Há quem diga que há um certo jogo de marketing nisso, mas o fato é que as políticas públicas voltadas à melhoria da segurança pública, garantia de que nós possamos ir e vir nas nossas cidades sem a preocupação constante de sofrermos assaltos, outros tipos de crime, é uma questão que precisa ser resolvida. Nesse plano, chamado Plano Real da Segurança Pública, o foco é o crime organizado, especialmente os bandidos que pertencem a facções criminais. Um dos pontos é evitar a progressão da pena, ou diminuir, ou enrijecer, ou endurecer as regras para a progressão da pena de bandidos que sejam ligados às facções criminosas, caso do primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, ou outras facções que têm surgido pelo país. Na sua opinião, uma medida como essa e as outras que vamos trazer aqui, isso ajuda a melhorar a segurança pública? Esse é um ponto importante. Quais seriam os impactos que uma medida como essa poderia trazer para a melhoria da qualidade de vida no sentido da segurança pública brasileira? Perfeito, Marcelo. Para falar de segurança pública, é sempre importante a gente compreender ele na sua dimensão constitucional, né? Nós estamos falando de um direito fundamental das pessoas de viverem numa sociedade segura. E dentre esse rol de direitos fundamentais elencados pela Constituição, a gente tem alguns que são os pontos mais sensíveis da sociedade, tais como saúde, educação e, em especial, a segurança pública. A sociedade, de fato, clama por uma segurança mais efetiva, para que todos nós, enfim, convivamos de forma harmoniosa numa sociedade mais segura, em que essa sensação de segurança saia do nosso cotidiano. E eu vejo, respondendo propriamente sua pergunta, com bons olhos o governo federal, o poder legislativo, as instituições se movimentando, pensando em soluções, pensando em alternativas para a gente, enfim, trazer uma maior qualidade de vida e uma maior segurança para as pessoas. E pensar em segurança pública, a gente vai comentar aqui ao longo da entrevista, como você já adiantou, sobre alguns pontos específicos. A impressão que eu tenho, Marcelo, é a de que não dá para a gente pensar especificamente, é um problema muito complexo, em que não dá para a gente pensar especificamente numa eventual alteração de progressão de regime para determinados crimes como a solução para todos os nossos problemas. Isso, obviamente, esse plano real, como você adiantou, ainda não chegou efetivamente à sociedade, ao legislativo. A gente precisa... para ter uma compreensão mais clara do que virá a ser isso, a gente precisa, de fato, se debruçar. Mas eu vejo com bons olhos o fato de tá se tratando como um plano real, algo em referência a um plano econômico que deu certo, e esse plano, em tese real, da segurança pública nos remete a uma ideia de medidas estruturantes, Essas medidas estruturantes, por exemplo, a gente tem uma questão que tem sido muito debatida também nesse sentido, que é a unificação dos bancos de dados, especialmente das polícias. Nós recebemos aqui já 2 representantes da Associação de Delegados de Polícia no Brasil, da ADEPOL, e esse é um dos pontos chaves, né? Unificar o sistema de segurança pública como um sistema único de segurança pública. Qual é o estado da arte desses bancos de dados, dessas informações hoje, e como que a falta dessa unificação interfere na melhoria da qualidade da segurança pública, até na solução de crimes, nos processos judiciais que depois vão responsabilizar aqueles que cometem os crimes, você que está dentro dessa área. Perfeito, Marcelo. Dentre essas medidas estruturantes que estão sendo pensadas e discutidas no Legislativo e no Executivo, esse banco de dados eu penso que é uma dos grandes avanços que nós temos
no que concerne à política pública de segurança. Hoje, nós temos um sistema único de segurança pública instituído por lei, ele foi editado em 2018, mas eu penso que de 2018 a 2025 pouco se avançou em implementar os propósitos desse sistema único que foi instituído por lei ordinária. A meu sentir, nós estamos falando aqui da PEC, né, da PEC da Segurança Pública, em que o governo, enfim, manda essa proposta de alteração da Constituição para dentro do Legislativo como uma forma de constitucionalizar esse sistema único de segurança pública. E aqui há uma diferença, embora esse sistema já exista e o governo esteja propondo constitucionalizar, a diferença fulcral é que essa constitucionalização, isso é trazido para dentro de um texto constitucional e se torna um compromisso efetivo do Estado com a sociedade, ou seja, eventuais governos, essas transições de governos, o governo de situação, ele teria uma dificuldade muito grande em não implementar esse compromisso constitucional a partir do que está ali constitucionalizado. Então, para resumir a resposta, eu penso que esse Banco Nacional é um dos grandes avanços que a gente está tendo e que vai ajudar muito a organizar a cooperação de todas as autoridades envolvidas na segurança pública para que se tenha uma execução de um programa mais coordenado, mais colaborativo, a partir de dados efetivos, de quais são essas organizações criminosas, quais são os crimes que têm assolado determinadas regiões. Até porque, Marcelo, a gente tem visto e observado, a partir de processos judiciais, a partir, enfim, de análises empíricas, que o crime organizado ele acabou por transpor as fronteiras de um determinado estado ou município. Hoje essas organizações têm uma atividade em âmbito nacional, quiçá internacional. No caso especialmente do crime organizado, as facções criminosas, elas começam ali por Rio e São Paulo e depois avançam, inclusive principalmente criando tentáculos em Norte, Nordeste, onde acabam sendo um grande problema para a segurança pública nacional. Agora, falando em PEC, já que você trouxe um pouco esse assunto, a questão da constitucionalização, a PEC 18 de 2025, que é a PEC da Segurança Pública, foi apresentada também pelo governo ao Legislativo, está tramitando aqui no Congresso Nacional, foi aprovada pela Câmara dos Deputados pouco antes de o governo lançar para a imprensa essa ideia do Plano Real de Segurança Pública, que por enquanto ainda está, me parece que ainda está no plano das ideias, mas a PEC tem um ponto que foi destacado no momento da aprovação pela CCJ da Câmara dos Deputados, que foi a retirada da exclusividade da competência da União para legislar sobre segurança pública. Como é que está essa questão hoje? Eu queria que você passasse um pouco para os nossos espectadores. Hoje, a União ela tem exclusividade para legislar sobre isso? Seria uma mudança caso ficasse só com a União essa competência? E a partir da sua experiência no direito criminal, você entende que a competência para legislar sobre segurança pública deve ser compartilhada com estados e municípios? Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta relevante, importante, muito pertinente com esse tema que nós estamos discutindo aqui. Basicamente, a Constituição Federal aponta que é obrigação do Estado promover a segurança pública por meio de todos os seus entes. Essa é a previsão constitucional que nós temos hoje. Ele não define claramente quem seria o responsável. E diante dessa falta de definição propriamente no dispositivo constitucional, essa PEC veio justamente para sanar essa falta de clareza e dizer, olha, a competência seria privativa para a União de legislar sobre essa determinada matéria. Basicamente, o sistema que foi apresentado pela PEC, em que a União teria essa competência privativa, mas essa competência seria exercida de forma conjunta com os estados por meio da participação nos conselhos.
A redação que se tem hoje, que foi aprovada pela CCJ do Senado, excluiu essa possibilidade da União legislar de forma exclusiva sobre segurança pública, de modo que o processo legislativo ainda vai caminhar, essa matéria vai ser submetida ao Senado, mas eu penso que talvez a melhor forma de tratar a segurança pública é a forma em que nós temos hoje, em que estados, municípios e todos os entes da federação tenham a sua capacidade de gerir as suas disposições nos limites da sua competência constitucional, tendo a União como um grande guarda-chuva que, de fato, ajuda a coordenar esse trabalho e legisla naquilo que é pertinente a ela. Essa é a minha opinião. Voltando na questão do endurecimento de penas para os criminosos, especialmente aqueles ligados a organizações criminosas e a essas facções. Existe um dilema que me parece que com esse plano real começa a ser um pouco afastado, que é o dilema direitos humanos versus a segurança pública, né? Ou você prioriza os direitos humanos ou você endurece as penas para os criminosos. É o que vem na esteira daquela discussão sobre a saída, que alguns criminosos têm direito no final de ano, em datas comemorativas, especialmente feriados religiosos, e principalmente da questão da progressão da pena que nós falamos aqui no começo da entrevista. Como você considera que essas duas coisas devem ser equilibradas numa balança, né? Até que ponto essa defesa dos direitos humanos, ela faz sentido quando se trata de criminosos que, na prática, no seu dia a dia, dos seus delitos, não consideram os direitos humanos daqueles que são vítimas. Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta também muito importante e eu diria até sensível. Na sociedade tem-se essa compreensão de fato, a sociedade de um modo geral tem essa compreensão de fato de que se você está privilegiando a dignidade da pessoa humana, você está afrouxando o combate ao crime organizado e se você... do pano quente, né? Você está botando pano quente na cabeça de bandido, tem essa história. Exato. Ou se você, eventualmente, tem tido algumas políticas um pouco mais arrojadas, você estaria vulnerando a dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais. Então, a minha compreensão enquanto advogado é de que a gente precisa encontrar um equilíbrio, de modo que nós temos dois direitos fundamentais em jogo, que não possuem hierarquias, que não há um melhor que o outro, que um é a paz social, que é de fato a sociedade viver em um ambiente seguro, e outro é a dignidade da pessoa humana, em que as pessoas, mesmo condenadas, mesmo aquelas que transgridem, não possam suportar penas de caráter desumano, cruel. Então, para responder efetivamente essa sua pergunta, eu penso que outras soluções devem ser pensadas, como estão sendo pensadas pelo Executivo, pelo Legislativo, para que se diminua o impacto, especialmente do crime organizado na vida da sociedade, mas isso deve ser feito com equilíbrio para justamente não caracterizar eventuais penas de caráter desumano ou cruel. Esse ponto que você toca da progressão da pena é um ponto extremamente sensível no seio social, mas que do ponto de vista da dogmática penal e constitucional é extremamente relevante. Porque você segrega alguém que transgrediu, impõe uma pena em se tratando de crime organizado, facções criminosas, essas penas são altas, e a sociedade, o Estado precisa oferecer condições para que esse cidadão que foi apenado, que foi segregado, ele retorne de forma gradativa ao seio da sociedade. Com o quê? Com o objetivo dele ir se adaptando, dele ir entendendo como que a sociedade está, que ele transgrediu, que ele estava fora e que para ele voltar para esse seio da sociedade ele precisa, enfim, entender como aquilo. Então, essa progressão é algo relevante. Eu não estou dizendo que não dá para se discutir aumento de critérios, estabelecer critérios mais objetivos para que haja progressão de pena. É preciso que se pense soluções
funções, mas sempre com esse viés de que a progressão de regime, as saidinhas, isso é uma forma com que o Estado tem a obrigação de garantir que esse cidadão, que um dia de fato vai sair do sistema, ele possa, de forma gradativa, ir se integrando à sociedade. Esse seria o ideal, né? Que cada pessoa que comete um delito, os criminosos, fossem para o sistema penitenciário no sentido de corrigir essas pessoas, de trazê-las de volta à sociedade em condições de respeitar as regras do jogo e de não cometer mais delitos. Mas é uma reclamação constante, especialmente das forças policiais. Esse problema do criminoso, aí a gente sai um pouco aqui até da esfera do crime organizado, desses crimes de maior potencial ofensivos, para delitos de menor gravidade, mas o que acontece com uma grande frequência é que os policiais prendem o criminoso chega depois de ter cometido um crime, às vezes em flagrante, dias depois ele está de volta. Essa é uma queixa que as forças policiais militares têm, policiais civis têm. E como está equilibrado esse jogo? Você que tem essa vivência, existe um ponto de equilíbrio ou a gente precisa endurecer um pouco mais para que as regras sejam realmente respeitadas e o crime comece a encontrar limites? Essa pergunta, essa sua reflexão e pergunta é fantástica, Marcelo. A gente tem... Eu me recordo de uma frase do ministro Gilmar Mendes em que ele diz: no Brasil prende-se muito, mas prende-se muito mal. E essa frase do ministro Gilmar faz todo sentido, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem a maior população carcerária do mundo. Infelizmente, uma das maiores, mas infelizmente as pessoas que estão custodiadas nesse sistema prisional são basicamente pessoas negras, pessoas do baixo clero do tráfico de drogas e pessoas envolvidas em crimes patrimoniais. Ou seja, nós temos uma população carcerária absurda tratando de pessoas que cometeram transgressões em alguma medida sem um grande valor jurídico. Então, eu estou te colocando isso para dizer o quê? De fato, talvez esse olhar desse Plano Real de Segurança Pública, dessa PEC, que me parece que está focada no crime organizado, nacional, transnacional, talvez seja o que nós, de fato, estejamos precisando para corrigir essa distorção de que o direito penal, a política de segurança pública, seja focada para aqueles que causam o maior mal à sociedade. E não esses criminosos de condutas penalmente irrelevantes, que de fato são custodiados, vão para o sistema carcerário, por vezes, quando obtêm algum benefício de saída, de progressão, voltam a delinquir nesses exatos crimes que eles foram segregados. E para quando se tem essa delinquência nesses benefícios, a lei já tem um tratamento adequado, que é a cassação do benefício. Então, eu espero ter respondido a tua pergunta. Bom, agora tem um outro ponto desse Plano Real da Segurança Pública que diz respeito justamente à proteção de membros do Poder Judiciário. Seriam leis mais duras no sentido de proteger juízes, procuradores, que muitas vezes são os que tratam desses crimes maiores, que têm pessoas ligadas às facções criminosas sob as suas decisões e que sofrem ameaças e, como já vimos, infelizmente, em alguns casos chegam a sofrer atentados e, inclusive, alguns com o resultado de morte de pessoas do judiciário. Como você vê essa questão no dia a dia ali da justiça? Essas ameaças acontecem? Você já teve alguma experiência de alguma pessoa conhecida sua, ou de saber que alguma pessoa realmente vinha sofrendo ameaça por parte do crime? E como uma lei poderia melhorar a proteção a essas pessoas, dando mais garantia para que as decisões judiciais sejam tomadas sem o medo de represálias e, principalmente, de
outros crimes. Perfeito, Marcelo. Essa tua pergunta também é interessante a gente fazer a reflexão, porque a partir da nossa Constituição de 88, houve uma preocupação do nosso constituinte originário de dar condições a juízes, a promotores, de exercerem as suas funções sem o medo de uma eventual retaliação. E essas garantias que se tem no texto constitucional, elas foram remetidas justamente ao Estado, dando ali ao juiz, ao promotor, a garantia da inamovibilidade, né, da garantia do vencimento do subsídio, a garantia de que o juiz ou promotor, enfim, ele possa exercer o seu papel ali sem qualquer tipo de interferência externa ou receio de interferência externa. Essas garantias constitucionais que nós temos hoje funcionam muito bem, mas me parece que, de fato, há a necessidade da gente pensar na proteção física, pessoal e das famílias de todos esses agentes que trabalham com o sistema de justiça, especialmente o sistema de justiça criminal. Não é incomum a gente se deparar com notícias de tentativas de assassinato, planos para constranger juízes, promotores, intimidações. Nós, advogados, inclusive, somos também, em alguma medida, alvo dessas organizações criminosas. Então, é de fundamental importância que se pensem soluções para que todos esses atores envolvidos no sistema de justiça possam exercer a sua função, especialmente os que estão na função pública, né, e possam exercer livre de qualquer tipo de constrangimento por receio, enfim, de eventualmente enfrentar uma grande facção criminosa que pode ceifar sua vida ou de sua família. Num contexto geral, considerando essa proposta do governo, que ainda não foi apresentada, mas já foi lançada aí, de certa forma, à imprensa, e a PEC da Segurança Pública, considerando o que já tem sido apresentado, se aprovados, você acredita que isso teria um impacto positivo na segurança pública? Tem alguma observação que você teria a partir da sua experiência? De maneira geral, qual é a sua opinião sobre esses planos que estão postos para a mudança na nossa segurança pública? Bem, Marcelo, a gente, toda a política pública que é implementada, a gente precisa, de fato, de um tempo, né, para ver o engajamento das autoridades nos compromissos em que o plano foi trabalhado. A gente precisa ver como as instituições, como o Poder Judiciário interpreta esses planos. Mas, de um modo geral, eu penso que esses dois planos, tanto a PEC quanto a esse possível plano real que está sendo cogitado, ele traz basicamente eu destacaria 3 pontos que eu acho interessante. Primeiro, a coordenação da União, não como uma competência privativa, como uma restrição, mas uma coordenação efetiva da União, por meio do Ministério da Justiça, no sentido de fomentar essa colaboração com todos os estados da federação, com todos os entes da federação. É de fundamental importância. A Polícia Civil de São Paulo precisa ter um instrumento de compartilhamento de informações com a Polícia Civil do DF. A Polícia Civil do Rio de Janeiro precisa ter um banco de dados em que ela possa consultar um eventual crime que esteja ocorrendo, que atravesse as fronteiras do Rio de Janeiro e vá parar, por exemplo, no norte do país. Então, eu penso que esse é um grande avanço. O segundo grande avanço que eu acho particularmente interessante é a criação de uma polícia federal ostensiva, que a proposta da PEC é justamente transformar hoje a Polícia Rodoviária Federal em uma polícia ostensiva, que terá a competência de fazer esse trabalho de patrulhamento ostensivo nas estradas, nas hidrovias, nas ferrovias, que são exatamente os lugares onde escoam o principal produto dos crimes organizados, especialmente das facções, né, nacionais e transnacionais. Então, esse eu penso que é um segundo grande
ponto e um grande avanço. E o terceiro ponto que eu destacaria é que essas políticas públicas de segurança, o crime organizado se transforma todo dia, a todo momento, são novas ferramentas, são novos atores. O fato de o governo, o poder legislativo estar pensando nisso, eu acho isso de forma muito positiva. Eu acho que é uma coisa muito positiva e que terá que ser feito de forma permanente. Essa observação, essas constatações, esses dados precisam ser trabalhados de forma permanente para que, de fato, a gente faça um enfrentamento do crime organizado de uma maneira efetiva e que isso se transforme num ambiente social melhor para toda a sociedade. No final das contas, é o que todo mundo espera, né? Que as medidas e a proposta de emenda constitucional resultem em uma sociedade mais segura, onde nós temos maior liberdade de ir e vir, com menos preocupação em relação à nossa segurança. Bom, José de Souza Lima, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Marcelo. Muito obrigado. Foi uma honra e uma alegria fazer esse bate-papo com todos vocês, com todos os telespectadores aqui da TV Senado. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Quinta-feira, 5 de fevereiro. Nossa TV Senado completa 30 anos. Já já a gente fala desse feito. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS retoma as reuniões hoje, a partir das 9 horas da manhã. Vai prestar depoimento o presidente do INSS, Gilberto Oller Júnior. Os parlamentares da comissão também devem votar requerimentos. Vamos saber os detalhes com a repórter Ticiane Oliveira, que está na sala da CPMI. Bom dia, Ticiane.
Oi, André, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo na TV Senado. De fato, eu estou aqui na sala da CPMI do INSS para essa primeira reunião de 2026. A expectativa hoje é ouvir o depoimento do presidente do INSS, como você falou, André, é o Gilberto Oller Júnior. Ele deve explicar aos senadores quais foram os procedimentos adotados nessa gestão dele, quais foram as medidas ali administrativas para coibir as fraudes que vinham ocorrendo no INSS, aí que a gente tem acompanhado já desde o ano passado, mais de 6 bilhões de reais fraudados de aposentados e pensionistas. Antes de ouvi-lo, vai ter a apreciação de 78 requerimentos. Só que hoje não tem mais requerimentos para oitivas, para convocações. Os requerimentos são com pedidos de documentos, relatórios do COAF, relatórios de inteligência financeira, quebras de sigilo. Tem também pedidos para prisão preventiva de alguns investigados. Isso tudo vai ser analisado antes do depoimento. Tinha-se uma expectativa grande, porque estava agendado também para hoje o depoimento de Daniel Vorcaro, o presidente do Banco Master. Ele viria para prestar esclarecimentos sobre os empréstimos consignados, 250 mil contratos que foram suspensos pelo INSS porque não foi possível comprovar que, de fato, os aposentados, as pessoas tinham assinado os documentos de que elas realmente teriam pedido esses empréstimos consignados. No entanto, a defesa de Daniel Vorcaro entrou em contato com o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, e disse que a defesa se comprometeu de que ele virá a depor, mas pediu para que esse depoimento fosse adiado. E aí o depoimento foi remarcado para 26 de fevereiro. O presidente do INSS, o presidente da comissão aqui da CPMI, falou que, se ele não comparecer, ele pedirá a condução coercitiva, já que houve esse compromisso da defesa dele de que ele virá espontaneamente aqui para prestar o depoimento. Como o Daniel Vorcaro está ele tem que ser vigiado, digamos assim, para ele vir para cá, tem que ter aí a condução e o acompanhamento da Polícia Federal. Nós vamos acompanhar o depoimento de hoje, vamos trazendo e mostrando tudo para vocês durante o depoimento. André. Obrigado, Ticiane. Repórter Ticiane Oliveira falando aí da primeira reunião do ano da CPMI do INSS. Os presidentes dos 3 poderes da República assinaram nesta quarta-feira o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, em cerimônia no Palácio do Planalto. O Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio foi assinado pelos representantes dos 3 poderes da República em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O acordo é uma resposta ao aumento de casos de feminicídio. A cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil. A minha angústia é a angústia de milhões de brasileiras. E quando meu marido, o presidente Lula, me dá a mão e diz que vai fazer dessa luta uma luta também dele, uma luta dos homens desse país, ele dá a mão para todas as mulheres do Brasil. Obrigado por isso, meu amor. Entre os principais pontos desse pacto que reúne os 3 poderes está a atuação integrada entre a Justiça, as redes de segurança pública e as redes de acolhimento. Medidas protetivas mais ágeis e mais eficazes, o acompanhamento contínuo dos casos de violência e o combate à impunidade. O pacto prevê ainda ações educativas. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, lembrou que o feminicídio é o lado mais cruel da violência que atravessa a vida das mulheres. Citou 19 leis de proteção à mulher aprovadas pelo Senado no ano passado e afirmou que esse tema não sairá do centro dos debates legislativos. O enfrentamento ao feminicídio é uma responsabilidade, sim, compartilhada por todos os poderes da República. O feminicídio é uma chaga aberta na sociedade brasileira.
e, como tal, deve ser tratado como um problema de Estado e não de governo. O presidente do STF, Edson Fachin, destacou a importância de que toda a sociedade deva ser reeducada para evitar a repetição de padrões. A mudança na lei é importante, mas não é suficiente. A mudança na lei deve estar acompanhada de uma mudança de mentes e corações no Estado, na sociedade e, o mais importante ainda, nas famílias. E essa mudança começa quando começamos a agir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da união dos três poderes para acabar com a violência contra a mulher. É importante a fotografia que está acontecendo hoje. Eu não sei quantas vezes na história da humanidade houve um evento em que os três poderes da República se juntam, junto com todas as instituições democráticas, para alertar a sociedade do problema que estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, essa fotografia mostra que não é a primeira vez que se faz um ato em defesa das mulheres, porque vocês estão cansadas de fazer passeatas, estão cansadas de fazer reuniões, estão cansadas de reivindicar projetos de lei. Qual é a novidade desse ato? É que, pela primeira vez, os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher, é do agressor, que é o homem. Vamos voltar agora à sala da CPMI com novas informações. Ticiane? Oi, André, voltamos porque eu estou ao vivo aqui com o senador Rogério Marinho para essa primeira reunião da CPMI do INSS. Hoje, senador, bom dia. Vai ser ouvido o presidente do INSS. Quais são as perguntas? O que deve ser esclarecido com ele? Bom dia. A gente está reiniciando aqui o trabalho da CPMI. Essa CPMI que, ao longo dos últimos meses do ano passado, conseguiu colocar a luz sobre o roubo que aconteceu contra aposentados brasileiros. Vários estão presos, patrimônios retidos, medidas judiciais que ocorreram em função das provocações aqui feitas pela CPMI, que não permitiu que fosse varrido para debaixo do tapete essa sujeira que acontece no governo do PT. Aliás, é o DNA desse partido, É petrolão, é mensalão e agora aposentão, Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversarmos com o presidente atual do INSS, ele que inclusive durante 4 anos foi o corregedor, foi alguém que trabalhou na administração do presidente Bolsonaro como corregedor da mesma Previdência, ele que é funcionário de carreira. Então é importante que a gente possa aqui primeiro entender se essa narrativa que o PT faz aqui é verdadeira. Eles passaram aqui quase 6 meses dizendo que a corrupção começa no governo anterior. Vou perguntar ao corregedor se isso aconteceu, quais foram as medidas que ele tomou. Depois é importante saber se, depois de tudo que foi colocado, se os mecanismos de controle que haviam sido colocados na época do presidente Bolsonaro, postos por terra após a administração do nosso governo, se eles foram repostos, se estabeleceram barreiras, se o escrutínio está mais adequado, se há realmente um cuidado na concessão, principalmente do consignado, porque o crédito associativo, o desconto associativo, ele foi definitivamente encerrado. Aliás, mais uma vitória dessa comissão, que impede de uma vez por toda a concessão desse desconto associativo que havia sido, sem dúvida nenhuma, um escoadouro dos recursos de aposentados brasileiros, mas agora temos o crédito consignado e temos o escândalo aí também que está vindo à tona do Banco Master, a relação que essa situação tem com a sua gênese no PT da Bahia, que começa lá na Bahia do atual chefe da Casa Civil, Rui Costa, que tipo de vinculação existe, como é que estão as filas
né, mais uma mentira do presidente Lula, né, que como promessa de campanha falou que iria equacionar as filas, que naquela época estavam em 1.300.000 pessoas por mês. Agora, nesse governo de recordes, nós chegamos a 3 milhões de pessoas por mês aguardando resolução por parte do INSS. Então, quais são as providências que estão sendo tomadas? Então, acho que vai ser uma primeira sessão, eu diria, para começarmos a esquentar aqui o processo, que a segunda etapa, não tenha dúvida nenhuma também, vai reservar muitas surpresas para a população positivas, para que a gente possa passar limpo o que ocorre, né, na Previdência, né, e principalmente por cobro a qualquer ilícito e proteger os aposentados brasileiros. Obrigada, senador, pela sua participação. Bom dia, bom trabalho. André, eu volto com você e daqui a pouco, com novidades por aqui, eu te chamo. Muito bem, obrigado. O senador Rogério Marinho aí dando a sua expectativa com relação ao depoimento de hoje do presidente do INSS. Veja agora dados que mostram a gravidade do problema do feminicídio no Brasil. Os dados mais recentes mostram que a cada dia 4 mulheres são mortas no Brasil. O número de feminicídios bateu recorde em 2025. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro. O total supera os 1.464 registros de 2024 e é o maior número desde a tipificação do crime em 2015. A violência tem endereço conhecido. Quase 65% dos feminicídios acontecem dentro da casa da vítima. Na maioria dos casos, o agressor é alguém próximo. Companheiros ou ex-companheiros respondem por quase 90% dos crimes. O recorte racial também chama atenção. 64% das vítimas são mulheres negras e 70% tinham entre 18 e 44 anos. As armas brancas, como facas ou objetos perfurantes, são as mais usadas nesse tipo de crime, seguidas por armas de fogo. Composto por integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos, o grupo de trabalho que vai acompanhar o caso do Banco Master, liquidado pelo Banco Central, fez a primeira reunião nesta quarta-feira. Na instalação do grupo de trabalho, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos garantiu que não haverá operação abafa, mesmo com as conexões políticas do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, liquidado pelo Banco Central. Com base na Lei Complementar 105 de 2001, nós vamos requisitar toda a documentação, inclusive as sigilosas, para também contribuir e investigar esta lama mal cheirosa. Se há movimentos, articulações, sussurros para uma operação abafa, não contem comigo nem contem com essa comissão. Além de requisitar documentos, o grupo vai fazer audiências públicas. As autoridades que acompanham o caso serão convidadas. O grupo de trabalho não tem poder para quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico. Segundo Renan, se houver necessidade, o pedido de quebra feito por integrantes do grupo será encaminhado para votação no plenário do Senado. O senador Alessandro Vieira quer levar o caso do Master também para a CPI do crime organizado. Para ele, a investigação tem que avançar sobre o Poder Judiciário. A razão é muito simples, é porque a atuação do Banco Master é uma atuação típica de crime organizado. Não há dúvida com relação a isso, a Polícia Federal já afirmou isso, o Ministério Público Federal da mesma forma. E é preciso aí sim, presidente Renan, que nós tenhamos a coragem de avançar na análise, na apuração, na investigação dessa infiltração, inclusive no Poder Judiciário. Nós temos a notícia não desmentida de uma contratação específica da esposa do escritório de advocacia, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, e um valor absolutamente incompatível com a prática desse setor, 130 milhões de reais pagos
regularmente, segundo informações novamente não contestadas, com prioridade pelo Banco Master e aparentemente sem nenhuma contraprestação de serviço jurídico. A senadora Leila Barros falou sobre a situação do BRB, o Banco de Brasília, que fez negócios com o Master. Os graves indícios aí de uma possível quebra, inclusive, do nosso banco aqui, o BRB de Brasília, é muito sério. Fora a situação que, de fato, né, que se escancara, né, por ser uma dos maiores escândalos financeiros do nosso país. Vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI do INSS. Ticiane. Estamos agora aqui ao vivo com o deputado Rogério Correia, que vai falar um pouco para a gente. Serão 11 reuniões, né, deputados, e mais 2 depois para a leitura do relatório e a apreciação. Isso se não conseguirem a prorrogação. Esse período vai ser de trabalho intenso, com a primeira reunião sendo realizada hoje. O que vocês precisam esclarecer para que os trabalhos continuem avançando aqui na CPMI? Bom dia. Bom dia. Hoje é uma reunião importante que é com o presidente atual do INSS. E ele vai trazer o que nós já avançamos até agora e o que foi feito no INSS para que toda essa roubalheira que houve no passado fosse corrigida. Então ele traz um dado importante. Aproximadamente 4 milhões de aposentados já receberam de volta o recurso que tinha sido retirado deles. E isso dá um custo de quase 3 bilhões de reais. Ainda tem aposentado que pode ainda fazer requisição para que tenha devolução. Então isso é um problema que o presidente Lula resolveu. Assim como resolveu também que não há continuidade nesse acharque dos aposentados que se fazia através de descontos associativos de entidades picaretas que faziam desconto do aposentado. Ou seja, aquilo que no passado fez com que houvesse todo esse processo de fraude, está resolvido e foi resolvido no governo do presidente Lula. Isso é bom ficar claro, porque há uma versão sempre dos bolsonaristas de que esse é um problema atual. Mas é porque eles esquecem do passado, são negacionistas, negam o passado. Então, algo que começou no governo Temer, passou por todo o governo Bolsonaro e está sendo resolvido no governo do presidente Lula. Isso vai ficar muito claro hoje. Mas tem coisas a serem vistas também. Nós descobrimos muita forma de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro em escritório de advocacia, vocês lembram, até alfaiate veio aqui e tinha lavagem de dinheiro. Agora nós estamos entrando também numa operação importante que é ver lavagem de dinheiro em algumas igrejas evangélicas e para pastores. Isso é importante porque isso vai vincular até o Banco Master. O principal desses é a Igreja da Lagoinha, através do pastor Zetel, que é sócio do Vorcaro, que é o presidente do Banco Master que faliu. E lá havia o problema também de créditos consignados dos aposentados, que eram também enganados e que ele precisa de vir aqui ser convocado. Aliás, esse Zetel, que é esse pastor Zetel, ele deu 5 milhões de reais na campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Ele é figura central porque, evidentemente, era o braço direito do próprio Vorcário e é onde que se fazia, portanto, essas operações do Banco Master de prejuízos aos aposentados e também, como eu disse, de campanhas políticas, etc. Outro que eu acho que é importante estar aqui, de novo, é esse Eli Cohen. Agora saiu uma reportagem de que ele veio aqui, falou um monte de coisa, mas que tinha sido oferecido a ele 5 milhões de reais pelo PL, através do Duda, que era a pessoa responsável pelas propagandas e etc. do próprio PL, é o assessor de comunicação deles. E isso também estourou agora, no fim de semana, uma matéria da Folha de São Paulo enorme, e a pessoa precisa de vir aqui esclarecer como é que foi oferecido esses 5 milhões aí, e que vai envolver, inclusive, senadores e o próprio Flávio Bolsonaro, que teria feito também, enviado essa proposta para que se desse versões diferentes aqui na CPMI, que envolvesse, inclusive, o presidente Lula nesse processo. Então isso também é grave, porque mostra que houve testemunhas falsas aqui dentro que precisam de ser vistas. Enfim, eu acho que ainda há muito caminho a ser explorado aqui, o tempo é curto, então nós temos que escolher bem.
Eu diria também que o Roberto Campos Neto, que foi o presidente do Banco Central, deixou tudo acontecer e sabia que haviam 540 mil de crédito consignado de aposentado dentro do Banco Master, que estavam sendo também lesados, e manteve o Banco Master em funcionamento dessa forma. É outro que precisaria de vir aqui. Então eu diria que pelo menos esse caso do Eli Cohen, com essa pessoa que fez a denúncia de que ele teria recebido ou feito uma proposta para receber 5 milhões de reais. O caso do pastor Zetel, cunhado do Vorcaro, e esse caso do Banco Master, através do presidente do Banco Central, Campos Neto, seriam figuras importantes estarem aqui presentes. E, claro, o próprio filho do Bolsonaro, porque agora falaram tanto no filho do Lula, vocês viram, matéria grande da Folha de São Paulo e do Globo, falando que o próprio Flávio Bolsonaro está envolvido também com careca do INSS. Eu vou mostrar isso hoje aqui e vai ficar claro esse envolvimento do filho do Bolsonaro com careca do INSS. Essa é talvez a grande novidade dessa CPMI. Agradeço, deputado, a sua participação. Um bom dia, ótimo trabalho. Nós vamos permanecer por aqui. Chegou uma última informação de que o presidente do INSS já está no Congresso Nacional. Gilberto Waller Júnior já estaria na sala ao lado, aguardando então para o horário do depoimento. André. Obrigado, Ticiane. Então, como vimos aí, os parlamentares começam a chegar para a primeira reunião do ano da CPMI do INSS. Depois da criação desse grupo de trabalho sobre o Banco Master, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para pedir informações e assessoramento técnico. Ao lado dos senadores Isalci Lucas, Leila Barros e Fernando Farias, Renan Calheiros falou com jornalistas na saída da reunião. Nós vamos, com base na lei complementar 105 de 2001, requisitar todas as informações das investigações que estão sendo feitas sobre o Master, inclusive as informações sigilosas. E se houver necessidade de quebrar sigilo do ponto de vista da CAI, da investigação, nós vamos pedir ao plenário do Senado Federal que autorize. Mas nós esperamos que não haja necessidade para isso. Nós precisamos, na CAI do Senado, fazer uma varredura, não é, para termos uma regulação eficiente de modo a evitar fraudes futuras. O Galípolo foi muito solícito porque ele se convenceu logo de que o papel da comissão é fortalecer o Banco Central, é apoiar a liquidação do Master e investigar para responsabilizar essas pessoas para que esse tipo de crime não volte a existir no Brasil. O trabalho da comissão da CAI com as CPIs são trabalhos complementares. Entendeu? E caberá à comissão da CAI exatamente fazer o aprimoramento da legislação. Na próxima semana nós vamos visitar o presidente do Supremo, ministro Fachin, e também o diretor da Polícia Federal, pedindo sempre a mesma coisa, que disponibilize um assessoramento técnico do ponto de vista do órgão, da instituição, e requisitando as informações das investigações existentes. E como a gente falou no comecinho do jornal, hoje a TV Senado completa 30 anos, com o intuito de ser um instrumento para dar transparência e visibilidade ao trabalho dos senadores. A emissora aproximou os parlamentares da sociedade e assim contribuiu para fortalecer a democracia. A gente preparou uma reportagem especial para mostrar um pouco dessa história. 5 de fevereiro de 1996. Eu quero dizer que este serviço hoje inaugurado aqui não é um serviço para o Senado, é um serviço para o povo brasileiro. A aprovação
aprovação da lei da TV a cabo e o desejo de aproximar o trabalho dos senadores da sociedade fizeram surgir a primeira TV legislativa de alcance nacional do país. Um começo desafiador. A lei permitiu que se transmitisse nacionalmente, né? Mas para isso tinha que ter espaço no satélite. E naqueles idos, né, de 94, 95, não havia espaço no satélite. Era um desafio muito grande, né? O Senado não estava preparado, a sua estrutura não estava preparada para um desafio desses, mas com o apoio do presidente, com o apoio de alguns técnicos do Senado, nós resolvemos tocar o projeto e o projeto virou um sucesso. Qual era o conceito? Interligar Senado e Câmara de fibra, para a gente pegar Congresso, e ligar o plenário nosso, que era o mais importante. O Fernando queria TV 24 horas. Foi um ano de horror, né? E assim, toda hora caía, toda hora, até a hora que a gente conseguiu. E aí nós começamos a transmitir 24 horas. A novidade que trouxe transparência ao trabalho legislativo influenciou o dia a dia dos senadores. A TV começou a mudar mesmo quando o senador Arthur datava que as câmeras ficavam lá em cima e ele dizia que as câmeras lá em cima pegava quem a careca pegava mais a careca. Aí ele mandou descer as câmeras. Eles começaram, os senadores, a ficar vaidosos. Eles começaram a melhorar o visual, a fazer consultoria de roupa, para se vestir melhor, porque iam aparecer na TV todo dia. Isso foi muito interessante. Eles queriam mostrar o trabalho dele para as regiões dele, de todo o Brasil, né? Eram discursos assim com muito conteúdo, né? Quanto a isso não tinha problema. Mas a questão estética da aparência, eles ficaram muito preocupados. O Senado tinha uma tradição de quarta-feira todo mundo, quinta-feira todo mundo ia embora, só voltava na terça. Depois os senadores passaram a vir na segunda-feira e ir embora, né? Embora na sexta-feira, alguns até ficavam trabalhando no sábado porque tinha como fazer programas de televisão, eles passaram a aparecer mais, seu trabalho a ser reconhecido nos estados. Para mim foi muito marcante o quanto a TV Senado começou a mudar o comportamento do próprio senador, né, que tinha esse interesse em dialogar diretamente com a população. No começo, 15 horas de programação transmitida apenas para Brasília. 3 meses depois, transmissão para todo o país via satélite na TV por assinatura. 1 ano depois, 24 horas no ar. Hoje, o sinal da TV Senado chega a mais de 1.600 municípios brasileiros por canal aberto. Além disso, tem a transmissão por meio de antena parabólica digital e TV por assinatura. A gente pode dizer que o que sai daqui hoje chega a todo canto do Brasil. Isso sem falar no alcance pelos canais digitais, que permitem acompanhar de qualquer lugar. Só no YouTube, a TV Senado tem 1.800.000 inscritos. TikTok e Instagram têm cerca de 500.000 inscritos cada um. Em 30 anos, a estrutura cresceu. A TV Senado conquistou espaço e credibilidade. Virou referência. Os 30 anos da TV Senado nos dá uma responsabilidade sobre tudo que foi construído nesse passado, com muita maestria, com muita dedicação, com muita inovação, muito trabalho. E a gente tem que comemorar, agradecer todos que participaram dessa construção. O que acontece é que na TV Senado a gente tem 81 senadores e isso garante uma diversidade de visão muito grande, né? O que um senador faz e fala, o outro cobra, né? E a gente tem esse papel de transmitir tudo o que é feito aqui. Debates nas comissões, votações em plenário, CPIs, sabatinas, grandes eventos como as posses presidenciais, eleições, abertura dos trabalhos legislativos.
As transmissões ao vivo, sem cortes, do que acontece no Senado aumentaram a transparência e reforçaram a democracia. Você com transparência, quer dizer, não dava para falar, eu não falei isso, eu não disse isso, eu não votei assim, porque está tudo lá gravado, né? Tanto nas comissões como no plenário. Então, eu acho que isso foi um fortalecimento enorme da democracia, sabe? A TV, ela cumpre esse papel de mostrar para o cidadão, na hora em que ele quer ver, o que é que está sendo discutido no parlamento, decidido no parlamento, e essa é uma função impagável, né? Esse é um serviço de utilidade pública que é impagável. Eu acho, assim, fundamental para a consolidação democrática, né? Para que a democracia realmente se consolide, né? No nosso país. Além do trabalho legislativo, programas que valorizam a cultura, a história e a cidadania. A qualidade do que é produzido gera reconhecimento e prêmios. Já são 3 décadas no ar. E o que vem por aí agora? A gente tem um desafio, que eu acho que é um desafio que todos os canais públicos passam, né? Que é de atualização tecnológica. A velocidade, né, do gasto público, do orçamento público, não é a mesma das emissoras comerciais. Nós estamos todos juntos construindo a nossa entrada também na TV 3.0, juntamente com as comerciais. É a forma de poder unir o que um aplicativo de VOD, né, do estilo Netflix, né, oferece para uma audiência, conjuntamente com o vivo, a transmissão da programação linear que o broadcasting tem. Então, isso vai ser um passo importante para a TV aberta brasileira, para a TV aberta da comunicação pública, e especialmente a TV Senado, que é muito assentada na sua transmissão ao vivo. Esse é o grande desafio, é o desafio dos gestores públicos, dos parlamentares, verem a importância de continuidade desse trabalho que a gente faz, né? E a importância da atualização tecnológica e dar respaldo a isso, né? Ver o quanto a população pede e precisa da continuidade desse serviço nesses novos formatos. Muitos desafios, muitos avanços e uma certeza. A história política do país, nos últimos 30 anos, passou pelas lentes da TV Senado e pelos olhos de quem acompanhou tudo de perto e ajudou a construir essa história. Eu, particularmente, quando eu comecei na TV Senado em 92, eu nunca imaginei que ela fosse chegar onde chegou hoje, né? Essa grandiosidade toda da TV Senado, né? Chegar em todos os Brasil, praticamente em todas as capitais, municípios, interior. Nós viajávamos muito aí para o interior. E as pessoas falavam assim, de onde vocês são? Nós falávamos assim, não, da TV Senado. Falavam assim, nossa, eu assisto TV Senado. No interior do Acre. No interior do Acre, né? As pessoas iam lá, viam a TV Senado e falavam assim com gosto. Falavam assim, eu estou vendo em quem eu votei me representando lá no Senado. A gente está com o pé no futuro, né? E esse pé no futuro, a gente pode dizer assim que a TV Senado é 30 anos, mas é numa versão 3.0. A TV Senado, ela conquistou esse lugar de importância para o país. Eu acho que hoje a gente não pode imaginar comunicação pública sem a TV Senado. Agora são 10:10, o princípio de confusão aqui. Gás de pimenta. Depois de algumas tentativas de subir a rampa do Congresso, contidas pela polícia, os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Boa noite. É isso, parabéns TV Senado. E vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI. Ticiane.
Oi, André. Agora, 9h04, a gente continua aqui para essa primeira reunião da CPMI do INSS. Deve ser ouvido o presidente do INSS, Gilberto Oller Júnior. E antes disso, eu vou entrevistar o senador Isalci Lucas. Senador, bom dia. É uma primeira reunião de 11 que virão antes da leitura do relatório, caso não seja prorrogado o prazo, né? A importância do depoimento de hoje, ouvir o atual presidente, que já foi corregedor também do INSS, o que vocês esperam ouvir dele e perguntar para ele? Bem, em primeiro lugar, nós estamos reiniciando os trabalhos hoje e temos muito trabalho ainda pela frente. Por isso que a gente vai defender e cobrar a prorrogação da CPMI, porque, de fato, nós ainda não concluímos ainda os associados, o desconto associativo. Nós temos que chamar aqui ainda o Lulinho, o Frei Chico, que a base de governo blindou durante todo esse tempo. Para a gente entrar nos consignados, que aí é pior ainda, tem muita coisa para ser informado. Evidente que não era prioridade esse depoimento de hoje, tinham outros muito mais importantes, mas infelizmente não foi possível trazer o Maurício Camisotti, o próprio Vorcaro, mas de qualquer forma vai ter que explicar aqui, porque houve um aumento significativo da lista de aposentados, são mais de 3 milhões esperando a aposentadoria. Houve um aumento, um crescimento e ele entrou com o objetivo de zerar ou diminuir muito. Tem a questão também das crianças, que eu vou perguntar. Eu denunciei naquela época do ULUP, que tinha mais de 500 mil crianças que tiraram empréstimo do consignado, pessoas com deficiências, com BPC, crianças. E agora aumentou, a informação que tem mais de 790 mil. E também ver o que ele está fazendo com relação aos contratos. Do Banco Master, por exemplo, foram 254 mil contratos do BRB, que está com BRB e Master, que também não tem comprovação dos tomadores do empréstimo, se realmente fizeram, se tem a biometria, se não tem. Então, tudo isso ele vai explicar para a gente aqui hoje. Tá bem, e o senhor falou de outros depoimentos que seriam importantes. Por exemplo, Daniel Vorcaro, que estava também marcado para hoje. Há uma grande expectativa para esse depoimento? Por que ele é tão importante? Não, exatamente isso, em função de que existe hoje já, porque aqui nós vamos falar sobre o fato determinado do INSS. Nós vamos falar sobre consignados, não é sobre as outras operações. Mas nos consignados tem esses contratos, são 254 mil contratos que ainda precisa de ser analisado, porque não tem comprovação de que os tomadores realmente fizeram biometria, se fizeram de fato o empréstimo, se estão cobrando, qual é o juro que está sendo cobrado, tudo isso tem que ser apurado. Bem, agradeço a sua participação, bom dia, bom trabalho. André, em alguns instantes a gente volta com mais entrevistas aqui direto da sala da CPMI do INSS, onde a gente está aguardando o início da reunião. Como eu falei agora, 9h07, daqui a pouco deve chegar o presidente, o relator da CPMI, para ir então começar a reunião de hoje. Voltamos com você. Ok, está combinado. A Comissão de Relações Exteriores aprovou, nesta quarta, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a votação pelo Congresso do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A comissão aprovou ainda textos de tratados internacionais firmados pelo Brasil. Um deles tem a ver com a segurança da navegação marítima e a proteção do meio ambiente. A Convenção Internacional sobre a Remoção de Destroços foi adotada em 2007 pela Organização Marítima Internacional, que tem a participação de quase 180 países, entre eles o Brasil. O documento prevê critérios e obrigações para a remoção de destroços que possam representar riscos à navegação ou ao meio ambiente. Entre os principais pontos abordados pela Convenção, destacam-se os riscos de navegação e ambientais, os navios à deriva no mar, que incluem as plataformas e objetos, os informes sobre destroços, a determinação do perigo, como tipo, tamanho e construção do destroço, profundidade da água na área, a marcação de destroços com um sistema de sinais aceito internacionalmente,
medidas para facilitar a remoção de destroços e o seguro obrigatório para navio de 300 toneladas brutas ou mais. Também foi aprovado o texto do acordo entre o Brasil e a Eslovênia, que prevê cooperação no campo de defesa. O acordo foi assinado no Rio de Janeiro em abril de 2023. No mérito, o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República da Eslovênia sobre cooperação no campo de defesa mostra-se bastante relevante e oportuno aos interesses nacionais, tanto pela cooperação militar com a Eslovênia, um país estrategicamente localizado no centro da Europa, quanto pelo fortalecimento institucional da defesa nacional, dada a crescente inserção internacional do nosso país no cenário global, que se tem mostrado um ambiente cada vez mais instável e propenso a tensões geopolíticas. Os senadores também aprovaram a criação de um grupo de trabalho para acompanhar o processo de aprovação pelas duas casas do Congresso do acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira um projeto que proíbe o uso de coleiras de choque em animais. O texto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa. Também foi aprovado um projeto que garante protetor auditivo a estudantes da educação básica com transtorno do espectro autista. Casos recentes de maus-tratos contra animais ganharam repercussão nacional e intensificaram o debate no Congresso Nacional sobre o assunto. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto de lei que proíbe o uso, a fabricação, a importação e a comercialização de coleiras de choque elétrico e de enforcamento em animais. Pelo texto aprovado, o descumprimento da medida pode resultar em multa de até R$4 mil. A proibição vale para qualquer tipo de animal e não apenas para pets domésticos. Os danos que esse tipo de instrumento causa aos animais são graves e prejudiciais à relação das pessoas com eles. As coleiras de choque provocam dor e queimaduras na pele e abalam psicologicamente os animais. Seu uso frequente mantém o animal em constante sofrimento. Outro projeto aprovado na comissão garante o fornecimento gratuito de protetores auditivos para estudantes da educação básica com transtorno de espectro autista, matriculados em escolas públicas e privadas. Estou vendo aqui que vai para a Comissão de Educação. E eu acho que um debate que tem que ser feito é como a escola pública e privada pode diminuir os ruídos também. Sim. Né? Quer dizer, além de dar a proteção. A gente dá um passo hoje na proteção das crianças com autismo. Mais uma vez, a repórter Ticiane Oliveira na sala da CPMI do INSS. Ticiane. Sim, André, eu volto agora para conversar com a senadora Elisiane Gama. Bom dia, senadora. Obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. Nós estamos aí nos últimos minutos aguardando. O presidente do INSS já está na casa. Qual é o foco da senhora, por exemplo? Sua primeira pergunta para o presidente. Olha, primeiro é importante, estamos retomando agora os trabalhos, né? Muito embora a gente vai ter agora o período também de carnaval, volta no mês de março. E hoje é um dia que nós teremos a votação dos requerimentos importantes, mas também a convocação dele, ele que na verdade é um servidor de carreira, ele naturalmente já está no INSS já há algum tempo. A gente precisa na verdade fazer uma comparação da estratégia e do foco que ele adota a partir das iniciativas feitas pelo presidente Lula em comparação do que aconteceu, por exemplo, nos governos anteriores pela presidência do INSS. Eu acho que esse quadro comparativo é muito importante para a gente detectar exatamente aonde aconteceu, eu diria, o afrouxamento da ação do INSS, que acabou levando, na verdade, a esse rombo bilionário, sobretudo em relação aos nossos aposentados e também pensionistas e pescadores, enfim, de todo o Brasil. Eu acho que hoje é um dia de fato muito importante e o desdobramento dos trabalhos vai acontecer nesta manhã. E é claro, a gente da base do governo sempre contribuindo para o aprofundamento da investigação e destacando de forma muito importante a iniciativa do presidente Lula em ressarcir esses valores. Hoje está chegando já passou de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Isso é um número significativo, é metade do rombo que foi até o presente momento investigado pela Polícia Federal e pela CPMI no Brasil.
A base do governo acha que esse tempo até março vai ser suficiente ou espera uma prorrogação do prazo da CPMI? Olha, eu acho que é suficiente agora até o mês de março, não é? A gente começa o processo eleitoral, é natural que os parlamentares acabem, na verdade, tendo uma agenda muito presente nos estados e, ao mesmo tempo, todo o processo de investigação que ocorreu até o presente momento, entendemos que a gente terá as próximas semanas para fazer, de fato, esse fechamento e esse conjunto probatório ser enviado às autoridades competentes que continuam com a investigação. A Polícia Federal está fazendo uma operação muito importante, a investigação é muito importante e aí a CPMI fará o seu papel encaminhando esse relatório para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, aliás, o MPF que tem, na verdade, um papel muito fundamental para o Supremo Tribunal Federal, enfim, para todas as instâncias que também hoje têm inquérito aberto fazendo essa investigação. Agradeço a participação no Senado Notícias. Bom dia, bom trabalho. Nós continuamos aqui acompanhando. Neste exato momento, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, chegou à sala. Ele está cumprimentando os senadores, deputados, como sempre faz aqui nos trabalhos da CPMI. Em instantes deve começar, o relator ainda não está na sala e muitos senadores e deputados já continuam por aqui. O presidente do INSS, o depoente de hoje, já está no Senado, tem uma sala ao lado onde costumam ficar os depoentes antes do início da reunião. Gilberto Waller Júnior deve falar sobre os trabalhos nessa gestão dele para investigar e para cortar lá dentro do INSS os problemas que vinham ocorrendo durante essas fraudes. Eu vou tentar, em instantes, conversar com o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, por ser a primeira reunião do ano, as expectativas para esses trabalhos que devem acontecer até março. Serão 11 reuniões e mais duas, uma para a leitura do relatório e outra para a apreciação do relatório. Isso se a prorrogação que o senador já solicitou e deve conversar com o presidente do Senado sobre isso ainda essa semana para entender se vai haver a prorrogação do prazo, que segundo ele é importante para que de fato sejam apuradas todas as informações necessárias sobre essa fraude bilionária do INSS. Está entrando agora na fase da investigação dos empréstimos consignados, né? Até agora também estava se investigando muito a parte dos descontos irregulares e agora os empréstimos consignados, como por exemplo a conta, mais de 250 mil contratos de empréstimos consignados que eram feitos pelo Banco Master. Daí a importância do depoimento de Daniel Vorcaro, que estava marcado para hoje, mas foi adiado. A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entrou em contato com Carlos Viana, o presidente da CPI, e pediu o adiamento deste depoimento. Então, o senador Carlos Viana se comprometeu em adiar desde que o Vorcaro venha à reunião no dia 26 de fevereiro. É essa a expectativa, então. Vou continuar por aqui, acompanhando a movimentação e, em instantes, assim que eu conseguir falar com o presidente, eu te chamo, André. Tá combinado, muito obrigado. E, ao chegar ao Senado ainda há pouco, o presidente do INSS, que é o depoente de hoje, falou aos jornalistas. Vamos ver. Quais são as expectativas aí para a oitiva hoje? As melhores possíveis. Mostrar o que foi feito nesses 8 meses quanto a desconto associativo, crédito consignado, passar, na verdade, a limpo tudo o que foi feito nesse período. Tem alguma expectativa maior sobre esses créditos consignados? Como que está isso? Na verdade, é mostrar como estavam, o que foi feito até então e a perspectiva de futuro. Presidente, a gente está ao vivo no SBT News.
Repete para a gente como que vai ser esse depoimento hoje do senhor. Na verdade, é mostrar um pouquinho de tudo que foi feito, quanto a desconto associativo e quanto a crédito consignado. Mostrar o que foi feito até então e a perspectiva para o futuro. O que tem sido feito até então? Na verdade, desconto associativo, a gente já tem um número bem significativo de devoluções, com 2,9 bi para nossos aposentados e pensionistas, num prazo recorde. Num prazo de 8 meses, a gente já teve essa devolução administrativamente, sem qualquer desconto, qualquer deságio, e a questão de crédito consignado. Mudamos a regra, estamos mudando a forma de atuar, estamos fiscalizando as instituições financeiras, estamos devolvendo dinheiro para aposentado e pensionista e mudando a forma de agir. Essa semana, a Febraban e a BBC soltaram um comunicado importante, mostrando que, junto ao crédito consignado dos nossos aposentados e pensionistas, não pode ter a venda de nenhum outro produto. Isso é um marco. Isso, na verdade, verifica como, na verdade, o nosso aposentado e pensionista tem que ser tratado com dignidade, com segurança e, principalmente, que ele não vá ser lesado. Presidente, só uma pergunta. No início do governo, o governo Lula prometeu acabar com a fila do INSS, que estava em 1.200.000 pedidos. Hoje já tem mais de 3 milhões. Quando é que o governo vai dar um jeito nessa fila? Nós vamos dar um jeito, a gente tem um plano de ação que também deve ser mostrado aqui com resultados práticos. Só em 7 dias já conseguimos conceder ou analisar mais de 180 mil pedidos. E também hoje vai ter análise de requerimentos para quebrar sigilo do Banco Master. Como que está essa relação junto ao INSS? Bom, quanto ao Banco Master, nós fomos o primeiro órgão a apurar sua conduta. Já em setembro não renovamos o acordo de cooperação técnica com eles. Em outubro, numa tentativa de negociação, não assinamos o acordo de cooperação e daí questionamos o Banco Master. Quanto a ilegalidades feitas em contrato e descontos de aposentados, bloqueamos o repasse para o Banco Master. Ou seja, o INSS sai à frente nesse tema, sai à frente para poder apurar eventuais irregularidades que nossos aposentados e pensionistas foram vítimas. Muito obrigada. Pessoal, obrigado a vocês. Obrigada, presidente. Obrigada, pessoal. Chamatziane. Senadores aprovaram em votação simbólica a proposta que limita a publicidade das empresas de apostas de cotas fixas. O parecer favorável da Comissão de Ciência e Tecnologia deverá ser votado em conjunto com outras propostas sobre o mesmo tema na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Responsáveis pelas apostas de cota fixa, as empresas bets faturam bilhões de reais e até a aprovação da lei em 2023 não eram obrigadas a arrecadar para os cofres públicos. Preocupados com o endividamento de grande parcela da população, senadores e deputados pretendem regulamentar a atividade, restringindo a publicidade e até mesmo disciplinando o objeto dos palpites. A proposta em análise veda especificamente as apostas sobre eleições, plebiscitos e referendos em todas as esferas e níveis de poder. Eu lembro que o relatório deste projeto de lei já foi lido na reunião realizada no dia 10 de dezembro de 2025. Consulto a senadora Damares Alves, relatora, se deseja fazer uso da palavra. Sob a presidência do senador Flávio Arns e com o relatório favorável da senadora Damares Alves, após um acordo entre os presentes, a proposta foi aprovada em votação simbólica, com o parecer encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, onde a matéria deverá ser apreciada em conjunto com outros projetos que já se encontram na CCJ. Sobre a questão dos clubes esportivos. Se essa questão dos clubes esportivos teria espaço para que a gente dialogasse, não sobre o resto da mídia, tal, etc., porque há uma sustentabilidade hoje, né, de atividades que muitas vezes não é nem o futebol, porque o futebol ele é rentável para o clube. Mas, às vezes, atividades olímpicas... Na CCJ, vão juntar todos os projetos que tramitam sobre o mesmo tema e me parece que vão fazer um substitutivo de todos, inclusive do meu, que vai ser apensado lá, e aí vai atender a demanda dos clubes. Mas aqui a gente aprovaria como está para juntar aos que já estão tramitando lá, para não atrapalhar nem a tramitação aqui, nem a tramitação lá. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou nesta quarta o projeto que suspende a resolução do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação de conflitos fundiários. O texto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
A resolução do Conselho Nacional de Justiça, analisada pelos senadores, define o próprio CNJ como responsável pela criação das comissões de soluções fundiárias nos níveis nacional e regional. A comissão considerou que a resolução do CNJ é inadequada e usurpa as funções dos poderes. A proposta busca conter o avanço de competências normativas do Conselho Nacional de Justiça ao sustar os efeitos da Resolução 510 de 2023, que extrapolou sua função administrativa e disciplinar ao instituir procedimento de caráter permanente em matéria processual e possessória. A resolução do CNJ também estabelece diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas de litígio de posse e ainda normas com protocolos para o tratamento de ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis. Já pensou uma área invadida aí, senador Carlos Ranzi, que a justiça, o juiz não pode dar um liminar para tirar essas pessoas que invadiram essa propriedade. Imagine uma propriedade dessa ficar invadida, senador Zequinha Marinho, por 2, 3, 4 anos, ficar invadida. Os invasores vão lá, inclusive, derrubam a reserva legal e quem vai responder por isso é o proprietário do imóvel. Você está em casa, de repente você é expulso da sua casa, chega um invasor e toma na marra, aí tem que esperar a justiça criar uma comissão para vir fazer uma avaliação. Quem é que está certo? É o dono da casa ou o invasor? Eu não posso admitir que o Conselho Nacional de Justiça quebre, né, os mandamentos da Constituição para poder abrir uma exceção para esse tipo de procedimento. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou um projeto que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados em cantinas escolares. A proposta vale para escolas públicas e privadas da educação básica de todo o país. O projeto aprovado estabelece regras para a alimentação no ambiente escolar e veta a comercialização de produtos com alto teor em açúcar, gordura e aditivos químicos, além de frituras. O objetivo é incentivar hábitos alimentares saudáveis desde a infância e contribuir para o combate à obesidade infantil no Brasil. Prestar muita atenção na alimentação das nossas crianças na escola, dos nossos alunos. É notável, o senhor é médico, sabe bem dessa situação, é notável que as nossas crianças não estão se alimentando da maneira correta, o que leva a uma série de doenças crônicas, inclusive diabetes e outros aspectos como esse. Eu não vejo, sinceramente, necessidade da gente entrar, aprofundar um debate que já tem consenso universal. Imagine nas escolas que é muito mais fácil vender um alimento processado, um alimento gorduroso, um alimento com sal, um alimento rico em açúcar, é mais barato, tem isso também, é mais barato, mais disponível, mas causa um mal enorme à saúde das crianças. O foro para a gente fazer o debate, eu acho que seria a Comissão de Educação, porque é lá que estão os maiores interessados na matéria. A gente poderia vencer essa etapa e quem sabe, se o senador Marcos Pontes concordar, e a gente aqui fazer uma conversa com o Rogério, que é o relator, e o pessoal de governo também, eu já até me antecipar e ser relatora dessa matéria na CE. As cantinas deverão oferecer opção de lanches mais saudáveis, como frutas e alimentos naturais, com incentivo à produção local e mais sustentável. E as escolas terão um prazo de 12 meses para se adequar às novas regras. E o projeto, ele também prevê a proibição de propagandas e promoções de alimentos não saudáveis. Esse projeto segue agora para a Comissão de Educação. Os senadores também aprovaram um projeto que garante o atendimento do consumidor por órgãos públicos de proteção e defesa por meio da internet. E, mais uma vez, vamos voltar à sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane.
Oi, André, voltamos aqui ao vivo, 9h28. Estamos aguardando o início da reunião. A gente pode ver que a mesa está ali composta. O presidente da CPMI, Carlos Viana, disse que prefere dar entrevista depois da reunião. Já está posicionado. O vice-presidente também, deputado Duarte Júnior, também já está à mesa. Falta apenas o relator, deputado Alfredo Gaspar, que ainda não está à mesa. A gente tem notícias de que ele já chegou pelo Congresso, mas ainda não está aqui na mesa. Nós temos bastante gente, uma movimentação grande hoje aqui na sala da CPMI do INSS, tem imprensa, tem muitos parlamentares para acompanhar esse primeiro dia, a primeira reunião da CPMI de 2026. A expectativa é que sejam realizadas 11 reuniões até março e aí depois a reunião de leitura do relatório e aí sim a segunda reunião de apreciação e votação desse relatório. Há um pedido do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, para que seja prorrogado, para que esse prazo da CPMI seja prorrogado por mais 60 dias. Segundo ele, é preciso ouvir mais pessoas, é preciso recolher mais informações para conseguir dar andamento aos trabalhos. Para essa primeira reunião, está previsto o depoimento do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. Ele que já está aqui no Senado Federal, está na sala que fica aqui ao lado da CPMI e vai prestar depoimento, principalmente para esclarecer como andam os trabalhos nesta gestão da presidência dele na organização do INSS. Eu estou aqui neste momento ao vivo, o deputado Paulo Pimenta está aqui comigo. Deputado Paulo Pimenta, que lidera os trabalhos da bancada do governo aqui na CPMI. Então, hoje, deputado, bom dia, é o reinício desses trabalhos, encaminhando aí para o final das investigações, né? Muito bom dia. Olha, eu acredito que durante o ano passado nós conseguimos fazer um bom trabalho aqui na CPMI. Na realidade, que acabou sendo um trabalho complementar ao próprio trabalho da Polícia Federal, da CGU. Né? A verdade é que durante o ano de 2025 nós desbaratamos essa quadrilha que havia tomado de assalto o INSS. Nós garantimos a devolução do dinheiro roubado para mais de 4 milhões de aposentados e aposentadas, pensionistas. Já são quase 3 bilhões de dinheiro devolvido por determinação do presidente Lula e conseguimos avançar para entender essa conexão. E hoje nós temos um acúmulo que nos permite afirmar que este esquema criminoso só foi possível porque em 2021, durante o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, o próprio Bolsonaro assinaram documentos mudando normas internas do INSS que permitiram que essas entidades fantasmas pudessem fazer os descontos ilegais e que esse roubo acontecesse. Então hoje já não há mais dúvidas. Esse esquema criminoso ele começa em 2021, ele se instala dentro da estrutura do INSS, dentro do governo Bolsonaro, por proteção política do governo Bolsonaro, e isso a CPMI, a Polícia Federal e a CGU já demonstrou. O que nós precisamos agora é avançar no sentido de chegar nos mandantes. Nós já chegamos nos operadores. Agora nós temos que chegar nos mandantes. A oposição insistiu e continua insistindo em tentar tirar o foco da investigação. Né? Quando eles falam do irmão do presidente Lula, do filho do presidente Lula, isso na realidade é uma tentativa de criar uma cortina de fumaça. Não existe nenhum envolvimento do filho do presidente Lula, nem de perto com o INSS, ou filho do presidente Lula. Isso é uma fake news, é uma mentira que a oposição repete para tentar tirar o foco da investigação e evitar que a gente possa chegar onde a gente quer chegar. Mas não vão conseguir. A investigação vai continuar avançando e com certeza nós, junto com a Polícia Federal e a CGU,
vamos desbaratar todo esse esquema criminoso e vamos garantir que essa turma de corruptos, que esse bando de ladrões de aposentados vão parar todos na cadeia. Tá bem, eu agradeço a sua participação. Então, bom trabalho. A gente pode ver aí que o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, já chegou. A gente estava aguardando a chegada dele e ele está se dirigindo juntamente com o presidente Carlos Viana, e as lideranças estão seguindo para a sala ali ao lado, onde eles fazem aquela reunião prévia para chegarem aqui e conseguirem fazer o andamento dos trabalhos, dos procedimentos, principalmente votação de requerimentos, de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida. Essa que será a primeira reunião vai ter a análise de 78 requerimentos. São requerimentos com pedidos de prisões de alguns investigados e também requerimentos que pedem informações, relatórios de inteligência financeira, pedem quebras de sigilo fiscal, financeiro, tudo isso de pessoas que já estão sendo investigadas. Além disso, o depoimento que é esperado do presidente do INSS é para atualizar, para descobrirem o que tem sido feito, quais são as medidas internas, administrativas para a correção e para que não haja mais esse tipo de fraude no INSS. Além disso, o que o pessoal tem comentado aqui, os parlamentares que eu conversei, é que esse presidente entrou no INSS com o objetivo de diminuir a fila de aposentados, a fila de pessoas pedindo e aguardando a aposentadoria, e de que a informação é de que essa fila não estaria andando com a velocidade que era esperada. Então, ele também deve ser questionado sobre isso aqui na reunião da CPMI. Nesta reunião estava previsto também o depoimento de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Daniel Vorcaro viria para falar sobre os 250 mil contratos aproximadamente que não teria sido comprovados de que as pessoas teriam autorizado os empréstimos consignados com o Banco Master. Mas Daniel Vorcaro, que vocês sabem, é o dono do Banco Master, que tem esse escândalo também bilionário acontecendo. E a defesa dele entrou em contato com Carlos Viana, o presidente aqui da CPMI, e pediu para que o depoimento dele fosse adiado. Carlos Viana, na conversa e entrevista, disse para a gente que aceitou esse pedido, que não vai... que vai aguardar o depoimento, mas eles assumiram um compromisso, a defesa assumiu o compromisso de vir no dia 26 de fevereiro, ou seja, depois do Carnaval. Carlos Viana disse também na entrevista que, caso esse compromisso não seja cumprido, ele pode pedir a condução coercitiva de Vorcaro para prestar depoimento aqui. Outra coisa que está na pauta, que vem sendo discutida, é o adiamento do prazo, o aumento do prazo para a conclusão dos trabalhos aqui da CPMI. Em princípio, estão previstas mais 11 reuniões para ouvir depoimentos, e aí tem a leitura do relatório e a votação do relatório. Então, no total, 13 reuniões. Só que, segundo o presidente, o relator, esse tempo não será suficiente para investigar tudo o que eles querem. Então, há uma solicitação já com um pedido de aumento desse prazo, mas não há uma resposta. O presidente da CPMI, Carlos Viana, afirmou que está aguardando uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e está pedindo esse aumento do prazo para poder ouvir todo mundo que precisa e continuar com as investigações. Eu estou aqui, vou mostrar para vocês essa movimentação. A sala está muito cheia, tem muitos deputados e senadores preparados para essa primeira reunião da CPMI. Estamos todos aguardando a reunião prévia, que é lá na sala. O senador Randolfo Rodrigues acaba de chegar, também líder do governo aqui no Senado, e provavelmente ele entra lá
naquela sala onde as lideranças, mais a relatoria e a presidência da CPMI se reúnem para conversar. A CPMI do INSS vem acontecendo aqui no Senado já desde o fim do ano passado, desde agosto, né? Muita gente já foi ouvida, muitas prisões preventivas eles já conseguiram, os deputados e senadores conseguiram pedir ao STF algumas prisões para que, de fato, as investigações sigam e essas pessoas fiquem fora ali do circuito, né, para garantir melhor a investigação. Nós temos também a informação que o senador Carlos Viana, ele ficou um pouco decepcionado, porque para hoje ele tinha previsto também a presença de Camizotti, de Maurício Camizotti, que é investigado aqui para prestar depoimento, mas o habeas corpus que ele já tem há algum tempo não foi derrubado pelo STF e ele não vai comparecer. Por que seria importante ouvir Camizotti? Porque ele é apontado como sócio oculto da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBEC, uma das associações investigadas, que arrecadou 178 milhões entre 2019 e 2024 por meio de descontos indevidos na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, Viana queria ouvi-lo aqui na CPMI, mas isso ainda não foi possível desde o ano passado. Eu vou voltar com você no estúdio, André, e ficar aguardando aqui novas informações sobre essa reunião prévia que as lideranças e a relatoria e a presidência da CPMI estão fazendo ali na outra sala. Tá certo, sim. Obrigado. E nesse começo de ano, 2026, além dessa CPMI, que acompanha o caso no INSS, esse escândalo com o dinheiro dos aposentados, há outro foco de interesse dos senadores, que é a questão do Banco Master, né? Também um problema do ano passado, final do ano passado, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. E ontem a Comissão de Assuntos Econômicos fez a primeira reunião desse grupo de trabalho que vai acompanhar. Não tem poder de polícia, como a CPI, mas vai acompanhar, pedir informações sobre essa questão do Banco Master. Vamos acompanhar essa reunião de ontem. Na instalação do grupo de trabalho, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos garantiu que não haverá operação abafa, mesmo com as conexões políticas do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, liquidado pelo Banco Central. Com base na Lei Complementar 105 de 2001, nós vamos requisitar toda a documentação, inclusive as sigilosas, para também contribuir e investigar esta lama mal cheirosa. Se há movimentos, articulações, sussurros para uma operação abafa, não contem comigo, nem contem com essa comissão. Além de requisitar documentos, o grupo vai fazer audiências públicas. As autoridades que acompanham o caso serão convidadas. O grupo de trabalho não tem poder para quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico. Segundo Renan, se houver necessidade, o pedido de quebra feito por integrantes do grupo será encaminhado para votação no plenário do Senado. O senador Alessandro Vieira quer levar o caso do Master também para a CPI do crime organizado. Para ele, a investigação tem que avançar sobre o Poder Judiciário. A razão é muito simples, é porque a atuação do Banco Master é uma atuação típica de crime organizado. Não há dúvida com relação a isso, a Polícia Federal já afirmou isso, o Ministério Público Federal da mesma forma. E é preciso aí sim, presidente Renan, que nós tenhamos a coragem de avançar na análise, na apuração, na investigação dessa infiltração, inclusive no Poder Judiciário. Nós temos a notícia não desmentida
de uma contratação específica da esposa do escritório de advocacia, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, em um valor absolutamente incompatível com a prática desse setor, 130 milhões de reais pagos regularmente, segundo informações novamente não contestadas, com prioridade pelo Banco Master e aparentemente sem nenhuma contraprestação de serviço jurídico. A senadora Leila Barros falou sobre a situação do BRB, o Banco de Brasília, que fez negócios com o Master. Os graves indícios aí de uma possível quebra, inclusive, do nosso banco aqui, o BRB de Brasília, é muito sério. Fora a situação que, de fato, né, que se escancara, né, por ser uma dos maiores escândalos financeiros do nosso país. E nós aguardamos o início da reunião da CPMI do INSS. Vamos voltar lá à sala com a repórter Ticiane. Ticiane? É isso, André. A gente está aguardando aqui enquanto eles estão reunidos na sala ao lado. Eu estou aqui com o deputado Marcel Van Hatten. Bom dia, obrigada pela participação no Senado Notícias. Retomando os trabalhos hoje, né? Tem se falado, a gente já sabe, hoje é o depoimento do presidente do INSS e tem essa questão do prazo, que há um pedido de extensão do prazo da CPMI. Como que o senhor está avaliando esses trabalhos, essa retomada? Se não for prorrogado, é suficiente até março ou vocês acham que é importante prorrogar? Olha, é tanta roubalheira nesse governo Lula, em especial nessa parte do INSS, do roubo dos aposentados, que é impossível terminar tudo o que precisa ser concluído até o final de março. Por isso que propus e tivemos a adesão muito rápida, em menos de 24 horas, do número suficiente de deputados e senadores para prorrogar por mais 120 dias, ou até 120 dias, os trabalhos da CPMI. Isso significa que, lido, na verdade é automática a prorrogação, está no regimento, né? Diferentemente da CPMI, até me corrige, precisa ser lido na sessão do Congresso Nacional. A prorrogação ela vai permitir que os trabalhos possam seguir por abril, maio, junho e até julho, se necessário, recesso adentro. Talvez possa ser um pouco menos. Aí, como o requerimento diz até 120 dias, pode haver aqui um acordo, digamos assim, entre as lideranças, a depender do que precisa ser investigado. Mas uma coisa é certa, tem muita coisa ainda a ser revelada. Já foi aí o irmão do presidente Lula, que é parte do sindicato que roubou dos aposentados, que não querem deixar vir, e nós vamos insistir na convocação do dito Frei Chico. Nós temos o filho do presidente da República, o Lulinha, que vive na Espanha, que recebia a mesada do Careca, segundo uma lobista, Roberta Luxinger, uma lobista petista, de 300 mil reais por mês. Lulinha recebia 300 mil reais por mês, segundo o que se apurou até agora. Nós temos o caso do Banco Master, que tinha no consignado aos aposentados também uma grande parte do dinheiro que agora se revela era distribuído, pago inclusive para esposas de ministros defenderem o banco perante instituições e não de fato advogando como deveria ser, pelo menos de acordo com as regras dos contratos advocatícios. Então, nós estamos aqui para fazer essa grande investigação. Hoje nós propusemos uma série de requerimentos também vinculados ao Banco Master, quebra de sigilo do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que também recebeu dinheiro do Banco Master para fazer trabalho por meio do seu escritório, depois seu filho Henrique Lewandowski também, 250 mil reais por mês. Então, nós temos muita coisa ainda que vai ser revelada a partir dos indícios que foram recolhidos nessas últimas semanas, inclusive durante o próprio recesso parlamentar. O senhor citou aí o Banco Master e todo esse caso que está sendo investigado. Estava prevista hoje a participação aqui, o depoimento de Daniel Vorcaro, e aí houve essa tentativa, esse pedido da defesa para que ele venha após o Carnaval. O senhor acredita que esse novo agendamento será cumprido e qual é a importância, o que precisa ser esclarecido com ele? Olha, eu falei há pouco com o presidente, o senador Carlos Viana, e ele garantiu que a defesa do Daniel Vorcaro fez acordo para que ele pudesse estar aqui no dia 26 sem habeas corpus. Eu acho isso fundamental, porque ele vem aqui para falar o que ele sabe. E aí a República, eu não tenho a menor dúvida, vai parar. O Congresso Nacional vai ser o centro de todas as atenções
para que aquilo que ainda resta realmente de república entenda todo esse emaranhado criado a partir das relações que ele mantinha com os integrantes do alto escalão do governo Lula, do Supremo Tribunal Federal. Por que o Toffoli tem um resort, o ministro do Supremo Tribunal Federal e seus irmãos, que foi comprado por sócios do Banco Master? Essas explicações precisam ser dadas. Repito, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, contrato de 129 milhões, sem ter defendido no judiciário o banco, mas por meio do seu marido, segundo revelações gravíssimas da imprensa, fez pressão sobre o presidente do Banco Central para concluir uma compra, concretizar a compra do Banco Master pelo BRB. Então a gente vê toda uma rede enorme aí de coincidências, inclusive uma delas foi trazida recentemente, que foi a retirada do governador Ibanez, aqui do Distrito Federal, dos inquéritos do 8 de janeiro, no mesmo mês em que o BRB fez a proposta de compra do Banco Master. Então, olha, sinceramente, eu não sei como chamar isso de outra forma, senão aquilo que realmente parece que é uma organização mafiosa que tomou conta aqui do poder em Brasília, que inclui ministro do STF, inclui o governo Lula, inclui banqueiros corruptos, e ela precisa ser devidamente esclarecida e investigada aqui pela CPMI. Tá bem, obrigada, deputado, pela sua entrevista. Bom dia, bom trabalho. Seguimos aqui com a cobertura do início dessa primeira reunião da CPMI do INSS aqui no Senado Federal. Eu estou ao vivo com o senador Sérgio Moro. Senador, bom dia. Qual é a importância, qual é o principal esclarecimento que vocês precisam fazer hoje com o presidente do INSS? Olha, foi bom essa retomada dos trabalhos do CPMI, tem muita coisa ainda a ser apurada. No final do ano passado surgiu aquela suspeita do envolvimento do filho do Lula. Espero que nós possamos avançar nessa área com quebra de sigilo, com a convocação dele. Ainda é incerto, porque a gente está vendo a maioria do governo, aqui da base do governo, obstruindo as investigações, é lamentável. E hoje aqui nós temos uma oitiva que acho que vai ser mais tranquila, porque as informações relacionadas ao atual presidente do INSS são positivas. Ele foi colocado para arrumar a casa, porque o anterior está preso, inclusive, o Stefanuto, né? Suspeito de ter recebido uma mesada, foi nomeado pelo Lula, recebeu uma mesada, foi afastado, e o atual foi colocado para tentar arrumar a casa. O que a gente tem de informação é que é uma pessoa correta, o senhor Gilberto. Mas o que é interessante também, e isso vai ser importante ter esclarecimentos, porque ele está tendo problema interno. Tem gente dentro do INSS que está trabalhando contra a gestão dele. Inclusive, conflito dele com o próprio ministro da Previdência, o Volney Queiroz, que, a meu ver, não deveria continuar como sendo ministro, porque ele era secretário executivo ao tempo da fraude. Então, algo que eu devo perguntar e pedir esclarecimentos é quem que está trabalhando contra ele dentro do INSS, porque ele entrou com a missão de tentar limpar a casa, mas pelo jeito encontra resistência dentro do próprio governo Lula de realizar esse trabalho. Tá bem, eu agradeço a sua participação, bom dia, bom trabalho. Aqui na CPMI, os deputados, senadores estão todos no aguardo do final da reunião, e eu vou entrevistar neste momento o vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Júnior, que está ao vivo aqui no Senado Notícias. Tudo bem, deputado? Bom dia. Hoje a gente tem um depoimento e, antes disso, a votação de 78 requerimentos aproximadamente. Nesses depoimentos tem pedidos de prisões preventivas de investigados e também pedidos de documentação, né? Documentação financeira, quebra de sigilo. Por que ainda é importante recolher tantos documentos? Olha,
essa reunião de hoje ela se divide em dois momentos, como você já destacou. Um momento que é mais quente, que é mais tenso, que é mais intenso e muito importante, que é a quebra desses novos sigilos, que são esses pedidos de prisão preventiva, muito relacionado a instituições financeiras, a bancos, especialmente a quebra do sigilo do Banco Master, do ex-sócio do Banco Master, no caso o Augusto, que são informações fundamentais para que a gente possa desvendar esse escândalo, que tem total relação com o INSS, até porque essas instituições financeiras, elas realizaram um contrato de empréstimo consignado sem autorização do consumidor, sem o conhecimento do consumidor, e só para que as pessoas possam ter dimensão. Se a fraude do INSS ela chega a um valor avaliado de pouco mais de 6,3 bilhões de reais, quando a gente repassa para os empréstimos consignados, esse valor ele chega a ser 16 vezes maior, ou seja, é um dano, um escândalo com proporções 16 vezes maior. Então é muito importante que a gente consiga a aprovação dessas quebras de sigilo, dessas prisões preventivas, para que a gente possa de fato elucidar essa problemática e limpar a Previdência Nacional, proteger o consumidor brasileiro e fazer com que as instituições financeiras possam ter mais seriedade na prestação desse serviço. E a segunda etapa é a oitiva do Gilberto, atual presidente do INSS, que é uma oitiva mais morna, e eu avalio assim porque ele assumiu depois de todos esses escândalos, tem um histórico de combate à corrupção, de probidade, de investigação, e eu acredito que os questionamentos eles girarão em torno muito mais da questão relacionada a qual a postura dele e a avaliação dele sobre o que aconteceu e o que ele tem feito. Agradeço a sua participação. Bom dia. A gente pode ver a movimentação aqui na mesa. Encerrou-se a reunião que estava ocorrendo ali na outra sala. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, já está posicionado. Conversa ali com o pessoal da secretaria da CPMI. O relator, Carlos Viana, também já voltou, só que agora ele está em outro canto ali conversando com os parlamentares. Então são os momentos aí que antecedem o início da reunião, onde vai prestar depoimento o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. Antes desse depoimento, será realizada a votação dos requerimentos, como a gente estava conversando, eu estava falando ao vivo com o deputado Duarte Júnior, que é o vice-presidente, agora há pouco. O senador Carlos Viana está ali já para iniciar a reunião da CPMI do INSS e nós vamos acompanhar ao vivo a reunião de hoje. Ele tocou o sinal para o início, para que os deputados e senadores vão se sentando e começa agora então a reunião. Acompanhe com a gente. Gentileza de os senhores parlamentares assumirem seus lugares. Havendo número regimental, declaro aberta a 30ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 5 de fevereiro de 2026. Primeiramente, quero dizer a todos os senhores da satisfação em reencontrá-los e darmos sequência a um trabalho. Deixa eu assumir a presidência aqui. Pronto. Darmos sequência a um trabalho que honrou o nosso país e, principalmente, recebeu uma aprovação muito grande de toda a nossa população pelos bons resultados que nós obtivemos no ano de 2025. Os senhores parlamentares, apesar de todas as divergências, de todos os nossos debates, nós conseguimos, em 2025, senhores, devolver a tranquilidade à parcela mais vulnerável do nosso país, que são os aposentados da nossa Previdência Social. Hoje, os aposentados e aposentadas, os pensionistas e pensionistas, podem dormir com a tranquilidade que ninguém vai descontar dinheiro da pouca aposentadoria que recebem, da pequena, sem a aprovação deles. Senhores, isso é uma vitória muito importante desta CPMI, porque fomos nós quem demos visibilidade a toda essa vergonha que, infelizmente, tomou conta da relação
da Previdência Brasileira com os sindicatos e associações fraudulentos. Hoje, eu repito, os aposentados podem dormir tranquilos de que ninguém vai descontar do salário, do que eles ganham, sem que eles tenham autorização ou tenham feito o conhecimento devido. Eu digo que cada um dos senhores aqui está de parabéns por esse trabalho, porque foi com o voto de cada um que nós avançamos até aqui. Agora, senhores, nessa fase de 2026, eu quero pedir e colocar com muita clareza a cada um dos parlamentares qual o principal objetivo dos próximos meses em que estaremos juntos aqui nesta comissão. Nós agora precisamos colocar regras, nós precisamos colocar definições claras, nós precisamos proteger os aposentados contra uma ciranda financeira que foi implantada pelo sistema financeiro, pelos bancos financeiros e fintechs, em cima dos nossos pensionistas. Depois que nós começamos também a chamar a atenção sobre esse assunto no ano passado, mérito desta comissão, do trabalho dos senhores, o próprio INSS, a autarquia, começou a desenvolver uma série de atividades de fiscalização e auditorias que suspenderam dezenas de bancos que enganavam os aposentados. Ontem, em conversa, lendo esses dias, lendo os relatórios, estou aqui em Brasília desde a semana passada, de quarta-feira, nós descortinamos um escândalo de 6,8 bilhões de reais de descontos indevidos nas associações e sindicatos, que é o valor aproximado em 5 anos. Mas agora, pelos aposentados, senhores deputados, deputadas, senadores, nós estamos falando em 210 bilhões de reais que foram movimentados, uma boa parte deles sem o conhecimento dos nossos idosos, dos nossos dependentes da Previdência. Então é nosso dever aqui, e eu serei muito firme nisso, nós vamos caminhar nessa direção. Tenho conversado com o relator, o Alfredo Gaspar, de que esse relatório, nós agora seremos muito bem-sucedidos se nós conseguirmos fazer com que os aposentados também durmam tranquilos de que ninguém fará empréstimo em nome deles sem o conhecimento e sem a anuência dessas pessoas. E, principalmente, os aposentados, ao tomarem qualquer dinheiro, porque o consignado, ele é um dinheiro necessário para complementar a aposentadoria, mas sem eles serem enganados de receberem 22%, 23% ao mês e não conseguirem mais se livrar de todos esses valores. Isso é a nossa missão nesse ano de 2026 e eu tenho convicção de que nós vamos cumprir, nós vamos chegar a bom termo. Eu quero também aqui, me permitam, nessa primeira sessão do INSS em 2026, conversar com os brasileiros, os aposentados, os órfãos, as viúvas de todo o nosso país, que no ano passado nos acompanharam aos milhares no dia a dia da CPMI. No encerramento do ano passado, eu comuniquei ao Brasil que enfrentava um tratamento delicado de saúde, a medicina foi clara, eu deveria ter parado no mês de setembro, mas eu digo aos senhores que havia algo maior que me impulsionava, uma missão e uma confiança absoluta em Deus. E eu confiei e Deus me sustentou. Mesmo diante das limitações físicas, mesmo sob orientação médica para interromper, permaneci até a última sessão de 2025, não por teimosia, mas por convicção, senhores. Porque abandonar essa cadeira seria virar as costas para os aposentados, os órfãos e as viúvas que depositaram nesta comissão a última esperança de justiça e dignidade. Hoje, eu retorno a esta casa com a saúde totalmente restabelecida. Graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso, o tratamento foi concluído e Deus foi fiel, como diz a palavra. Digo isso não como um feito pessoal, mas como testemunho. Quando a causa é justa, vale a pena permanecer, vale a pena a guerra. Quando a missão é maior que o medo, vale a pena confiar. Se eu estivesse aqui apenas por um cargo, teria parado. Se estivesse aqui por conveniência, teria recusado. E teria também recuado. Mas estou aqui por convicção e por compromisso com aposentados, órfãos e viúvas que trabalharam, sofreram e hoje são tratados apenas como números.
Volto mais forte, mais consciente e ainda mais determinado. Não porque venci uma batalha pessoal, mas porque a batalha pelos aposentados, pelos órfãos e pelas viúvas continua. Ela ainda não terminou. Temos uma guerra pela frente. Encerramos 2025 deixando claro ao país: essa CPMI não parou, não vai parar. Ela apenas virou uma página. O trabalho seguiu durante o recesso, técnico, silencioso, organizado. O que foi feito aqui não foi discurso, foi prova. Entregamos ao Brasil, e aqui quero estender a cada um dos parlamentares o cumprimento e os parabéns, um dos acervos mais documentais já produzidos por uma CPMI. São milhares de documentos oficiais, cruzamentos financeiros, relatórios de inteligência, quebras de sigilo, pelo menos 11 pessoas do núcleo principal presas. Documento não mente, extrato não tem ideologia, número não se curva. A fase da dúvida acabou. Agora, senhores, é a fase da responsabilização. A primeira fase da CPMI foi muito bem sucedida. O aposentado, a viúva, o órfão podem dormir em paz. Ninguém desconta um centavo sem autorização. Mas é preciso dizer com clareza: senhores, essa foi a primeira etapa. Agora chegou a vez do sistema financeiro, que transformou a aposentadoria em produto e velhice em lucro. Antes de qualquer cálculo eleitoral legítimo no parlamento, existe uma obrigação nossa maior: proteger quem a própria Bíblia manda proteger. Proteger quem a Constituição brasileira coloca como prioridade nas leis e no nosso trabalho. O aposentado precisa saber quanto pega emprestado, quanto paga e quando vai terminar de pagar. A viúva precisa ser respeitada, o órfão precisa ser protegido na sua pensão. O que vemos hoje são contratos muitas vezes falsificados, autorizações inexistentes e dívidas impostas a quem não tem como se defender. Isso não é mercado, isso é abuso. E abuso contra aposentados, órfãos e viúvas tem nome, é crime. O parlamento não foi criado para assistir ao sofrimento do povo, foi criado para agirmos quando o Estado falha. E aqui, senhores, o Estado não apenas falhou, o Estado permitiu, tolerou e, em muitos casos, foi cúmplice de um sistema que lesou aposentados, viúvas e órfãos, exatamente aqueles que mais deveriam ser protegidos. Esta CPMI não protege instituições, ela protege pessoas. Entramos em 2026 com um compromisso claro: desmontar completamente o sistema que transformou a aposentadoria dos brasileiros em saque criminoso e fragilidade humana em lucro. Enquanto houver um aposentado enganado, uma viúva explorada ou um órfão prejudicado, esta CPMI terá voz, terá coragem e terá direção. Em 2025, nós revelamos a verdade. Em 2026, a verdade terá consequências. Que Deus nos dê sabedoria, firmeza e coragem e que o Brasil saiba: a verdade chegou. Agora, ela vai até o fim e ninguém vai nos parar. Essa comissão vai cumprir a missão pela qual ela foi constituída. Meus parabéns aos senhores e vamos em frente, porque o povo brasileiro nos presta muita atenção e espera muito de nós. Muito obrigado. Obrigado. Pela ordem, senador Isalci. Presidente, olha, as pessoas precisam saber: onde tem PT, tem corrupção. Não adianta entrar com processo contra a fala da verdade. A verdade sempre ganha e dessa vez não foi diferente. O PT entrou com ação contra parlamentares de direita, contra mim, deputada Bia e outros, só porque falamos a verdade. Sei que deve ser muito difícil para os parlamentares deste partido, principalmente porque preciso defender o indefensável. Agora, além do PT perder a causa, vai ter que arcar com as custas do processo. Vocês não vão conseguir nos calar aqui na CPMI. A população vai continuar informada e vai saber do envolvimento deste partido. E se vocês não continuarem blindando o Frei Chico, e de Frei não tem nada, e o Lulinha, serão convocados, terão que explicar a participação nesse esquema que roubou milhões dos aposentados. Quero agradecer aqui a advocacia do Senado, porque foi a advocacia que entrou com essa ação, com muito mérito. Agora, presidente, Vossa Excelência falou como se nós tivéssemos encerrado a questão do desconto associativo para entrar no consignado. Nós vamos
encerrar isso, não vamos ouvir o Maurício Camisotti, Lulinha e etc. antes? Excelência, eu já anunciei que nós estamos tentando derrubar os habeas corpus que foram concedidos. No caso do senhor Maurício Camisotti, o ministro André Mendonça decidiu pela facultatividade. Nós fomos comunicados oficialmente de que ele virá se desejar ou não. Para que o senhor tenha uma ideia, nós oficiamos o presídio em São Paulo. O Camisotti veio a Brasília e estava aqui ontem à noite na expectativa de depor na CPMI, mas devido à comunicação do ministro, nós tivemos que, infelizmente, devolvê-lo ao presídio de São Paulo sem ser ouvido. Os demais que têm habeas corpus estamos entrando com um por um para que eles possam vir a esta comissão. Com a palavra o deputado Beto Pereira. O senhor pediu pela ordem? Desculpa, Luiz Lima. Cadê o Beto? Eu estou confundindo aqui. Quem mais? Van Hatten? Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Presidente, que essa comissão possa continuar o trabalho exitoso que realizou durante o ano passado. Tenho certeza que com essa sua fala de abertura demonstra-se que não pararemos de fazer aquilo que o povo brasileiro exige de nós. Senhor relator, deputado Alfredo Gaspar, parabéns pelo trabalho realizado até aqui e tenho certeza que todos nós estaremos ao seu lado, ao lado da verdade, ao lado da justiça. Num ano, aliás, desafiador, porque ainda por cima é um ano eleitoral, ano que o povo vai às urnas, escolher os seus novos representantes, aqueles que devem continuar, aqueles que devem sair. E é importante que o povo brasileiro observe aqui a que ponto nós chegamos com esse desgoverno. Muito bem dito pelo senador Isalci, fomos todos processados por falar a verdade. Felizmente, a justiça não lhe faltou e não nos faltará, porque também ainda estamos com um processo do PT contra nós por termos dito aquilo que aconteceu, que foi a roubalheira dos aposentados sob o governo Lula, que beneficia inclusive os seus parentes. Irmão no sindicato, que não quer vir aqui porque o PT barra sua convocação. Filho do presidente da República, morando fora do país, recebendo mesada do careca do INSS de R$300 mil por mês. Por isso, senhor presidente, estou aqui com uma série de requerimentos que foram apresentados, também do Banco Master. E vou solicitar que seja convocada a esposa do senhor ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barros de Moraes, para que explique, até para que a advocacia saiba, que tipo de contrato seu escritório mantinha com o Banco Master que roubou aposentados, se não era um contrato de serviço advocatício, porque em processo ela não figura. Agora o lobby, pelo que a imprensa tem revelado, foi feito para que o Banco Master fosse comprado pelo BRB. Por isso, senhor presidente, desejo êxito nessa caminhada, conte comigo e conte com cada brasileiro honesto e de bem que quer ver o Brasil passado a limpo. Muito obrigado. Deputado Duarte Júnior. Senhor presidente, bom dia a todos e todas. Inicialmente quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua recuperação. Obrigado. Tenho certeza que todos, assim como eu, estão mais felizes, aliviados. E para além da recuperação, aqui quero destacar que Vossa Excelência está até melhor do que antes do recesso. Muito obrigado, Excelência. Até mudança no visual, está mais jovem. Então, que bom lhe ver assim saudável e cada vez mais forte aqui na luta pelo povo brasileiro. Quero aqui trazer um registro que durante esse período de recesso, as atividades na CPMI, elas continuaram. E nós recebemos nas últimas semanas, nos últimos meses, a quebra do sigilo do senhor deputado estadual pelo Estado do Maranhão, o deputado Edson Araújo. E nós percebemos, ao avaliar a quebra desse sigilo, que só no ano 2025, nos últimos 6 meses do ano 2025, ele recebeu em sua conta pessoa física, 18,5 milhões de reais. Só no ano de 2024, no mês de junho, na sua conta física, ele recebeu mais de 54,9 milhões de reais. Essa CPMI quebrou o seu sigilo, aprovou a sua convocação. Então, eu queria aqui, por uma questão de ordem, pedir a Vossa Excelência e todos os demais membros que já se definisse um dia para que a gente possa ter a oitiva do deputado estadual Edson Araújo, para que ele possa esclarecer de onde veio esse dinheiro. Por qual razão tanto dinheiro em sua conta pessoa física? Só para que a gente possa ter a dimensão, 54,9 milhões de reais é mais do que o prêmio da Mega Sena acumulado. Caiu apenas em um único mês em sua conta pessoa física. Talvez por essa razão é que ele ameaçou os trabalhos dessa CPMI, talvez por essa razão é que ele tentou
blindar esses trabalhos, proibir que esses trabalhos pudessem avançar. E, para além de tudo isso, é importante essa oitiva porque a gente sabe como são os casos de corrupção que têm acontecido no estado do Maranhão. Tem casos, senador Damares, como Vossa Excelência até destacou, envolvendo igrejas em São Luís, tem caso envolvendo parlamentares no estado do Maranhão, tem caso envolvendo associações, sindicatos, instituições que se dizem defender o pescador, mas na verdade coagem pescadores que nunca pescaram e nem aquário tem em suas casas. Então é fundamental que essa CPMI possa fazer essa oitiva o mais breve possível. Essa é a nossa ponderação, nossa solicitação, senhor presidente, e espero que a CPMI possa aprovar o mais breve possível. Muito obrigado. Deputado Rogério Corrêa. Presidente, primeiro dizer a Vossa Excelência que desejo uma recuperação pronta, imediata, e parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. E queria dizer que concordo com Vossa Excelência que nenhum aposentado hoje tem mais que ter o pesadelo de ter descontos associativos sem que, de fato, ele queira fazer e não será feito pelo INSS. Isso é uma grande vitória e é preciso dizer, foi conquistada no governo do presidente Lula. Porque durante 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, essa roubalheira aconteceu e só parou agora com o governo do presidente Lula. Isso é importante a gente ressaltar, porque foi o presidente Lula que imediatamente, sabendo disso, suspendeu tudo. Diferente de Bolsonaro, que mandou que tudo continuasse e, no final das contas, assinou uma lei de que nem precisava do aposentado fazer a conferência se ele era ou não filiado a entidades picaretas. Então, parabenizar a CPMI e também ao governo do presidente Lula. Sem ele, isso não teria acontecido. Mas eu quero fazer uma denúncia muito séria, aliás, a denúncia foi feita. É a tal do Eli Cohen que veio aqui. Nós tivemos agora a surpresa de saber que ele solicitou 5 milhões para ir contra o governo na CPMI do INSS. Eu estou aqui com esse documento registrado por um ex-policial, Rogério Gomes, onde ele diz coisas absurdas. Por exemplo, que Eli Cohen pediu 5 milhões de reais para Duda Lima, para que esse atuasse a favor do PL e direcionasse as investigações para os sindicatos de Lula, como diz Eli. Que Eli chegou ao ponto de dizer que queria derrubar a República do PT. Pediu 5 milhões de reais. Depois disse que ele fez um documento dizendo que o que ele disse aqui era mentira. Mas aí eu fui ver, nas próprias falas, eu termino, do próprio Duda e de outros, onde eles fizeram várias ameaças a esse Rogério Gomes, várias ameaças, que ia entrar contra ele na justiça e várias ameaças escandalosas, por isso talvez ele tenha retirado. Eu estou apresentando requerimento porque ele vem aqui, bem porque ele denuncia 2 senadores, um que eu não posso falar o nome e o outro Flávio Bolsonaro, que teria mandado emissário para oferecer os 5 milhões. É muito grave. Ele esteve aqui, falou um monte de coisa e agora precisa desse rapaz vir aqui explicar, esse ex-policial, como que esses 5 milhões o Eli Cohen pediu. E eu quero depois falar, não tenho tempo aqui, mas o filho do Bolsonaro, eu vou mostrar, está envolvido nisso e vai ter que vir aqui depois. É IA também, será? Senador Sérgio Moro, por favor. Pois não, Excelência. Primeiro eu quero registrar aqui, só pedir licença aqui por causa da... Só um instantinho aí, por gentileza. Pedir licença um minutinho, por gentileza. Presidente, primeiro só quero felicitá-lo e dizer que fico muito feliz também de saber da sua recuperação de saúde. Muito obrigado, Excelência. E respeito muito a sua dedicação e sacrifício que fez, mantendo-se na posição de presidente, mesmo adiando o tratamento que era necessário. Isso demonstra aí muita virtude da parte de Vossa Excelência. Eu quero aqui endossar, presidente, a necessidade da gente fazer algumas diligências cruciais para a finalização, para a boa finalização dessa CPMI. Ela andou bem. Nós temos hoje pessoas suspeitas de ter recebido suborno, grandes quantidades de dinheiro presas, muito por conta do impulso que essa CPMI fez. Todas as pessoas indicadas pelo Lula ao INSS, vamos destacar aqui especialmente o Stefanuto, que recebia uma mesada de R$250 mil, mas nós precisamos ir até o final
dessas investigações e é crucial aqui que nós possamos retomar a quebra de sigilo bancário e fiscal de alguns personagens centrais e também convocá-los. E aqui me refiro especialmente ao filho do presidente Lula, o Lulinha, que a maioria governista nessa CPMI tem atuado para obstruir. E acho até engraçado aqui as falas que me precederam, que acabam ignorando esses fatos. Vamos deixar claro, está preso por decisão do ministro André Mendonça e também por requerimento dessa CPMI, o Alessandro Stefanuto, que recebia, suspeito de receber R$250 mil de mesada. E a maioria governista, quando ele esteve aqui, defendeu ele, tentou defendê-lo. E ele nomeado pelo Lula. E agora vem tentar aí, com esse diversionismo, em cima de Eli Cohen. Enfim, vamos falar dos fatos. Vamos ouvir aqui o atual presidente do INSS, que foi colocado, a meu ver, para arrumar a casa. E, no entanto, ele está tendo dificuldade vindo do próprio ministro da Previdência, que também ainda não foi trazido aqui a depor. Então, quero insistir, presidente, para que a gente possa, de fato, levar a limpo toda essa história e resguardar o direito dos aposentados e pensionistas que foram roubados, para que nós investiguemos todos, sem exceção, além daqueles que já foram aqui e, graças a Deus, tem alguns presos. Isso foi um avanço muito importante, mas não é suficiente para a gente dar a resposta que os aposentados e pensionistas merecem. E esse escândalo não vamos ocultar, né, ou disfarçar. Está no colo do PT, que nomeou todos esses suspeitos de terem recebido propina lá no INSS e no Ministério da Previdência. Muito obrigado, excelência. Deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro parabenizá-lo pela condução da CPMI, desejar pronta recuperação. Mas a gente não pode deixar de falar do maior absurdo que já aconteceu nessa CPMI, que é o ministro Dias Toffoli tirar, né, todos os dados em relação às quebras em relação ao Daniel Vorcaro e mandar para o gabinete do senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, ele é presidente do Congresso Nacional, ele não é a CPMI do INSS. Ele não possui poder de investigação, não possui o poder de guardar provas. Isso é o maior absurdo que eu já vi acontecer em uma comissão parlamentar de inquérito. Como é que o ministro, primeiro, o ministro Dias Toffoli julgar o caso do Banco Master é a mesma coisa que minha mãe me julgar. Então, assim, já é bizarro que o ministro não se declare suspeito, inclusive com o mal-estar que já existe dentro da própria Suprema Corte. Aí a gente consegue quebrar o sigilo do Vorcaro, que a gente deveria analisar aqui antes do seu depoimento. E o ministro Dias Toffoli manda para o presidente do Senado. O que o presidente do Senado tem a ver com isso? Vorcaro roubou aposentado. São dois escândalos diferentes. Primeiro, o rombo que o Vorcaro causou na FGC. E o outro, o roubo que o Vorcaro promoveu nos aposentados e que essa CPMI tem o poder de investigar. Então, assim, eu acho que é uma decisão absolutamente absurda, que deveria ser motivo de revolta por parte de todos os deputados, de todos os senadores. E apesar do discurso de paladino da justiça e de égide dos aposentados que é adotado aqui por alguns parlamentares da base do governo, eu devo lembrar que esta CPMI tentou investigar os grandes bancos, tentou investigar a Faria Lima e o PT e a esquerda votaram a favor da Faria Lima. Votaram a favor dos grandes bancos. A gente queria convocar aqui todos os grandes bancos e com o voto da base do governo, Lula e do PT, protegeram a Faria Lima e os grandes bancos e ninguém fala nada sobre isso. Espero que o governo ainda tenha alguma decência e pelo menos deixe ser aprovado que está em pauta hoje a quebra de sigilo do senhor Henrique Lewandowski, que promove uma advocacia pouco republicana, do qual todos nós sabemos nos bastidores do que se trata. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Antes de passar a palavra ao líder Paulo Pimenta, quero me posicionar com relação a essa fala sobre a retirada de documentos da CPMI por parte do ministro Dias Toffoli. Eu fiz uma visita institucional ao ministro, levei até ele a nossa insatisfação com a decisão que foi tomada e a nossa surpresa em relação a esse tipo de decisões. Porque se retirou de uma comissão legítima de investigação documentos que foram passados a terceiros, que no caso é o presidente do Senado, mas que não tem autoridade alguma para guardar ou para investigar.
O ministro Dias Toffoli recebeu muito bem, tivemos um diálogo muito institucional, muito republicano. O ministro colocou, e vou aqui fazer exatamente a fala dele em relação a isso, de que esses documentos chegaram à comissão antes que a Polícia Federal pudesse fazer a compilação e a investigação dos dados. Isso poderia prejudicar, inclusive até favorecer, no caso do réu, da pessoa que teve o sigilo quebrado, em algum momento essas provas poderiam ser até invalidadas se vazassem antes do inquérito. Foi o que ele colocou, estou trazendo aqui, o ministro Dias Toffoli se comprometeu, assim que a Polícia Federal fizer todo o levantamento, que a documentação estiver oficialmente já dentro do inquérito, serão devolvidos a esta CPMI. Então, quero aqui apenas trazer aos senhores o posicionamento oficial do ministro em relação a esse assunto. Entendo que nós precisamos, nesse momento, ter diálogo. Conversei muito com ele sobre o quão frutífero foi o nosso trabalho com o ministro André Mendonça no ano passado. Nós trabalhamos em conjunto, CPMI, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, e conseguimos chegar a bons termos. E que eu espero dele, nessa segunda fase agora da CPMI, o mesmo apoio. Tanto que, por exemplo, o deslocamento do senhor Daniel Vorcaro, de onde ele esteja, para a CPMI no dia 26 de fevereiro, que está confirmado, o ministro de pronto autorizou. Eu já fiz o requerimento em nome da comissão, já foi notificado o Supremo, já está autorizado o deslocamento dele com a escolta da Polícia Legislativa. Dia 26 está prevista a vinda aqui do senhor Daniel Vorcaro para que a gente possa questionar todos os assuntos pertinentes. O segundo ponto, numa conversa com o ministro, que também foi colocado, e eu defendo e concordo com ele. Nossa atribuição como Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar descontos indevidos nas contas dos aposentados. Eu adoraria investigarmos aqui a relação do Banco Master com todo o sistema financeiro, CDBs, Banco de Brasília, eu tenho falado isso com o próprio ex-presidente do Banco Central, que precisa explicar por que demorou tanto tempo para agir, mas se nós caminharmos numa direção fora das atribuições da comissão, nós seremos barrados pelo judiciário e, principalmente, as provas que nós conseguimos não poderão ser usadas no relatório final. É a leitura que se faz da Advocacia do Senado e a leitura que se tem hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um limite muito bem definido. No caso do Banco Master, os 254 mil empréstimos consignados que ele comprou de alguém e a Previdência estava pagando. A nossa investigação está baseada nesses descontos. No demais, não há por parte dessa comissão, pelo menos juridicamente aqui, uma atribuição. Isso é função de uma outra CPMI, que já está assinada por boa parte dos parlamentares, inclusive eu assinei. Quero dar os parabéns ao deputado Carlos Jordi, que foi o primeiro a ter essa iniciativa. Essa CPMI específica do Banco Master é quem terá atribuições de investigar toda a relação com o sistema financeiro. Com a palavra, o deputado Paulo. Presidente, apenas uma pergunta, Vossa Excelência. Foi não. Em relação ao ministro André Mendonça e a liberação do Camisotti, que viria aqui depois, se nós tivermos alguma resposta dele. Tivemos, ele manteve a facultatividade da vinda. Manteve? Manteve. Ontem, eu volto a dizer, o senhor Camisotti, inclusive, foi trazido do presídio de São Paulo, estava aqui em Brasília ontem, e nós tivemos que, infelizmente, deixá-lo retornar por conta dessa decisão do Supremo. Deputado Paulo Pimenta, por favor. Do Supremo, que você diz do ministro André Mendonça. Ministro André Mendonça. Presidente. Só um minutinho, por gentileza, Excelência. Não, eu vou dar a palavra pela sequência. A ordem pelas falas, deputado Paulo Pimenta, deputado Luiz Lima, Adriana Ventura, senador Eduardo Girão, deputado Maurício Marcon e senadora Damares Alves. Pois não, deputado? Em primeiro lugar, presidente, saudar Vossa Excelência, feliz com a sua recuperação. Muito obrigado, Excelência. Dizer, presidente, que eu acredito que nós fizemos um bom trabalho aqui em 2025. Um trabalho que, evidentemente, se soma às iniciativas da Polícia Federal, da CGU. E nós conseguimos mostrar para o Brasil, sem, presidente, essa narrativa, sem provas, sem documentos que muitas vezes a oposição tenta aqui impor, mas com documentos, com provas,
povo brasileiro entendeu o que aconteceu no INSS. Nós conseguimos aqui detalhar, a partir de 2021, as mudanças que ocorreram, os documentos assinados pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelo Onyx, que permitiram que as entidades fantasmas pudessem atuar, que permitiram que os aposentados e aposentadas fossem roubados. E mais do que isso, acompanhamos esse trabalho que já fez com que mais de 4 milhões de aposentados e aposentadas tenham o seu dinheiro devolvido. 3 bilhões de reais já foram devolvidos, senhor presidente. E nós vamos continuar trabalhando para chegar nos mandantes dessa operação criminosa. Então, senhor presidente, não vai ser essa narrativa, essa cantilena fajuta de fake news. A própria Polícia Federal já tem relatórios aí que apontam que não há nenhum envolvimento de irmão do presidente Lula, de filho do presidente Lula. Isso é tudo uma tentativa permanente de desviar o foco da investigação de uma oposição desnorteada, que não sabe o que dizer e se alimenta de mentiras, fake news. Essa tática... O que aconteceu, presidente? Esse esquema da mentira, do discurso de ódio, concluindo, já levou o principal líder deles para a cadeia. A democracia, senhor presidente, é um valor que a sociedade brasileira não está disposta a abrir mão. Então vamos continuar o nosso trabalho com seriedade, sem fake news, sem mentira. Nós já sabemos, a Polícia Federal mesmo já disse, não há nenhum tipo de envolvimento de ninguém ligado ao presidente Lula. Pois aliás, não, se tem algum filho de alguém envolvido, senhor presidente, é o filho do Bolsonaro. Isso não sou eu que digo. São documentos, são provas que provavelmente nos próximos dias nós vamos ter que investigar. Pois não. Deputado Luiz Lima, com a palavra. Presidente, muito obrigado. Feliz com a sua recuperação. O senhor realmente está com uma aparência muito melhor do que estava em dezembro. Eu estava ruim desse jeito? Não. O senhor está muito bem, muito bem. Presidente, ontem eu estava discutindo com o deputado Marcel Van Hatten se a imoralidade ela pode se tornar ilegal. E a gente vai ter essa resposta aqui no dia 26 desse mês, quando a esposa de um ministro que defende o Banco Master, que recebeu 129 milhões, vai ter a oportunidade de explicar por que o ex-ministro do presidente Lula da Justiça é consultor do Banco Master. Por que Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, é consultor do Banco Master? Ela vai ter oportunidade de explicar por que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, é consultor do Banco Master. Vai ter oportunidade de dizer qual foi o motivo de um escritório familiar é escolhido por ser contratado com um valor que nunca foi pago nem pela Petrobras e Vale do Rio Doce para um escritório. Nem o Brasil contratou um escritório no exterior com tamanho e valor. Então, eu estou muito curioso para ver a competência, a habilidade, o conhecimento da senhora advogada em defender o banqueiro Daniel Vorcaro. Eu citei aqui uma pirâmide, fora os elos da Bahia ligando ao Banco Master. Mas, presidente, eu espero que Volney Queiroz compareça a essa comissão, hoje, ministro da Previdência, hoje, ligado à Central de Atendimento de Caruaru, quando a Provider, a empresa que ganhou o processo de licitação na cidade natal dele, na cidade que o prefeito foi pai do ministro. Então, a gente ainda precisa esclarecer muita coisa aqui. Parabéns, presidente, que no dia 26 nós teremos aqui recorde de audiência e veremos se a esposa do ministro é realmente competente para fazer valer os 129 milhões de reais. Palavra, deputada Adriana Ventura. Pois não. Deputada Adriana Ventura, com a palavra. Presidente, bom dia. Bom dia, excelência. Eu queria aqui primeiro fazer, até por questão de justiça, um elogio ao deputado Carlos Jordi, com certeza, né, porque ele protocolou a CPMI do Master, assim como eu também parabenizo
o senador Girão, que ele protocolou a CPI do Senado bem antes, no Senado, a CPI do Master, né? Coletou essas assinaturas. Mas eu quero aqui, presidente, pedir a sua ajuda, porque a gente está falando do escândalo do Master, que está ligado ao INSS, tem consignado no Master. Né? Outro dia eu vi o presidente da República falar do tal Vorcaro, que é amigo dele, porque o Vorcaro, né, o bandidão do Master, estava falando dos 40 bi, é cria do PT da Bahia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo até as paredes sabem. E o presidente Lula recebeu este banqueiro, Vorcaro, no Palácio do Planalto, fora da agenda. Então, são muitas questões que realmente chocam. Você estava falando da reunião com o Toffoli, né, com o ministro Toffoli, e o Toffoli realmente está envolvido até o pescoço nisso, não só pelo jatinho, como pelo resort, como pela REAG, tudo que a gente viu, assim como o Procurador-Geral da República, na minha visão, também precisa explicar muita coisa, porque a suspeição do Toffoli com tudo isso, ele mandou arquivar os nossos pedidos de suspeição, então a gente vê que tem um conluio da República e as nossas instituições estão em risco. O que me preocupa é um presidente do Congresso Nacional tentar blindar muita coisa, tanto Careca do INSS como Vorcaro. Estou falando aqui do senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional. Os senadores que têm um papel institucional não fazerem o seu papel. E eu também me preocupo com a Procuradoria-Geral da República, que manda arquivar. E me preocupa ver o Vorcaro, que é o epicentro da história toda, ser recebido no Palácio do Planalto, presidente Lula, fora da agenda. Eu acho isso gravíssimo. Presidente, eu já estou finalizando. Sim, senhora. Então, eu só queria pedir a Vossa Excelência, e peço um esclarecimento, aí vai minha pergunta para Vossa Excelência, o que nós vamos fazer como CPMI de ação, junto ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, com a prorrogação que foi pedida da CPMI, se já teve alguma interlocução direta, qual será o posicionamento e o que a gente vai fazer, porque a gente precisa de mais tempo, isso para mim é claro, o senhor já soltou o cronograma. Então, a primeira questão é a prorrogação. E a segunda, eu gostaria de saber do senhor se o presidente, que já foi presidente dessa, ex-deputado Volney Queiroz, quando ele virar essa CPMI, que está uma enrolação, que tá feio de ver, e eu gostaria de saber quando que ele vem. Essas são minhas duas perguntas para Vossa Excelência. Obrigado. Pois não. Primeiro vou começar pela questão do ministro. O ministro tem um convite, ele não tem uma convocação. Portanto, a data de vir aqui ou não, nós marcamos, solicitamos, ele diz sim ou não, dependendo da agenda dele. Nós temos insistido. Inclusive, a Secretaria já entrou em contato com o Ministério pedindo uma nova data para que ele venha nos 11 encontros que nós ainda temos. Eu entendo que a presença dele aqui é importante, é fundamental, mas ele, como autoridade, está convidado. Ele não é obrigado a vir, como os demais que nós fizemos a convocação. O segundo ponto, eu já fiz um primeiro contato com o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, mostrou muito boa vontade em conversar, mas ainda não agendou um encontro da presidência da CPMI com a presidência do Congresso para que a gente possa discutir a prorrogação. Estou aguardando o mais breve possível esse contato com o presidente. Senador Luiz Girão, Eduardo Girão, desculpe. Muito obrigado, senhor presidente. Muito feliz, agradecendo a Deus pelo seu restabelecimento da sua saúde, da vida do deputado Alfredo Gaspar e todos que estão aqui, que esse ano eleitoral não contamine essa CPMI, que a gente possa estar focado, centrado, para dar respostas à população dessa fraude, a maior fraude previdenciária da história, né? E, presidente, Carlos Gabas, o senhor se comprometeu que iria chamar, nesse ano, outras CPIs. Esse homem é tão poderoso, deputada Adriana Ventura, que em outras ele não veio. Me parece as costas largas do Camisote. Então nós temos o dever de trazer essas pessoas aqui, deputado. Outra coisa, Paulo Boldens, que é que foi o chefe de gabinete do presidente Davi Alcolumbre, que decretou um sigilo vergonhoso de 100 anos.
do careca do INSS. O senhor precisa perguntar ao Davi Alcolumbre também sobre isso, não apenas sobre a prorrogação, sobre o sigilo que ele decretou aqui. Então, Paulo Boldens teria recebido 3 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, desse esquema. O Frei Chico, claro, o Lulinha, filho do Lula, o Mesadão. A gente precisa trazer aqui, e o senhor se comprometeu publicamente a votar novamente esses requerimentos que foram rejeitados pela tropa de choque do governo Lula aqui. Então vamos ver se eles vão hoje também fazer aí a rejeição desses requerimentos. Eu estou ansioso para ver a votação que nós teremos daqui a pouco. Senhor presidente, o deputado fica aqui o tempo todo falando, por favor. E aí acaba me tirando. Por gentileza. Pelo menos uns 30 segundos. Senador Girão, por favor. Eu queria, senhor presidente. Não, a presidência trabalha aqui a presidência trabalha sempre com um bom respeito e bom relacionamento entre os parlamentares. Então, senador Girão, o senhor tem mais um minuto, por favor. Eu lhe agradeço. É porque fica falando aqui e tira a atenção da gente. E continua falando, com todo o respeito ao Rogério deputado. Correia, por favor, deputado. Eu peço que a gente... Sim. Outra coisa, senhor presidente. Se o ministro Volney Queiroz, que é uma peça-chave, está aqui, chave, já foi falado 3, 4 vezes hoje, ele não está atendendo o convite, vamos transformar em convocação. A gente pode transformar, o senhor tem esse poder delegado por todos nós aqui. E para concluir, a lista de passageiros, vocês esqueceram a lista de passageiros daquele voo para Portugal em primeira classe, que teria o Lulinha, filho do Lula, junto com o Careca, teria sido pago, teriam ido juntos. Essa lista o senhor vai colocar de novo, o senhor se comprometeu, tudo que foi rejeitado, voltar nesse ano. Então eu queria apenas fazer esse apelo ao senhor para que a gente possa concluir esses trabalhos com louvor aqui na CPMI, sem nenhum receio e sem nenhuma amarra contra exatamente esse assalto que foi feito, como o senhor disse, viúvas, aposentados, pensionistas e pessoas, os menos favorecidos desse país. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Maurício Marcon. Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentá-lo pela saúde. Perdi minha mãe por essa doença maldita e fico muito feliz em ver o senhor recuperado. Muito obrigado, muito excelência. Saudável aí, a gente fica bem contente. Bom, quero chamar a atenção ao Brasil para a bancada fake news. Ali que vem aqui e mente descaradamente, aliás, tem que fazer uma produção de inteligência artificial para atacar o presidente Bolsonaro, porque como não encontram nada, aliás, o presidente Bolsonaro está preso hoje a um atestado de honestidade. Porque o que tem de bandido nesse país, nesse governo, tá claro. E aí, como não tem como atacar, tem que produzir através da inteligência artificial uma ligação do presidente Bolsonaro com o banqueiro laranja que distribuía propina para a turma do PT. Hoje, inclusive, no Estadão, colega Luiz Lima, tá lá que o presidente do Banco Central do Lula se reuniu 17 vezes com o Vorcaro. Tenho certeza que o deputado Fake News vai postar na sua rede. Eu não vou poder ver, presidente, porque ele me bloqueou. É um leão aqui, né? Uma águia, incomoda todo mundo, mas chega na hora, líder Marinho, de nós debatermos no Twitter e ele vai lá e bloqueia. Claro, não tem argumento, tem que se esconder. Então eu vou citar o nome do deputado Rogério Correia, o deputado Fake News, para que ele possa usar o artigo 14 e dizer para todo o país o porquê que ele produziu uma peça fake produzida por inteligência artificial para juntar o presidente Bolsonaro ao Vorcaro e por que ele me bloqueou. Enquanto isso, é o mesmo deputado Brasil que não quer mostrar para você, brasileiro, que aquele dinheiro que era roubado do seu pai, da sua mãe ou do senhor ia direto pro bolso do filho do presidente da República. Aí ele não faz montagem. Aí ele finge que não existe. E vem aqui com nova fake news. Ah, não, que agora é o Flávio que está envolvido. Tem que criar vergonha na cara. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Eu vou conceder, excelência, assim que terminar aqui a ordem de... Eu vou terminar a ordem de inscrições e cedo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Senadora Damares Alves, por favor. Presidente, eu queria saber se com relação a iniciativa do ministro Toffoli. Pois não, excelência. Houve apenas uma conversa entre o senhor e ele ou nós temos um recurso judicial questionando a decisão dele? Porque eu pergunto, presidente,
A quebra do sigilo do Worcaro, os documentos começaram a chegar na CPMI dia 9 e 11 de dezembro. A decisão do ministro Toffoli acontece dia 12 de manhã. Mas eu quero lembrar que entre 9 e 12 de manhã, cada um de nós aqui temos um assessor com uma senha com acesso aos sigilos, aos documentos sigilosos. E nós também temos acesso. Nossa equipe leu. Nossa equipe abriu os documentos. Não pode usar porque agora é duplo sigilo. O sigilo de lei e o sigilo inédito, extraordinário, absurdo do Toffoli. Então, a pergunta é o seguinte. Nós lemos, eu li, eu abri documento. E cada um aqui temos no mínimo mais 60 assessores que leram. Tem coisas extremamente interessantes para a investigação dessa CPMI, porque o relator disse que, com relação ao Banco Master, ele vai se limitar aos consignados dos aposentados. E eu acho que ele vai continuar apenas com consignado dos aposentados. E nos documentos que chegaram já tinham grandes indicações que iriam elucidar a investigação do relator. A pergunta é, tem uma medida judicial? Já saiu a decisão do recurso da CPMI ou ficou apenas numa conversa entre o senhor e o ilustre ministro Toffoli? Excelência, primeiro obrigado pela pergunta, porque realmente eu precisava ter comentado isso e acabei me esquecendo. Assim que a decisão foi comunicada ao Senado, à advocacia do Senado, ela não foi comunicada nem à comissão da presidência. Eu me reuni com a advocacia do Senado para que fossem tomadas as devidas providências. A advocacia do Senado, como não teve acesso à decisão, vamos dizer assim, diretamente à decisão do ministro, apenas a comunicação de retirada dos documentos, entrou com um embargo de declaração junto ao ministro Dias Toffoli, solicitando, primeiramente, todo o conteúdo da decisão dele e o recurso que poderia ser impetrado para se tentar derrubar. Isso foi feito imediatamente assim que nós recebemos a comunicação de retirada dos documentos. Ainda não tivemos uma resposta oficial por parte do gabinete do ministro, mas tem o compromisso dele, está aqui, já falei, de que assim que a Polícia Federal terminar toda a utilização dos documentos, serão devolvidos a essa CPMI. O prazo pode ser de 2, 3 semanas, como pode ser de um mês. O importante, eu conversei isso, é que venha a nós antes da vinda do senhor Daniel Worcaro, para que o relator possa ter argumentos, inclusive, para questioná-lo em relação ao nosso objetivo e à nossa limitação, que são os consignados do Master junto à Previdência. Muito obrigado, Excelência. O senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, primeiro saudar a todos aqui, os membros aqui da nossa comissão, dizer que esse reinício dos nossos trabalhos, certamente nessa nova fase, vão continuar a trazer luz, né, a respeito de problemas graves que acometem o nosso sistema, tanto de descontos associativos, que graças a Deus e ao trabalho dessa comissão e de boa parte de deputados e senadores, com exceção do PT, né, conseguiu dar cobro, dar fim, né, e isso dá uma tranquilidade muito grande aos trabalhadores brasileiros. Dizer, Vossa Excelência, que nos regozijamos com a saúde de Vossa Excelência, com de todos aqui que estão presentes. Nós vamos nos debruçar com muita seriedade sobre o tema, mas eu, infelizmente, vou ter que começar aqui com aquele velho adágio, né, que caracteriza a esquerda e o PT. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Eles não cansam, senhor presidente. Eles não desistem, senhor presidente. Eles são disciplinados, senhor presidente. Eles são insistentes, senhor presidente, porque acreditam que a mentira reiterada torna-se verdade. E eles creem nisso como um mantra, como um dogma de fé. Eles vêm aqui com a disfarçatez que os caracteriza dizer o seguinte: olha, foi o governo do Lula que acabou o desconto associativo. Mentira! Mentira! Quem acabou foi o Congresso Nacional contra a vontade do governo do Lula. Aliás, há uma carta da CUT direcionada ao presidente Lula, praticamente suplicando o restabelecimento desse roubo institucionalizado. Há uma frase do senhor Lula aqui, onde ele defende não só separar o joio do trigo, mas também dizendo que a CONTAG é uma entidade séria e merece continuar.
com descontos associativos que foram colocados cobro. O ministro da Previdência diz o seguinte, que o fim do desconto associativo vai acabar o movimento sindical no Brasil. Mentirosos! O ministro da Previdência diz que existe um desejo da centro-direita de matar sindicatos acabando o desconto associativo. Mentirosos! Eles são zeros e vezeiros, senhor presidente, em produzir fake news e mentiras. E o pior é que eles nos acusam desta prática nefasta, que os caracteriza, aliás, é o partido do Petrolão, do Mensalão, do Aposentão. Pois não, Excelência. E vou concluir, senhor presidente. Pois não. Olha que pérola. Eles conseguem, através da influência que tem, colocar quem quebrou o Brasil, que foi o Manteiga, remunerado a R$1 milhão por mês por um pedido do PT da Bahia, como o assessor direto do Banco Master. Senhores, se quebrou o Brasil, deve ter sido por isso que quebrou também o Banco Master, imagina. Obrigado, Excelência. Aliás, é a Master Esquerda em ação. Pois não, Excelência. Né? Já que nos acusam de extrema-direita, é a Master Esquerda em ação. Obrigado, Excelência. Coronel Crisóstomo. Senhor presidente, meus cumprimentos, boa saúde para o senhor. Que saudade de vocês! Que saudade! Vocês estão dando exemplo de como se faz CPI aqui no Congresso Nacional. Parabéns a todos os senhores. Parabéns! Eu estou com saudade de vocês, mas o Brasil também está com saudade do nosso trabalho. O Brasil quer justiça, porque esse governo enfiou o pé na jaca, roubando o nosso aposentado pensionista. É essa a verdade. É essa a realidade. E o Brasil já sabe disso. Mas saibam, os rondonienses e brasileiros querem justiça. O Brasil viu e constatou que o governo do Barbudinho realmente não há limites para roubar do povo brasileiro, do mais pobre e dos vulneráveis. Temos a missão de passar limpo esse roubo, sendo o maior roubo de aposentados já visto na história do Brasil. Temos que assumir as verdades e não ficar de mentira. Assume a verdade, pô. A verdade dói, mas assume. Seja o filho do Lula, seja o irmão do Lula, seja a nora do Lula, todos assumam a verdade que roubaram. E tem que vir aqui explicar para o povo brasileiro a verdade. Lula já declarou que apoia a vinda dos suspeitos para serem ouvidos aqui na CPMI. Lula já declarou. Então, os senhores da esquerda, assumam e deixem todos virem aqui declarar por que roubaram o povo brasileiro. O Lula já declarou. Não sejam contra ele, senão vocês vão levar pau dele. Brasil, obrigado pelos brasileiros, presidente, em dizer, deputado, o senhor mexeu nesse abelheiro, porque eu fui o criador, o primeiro que mexi. E o Brasil sabe disso, relator. Pois não, Excelência. E disseram, Crisóstomo, cuidado, tem gente grande envolvida, tem monstro envolvido. Tem autoridades que estão encolhidinhas agora, não quer nem falar. Obrigado, Excelência. Obrigado, presidente. Fica com Deus. Bem-vindo. Senador Randolfo Rodrigues. Presidente, em primeiro lugar, fico feliz em vê-lo com saúde e recuperado. Agradecimento que faço a Deus e rogo a Deus também pela sua mais breve e completa recuperação. Meus cumprimentos também ao relator, ao vice-presidente dessa CPI. Ficamos felizes nesse retorno e nessa reta final do trabalho dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Presidente, sobre a máxima, acuse-os daquilo que faz, como a gente distinguir quem está falando a verdade, se a acusação de um pode ser parecida com a da outra? Eu acho que a gente pode recorrer aos fatos. Para comprovar os fatos, talvez um caminho seja documentos. Se documento é um caminho, então vamos falar de Banco Master. Banco Master, presidente, que Vossa Excelência está certo em trazer aqui o senhor Vorcaro. 26 de fevereiro, ele vai estar aqui. É importante ele estar aqui para ele dizer por que ele pagou 67 milhões para um ministro do governo passado, do governo Bolsonaro. Vai ser bom ele estar aqui para, por exemplo, ele esclarecer isso aqui, ó. Isso aqui é documento.
não é palavra. Isso aqui, deputado Pimenta, é um acordo de cooperação técnica, o ACT, conhece o ACT? Assinado em 17 de setembro de 2020. Deputado Rogério Correia, quem era o presidente da República em 17 de setembro de 2020, o senhor poderia me responder, por gentileza? Quem era o presidente da República? Eduardo Bolsonaro, que está hoje na Papudinha. Jair. Ainda é o não. Jair, é o Jair. Então, é o Jair. 17 de setembro de 2020, governo Jair Bolsonaro. Está aqui o ACT. Deputado Marcon, por favor. ACT, assinado pelo Banco Máxima e o INSS. Talvez isso explique porque o presidente do Banco Central, que não interviu no Banco Máxima, Master, tenha sido o Roberto Campos Neto e não Gabriel Galípolo. O maior escândalo financeiro da história do país, a intervenção ocorreu devido ao Banco Central e à presidência de Gabriel Galípolo. Roberto Campos Neto não fez isso. E negócios com o governo, está aqui a prova. Vorcaro, Máxima, Master, tinham era com o governo Bolsonaro. Aliás, presidente, o ideal seria que esse escândalo não tivesse ocorrido. Para que esse escândalo não tivesse ocorrido, bastava o Ministério da Justiça, em 2019, ter recebido as centenas de denúncias que foram encaminhadas pelo PROCON para a Secretaria Nacional do Consumidor. Concluindo, presidente, bastava que em 2020 o Ministério da Justiça do governo passado tivesse investigado as denúncias que recebeu. Por fim, presidente, por fim... Eu queria perguntar ao senhor quando nós vamos ouvir o senhor Danilo Trento, que já foi aprovado sua convocação. E sabe por que eu pergunto, presidente? Porque esse é o senhor de todos os escândalos. Deputado Pimenta, senador Pimenta. Pois não, excelência. Para encerrar, por favor. Concluindo. Senador Pimenta, olha só. O senhor Danilo Trento, ele foi descoberto, Elisiane, na CPI da Covid, com esquema com a Precisa. Foi braço operacional da Ambec, do Camisote, que não veio hoje aqui. Para encerrar, excelência. E está metido também com fundo no Banco Master. Sim. Ele está em todas. Então já tem que ouvir esse senhor. Obrigado, presidente. Obrigado. O senhor Danilo já foi aprovada a convocação, foi notificado, mas não compareceu por força de um habeas corpus que nós também estamos tentando reverter junto ao Supremo Tribunal Federal. Senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, eu quero inicialmente lhe cumprimentar, desejar a Vossa Excelência mais saúde ainda, Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Como já foi dito aqui pelos colegas, está muito bem, graças a Deus. E quero, presidente, na mesma linha do meu líder, que nos orgulha muito, Randolfo Rodrigues, destacar também a máxima, como já foi dito aqui, acuse-o daquilo que você faz. E é bom lembrar que toda a investigação que hoje o Brasil está acompanhando, a liquidação do Banco Master, o início da investigação foi feita pelo Galípolo. Exatamente, Galípolo, exatamente a indicação de Luiz Inácio Lula da Silva. Os escândalos que claramente nós estamos acompanhando aqui, eles são transversais. A gente começou essa investigação lá atrás, ainda na CPI da Covid. Aí você vai ver que há ligação com o escândalo que a gente está acompanhando hoje aqui na investigação do INSS. O escândalo que será investigado, está sendo investigado, iniciado pelo governo do presidente Lula, do Banco Master. É bom lembrar ainda, Randolph, que foi exatamente o Galípolo que não autorizou a compra do Banco Master pelo BRB. Porque senão essa crise de liquidez que nós estamos acompanhando hoje em relação ao Master, também seria em relação ao BRB. Ou seja, a interrupção e o processo de investigação, todo ele ocorreu nas indicações feitas pelo presidente Lula. Ou seja, tanto a questão da investigação como a interrupção de descontos irregulares aconteceram e eles deixam claramente a marca. Porque, como já foi dito, o ACT de número 91/2020 foi feito
no governo do ex-presidente Bolsonaro. Portanto, presidente, nós aqui da base do governo defendemos o aprofundamento da investigação, a intensidade da investigação e não uma investigação cortada, uma investigação parcial, como muito dos colegas aqui da oposição fazem a defesa. Muito obrigada. Pois não. Eu encerro com 2 nomes para entregar ao deputado Rogério Correia. Presidente, eu só queria saber se o pessoal que está falando do Master assinou a CPMI do Banco Master. Não, excelência. Eu queria Olha saber. aqui, eu vou, só um minutinho, só um instante, os 2 estão inscritos, eu vou ceder. Vamos colocar, deputada Bia Kisses. Eu vou encerrar com a deputada Alencar Santana, deputado Dorinaldo Malafaia, deputada Bia Kisses. Vou encerrar, está encerrado. E vou passar 5 minutos ao deputado Rogério Correia pelo artigo 14. Deputado Alencar Santana. Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados, senadores, todos que fazem parte dessa comissão, servidores, né, todos que estão retomando aqui o trabalho dessa comissão mista do INSS. Que a gente possa, em breve, concluir o nosso trabalho, dando um parecer conclusivo, apontando as responsabilidades de todos aqueles que tramaram essa fraude, esse roubo aos aposentados. Nós devemos isso e aí cumprimento todos que nos acompanham. Desejar, fico feliz também pela recuperação, presidente, que todos nós temos boa saúde ao longo de 2026. Engraçado a oposição, que ela fala como se fosse a dona da moralidade. O PL do ex-presidente, hoje presidiário Bolsonaro, esse partido ficou 4 anos no governo. 4 anos. Aqui, nessa CPMI, nesse momento, temos 2 ex-ministros do governo anterior. Um deles teve papel de ministro, inclusive do INSS. O outro, da Justiça, todo poderoso, chegou todo pomposo. Mas o que fizeram, qualquer em um dos casos, seja no INSS, mesmo sendo formalmente notificado, foi entregue um documento a ele, o que ele fez? Debaixo da gaveta. Que parece que essa era a orientação do presidente, ele mesmo disse quando saiu do ministério. E o que foi feito também em relação ao Master no governo anterior? Nada, a não ser ter assinado permitindo que fizesse desconto consignado de aposentados e pensionistas. Então, senhoras e senhores, é muito claro, a atuação do governo Lula em relação ao governo anterior são díspares. Nós atuamos, investigamos para concluir, presidente, e só veio à tona a ação contra o Vorcaro, porque o Banco Central do Gali está atuando. Foi quem fez a intervenção. E a Polícia Federal está investigando. Porque se fosse no governo anterior, tudo estaria novamente debaixo do tapete. O deputado Dorinaldo Malafaia. Presidente, primeiro, desejar a Vossa Excelência plena recuperação. Muito obrigado. Vossa Excelência está realmente com uma aparência bem melhor, né? E a gente percebe isso. Então, de fato, todos nós desejamos o voto de plena saúde, restabelecimento de Vossa Excelência. Presidente, nós temos um balanço a fazer dos últimos meses dessa CPMI. E essa CPMI parte de algo que, independente da narrativa, tem provas aqui, tem documentos. O raciocínio que nós estamos provando é que quem deu causa para o escândalo e abriu a porta da roubalheira para fraudarem os aposentados chama-se Jair Bolsonaro e sua trupe. Os mesmos Jair Bolsonaro que está preso na Papuda assinou esse acordo e está a prova, independente do que se fala, a conclusão documental é que inicia a abertura de ACT fraudulento para a fraude, para essa turma entrar e subtrair a aposentadoria de milhões de brasileiros. Então tem uma prova. Essa prova é acompanhada de relatórios que são do governo Lula e da CGU, da Polícia Federal. Investigado aqui tem gente presa e essa comissão, então, portanto, também tem feito a sua parte. Agora vejam, eu queria dizer aqui a vocês que tem relações tenebrosas transações
relacionadas também ao Banco Master. E, logicamente, alguns aqui já revelaram, dizendo o seguinte, que também esse escândalo foi revelado por membros aliados do governo Lula. O Banco Central revelou essa crise. E aqui foi dito, que eu quero parabenizar, inclusive, a senadora Damares. A senhora revelou com legitimidade implicações e tenebrosas relações de transação do Banco Master com a Igreja Lagoinha, por exemplo. Quando se levantou aqui questões que devem ser apuradas por essa CPMI também. A Igreja Lagoinha possui uma fintech chamada Clava Forte Bank, de propriedade de André Valadão, tem uma plataforma que era utilizada para recebimento de doações de fiéis. Daniel Vorcaro é próximo de religiosos ligados a essa igreja. Pois não, aqui Excelência. tem parlamentares envolvidos diretamente nessa igreja, que é o caso, inclusive, de parlamentares famosos de Minas Gerais. Então tem toda uma relação que nós precisamos apurar. Conclusão técnica disso é que o Banco Master não é um caso isolado de abuso, é uma fraude estrutural. Tem nexo direto com irregularidades e engenharia financeira fraudulenta. Então, portanto, essa fraude... Para encerrar, Excelência. Para finalizar, presidente, é uma tenebrosa transação que nós precisamos encontrar e tem vinculação direta com um núcleo de poder muito superior, inclusive ao que é a fraude do INSS. Então, portanto, eu queria dizer a Vossa Excelência que, inclusive, assinei a CPI do INSS, a CPI do Banco Master, no dia 8 de dezembro. Pois não. Então, portanto, queria dizer que estou à disposição para que a gente possa enfrentar esse tema tão lamentável para a população brasileira, que é tanto Excelência. a crise do INSS quanto do Banco Master. Muito obrigado, Excelência. Nós tivemos aqui um erro no sistema em que o deputado Ivair de Mello constava como não membro. A secretaria está corrigindo aqui a presença do deputado, que está desde o início. Eu vou abrir a palavra para ele também, por conta dessa correção junto à secretaria. Deputada Bia Kicis. Pois não, presidente, muito bom dia. É uma alegria estarmos de volta aqui, vendo Vossa Excelência, tão bem disposto. Eu quero dizer, senhor presidente, que a gente fica aqui escutando essa mesma ladainha da esquerda, que quer botar a culpa de tudo no Jair Bolsonaro, que foi lá e começou. O povo não está caindo nessa. Quando a gente vê a reação do público, seja na internet, seja convivendo com as pessoas, encontrando, andando por todo canto, está muito claro, primeiro, que essa coisa dessas falcatruas de desconto, isso já acontecia muito antes do governo Bolsonaro, isso é muito antigo, mas é que essa CPMI tem um escopo de tratar, de não se alongar tanto no tempo. A gente teve história de ex-ministro Paulo Bernardo, que foi acusado de descontos indevidos de aposentados. Pelo amor de Deus, isso é muito antigo. Mas o fato é que foi no governo Lula, em meados de 2023, que houve uma explosão. A coisa veio de um montante que aí não tem como não enxergar e não ver, não tem como. Então, assim, essa mentira, eles podem gritar, ficar falando mentira aqui o tempo todo, não vai colar. E é por isso, presidente, que nós precisamos da prorrogação dessa CPMI, porque tudo que está acontecendo, as prisões que ocorreram, de todos aqueles operadores, ocorreu por conta desta CPMI. Então, a gente espera que realmente o presidente do Congresso faça essa prorrogação, que ela é muito importante. Outra coisa, se eles falam tanto, né, de que o problema teria sido do governo Bolsonaro, que já é uma grande mentira que já foi desmascarada, por que o decreto 10.410, que tinha os mecanismos de controle e que fazia com que os benefícios começassem bloqueados, não foi seguido por esse governo? Simplesmente desconsideraram esse decreto, os mecanismos de segurança. E quando nós conseguimos encerrar, acabar com esses descontos, o PT lutou, entrou com a emenda, foi contra acabar com os descontos. Felizmente, nós conseguimos. E quanto à CPMI agora do Banco Master, é bom esclarecer para o público que foi a oposição que conseguiu as assinaturas, o PT não assinou coisíssima nenhuma, e quando eles dizem que assina
assinar uma CPI. A CPI que depende da vontade do presidente da casa, Hugo Mota, para abrir e que precisa de enfrentar uma fila de mais de 14 CPIs que estão paradas. Por favor. Não será instaurada. Quem quer assinar de verdade, assina a CPMI. Essa sim terá que ser instaurada em algum momento. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Ivair de Mello. O Brasil está diante dos episódios mais vergonhosos da sua história. O roubo sistemático dos aposentados. Não estamos falando de números frios, de planilhas e estatísticas. Estamos falando de idosos, de homens e mulheres que trabalharam a vida inteira, que contribuíram com a Previdência, que acreditaram no Estado brasileiro e que hoje dependem desse benefício para comer, comprar remédio e sobreviver, senhor presidente, com dignidade. E que o Estado permitiu? Permitiu que esse dinheiro fosse sugado por esquemas, associações suspeitas, inescrupulosas, descontos indevidos e fraudes que aconteceram debaixo do nariz desse governo federal. Isso não é apenas um escândalo administrativo, não é apenas falha técnica, isso é uma crise moral ética profunda. Porque quando o governo sabe, é alertado e informado e não age, ele deixa de ser apenas incompetente, ele é conivente. E o que mais choca, senhor presidente, essa casa é o esforço deliberado para blindar pessoas próximas ao poder. É um absurdo que a base do governo tenha atuado para impedir o convite do Lulinha, do Frei Chico e de tantos outros. Aqui ninguém está condenando ninguém, mas essa casa vale um princípio básico da democracia que não teme. Se o governo diz que não tem nada a esconder, por que medo? Por que barrar convites? Por que impedir que essa CPMI ouça todos os envolvidos, inclusive os familiares, aliados do atual presidente da República? Isso não é proteção institucional, não é defesa de Estado, isso é proteção política. Portanto, roubar o aposentado é roubar dignidade. O Brasil exige respostas, os aposentados exigem respeito. E esse governo, pelo bem dos aposentados, precisa se manifestar, porque jogou a sujeira para debaixo do tapete do Palácio do Planalto. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Para o artigo 14, por 5 minutos, o deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Primeiro, é fake news que eu produzi foto, convocaram mais Campos Neto, mais Bolsonaro. Essa foto está viralizada por todas as redes e todo mundo viu isso antes de eu reproduzir. Segundo, se o deputado ficou tão sentido que eu bloqueei ele, eu vou desbloquear. Eu vou desbloquear e vou querer e aguentar essa voz rouca de tanto falar mentiras e fake news contra o governo do presidente Lula e rir como hiena, que ri da própria desgraça, inclusive da prisão do Bolsonaro na Papudinha. Continue rindo, deputado hiena, da sua própria desgraça. Mas vamos ao que interessa. Banco Master. Banco Master, quem é que salvou, está tentando salvar em vez de denunciar Banco Master? BRB. Quem principalmente fez isso? Ibanez Rocha. Junto com quem? Campos Neto. Campos Neto é aquele que foi indicado por Bolsonaro para, no Banco Central, deixar que o Banco Master fizesse o que quisesse. Junto com eles, nós não podemos esquecer que teve um ECT, que já foi aqui dito, que, olha só, no dia 17 de setembro de 2020, foi assinado pelo governo Bolsonaro para que o Banco Master começasse a roubar dos aposentados. São 254 mil, como disse o presidente, aposentados roubados no Banco Master a partir do governo Bolsonaro autorizar que isso acontecesse. E não houve nenhum ministro do governo Bolsonaro que dissesse o contrário. E, portanto, durante todo esse período, o Banco Master roubou dos aposentados, através do ECT do governo Bolsonaro.
Isso aqui está claro. Se quiser, nós vamos passar para a imprensa, para o povo brasileiro, o ECT assinado do governo Bolsonaro, para o Banco Master, roubados aposentados. Assim como também foi durante o governo Bolsonaro que começou o roubo dos aposentados no INSS, do desconto associativo, com entidades picaretas que nós estamos demonstrando e que o presidente Lula agora está resolvendo. Quinto lugar, presidente, é muito importante dizer isso. Que engraçado esse negócio do Banco Master. Por isso que eu assinei CPI, assinei CPMI também, que está agora com a nossa Melchiona e também Heloísa Helena, já assinei a CPMI. Sabe por quê? Foi exatamente este pessoal, Vorcaro e Zetel, que deram 5 milhões para a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Deputada Elisiana, 5 milhões para a campanha deles. Sabe quanto que eles deram para a campanha do Lula? Nada, zero. Ou seja, Bolsonaro recebeu dinheiro de Zetel e Vorcaro, dinheiro sujo do INSS, dinheiro sujo do Banco Master. Isso tem que ser verificado. Esse pastor Zetel, esse é outro que tem que vir aqui. Eu resumo essa história dizendo o seguinte: bolsonarista gosta de dar tiro no pé. Pediram a CPMI do 8 de janeiro, qual o resultado? Bolsonaro na papudinha. Pediram a CPMI do INSS, qual o resultado? Lula está devolvendo o dinheiro que Bolsonaro roubou. Agora querem a CPMI do Banco Master. Vão ver que Vorcaro e Zetel deram 5 milhões para o Bolsonaro e, em troca, o que foi esse agradecimento? O crédito consignado no Banco Master, 250 mil aposentados que foram prejudicados. Essa é a verdade dos fatos. E toda vez que eles pedem CPMI, como eles negam a história, eles são incapazes de ver o passado. Então, na CPMI de 8 de janeiro, eles achavam que apenas nós íamos ver o dia 8 de janeiro, como se não tivesse fato histórico. Olha o negacionismo, deputada Soraya, ou senadora Soraya. Na CPMI do INSS, eles acharam também isso. Olha, tem roubo lá dentro. Mas não olharam o passado de quem começou isso. Quando a gente começa a olhar o passado, eles é que fizeram. Agora eles pedem do Banco Master e a gente, antes de começar a debater, já chega com o MCT mostrando que eles é quem fizeram o contrato para roubar dos aposentados. Então são 3 CPMIs em que são 3 tiros nos pés. E eu gosto de ver bolsonarista dar tiro no pé. Por isso que eles estão desnorteados, uma brigaiada danada. Não sabem quem é candidato, se vai ser o filho do Bolsonaro, que agora nós vamos mostrar daqui a pouco que ele está envolvido junto com o careca do INSS, vai ter que vir aqui depor. Então falaram tanto do filho do Lula, nada provaram, mas nós estamos cheios de prova do envolvimento do filho do Bolsonaro na CPMI do INSS. Obrigado. Pois não. Só um instante. Presidente, só para constar que eu não fui desbloqueado ainda. Então, o deputado fake news, que é um mentiroso contumaz. Excelência. Ele falou da minha voz, Excelência, por que favor. gracinha. Ri mais aí, Helena. Ri aí. Senhores, por favor. Voz, senhores, as questões entre os senhores aqui, vamos dar sequência. Eu pergunto se alguém falar... Ri mais, por favor. Ri mais aí, por favor. Bolsonaro preso. Ri aí. Eu pergunto... Ri aí, ri do Bolsonaro. Só, por gentileza. Mentiroso, depois, por favor. Me desbloqueia, deputado fake news. Deixa. Por gentileza. Senhores, por favor. Eu pergunto se mais algum parlamentar, só um instante, se mais algum parlamentar gostaria de fazer uso da palavra. Eu pergunto, mais algum parlamentar gostaria de... Só um instantinho, Excelência. Não, está do vosso lado aí, Excelência. Seguro daqui que é o outro seguro de lá. Eu pergunto mais uma vez, algum outro parlamentar gostaria de fazer uso da palavra? O deputado Sóstenes pediu pela ordem, eu vou conceder a palavra. Mais alguém gostaria? Deputado Sóstenes, só um instantinho. Senhor presidente, na verdade era para pedir a inscrição, eu estava já tentando fazer a minha inscrição online, não consegui, estava numa audiência fora, no STF, e gostaria só de pedir a inscrição, pode ser o último inscrito, não tem nenhum problema. Então tá ótimo, muito obrigado. Dois minutos, Excelência. Não. Ah, não, o senhor diz... Ah, pois não.
Pela questão de ordem, Excelência? Questão, artigo 131. Pois não. Presidente, de uma maneira muito respeitosa, eu não vou usar os 5 minutos, é uma questão de um esclarecimento. Porque eu ouvi aqui do líder do governo, o deputado Paulo Pimenta, inclusive é com ele que eu quero dialogar, ele pode usar o artigo 14 e todos os artigos que ele quiser. Ele falou claramente que a Polícia Federal já tem relatórios que provam que não há envolvimento do irmão e nem do filho do presidente. Isso ele falou de uma maneira clara, então eu gostaria de ter clareza e passar a palavra depois para o deputado Paulo Pimenta, ele pode até usar os meus minutos. Eu queria saber quem da Polícia Federal disse isso. Queria saber se vocês do governo conversam diretamente com os investigadores e como Excelência, isso acontece. essa não é uma questão de ordem. A questão de ordem envolve o andamento desta comissão, Presidente, Excelência. É um esclarecimento. Desculpe, é um artigo, por gentileza, Excelência. Né, a questão... Não, mas eu sei que é grave. Eu sei que é grave. Isso é grave. Não, mas então não vamos fazer o encaminhamento como questão de ordem. E a palavra é dada a quem quer que seja aqui por conta da presidência dentro dos questionamentos. Não é uma questão de ordem, Excelência. Questão de ordem é sobre o andamento... Só um instantinho, senador Sérgio Moro. Não, eu sei que é grave, mas não é uma questão de ordem, Excelência. O que é, presidente? É uma reclamação? É um questionamento? A senhora, Vossa Excelência pode pedir a palavra. Eu quero questionamento, presidente. Você me dá a palavra, por gentileza? Ligo perfeitamente. Lhe passo a palavra por 2 minutos, Excelência. Muito obrigada. Pode passar. Inclusive, eu continuo dialogando e vou passar a palavra aqui para o deputado Paulo Pimenta. Porque eu queria saber, deputado Paulo Pimenta, líder do governo, quem da Polícia Federal disse isso, que o filho do presidente não está envolvido? Quem da Polícia Federal, com quem vocês conversam, com quais investigadores? Porque o que eu sei é que a super amiga do Lulinha está com tornozeleira eletrônica. O que eu sei é que o careca do INSS e a Roberta Lux têm, até porque o sigilo foi quebrado, transferências de 300 mil que é a mesada do filho do presidente. Então, o que eu quero entender, e já vou passar a palavra para Vossa Excelência esclarecer, é que a tua frase, que já tem relatórios da Polícia Federal afirmando que o filho do presidente não tem envolvimento, é muito grave. Eu gostaria de saber com quem o senhor conversou, quem disse isso, cadê esses relatórios que o senhor coloque isso à disposição aqui da comissão. Muito obrigado. Passo a palavra para o senhor. Vossa Excelência vai fazer uso do artigo 14, líder Pimenta? Vamos em frente. Pelo artigo 14, 5 minutos, deputado Paulo Pimenta. Presidente, veja como essa oposição, senhor presidente, é patética. Uma oposição que aqui, a cada reunião, repete matérias da imprensa, matérias de jornal, trata como provas. Presidente, olha aqui, ó. Revista Veja. Relatório da Polícia Federal. Agentes analisaram o material apreendido na casa de Roberta e não encontraram indícios de conexão dela com as investigações. Trechos do relatório da Polícia Federal. Senhor presidente, não tem conexão com o esquema. Não existem documentos que vinculem a investigação a qualquer coisa que diga respeito ao INSS. Roberta também colaborou com as buscas. E mais do que isso, senhor presidente, segue a matéria fazendo referência e detalhando um relatório que eu conheço porque li na revista Veja. Portanto, senhor presidente, a imprensa trouxe, e eu sou jornalista, seria até uma atitude criminosa nós exigirmos do repórter a quebra do sigilo da fonte. Agora, esta repórter que preparou, Ricardo Chapola, cita todo o relatório. E aqui, senhor presidente, o fundamental não é como que o jornalista da Veja teve acesso ao relatório, mas o conteúdo do relatório, senhor presidente. E o que diz o conteúdo do relatório que a revista Veja publicou? Que esta mentira, repetida aqui várias vezes, de que o filho do presidente Lula ganhava mesada do esquema criminoso do INSS, é mentira, é fake news. É o deputado Paulo Pimenta que está dizendo, presidente, não. É o relatório da Polícia Federal. As acusações que foram feitas, envolvendo, inclusive, pessoas
que foram tratadas aqui como condenadas, sem que nenhuma prova fosse apresentada, foram desmentidas pelo deputado Paulo Pimenta, senhor presidente, não, pela Polícia Federal. Portanto, as fake news e as mentiras que alimentam esse discurso de ódio, de intolerância permanente da oposição, têm sido a cada reunião desmontados por nós e agora também estão sendo desmontados pelos relatórios da Polícia Federal. Portanto, deputada, eu não tive contato com nenhum investigador, muito pelo contrário. O mínimo que nós, como membros dessa CPI, deveríamos fazer é ler a imprensa. Aí não fala nada do Lulinha. Portanto, deputada, se a senhora tivesse pelo menos o cuidado de ler a imprensa, a senhora não diria tanta bobagem, a senhora não diria tanta asneira para alimentar esse seu discurso de fake news, que não é baseado em nenhuma prova, que não é baseado em nenhum fato concreto, mas sim especulações, tentativas permanentes de atingir pessoas que comprovadamente não têm nenhum tipo de envolvimento com esquemas do INSS. E nós sabemos muito bem quais são os objetivos, senhor presidente, daqueles que tentam colocar aqui uma cortina de fumaça. É impedir que a gente possa chegar nos mandantes desse esquema criminoso, mas não vão ter êxito. Nós já comprovamos através de documentos que esse esquema criminoso nasceu dentro do governo Bolsonaro. Nós já mostramos aqui as provas, os decretos que foram autorizados para que a gente possa fazer isso. Portanto, senhor presidente, nós vamos continuar essa investigação, não vamos desviar do foco, não vamos alimentar fake news. Não há nada que envolva o filho do presidente, o irmão do presidente ou qualquer outra pessoa nessa investigação. E o próprio relatório da Polícia Federal já demonstrou isso de forma inequívoca, conforme a própria imprensa já publicou. Muito obrigado, Excelência. Senhores, antes de darmos início às duas fases desta reunião, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 29ª reunião realizada em 4 de dezembro de 2025. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Duas comunicações que esta presidência faz aos senhores parlamentares em consenso com os líderes. A pedido dos líderes, a nossa reunião do dia 12 de fevereiro, ou seja, a próxima quinta-feira, está cancelada. Nós acertamos que uma outra data extra será colocada por esta presidência nas semanas subsequentes. Portanto, na próxima quinta-feira, dia 12 de fevereiro, não teremos a nossa CPMI, teremos uma data posterior que nós vamos colocar durante a semana para que a gente mais para frente colocar, eu aviso com antecedência aos parlamentares. Vamos à primeira fase deliberativa desta CPMI, também em consenso com os líderes. Não serão apreciados hoje, por enquanto, os seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 15, 16, 39, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 73 e 74, 75, 76, 77 e 78. Esses itens estão retirados da pauta de hoje para complementação ou votação em datas seguintes. Os demais itens em consenso, coloquem em votação aos senhores parlamentares. Calma, vou fazer. Calma. Os demais itens em consenso, coloquem em votação. Os parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Presidente, só para esclarecer, parte foi retirada, outra parte é por consenso, não tem votação em destaque hoje. Exatamente, não tem votação em destaque. Perfeito. Esses itens aqui voltarão à pauta futuramente. Perfeito, obrigado. Os itens estão aprovados pelos parlamentares. Temos ajuste temporal solicitados para os seguintes requerimentos: 17, 24, 27,
40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, que passam a ter o período temporal de 1º de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 26. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados todos os itens e o ajuste temporal. Aqui, isso aqui já falei. Também os itens. Vamos à parte 2 da nossa comissão. Isso é muito papel, hein? Caramba. Não, deixa eu... Cadê? Aqui, ó. Não, isso aqui também não interessa. Só um instantinho, senhores. Encerramento. Cadê o... Deve ser logo antes. Vocês, eu vou te contar, viu? Aqui, oitivo, pronto. Que coisa, hein? Segunda parte, oitiva do senhor Gilberto Waller Júnior. Presidente, pela ordem. Presidente... Rapidamente, desculpe me interromper. Semana que vem, Vossa Excelência poderia declinar como vai ser o funcionamento? Em vista... Na segunda-feira, Excelência. Segunda-feira, no horário normal, às 16 horas. Perfeitamente. Tá? E a deliberativa fica na semana seguinte? Na semana seguinte, na outra quinta-feira, do dia 26. Agradeço, Vossa Excelência. Tá? Agradeço, Vossa Excelência. Oi? Não, desculpe, dia 19. É na semana seguinte ao Carnaval, tá ok? Que é dia 26. Dia 26. Não tem, Excelência. Dia 12 não tem. Nem dia 19, Excelência. Presidente do Instituto... Presidente, nessa seara... O senhor já tem alguma notícia sobre o postergamento da CPMI ou ainda não há nada oficial? Eu estou buscando uma audiência com o presidente do Congresso. Ainda não fui recebido oficialmente, Excelência. Obrigado, mas estou empenhado nisso pela necessidade da prorrogação. Obrigado, presidente. Solicito à secretaria que conduza, por gentileza, que acompanhe o nosso convidado, o senhor Gilberto Waller Júnior, para que possa tomar assento junto à presidência. Pois não. Segunda-feira, dia 12, às 16 horas. E ao que parece, será uma sessão bem quente. Quem vai estar segunda aí? Ainda não posso dizer. Daqui a pouquinho eu anuncio. Nós temos 2 convocados. Pois não. São 2 convocados. O Paulo tem melhor. Vamos melhorar aqui. Agora, aqui já retirei. Senhores, por favor, termo de compromisso. Já está conosco o senhor Gilberto Waller Júnior. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim, prometo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado, na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Passo a palavra ao senhor Gilberto Waller Júnior, presidente do Instituto Nacional de Segurança Social, por 15 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, relator. Bom dia, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados. Um prazer enorme estar aqui.
para a gente poder falar um pouquinho sobre o INSS, sobre pós-operação sem desconto, para a gente colocar um pouquinho o que o INSS tem feito nesse período para poder ressarcir nossos aposentados e pensionistas. Vou pedir para colocar a apresentação no telão. Tá, já, obrigado. Bom, antes de começarmos a falar sobre o pós-operação sem desconto, era importante a gente mostrar a natureza do INSS, a grandeza do INSS, o INSS em números. Nós temos atualmente 99,3 milhões de segurados do Regime Geral de Previdência Social que contribuem mensalmente com o seguro social. A nossa folha de pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais chega a 84 bilhões mês, o que corresponde a 1,3 trilhão por ano de benefícios previdenciários e assistenciais. Esse é o tamanho do INSS. Acho que não... Parou. Passou? E esses números são graças à nossa maior força, que são os nossos servidores dedicados, servidores que têm um amor ao próximo, uma empatia com o próximo. E vocês vão verificar pelos números que em 2019 éramos 32.108 servidores, com uma produção de 9,4 milhões de análises de requerimentos. Em 2025, chegamos ao menor número de servidores, 18.574, com ganho de quase 50% na sua produtividade, 13.143.743 servidores que trabalham diuturnamente para garantir o gigantesco que é esse INSS. São servidores que trabalham sábados e domingos, que você chama para mutirão nas condições mais difíceis de trabalho, e eles vestem a camisa e se sentem muitas vezes injustiçados quando fala fraude do INSS, quando fala farra do INSS, quando fala careca do INSS. Esses são 3 adjetivos que não são do INSS. O INSS, o seu volume corresponder ao volume de 1 trilhão de recursos repassados e corresponder a que, em 70% dos municípios brasileiros, o recurso pago pelo INSS é maior do que o fundo de participação dos municípios. São inúmeras famílias que dependem exclusivamente do INSS e, graças aos nossos servidores, com toda a dificuldade possível, vem garantindo isso. O INSS ele é dividido em 6 superintendências regionais. Nós temos uma superintendência Centro-Oeste e Norte, e aí estão os números, eu não vou ler para não perder muito tempo, mas fica à disposição, e depois, se precisar, também posso fazer o esclarecimento. Da região Nordeste, da região Sudeste, 2, que é Minas Gerais e Espírito Santo, Sudeste 3, que é só o Rio de Janeiro, Sudeste 1, que é São Paulo, e a região Sul. Somos 6 superintendências, 98 gerências executivas e 1.600 agências da Previdência Social, distribuídas em 870 municípios no nosso país. Essa é uma quantidade de evolução de benefícios concedidos e valor gasto, visto anualmente. A gente verifica que vem uma crescente, no último ano, 41,4 milhões de novos benefícios que foram concedidos. E agora, após a operação sem desconto, a gente parte para o objeto maior da razão de ter essa CPMI, para poder mostrar um pouquinho a linha do tempo, o que foi feito e os grandes números, para poder esclarecer. A operação sem desconto ela é deflagrada dia 23 de abril de 2025, onde um esquema de descontos indevidos em aposentados e pensionistas é descoberto, é colocado à luz numa operação feita pela Controladoria Geral da União e Polícia Federal. Importantíssimo isso para desbaratar um esquema criminoso que se tinha para poder trazer prejuízo para as pessoas mais carentes.
Dia 30 de abril, à noite, é trocada a gestão do INSS, eu chego ao INSS, assim como a doutora Márcia, diretora de benefício, que retorna a esse cargo como diretora de benefício. Dia 8 de maio, tendo em vista muitos rumores de que era um grande esquema... Silêncio, por favor. Dia 8 de maio, tendo em vista muito burburinho de que haviam muito mais pessoas que eram alcançadas por esse esquema, para poder até acalmar essas pessoas, nós começamos o comunicado para 27,4 milhões de aposentados e pensionistas, para que eles pudessem ficar tranquilos, que nos últimos 5 anos não tinham tido qualquer tipo de desconto. Nenhum desconto associativo tinha sido. Então, 8 de maio, ou seja, uma semana após a troca de gestão, avisamos e lançamos a plataforma de ressarcimento. Dia 13 de maio, numa tarefa ativa, buscamos e informamos pelo aplicativo Meu INSS os 9,3 milhões de brasileiros que tinham tido algum tipo de desconto associativo. Trabalhamos com transparência, com informação para falar, você pode ter sido alcançado por essa fraude, você pode ter sido objeto dessa fraude. Tentamos tranquilizar alguns e informar para os outros que ele teria algum interesse no processo de ressarcimento. 14 de maio, iniciamos o processo de ressarcimento com a abertura dos canais, inicialmente no Meu INSS e na Central 135, para que os nossos segurados pudessem questionar esse desconto associativo. Só no primeiro dia, 450 mil pessoas acessaram esses canais. E por que nós escolhemos esses canais? Para poder trazer mais tranquilidade ao nosso segurado, para que a gente pudesse efetivamente trazer mais comodidade, para que ele não precisasse correr as filas do INSS ou algum atendimento presencial. Ele na sua casa, ele no seu trabalho, ele no seu lazer, ele poderia fazer o questionamento, verificar se teve algum desconto e fazer o questionamento, sem qualquer burocracia, sem qualquer obrigação a ele. Ele não precisava juntar documento, ele não precisava informar o porquê que não confirmava aquele desconto. A gente inverteu o ônus da prova. A gente trouxe a palavra do segurado como ponto focal. Eu não concordo, eu não aceito. E nesse ponto, a operação sem desconto, quando foi deflagrada, ela apontava que 16 entidades tinham possibilidade de fraude. A gente, com a determinação do presidente... Só um minutinho, senhor. Eu vou pedir mais uma vez ao plenário silêncio, por favor, para que a gente possa ouvir os esclarecimentos do presidente do INSS. Por gentileza, solicito a sala pequena, estamos com a lotação esgotada. Peço a paciência, por favor, e a colaboração. O senhor pode continuar, por gentileza. Obrigado, presidente. Com a determinação de não deixar ninguém para trás, a gente resolveu abrir para que fossem questionadas 44 entidades que tinham acordo de cooperação e não somente as 16, possibilitando para que qualquer pessoa pudesse fazer essa consulta e fizesse seu questionamento com esse foco, mudança e transparência. Começa o processo de ressarcimento, dia 14 de maio. Tivemos um ponto que, depois de 2 semanas, entendemos por bem, abriu também o atendimento presencial. E aí, um agradecimento especial aos Correios, que foi fundamental nessa busca, nessa questão do ressarcimento. De pronto, o Correio se prontificou, possibilitando que 5 mil municípios tivessem esse atendimento do requerimento, possibilitando trazer também aquelas pessoas que não conseguiam, não tinham a acessibilidade com o aplicativo ou com o telefone do 135. Logo em seguida desse processo, começa uma grande negociação com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública e OAB. Pela primeira vez na história, aquele que deveria pagar, aquele que poderia ser réu em várias ações, procura ativamente órgãos de defesa, como o Ministério Público, Defensoria, a OAB, e vai ao Judiciário propondo o pagamento espontâneo do valor descontado aos nossos aposentados e pensionistas. No maior acordo administrativo da história. Nunca um órgão que poderia ser demandado
vai ao Supremo Tribunal Federal e fala: eu quero pagar sem qualquer deságio com ou a correção do IPCA. E esse acordo é homologado no dia 3 de julho do ano passado. Após essa homologação, dia 24 de julho, a gente inicia o processo de pagamento. Ou seja, 3 meses após a deflagração da operação sem desconto, a gente já tem o primeiro pagamento aos nossos aposentados e pensionistas, sem deixar ninguém para trás. Com a ideia de antecipar, atendendo a uma determinação do presidente Lula, de antecipar o pagamento para que essa fraude não recaia nos ombros das maiores vítimas, que são nossos aposentados e pensionistas. Simultaneamente a isso, atendendo determinação que o dinheiro deveria sair dos bolsos de quem deu causa, a gente lá no INSS abre 12 processos de responsabilização de pessoa jurídica, aciona a Advocacia Geral da União, que rapidamente consegue o bloqueio de 2,8 bilhões de reais entre instituições e também dos sócios dessas instituições. Instituições essas que foram as que tinham indício de pagamento de propina e que eram fantasmas. A partir de então, numa outra rodada, a Controladoria Geral da União assume os processos de responsabilização de pessoa jurídica, abre mais 40 processos, aciona a AGU e são bloqueados mais 3,3 bilhões de reais. Ou seja, ressarcimos 3 bilhões. Ressarcimos aposentados e pensionistas e estamos cobrando de quem deu causa. Abrimos com ampla transparência essa situação. Eu vou pedir para vocês passarem, porque realmente o passador não está. Até ontem, os nossos dados: 6,3 milhões de contestações dos descontos indevidos. E aqui um alerta. Quando da deflagração da operação sem desconto, a projeção feita pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União era de que 4,100 milhões de pessoas teriam sido atingidas por esse golpe. Com a abertura plena, com a abertura fácil para o nosso segurado ingressar, 6,3 milhões de pessoas já contestaram, alegando: eu não reconheço esse desconto. Eu não reconheço esse desconto por vários motivos. Eu não dei autorização, foi fraudada a minha autorização, eu não reconheço essa instituição, ou ainda, eu fui induzido a erro. Eu não sabia que ia ter esse desconto mensal. Desse total de 6,3 milhões, nós já devolvemos 2,9 bilhões de reais aos nossos aposentados e pensionistas, que basta ele contestar e basta ele falar: aceito o acordo. Quando ele aceita o acordo, 3 dias depois é depositado na sua conta benefício, ou ainda é trazido aonde ele recebe o seu benefício, sem a necessidade de intermediário, sem deságio, sem nada que ele venha a perder, corrigido pelo IPCA. Isso foi devolvido a 4,2 milhões de brasileiros, 4,2 milhões de aposentados e pensionistas que foram prejudicados por essa situação. Daí, se a gente for olhar, 4,2 milhões é maior do que o 4,100. Desses 6,3, temos ainda 826 mil pessoas que podem fazer a adesão ao acordo, mas ainda não fizeram. Mas a gente não fechou, não deu um prazo. A ideia é que ele pense ainda sobre essa possibilidade. Quais as vantagens dele celebrar o acordo? Não tem deságio nenhum, ele recebe em 3 dias úteis esse valor, ele não tem prejuízo algum. Se ele quiser procurar a justiça, ele pode. Mesmo quando desse acordo, é possível ingressar na justiça contra as associações e pedir aquilo para quem realmente deu causa.
Ou ele escolhe o INSS para fazer o acordo, diminuindo a judicialização existente. Imagine, o INSS é o órgão mais demandado na Justiça. O INSS tem 4 milhões de ações contra ele. Se colocássemos mais 6,3 milhões de ações na Justiça, seria um caos para a Justiça, para o INSS e principalmente para o nosso segurado, com custo muito maior. Então, esse acordo é extremamente importante para o nosso aposentado e pensionista nesse sentido. E, da mesma forma que abrimos essa questão do questionamento, ficamos preocupados com aqueles que são hipervulneráveis, que não saberiam exatamente como contestar, onde contestar, que tinham dificuldades em mobilidade para ir a uma agência dos Correios, para ligar na Central 135, e a determinação dada para a gente era: não deixe ninguém para trás. Com isso, 243.239 pessoas tiveram requerimento de ofício. O INSS, sem perguntar para ele se ele queria ou não, fez o requerimento de ofício, contestando a instituição para que informasse a documentação que comprovou ou que comprovasse a filiação adequada. E quais eram essas pessoas? As que tinham mais de 80 anos na data de setembro de 22, a data da elaboração da nova instrução normativa, indígenas, quilombolas. Esse total essas 3 instituições eram 85 mil pessoas, que nós já efetuamos o pagamento independentemente da resposta da entidade. Nós já adiantamos esse dinheiro porque entendia que seria muito difícil para essa população vir questionar se aquele documento era dele ou não. Assim também como a população ribeirinha, que vive às margens na região norte, atendidas pelo Previbaco, nós fizemos o requerimento de ofício, esperamos a instituição juntar a documentação e deixamos o processo pronto para ele fazer a adesão ao acordo. Assim, quando o Previbaco vai passando naquelas comunidades, ele simplesmente vai e fala: quero aderir ao acordo ou não, totalizando isso 160 mil pessoas nessa situação. Ou seja, a ideia é não deixar ninguém para trás. Esse acordo era para vigorar até 14 de novembro, entendemos por bem de prorrogar para 14 de fevereiro, e agora, 14 de fevereiro, cairia no Carnaval, e tivemos 2 semanas de problema de instabilidade no nosso sistema. Reconhecendo isso, e para que não pudesse ser ninguém prejudicado, a nossa proposta é prorrogar até 20 de março. Ou seja, quem ainda estiver assistindo a CPMI, tiver interesse de saber se tem desconto ou não, procure meu INSS 135 ou Agência dos Correios e faça a sua consulta e requerimento, se assim for. Bom, a determinação, quando fui chamado em 30 de abril pelo presidente da República, pelo presidente Lula, foi para passar um pente fino em tudo que era descontado na folha de pagamento dos nossos aposentados e pensionistas, para não deixar nada que fosse descontado indevidamente na folha de pagamento. Começamos pelo desconto associativo, não ficamos no desconto associativo, fomos analisar tudo, e a gente se depara com esse programa chamado Vale Mais. O programa Vale Mais é um adiantamento que foi elaborado pelo INSS, primeiramente em novembro e depois reformado em fevereiro, que inicialmente a pessoa podia fazer um adiantamento por um cartão de crédito no valor até de R$150, que não tinha cobrança de taxa. Em fevereiro muda essa realidade, ele passa para R$450 com um empréstimo pessoal e sem a implicação de que ele não poderia cobrar taxa. A instituição começa a cobrar taxa, algumas taxas que chegavam até 10% do valor emprestado. Ou seja, essa taxa nada mais é do que juro embutido. Esse programa não tem previsão de desconto ilegal, de desconto na lei, ele não tem nenhuma forma de sustentabilidade, até mesmo pela questão do autoendividamento. Porque imagine que o nosso segurado
segurado ele tem um salário, ele tem uma aposentadoria, uma pensão de valor médio de R$ 1.800. A margem do nosso consignável fica até 45%. Se tirar mais R$ 450 dele, ele não tem dinheiro para sobreviver ao final do mês. É um programa que não tem previsibilidade. A gente lá no INSS, dia 8 de maio, a gente suspendeu esse programa, a gente retira a possibilidade desse programa, a gente bloqueia o último pagamento e depois, agora em agosto, dia 22 de agosto de 25, a gente declara a nulidade desse programa e essa nulidade foi reconhecida semana passada pelo TCU. O TCU foi analisar esse Vale Mais e reconheceu a nulidade dele. Ou seja, aquilo determinado pelo presidente da República a gente fez. A gente foi monitorar, independentemente de algum órgão de controle ter sugerido, independentemente de alguma entidade ter determinado. O INSS foi à frente e verificou que isso era algo que poderia lesar o nosso segurado. Com isso, o último pagamento nós bloqueamos, está de posse do INSS de 110 milhões. A instituição que operacionava isso entrou em contato com o INSS para poder receber o valor. E a gente está em negociação com eles de que a gente devolveria o valor, se devolvesse o valor da tarifa que eles já concordaram, a comprovação de assinatura do desconto e havendo margem consignável para o nosso segurado. Então, é uma situação que está para ser resolvida, mas o nosso segurado ele está sendo protegido. Agora vem para o tema desse ano da CPMI, que é a questão do crédito consignado. O crédito consignado, ele sempre teve ele entrou em pauta, muito em pauta, quando falou em desconto associativo. Muitos confundiam desconto associativo com crédito consignado. Primeiro ato que a gente fez na questão do crédito consignado foi procurar a Controladoria Geral da União e pedir o apoio da Controladoria Geral da União para a gente fiscalizar os créditos consignados. Atuação que nunca tinha sido feito até então. Uma situação que nunca tinha sido feito um pente fino nos créditos consignados. O que ocorria nos créditos consignados do INSS. E aqui a gente começou com as questões normativas. Uma das grandes questões era uma medida de segurança. Nós tínhamos que o benefício ele nasce bloqueado por 90 dias, mas depois ele podia ser desbloqueado por várias formas, mas com diferentes níveis de acesso. Se o benefício era concedido depois de 23, ele era desbloqueado com biometria. Os anteriores a 23, ele podia ser desbloqueado com login e senha, indo numa agência, e isso era um grande número de fragilidade. Quando a gente via a curva de reclamação dos nossos segurados, a maioria dos empréstimos eram concedidos de benefícios concedidos antes de 23, ou seja, com uma medida de segurança aquém do necessário. 9 de maio a gente solta uma instrução normativa bloqueando para trazer um tratamento igual aos benefícios antes e depois de 23. Dia 23 de maio a gente retira toda e qualquer outra forma de desbloqueio que não seja biométrica. A gente faz um relatório um relatório como se fosse de auditoria, mas uma detecção de irregularidades, e a gente detecta que 150 mil benefícios tinham sido desbloqueados por ação de servidores do INSS, que a gente não conseguia identificar a entrada, se ele tinha pedido pelo meu INSS, se ele tinha pedido pela Central 135 ou se ele tinha ido a uma agência do INSS. A gente começa a fazer batimento. Quem teve desbloqueio, por determinação do servidor, de onde partiu. Ou seja, fomos o INSS detectar essas situações, essas irregularidades. E daí a gente verifica que isso era uma fragilidade e a gente bloqueia que servidores do INSS desbloqueiem benefícios para crédito consignado. Hoje é só pelo aplicativo. Isso trouxe uma queda enorme das reclamações de fraude. Isso trouxe para a gente uma segurança. E, de novo, o INSS agindo sem determinação de órgão de controle
algum. 15 de julho, a gente detecta uma outra aberração ao nosso entender. Menores de idade são detentores de benefícios de prestação continuada. E não havia nenhuma trava para que menores de idade pudessem ter benefício por representante legal. 754 mil menores, eles já tinham 1 ano, 2 anos com uma dívida de 60 meses, 70 meses, que ia para a mão do pai, mãe ou representante legal, e ele ficava com uma dívida enorme nesse sentido. A gente bloqueia a possibilidade de empréstimo para menores de BPC. Isso tem uma grita hoje, vários dos senhores devem ter recebido reclamação, eu preciso, mas a gente não fecha. Ele pode fazer, desde que autorizado judicialmente. Se ele comprova que é pai e mãe e precisa daquele dinheiro para fazer uma reforma, para comprar um medicamento, para fazer um tratamento, ele busca o local adequado e a gente libera o consignado. Mas administrativamente é um impacto muito grande. Todos os bancos, todas as instituições financeiras que conversei, e não foram poucas, eu perguntava, vocês têm alguma outra linha de crédito fornecida a menores de idade? E a resposta é não. Eu quero comprar uma casa, é ótima para o menor, posso financiar? Não. Quero comprar um automóvel, não posso. Nada, só a linha do INSS que tinha essa permissão. Isso aqui é um pouquinho para a gente explicar a margem consignável e como que foi andando ao longo do tempo. Eu creio que a maioria das senhoras e senhores já tenham, mas para a gente esclarecer, o crédito consignado no INSS começa em 2003, é uma linha de crédito muito boa para o aposentado e pensionista e para o beneficiário de benefício de prestação continuada, porque é uma taxa mais baixa, muitas vezes é a única fonte que ele conseguir crédito, porque ele, na maioria das vezes, ele recebe, 60% dos nossos segurados recebem um salário mínimo. Se ele fosse numa instituição financeira, ele não conseguiria essa linha de crédito, com juro de até 1,88%. Então, é uma linha importantíssima para o nosso segurado. E a razão de ser do INSS estar nessa questão do crédito consignado é para assegurar esse crédito maior garantia para o nosso segurado, aposentado e pensionista. Depois, em 2015, ele é criado também, além do pagamento em folha, a possibilidade de ter um cartão, que é uma margem de 5%, ou seja, ele sai de 30% para 35% que ele pode fazer de empréstimo, da mesma forma que a medida provisória é convertida na Lei 13.172. Uma outra medida provisória de 2020, ele, por causa da pandemia, é acrescido mais um valor e ele, na verdade, ele passa de 35% para 40% a margem consignável. Depois, pela medida provisória, entende-se 1.106, convertida na Lei 14.431, ele traz também que esse valor ele vai para 45%, criando um outro tipo de cartão, o RMC e o RCC, que hoje, a prática, não tem diferença nenhuma de um cartão e o outro, ele tem a mesma funcionalidade, os mesmos benefícios e problemas. Problemas porque não tem nenhuma entidade administrativa que tenha o poder de controlar o que está sendo gasto naquele cartão, por causa do seguro, do sigilo bancário. Eu não consigo verificar se ele fez desconto direto em cash, se ele gastou na mercearia, como ele gastou. É mais difícil da gente conseguir, na verdade, fiscalizar do que quando é colocado na conta que ele recebe o benefício, como são os outros casos. E aqui o importante da Lei 14.431, ele traz para a gente a inclusão do benefício de prestação continuada. Até então, até agosto de 22, somente os benefícios previdenciários poderiam ser sujeitos a empréstimo consignado. A partir de agosto de 22, também os benefícios de prestação continuada e, por isso, os descontos para menores surgem a partir de então. Bom, para a gente ter uma ideia de montante de crédito consignado, temos 65,35 milhões de contratos para 44 milhões de aposentados e pensionistas, ou seja, a gente verificou que tem muito mais empréstimos ativos do que aposentados e pensionistas. Às vezes eles fazem mais de um contrato, isso é normal.
49,09 milhões são feitos depósito na conta, é um empréstimo em cash, é um empréstimo na conta corrente com uma taxa de juros de 1,88, definido pelo Conselho Nacional de Previdência Social. 10,45 é por um cartão de crédito consignado, 5,81 pelo cartão consignado de benefício, totalizando esses 65 milhões. Todo mês, o crédito consignado do INSS é responsável pela liberação na economia de 5,45 bilhões de reais. Então, a importância desse crédito para toda a economia, ela é enorme. Acabar com o crédito consignado do aposentado e pensionista afetaria todo o mercado financeiro, afetaria toda a economia nacional, e por isso a nossa preocupação de tratar com probidade e com zelo essa questão do crédito consignado. Quando nós chegamos, e aqui faço menção muito feliz de ter o assessoramento da doutora Márcia, diretora de benefícios, com uma atitude muito proativa nessa questão de fiscalização dos acordos de cooperação. Chegamos, tinham 82 acordos de cooperação técnica com instituições financeiras de mais diferentes níveis, inclusive encontramos com seguradora, que nós não entendemos até agora como que ela fez um acordo de cooperação técnica para ofertar consignado. 61 acordos de cooperação técnica vigentes, hoje temos 61 acordos de cooperação técnica vigentes. Nós viemos passando um pente fino, analisando aquelas instituições que não atendiam à instrução normativa, aquelas entidades que não tinham condições de celebrar empréstimo para os nossos aposentados e pensionistas. Reduzimos de 82 para 61. E qual é a visão? O que gerou essa visão de mudança? A nossa visão é que os bancos, as instituições financeiras, têm que estar atento que o nosso segurado ele não pode ser uma vítima ou uma oportunidade. Eles são pessoas altamente vulneráveis. Toda vez que eu sento com um banco, toda vez que a gente senta com uma instituição financeira, o recado que é dado, você tem que oferecer um melhor crédito, você tem que preservar essa pessoa, tem que tratar como se fosse seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Você não pode vê-lo como alguém que é uma oportunidade de mercado. E para isso, a base maior que a gente fez essa rescisão de 82 para 61 foram a reclamação dos nossos usuários. A reclamação dos nossos usuários tem que ser o cerne para a gente poder verificar se aquela instituição faz um bom ou um mau serviço. É a voz do cidadão que tem que ser esse termômetro se a gente está acertando ou errando. 17 ACTs foram rescindidos, 4 ACTs não foram renovados e 18 ACTs, 18 instituições pediram para realizar crédito consignado. E a gente, por vários motivos, a gente indeferiu, falando que agora o critério tem que ser do interesse público. Não adianta simplesmente a formalidade para poder celebrar os acordos. Aqui, eu não vou, logicamente, ler todos, mas para que todos tenham um controle de quanto cada instituição tem, quantos contratos tem, o percentual. Aqui é o empréstimo pessoal consignado, aquele que é depositado em conta corrente, em conta do benefício. A relação de todos os bancos, qual quantidade de contratos e o que ele representa percentual. Nós selecionamos as maiores. Aqui por cartão de crédito, e a gente vai verificando que cartão de crédito e banco que é feito empréstimo pessoal, ele muda um pouquinho o perfil, se é banco digital ou não, se é um banco com maior estrutura ou não. Aí estão todos os contratos, o percentual do que representa por cada tipo de operação de crédito, para que a gente possa trabalhar nesses números, e estão à disposição de todas as senhoras e senhores esses dados. Claro. Qual seria a diferença do cartão consignado de benefício do cartão de crédito consignado? Como é que é? Hoje nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. É 5% para cada um pode ter um saque em dinheiro de 70%, cada um tem uma margem separada. Só que um
tem o cartão da financeira e o outro tem um cartão de crédito próprio, é isso? Na verdade, não é um cartão de crédito próprio, ele é um cartão de crédito sempre específico para o INSS. Obrigado. Vamos deixar o presidente terminar, porque aí a gente... Não, tudo bem. Desculpa. Esse aqui, atualmente, são as 61 instituições que têm acordos de cooperação técnico com o INSS. São todas as instituições hoje financeiras que podem operar crédito consignado com o INSS, seja na modalidade empréstimo, seja cartão de crédito. Todas elas têm hoje ACTs vigentes. Aqui foram os que foram rescindidos, com a razão de ser de cada uma que foi rescindida. E aqui a gente começa ao pente fino que foi feito entre INSS, CGU, e para a gente poder trabalhar essa situação. Um grande problema... Retorna, por favor, as claro. Entidades, as instituições que foram... Rescindidas? Eu só gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, por favor. Só porque não apresentou o cadastro, quais foram as principais questões que levaram a não permitir? Perfeito. O que acontece? A nossa instrução normativa traz algumas regras para você operacionalizar o consignado do INSS. Uma delas é aderir à plataforma Não Perturbe, para que ele não fique sendo, na verdade, assediado por quem quer vender crédito consignado. Aquilo que, na verdade, o cara ganhou o benefício, já tem alguém ligando, olha, você tem uma margem, faça o empréstimo, faça o refinanciamento. Esses alguns. Outros, quando ele assina um acordo de cooperação técnica, ele tem 120 dias para operacionalizar o crédito. Se ele não operacionaliza, ele tem rescisão do contrato. Outros, que ele não participa da autorregulação da FEBRABAN e da BBC, que é um risco para todo o sistema de crédito consignado, porque ele não tem uma punição, uma autopunição. E nós temos, eu acho que esse foi, e alguns foram a pedido da instituição. Eu não sei se eu posso explicar. O que o relator perguntou da Crefisa. Da Crefisa, ela não teve a rescisão. Ele não foi renovado em julho desse ano o crédito consignado. O que acontece? Quais os pontos principais que a gente detectou de irregularidades? Principalmente, falta de envio de documentação contratual completa da Dataprev. Há uma norma na nossa instrução normativa que, após assinado o contrato de empréstimo consignado, em 7 dias esse contrato tem que estar na base da Dataprev para subir no meu INSS, para que INSS e cidadão possa fiscalizar o que está sendo descontado. Identificamos inúmeras instituições que não subiram esse contrato na data adequada. Um dos casos que mais chamou a atenção foi o BMG, com 1.100.000 contratos que não subiram à base do INSS. Outros, a gente verificou falhas no processo de validação de biometria. O terceiro caso, que gerou mais sensibilidade, que foi cobrança de seguro prestamista, taxas administrativas, o pacote de serviço, empréstimos em nome de pessoas e também empréstimos em nome de pessoas falecidas. Isso chama a atenção o quanto o nosso aposentado e pensionista, efetivamente, ele estava pagando por um serviço que não era necessário. A lei, ela não permite qualquer outro tipo de desconto como consignado. Então, alguém embutia um seguro dentro do empréstimo, ele emprestava R$2.000 e tinha um seguro prestamista de R$800. Então, ele tinha efetivamente um financiamento de R$2.800 que o banco retirava no primeiro dia os R$800. Tinha também um clube de benefício. E esse clube de benefício de alguns bancos, a gente verificou que ele custava R$500. E esse R$500, o que ele tinha direito? Auxílio funeral, que já é coberto pelo cartão, e uma consulta por ano a um geriatra online e desconto em farmácia. A gente, muitas vezes, ele pegava R$2.500, ficava com esse clube de benefício.
Todos esses casos nós suspendemos e nós só voltamos a possibilitar a operacionalização, não é só quando parasse de fazer essa tipo de venda, mas também quando devolvesse o valor ao nosso segurado, de maneira integral, porque é um desconto que não é devido e não é permitido. E uma novidade essa semana foi que Febraban e a BBC, apoiando o posicionamento do INSS, soltou uma nota e uma regulamentação de que é uma medida que não será admitida pela autorregulação da Febraban e a BBC, da venda de qualquer produto vinculado à consignação em pagamento de empréstimos do INSS. Uma vitória para os nossos aposentados e pensionistas, porque ele vai pagar somente por aquilo que ele vai usufruir efetivamente. Essa mudança traz realmente uma mudança bem significativa para isso. É o que chama de venda casada, só para... É isso. Venda casada, o seguro prestamista, o STJ já decidiu dessa forma e os bancos continuavam fazendo desconto ou empréstimo prestamista. E alguns mudavam de nome. Fazia seguro de vida, fazia seguro alguma coisa, auxílio funeral, ou agora o que estava na moda desse clube de benefícios, pacote de benefícios, que benefício mesmo para o nosso segurado não era nenhum. Porque pagar R$500, você, qualquer aposentado, consegue uma consulta particular com qualquer médico no ano por R$500. Ele não precisava fazer parte de um clube de benefícios para ter uma consulta online. Uma outra questão que a gente verificou, o nosso cartão de crédito, o teto para ele fazer um empréstimo é 1,6 o valor do benefício. A gente verificou que muitos bancos estavam fazendo acima desse valor, era um endividamento excessivo. Nós questionamos os bancos e aqueles que eles deram causa, eles devolveram o valor para os nossos aposentados e pensionistas. Tivemos vários bancos, e depois a gente pode passar, BMG, PicPay, entre outros, que devolveram pela primeira vez o valor para os nossos segurados, abatendo na sua fatura, depositando em conta para o nosso segurado, trazendo, na verdade, uma probidade para esse sistema de consignado para o nosso segurado. Uma outra questão, a gente tem algumas instituições, baixo índice de resposta à plataforma consumidor.gov. A gente fez uma parceria, a gente fez um acordo de cooperação com a Senacom para conseguir a base de dados da Senacom, para que a gente possa fiscalizar par e passo com os órgãos de defesa do consumidor. O INSS, ele está nesse mercado, ele está nisso, não é para se beneficiar, mas para poder defender aposentado e pensionista. Se o nosso aposentado e pensionista fala que aquele valor, que aquela instituição é ruim, cabe ao INSS defendê-lo dessa forma. Bom, os termos de compromisso assinados, esses foram os termos de compromisso hoje assinados. O que a gente tem feito? Mudança de providência de imediato, mudanças de comportamento, e todas as instituições que tiveram seguro, que tiveram qualquer desconto, ou ainda que tiveram alguma prática daquela questão do 1,6, se comprometeram a devolver integralmente o valor do dinheiro aos nossos aposentados e pensionistas. Isso é o ponto de partida. Sem devolução, a gente não senta para conversar. Banco Master, que eu sei que é um dos interesses da comissão, a gente destacou um pouquinho a questão do Banco Master. A situação, a gente tem 324.849 contratos celebrados. Os senhores podem ver que tipo de contrato que eles têm por aquela tabela com a relação. E desses 324 mil contratos, 251 mil contratos não tinham subido para a plataforma do INSS, para a plataforma da DataPrev, para que a gente pudesse checar. Com isso, aqui um pouquinho da nossa linha de tempo, que eu acho que é importante para a gente verificar o que foi feito. O Master tinha um acordo de cooperação técnica assinado em 2020, que vigora por 5 anos. Esse acordo de cooperação técnica de 2020, ele venceu dia 18 de setembro. Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar
o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de Master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre Master, muito antes de sair na imprensa o nome Master. A nossa preocupação com aposentado e pensionista, por determinação do presidente da República, foi passa o pente fino. E a gente verificou que tinha algo errado com o Master. A gente entendeu, não tem como eles continuarem prestando serviço aos nossos aposentados e pensionistas com esse nível de reclamação. 8 de outubro, a gente comunica formalmente a eles a não renovação. Algo nos chama a atenção porque eles não nos procuraram de 8 até 31 de outubro. Eles ficaram calados, eles não procuraram o INSS para negociar, nem mesmo para receber sua carteira, que era deles. Porque quando a gente suspende ou não renova, os contratos firmados continuam válidos. O que ele não pode é averbar novos contratos. Isso chamou um pouco a atenção. 31 de outubro e 10 de novembro, a gente faz reunião com dirigentes e advogados do Banco Master, já para avisar, o Vocaro nunca foi ao INSS, porque eu sei que essa pergunta vai fazer, eu nunca fiz uma reunião com o Vocaro, mas 31 de outubro e 10 de novembro, eles participam de uma reunião tentando fazer um termo de compromisso para sanar as irregularidades. Nessa reunião, eles alegam que subiram os contratos, e realmente subiram os contratos para a plataforma do INSS, faltando um pouco mais de 3 mil contratos. E para o representante do Banco Master, eu peço, eu quero ver esse contrato. Na reunião, a gente pediu para ver o contrato, porque achava que algo estava cheirando mal, algo estava ruim. E quando mostra esses contratos, não tinha os elementos mínimos para a gente fazer o controle. Não tinha o valor emprestado, taxa de juro, custo efetivo e, pior, a assinatura, que era uma assinatura eletrônica do nosso segurado, não era acompanhado com QR Code, com aquilo que você consegue certificar que a assinatura era daquela pessoa. E a gente sai da reunião falando, não tem como assinar o termo de compromisso. A gente oficia o Master por 2 vezes antes da suspensão, antes da liquidação, para que ele junte o comprovante da regularidade dos contratos. Uma semana depois do último ofício nosso, vem a liquidação do Banco Master. A gente entende que, com a liquidação, o liquidante precisava de um tempo para se inteirar. Não seria justo colocar um peso maior ainda no final de novembro. A gente suspende o repasse dos valores mensais para a liquidação, para a massa da liquidação, e bloqueia esse valor no INSS para que, se não comprovado, a gente suspenda o crédito consignado e devolva esses valores já sobrestados ou bloqueados dentro do INSS. 26 de novembro, dia seguinte à liquidação, a gente faz essa decretação da suspensão. Em janeiro, a gente faz uma reunião com o liquidante para apontar os problemas, e acho que foi dia 30 de janeiro, se não me falha a memória, a gente oficia ao liquidante do Banco Master, dando 15 dias para juntar a comprovação dos contratos regularmente de acordo com a nossa instrução normativa, sob pena da gente cancelar o crédito consignado. O prazo de resposta vai até 12 de fevereiro, ou seja, daqui uma semana. Bom, passado isso, eu peço desculpas que eu devo ter extrapolado os 15 minutos, mas me coloco à disposição e agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho do INSS, que é a casa em que servidores garantem o futuro da nossa nação. 44 milhões de segurados, eles recebem benefício previdenciário. Se a gente colocar que cada família são 4 pessoas, é a maior fonte de renda do nosso país. 176 milhões de pessoas são afetadas. Obrigado. Finalizada a apresentação do senhor Gilberto Waller Júnior, dando sequência aos trabalhos, passo a palavra ao nosso relator, deputado Alfredo Gaspar. Eu queria saber só, presidente, se esse contrato Banco Master
tinha como procuradora jurídica a doutora Viviane Barros de Moraes, quando assinou com o INSS. Depois eu pergunto se for o caso. O doutor Gilberto anotará a pergunta e fará a resposta a Vossa Excelência posteriormente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, primeiro dizer que eu estava com saudade desse clima aqui de irmandade. Foi um reinício mostrando como a temperatura está baixa e assim continuará ao longo da CPMI. Mas quero agradecer a Deus, ver o senhor recuperado. O Brasil rezou, orou pelo senhor. O senhor tem feito um grande trabalho. Muito obrigado. Quero dizer também que, nesse intervalo, outro participante daqui, o nosso senador Rogério Marinho, também se submeteu à cirurgia. Ambos ainda estão se convalescendo, mas sem largar a batuta do trabalho. Isso nos orgulha e nos dá esperança de um país comprometido com o que é certo. Quero saudar todos os demais parlamentares, saudar os assessores, os integrantes do parlamento, jornalistas, enfim, a todos os brasileiros e brasileiras que nos acompanham. O que eu mais ouvi durante esse intervalo é que não podia ter tido uma interrupção tão grande, porque o povo sério do Brasil está acompanhando o desenrolar desta comissão, presidente. Isso nos traz uma responsabilidade a todos ainda maior. Mas eu não poderia deixar de lembrar os acontecimentos desse ato entre a interrupção da CPMI e o retorno hoje. Quero saudar o depoente, presidente do INSS, doutor Gilberto, e todos que o acompanham. Mas eu gostaria de passar aqui rapidamente alguns fatos. Quando nós estávamos em recesso, quando a CPMI parou, veio a operação do STF. Essa operação, comandada pelo ministro André Mendonça, separou bem o joio do trigo. Separou bem o caminho que alguns quiseram trilhar, mas a mão firme do ministro André Mendonça não deixou. Passa. Isso foi em 18 de 12 de 2025. Operação da Polícia Federal, ministro André Mendonça sob o comando. Passa. Veio para cá Romeu, sucessor do pai, careca do INSS. Veio Tiago Schettini, coordenador operacional, Domingos Sávio. Quando eu estou falando desse Alexandre, Rubens, Adelino, tudo na chave. E nós tínhamos pedido a prisão dessas figuras, quando alguns disseram que era cedo demais. Olha o cedo demais para aqueles que bateram no peito, dizendo que era tudo cedo demais. Bora. Aqui, Paulo Negreiros, Eric Douglas, Milton Salvador, Alexandre Guimarães, Rodrigo Moraes, que hoje era para estar aqui a quebra do sigilo, mas vai vir em breve. A ARPA, que esse cidadão criou para lavar dinheiro, o conjuntozinho da obra, são bilhões de reais. Não são 10, 20 bilhões, não. São mais de 50 bilhões o conjunto da obra, que aqui, ó, foi criptomoeda, foi câmbio, foi crime organizado, e a gente está de olho porque tem gente querendo blindar. Volta uma. Esse rapaz aqui, ó, que é Gaspar, mas não é meu parente. Poxa, tentei trazer Gaspar para cá, quebrar sigilo, deixaram não. Blindado. Quem é Gaspar?
assim com o senador da República, Everton Rocha. Mas, rapaz, eu nunca vi tanto advogado aqui. Mas aí a PF foi lá, olha, chave pelo STF. Mas fica a vergonha para a CPMI, porque não fez o papel e o dever de casa. Meteram a mão para blindar. Passa. Não, volta mais um. Olha esse aqui, quis trazer também, ó. Adroaldo Portal, segundo homem do Ministério da Previdência. Ah, era um santo. Olha, chave. Bora, passa. Aí veio Eric Janson. Eric Janson. Parece que esse rapaz aqui é suplente de senador. Aí veio Roberta Lux. Poxa, quantas vezes eu quis trazer essa moça aqui? Deixaram não, era moça de bem, estava fora do escopo. Olha, tornozeleira. Mas eu volto já para ela. Daniela Miranda. Eita, essa Fonteles vendeu uma casa para o Careca. Essa casa já saiu de 5 milhões para 13 milhões e ela já recebeu mais do que a casa. Tem explicação não. Tornozeleira. Tá aí, ó. Fez câmbio para Portugal de milhões de reais. Para quem ela fez? Para Careca. Eu nunca vi esse negócio. Ela vendeu a casa e é ela quem faz o câmbio, ó. Aí as irmãs ou a irmã também trabalha com Careca. Aí passa mais. Aí, senador Everton Rocha. Não toca não, porque é senador da República. A gente não pode entrar na parte política. Foi o que a Federal fez. Vice-líder do governo Lula pediu chave. Pediu chave. Será que a Polícia Federal vai pedir chave para um senador da República sem nenhum envolvimento? Aí aqui tem mais figuras, mas passa. Aí vem o filho do Lulinha. É narrativa? Tá certo. Se é narrativa, vamos esclarecer os fatos. Agora, não fui eu que falei, não. Ó, CNN, Estadão, Globo, CNN, Gazeta do Povo. Quem é esse rapaz aqui? Desde o começo das investigações, o nome dele é citado. Eu trouxe aqui, na última sessão, que se Lulinha não tivesse viajado com Careca do INSS para Portugal, juntinhos, eu renunciaria. E aí me taxaram de tudo que era coisa, porque eu estava mentindo. Aí pedi aqui a liberação da lista de passageiros. Deixaram não, blindaram. Volto a dizer, minha gente, deixa eu renunciar, eu estou doido para renunciar. Libera essa lista de passageiro, libera quem pagou a viagem de Lulinha para Portugal, libera para a gente ver se Careca do INSS estava com ele. PF apura citações a Lulinha. PF comunica ao STF. Diálogo de WhatsApps, anotações e passagem aérea. Mesada, citações e viagens. Passa. Tudo bem, a foto mais mostrada nesta CPMI foi essa aqui. Para não falar muito, vou dizer só quem é esse aqui. Esse aqui é Volney Queiroz. Que é que esse rapaz é? Esse rapaz é ex-parlamentar, 4 vezes deputado federal, colega nosso. Hoje é o quê? Ministro da Previdência Social. Precisa sentar ali urgentemente. Mas tudo bem, veio essa imagem aqui, a gente usou, onde estavam todos estavam em liberdade e impunes, quando começou a CPMI. Para aqueles que dizem que a CPMI não tem produzido nada, agora passa a imagem seguinte, olha que interessante. Leandro Alves, assessor de Queiroz, recebeu 50 mil de Careca, está aqui, caminhando para a prisão. Careca do INSS, 120 milhões,
Primeira vez foi mostrada essa foto aqui, tava tudo debaixo do tapete e Careca agindo aí, à torta e à direita. Onde está Careca? Na chave. E quem foi responsável por isso? CPMI. Aí, André Fidelis, ó, esse cara mandou no INSS, deitou e rolou. Quando começou a CPMI, estava onde? Solto. Estava negociando, recebeu milhões de reais. Aonde está André Fidelis agora? Chave, cadeia. Rogério Souza, ó, quase na cabeceira da mesa. Onde está Rogério Souza? Isso foi no início do governo Lula. Onde está Rogério Souza? Tornozeleira. Vigílio, ele com a família receberam quase 30 milhões. Aonde está Vigílio? Quando a gente começou, estava solto. Aonde está Vigílio? Na chave. Alexandre, ex de Gov, também investigado, está aqui, recebeu mais de 4 milhões e meio do Careca. Marcos Brito. Rapaz, parece que esse Marcos Brito, eu não sei se eu estou certo ou errado, estar no DENIT, na diretoria financeira, alguma coisa, e hoje está onde? Tornozeleira. Aí, deixa eu lhe dizer, isso aqui não era uma mesa, não. Isso aqui é uma organização criminosa. Esse rapaz que está aqui hoje como ministro da Previdência Social, ele precisa sentar ali e dizer porque no Ministério da Previdência Social estava nos primeiros dias do governo uma organização criminosa no gabinete do ministro. Ô tornozeleira, ô chave. Estão aqui todos. Quero dizer, para aqueles que torciam pela impunidade, para aqueles que diziam que a CPMI não ia dar nada, lembrem daqui. Começou todo mundo aí mandando na Previdência. Aonde estão? Chave. Passa. Agora, nós vamos falar da CPMI em si. Presidente, o senhor foi eleito presidente por um acaso. O governo já tinha presidente certo. Era blindagem. Trouxeram esse homem de Minas Gerais que eu nunca tinha ouvido falar. E ele está dando show. O Brasil não quer perseguição à direita nem à esquerda. O Brasil quer uma apuração séria. Eu sou testemunha viva da história que o senhor é um presidente correto e que não aceita pressão. Por isso nós chegamos até aqui. Nós precisamos passar 4 meses nos descontos associativos. Quanto? Estamos falando de um montante de 10 bilhões de reais em 10 anos. Passamos 4 meses. Descobrimos tantas coisas. Eu só fiz aí um apanhado. Chegamos em fevereiro. Retomamos na data de hoje a segunda parte da investigação. Quem são os investigados agora? O Sistema Financeiro Nacional. Deixa eu dizer o seguinte... As associações, elas tinham muitos padrinhos, eu vi de perto, muitos padrinhos na política, mas o Sistema Financeiro Nacional aqui, ele tem uma banda do parlamento lutando para continuar na impunidade e na safadeza. Enquanto lá nós estávamos com 10 bilhões, aqui nós vamos estar tratando de recursos nos últimos 5 anos, entre 400 bilhões e 500 bilhões. Ninguém quer que faça milagre numa investigação de 1 mês e poucos dias, porque em fevereiro os senhores viram praticamente as sessões encurtadas. Então, assim, qual é a melhor coisa para a impunidade? O tempo. Então, a gente teve 4 meses para desconto associativo, ainda vamos continuar e vamos ter 1 mês e meio para um ambiente de quase 500 bilhões de reais. Aí esse cidadão que estava aqui, chamado Marcel Van Hatten, vendo isso, recolheu mais de 200 assinaturas entre deputados e senadores
para prorrogar a CPMI por 4 meses. A CPMI está lá no regimento e na lei, com as assinaturas. O nomezinho é assim, prorrogação automática. Só falta uma coisa. Tem uma sessão do Congresso Nacional e o presidente do Congresso Nacional, que meteu sigilo nas visitas de Careca ao Congresso, ao Senado da República, que é a casa do povo, paga pelo povo. O presidente sequer mandou autuar o pedido de prorrogação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não acredito na prorrogação da CPMI por ato do presidente e do senador. Eu acho que nós temos que pensar numa ida ao STF para prorrogar os trabalhos, porque é direito do povo brasileiro diante dos requisitos objetivos e subjetivos. Nós vamos expor o sistema financeiro nacional, que é a parte mais forte de tudo isso. Mas há muita gente aqui na CPMI, não é fora não, é aqui, querendo que essa CPMI feche a tampa e esqueça muita coisa. Por isso, senhor presidente, nós estamos lutando contra o sistema. Para mim, pouco importa se é de direita ou se é de esquerda. Até hoje, eu nunca recusei com voto a convocação de quem quer que seja. Mas quero dizer mais, senhor presidente, não vamos fazer favor com o chapéu do aposentado e do pensionista. Banco tem muito a oferecer. Tem muita gente aqui dentro do Congresso que vendeu a alma e o coração ao sistema financeiro, mas escolheram pessoas que têm compromisso com o povo, e nós vamos lutar para mostrar isso dentro dessa investigação. Passa aqui, por favor. Depois eu volto para esse dado aqui. Passa. Eu fiquei pensando comigo. Eu digo, como é enfrentar o sistema financeiro? É pedido para todo lado. Eu vou fazer de acordo com o que tem de critério mais objetivo. Se nas associações, nós pegamos as associações que mais tinham problemas, eu fui na Secretaria Nacional do Consumidor, que é onde o povo reclama, e sem ouvir ninguém, eu peguei os 10 bancos com um ranking pior de reclamações e irregularidades. Eu achei um critério objetivo e fiz o pedido aqui para trazer quem? Para trazer os presidentes de banco. Por quê? Nós não trouxemos os presidentes de associações, não é para ter o mesmo parâmetro, ou tem investigado de primeiro e segundo grau. Foi o que eu fiz. Eu não conhecia, passa aí. Eu não conhecia ninguém. Eu, Alfredo, nunca tive o prazer ou desprazer de estar com essas grandes autoridades econômicas. Eu simplesmente fui na Senacom e fiz o levantamento. Quem é que apresentava mais problema para o aposentado e o pensionista? Está lá na Senacom. C6 consignado, PicPay, Santander, Crefisa, BMG, Agibank, Deicoval, PAN, Master e Facta. Ó, para mim pouco importa, estava lá. Eu botei e trouxe aqui. Foi que aconteceu. Ó. É proporcional, a gente fez o ranking com base nas reclamações. Foi feito com critério técnico. Depois explica, mas está lá no Senacom. O que é que aconteceu? BMG. Ih, rapaz, todo mundo ouve falar do BMG o tempo todo em consignado. Agibank, mesma coisa. Deicoval, PAN, Master e Facta. Todo mundo concordou em trazer. Eita,
E se eu disser a vocês que apareceram os advogados de 4, aí vieram advogar para o C6 consignado, vieram advogar para o PicPay, vieram advogar para o Santander e para a Crefisa. Ou seja, antes de falar do Master aqui, eu quero dizer que blindaram 4 instituições financeiras poderosas com interesses escusos e que tem problema e que a gente devia estar investigando, e eu vou reapresentar os requerimentos, porque não é justo investigar 6 e passar a mão nos outros 4 que têm os mesmos problemas. Portanto, o Brasil precisa saber que tem advogados aqui na CPMI, do C6 consignado, que tem a mesma irregularidade desses aqui, do PicPay, que tem as mesmas irregularidades, do Santander, que tem as mesmas irregularidades, e da Crefisa, que tem irregularidade. Portanto, ninguém aqui venha posar de paladino, não. Querem defender o povo aposentado e pensionista, bota todo mundo na mesma toada de investigação. Aí eu vou dar um exemplo, vou dar só um exemplo do que foi feito e que está errado. Blindagem pela CPMI. Volta à apresentação do presidente, por favor. Só para a gente não ir muito longe. A do presidente. Por favor. Vai mais um pouquinho. Mais. Vai um pouquinho. Pronto, vamos botar aqui. Não vamos muito longe, não. Presidente, boa tarde. O senhor tomou posse quando? 30 de abril. O senhor é servidor de carreira? Sim, sou procurador federal, tomei posse em 7 de agosto de 98. Tá, e o senhor tomou posse no INSS, para deixar bem claro para o Brasil, porque o outro presidente do INSS que chegou aqui estava no auge do problema, chegou aqui cantando de galo, foi defendido por uma bancada aí, e eu vou mostrar aqui, é o chefe principal da organização criminosa estruturada. Só para deixar bem claro, o senhor chegou depois da operação, assumiu no dia 30 de abril. 30 de abril. E o senhor disse uma coisa que não me saiu da cabeça. É como se eu tivesse vindo para o INSS para não esperar nenhuma outra instituição e fazer um pente fino. Quem lhe indicou para ser presidente? Bom, no dia 30 de abril, sem pensar em INSS, em retorno ao INSS, porque eu entro no Serviço Público Federal como procurador do INSS 30 de abril, fui corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004. Depois, minha carreira funcional foi quase toda na CGU, tendo ocupado o cargo de ouvidor-geral da União, na época da implantação da Lei de Acesso à Informação, na época dos sistemas de ouvidoria, do Sistema Federal de Ouvidoria, depois corregedor-geral da União. Eu estava como corregedor da PGF. No dia 30 de abril, fui chamado por um adjunto do advogado-geral da União, que era para ir para o Palácio do Planalto. Quando chego lá, estava reunido o ministro Messias, o ministro Vinícius, a ministra Gleisi, o ministro Sidônio, que me entrevistam. E logo depois eu sou chamado ao gabinete do presidente Lula, que me transmite essa missão, falando que não podia nem pensar em negar esse convite. Queria esse esclarecimento. Aí o senhor fala aqui de uma coisa que eu achei interessante. Esse produto aqui, de 150 para 450, esse produto, ele teve início quando? O produto foi pela Instrução Normativa 175, o do 150 de novembro, e depois uma IN de, eu acho que de fevereiro de 25, que ele passou para R$ 450, por essa IN 182 de 2025. Me diz uma coisa, quantas instituições financeiras estavam aptas no INSS a operar esse produto?
Na verdade, quem operou foi uma única, que foi a PicPay, mas aptas com um acordo de cooperação assinado tinha mais duas, que era a Agibank e... mas tinha... e Bcred, né? Só que elas tinham assinado o acordo de cooperação, publicado, mas não podiam ainda operacionalizar. Presidente, o senhor está me dizendo, em outras palavras, que esse produto aqui no INSS só foi operado por uma instituição. O nome dela? PicPay. PicPay. Me diga uma coisa. Por que o senhor rescindiu o ACT do PicPay? Essa rescisão do ACT do PicPay era porque era para operacionalizar esse produto do Vale Mais e não tinha operacionalização de crédito consignado. Então não tinha razão da Olha, deixa manutenção. eu dizer só uma coisa. Por que eu puxei isso aqui? Só para dizer aos senhores e às senhoras que meteram o dedozinho no voto e blindaram o PicPay. Por que os senhores blindaram o PicPay? O PicPay está no auge do problema. O Pente Fino aqui tirou o PicPay. Minha gente, o povo precisa saber. O PicPay faz parte do problema. Eu vou reapresentar PicPay, C6, vou reapresentar Santander e Crefisa. Precisa-se ter responsabilidade. Não vamos fazer investigação pela metade, não. Sistema financeiro não pode ter padrinho político dentro desta casa. É uma vergonha. É uma vergonha. E o PicPay recebeu sob medida esse produto, sob medida. Conseguiu até aumentar a margem de 150 para 450. Isso é um escândalo. A gente tem que investigar aqui. E olha, quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso são as ações do próprio INSS. Eu só quis dizer isso aqui, fiz essa referência para os senhores saberem. A CPMI está devendo à sociedade brasileira a investigação do PicPay, do C6, do Santander e da Crefisa. Olha só. Agora volta, por favor, para a minha apresentação. Aí, vai passando aí, por favor. Passa aí. Passa. Desculpa, é lá naquelas que aparecem. A gente já viu essas fotos. Aí, vamos aqui. Não vou muito longe, não. Roberta Luxinger. Roberta Luxinger. Eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher na vida, mas eu sabia quem era o marido dela, que foi um delegado federal que hoje está exilado, sei lá, na Suíça, o Protógenes Queiroz, porque fez uma investigação contra um banco aí que eu nem me recordo qual. Aí essa mulher, de repente, aparece. E aqui estão dizendo que ela não tem nada a ver. Eu já trouxe aqui o requerimento para ouvir e quebra de sigilo, não tem nada a ver. Roberta não tem nada a ver com a história do mundo, tudo bem. Aí a gente sai de recesso. Vem o STF com André Mendonça. Aí está aqui a decisão de todos eles, daqueles que foram blindados. Mas falando aqui só da Roberta. A investigada Roberta Luxinger é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa liderada por Antônio Carlos Camilo Antunes. Sua atuação se revela essencial para a ocultação de patrimônio, movimentação de valores e gestão de contas bancárias e estruturas empresariais, utilizadas como instrumento de lavagem de capital. Aí fala que só da Roberta. Segundo a operação da Polícia Federal, observa-se, isso o ministro André Mendonça. Só para deixar claro aqui, minha gente.
que Roberta e seu pai receberam um montante lá na empresa deles, que tem suspeita não, tem comprovação dessa empresa ter recebido do careca do INSS por serviço não prestado, era só lobby. Só lobby, safadeza e ficção. A empresa deles, pai e filha, recebeu 18.271.000 reais. Olha, de acordo com a Polícia Federal, só para dar um exemplo, foram 5 pagamentos de 300 mil reais. Só não, 5 pagamentos de 300, isso em dos braços da investigação. Sim, mas olha aqui, eu estou lendo, mas eu quero só botar aqui. Mesmo após a operação sem desconto, Roberta e careca do INSS continuam a operar. Olha como essa inocente se dirige ao careca, depois da operação sem desconto. Antônio, some com esses telefones, joga fora. Minha gente, tem a operação da Polícia Federal, essa mulher orienta o principal operador financeiro do roubo a jogar os telefones fora. Depois ela diz assim, depois em outra troca de mensagem com o careca do INSS. Antônio, para você saber, acharam um envelope com o nome de nosso amigo no dia da busca e apreensão. Aí Antônio responde com preocupação, putz. Na mesma data, Roberta envia mensagem, joga fora os telefones. Alguns dias depois, em 5 de maio, Roberta liga para Antônio, tentando tranquilizá-lo, e diz, na época do Fábio, se referindo ao filho do presidente da República, falar de Friboi e de um monte de coisa. Igual com você agora. Aí falam de outras empresas que deram uma ratada na entrada do ministério, botaram o nome do careca junto com a Roberta, aí ela pedindo para o advogado ir lá e tirar esse nome, porque vai complicar tudo. Mas eu queria falar de outra passagem que tem aqui. Em outra mensagem, Antônio Camilo, careca do INSS, faz referência à necessidade de se fazer mais um pagamento de 300 mil reais. Ao ser indagado por Milton acerca de quem seria o destinatário dos valores, o que é que diz Antônio Camilo? O filho do rapaz. A Polícia Federal dizendo que possivelmente é o filho do presidente da República. Eu só estou dizendo isso porque eu pedi a quebra do sigilo de Roberta, Daniela, Lulinha e companhia. Não pedi por especulação, não. Pedi com base na decisão do ministro André Mendonça. Quando eu pedi a quebra do sigilo e a convocação dos presidentes de banco, não pedi com especulação, não, com base no índice de reclamação. Agora, eu não atendo favor e pedido. Também não vou ficar calado aqui vendo esses favores e pedidos sendo atendidos. Acho isso uma vergonha. A gente tem compromisso com o Brasil e precisa ter responsabilidade. Então, fiz essa apresentação inicial, presidente, para dizer que eu estou muito descrente da prorrogação do
da CPMI. E eu acho que a gente deveria tomar uma posição institucional se isso não for à frente. Acho que deveríamos exigir do STF a mesma postura que teve em outras comissões parlamentares de inquérito. É um direito do povo brasileiro saber a verdade e os pressupostos estão preenchidos para essa prorrogação. Mas vou partir agora, presidente. Me permita aqui que a coluna está incomodando. Vou ficar sentado e fazendo as perguntas ao senhor... Gilberto Júnior. Gilberto. Sou Gilberto, presidente do INSS. Primeira pergunta, senhor Gilberto, não era nem essa, mas eu vou fazer. Durante a sua apresentação, o senhor disse que a taxa de juros do empréstimo pessoal, qualquer coisa a gente puxa aí, estava em 1,88. Eu estou aqui com um diário oficial, a resolução do Conselho Nacional de Previdência no MPS 1368, 26 de março de 2025, dizendo que é 1,85. Eu só queria que o senhor esclarecesse. A taxa de juros do empréstimo consignado em benefício é 1,85 ou 1,88? 1,85. 1,85. Só para a gente deixar isso claro aqui, porque sabe como é sistema financeiro. Pegando do presidente do INSS uma taxa de juros que não corresponde à praticada, vai atuar como defesa dizendo que é 1,88, mas os bancos precisam saber que é 1,85. Presidente, só um esclarecimento, me perdoe interromper, relator. Nós passamos sempre o dia todo aqui e, em geral, durante o período de entre 1 e 2 horas, nós atendemos as pessoas que vêm porque a gente não consegue sair. Só uma previsão, porque eu sei que o relator sempre tem muitas perguntas, se haverá esse intervalo entre 1 e 2, ou se a gente vai tocar direto para poder reacomodar os demais compromissos que a gente usa nesse parco período de tempo. Nós vamos fazer o intervalo assim que o relator terminar os questionamentos, ok? Aguardamos o fim da... É que hoje se estendeu um pouco mais que de costume a reunião, só por isso. Não, se o relator entender que nós podemos fazer um intervalo agora, eu suspendo a sessão nós vamos parar, nós temos um intervalo. Se o relator entender, não houver problema nenhum... Por mim não tem problema continuar. Então, podemos... Oi? Não, líder Marinho, qual é o... Não, então senhores, só um minutinho. Nós vamos suspender a sessão, vamos retornar após o almoço, o relator dá continuidade. A sessão será retornada às 14h30. Obrigado. Está suspensa a sessão. Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui de dentro da sala da CPMI. Agora são 12h e 57 minutos. A reunião, como é de costume, acabou de fazer uma pausa para os parlamentares almoçarem. Daqui a pouquinho eles voltam. Hoje quem está sendo ouvido é o presidente do INSS. Ele já falou agora um pouco antes. O relator também começou a fazer as perguntas. Daqui a pouco ele volta. Como vocês podem ver, olha só, dá uma olhada. A sala está super movimentada. Tem muita gente aqui ainda. E eles vão voltar daqui a pouco e a gente vai seguir o mesmo esquema que a gente fez no ano passado, que é nos dias de CPMI apresentar o jornal Senado Notícias daqui de dentro da CPMI. Então, como vocês podem ver, agora as pessoas estão saindo para almoçar, vão dar um intervalo aproximadamente de 1h30, 2 horas. E daqui a pouquinho eles estão de volta. A gente vai falar agora sobre o início da reunião. Hoje, logo no início da reunião, o primeiro a falar foi o presidente aqui da comissão, o senador Carlos Viana. E ele falou, fez um balanço, falou... o Carlos Viana está falando, presidente, que eu falei agora, está falando ali no corredor. Vamos ver o que ele está falando. Isso. Pode? Presidente, Foi não. como é que a senhora
avalia esse retorno aos trabalhos da CPMI? Alguns requerimentos que estavam sendo aguardados para hoje, no caso, foram adiados, né? Como, por exemplo, a quebra de sigilo do Banco Master. Vai ser votado e aprovado na próxima? Olha, no caso do Banco Master, os requerimentos foram retirados porque eles pedem a quebra de toda a movimentação do banco. Nós entendemos pela liderança que esses requerimentos precisam ser refeitos, se restringindo à autoridade da CPMI, que está ligada somente aos empréstimos consignados. Os líderes entenderam, e eu concordei, não há sentido em nós pedirmos a quebra de 100% das operações, uma vez que esses dados não poderão ser utilizados futuramente dentro do relatório e gerariam também uma quantidade enorme de retornos de arquivos que nós não teremos tempo para avaliar. Outros requerimentos, eu, como sempre faço, busco o consenso entre os líderes para que a gente possa avançar. Vários deles foram retirados, mas vários também, uma dezena muito importante de quebras de sigilo foram aprovados e vão complementar naturalmente as investigações da CPMI. E os pedidos de prisões são quantos ao total? O senhor acredita que o STF vai atender esses pedidos? Olha, os nossos pedidos de prisão são um reforço a todo um trabalho que o Supremo Tribunal Federal tem feito por meio do ministro André Mendonça e nós indicamos, até o momento, a maior parte deles tem sido atendida e nós temos, vamos dizer, os principais líderes, hoje são 11, todos eles presos e prestando esclarecimentos à Polícia Federal numa colaboração direta com a CPMI. Presidente, hoje o Camizotti ele esteve, como o senhor comentou no início, até ele estava em Brasília, tinha expectativa de se ter esse depoimento, mas retornou com a questão do habeas corpus. Como que o senhor analisa essa situação, sobretudo depois da reunião que se teve com o Toffoli, tudo bem que não é o mesmo ministro, mas, querendo ou não, é um dos ministros do STF, né? Já tinha sido exposta essa insatisfação. Como que fica agora a relação? Olha, enquanto nós não tivermos uma nova legislação que esclareça a relação de uma comissão parlamentar de inquérito juntamente com o Supremo Tribunal Federal, nós continuaremos à mercê de habeas corpus de acordo com a visão de cada um dos ministros. Eu entendo que nós precisamos trabalhar essa discussão dentro do Congresso Nacional. Já foi proposto, inclusive, um novo projeto de lei que reforça e esclarece as funções de uma CPMI, que está para ser avaliado pelos os nossos parlamentares. Eu espero que no final a gente possa apresentar para a votação, mas esses habeas corpus atrapalham e muito o nosso desenvolvimento dos trabalhos. Para que vocês tenham uma ideia, ontem, por exemplo, um dos principais nomes, que é o senhor Maurício Camizotti, que está preso em São Paulo, que tem envolvimentos em diversas operações de associações irregulares e descontos dos aposentados. Esse senhor chegou a ser trazido para Brasília sob escolta policial de um presídio no estado de São Paulo, mas quando nós estávamos prontos para recebê-lo, veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro André Mendonça, garantindo a ele mais uma vez o direito de vir ou não vir. O que, a nosso entender, está flagrantemente fora do que a Constituição nos dá o direito de trabalhar e a obrigação do parlamento. Mas é preciso que a gente atenda, porque decisão a gente precisa cumprir. Eu vou voltar a falar com o ministro André Mendonça, vou conversar com ele novamente, porque há diversos habeas corpus que nós queremos derrubar. Nomes importantes de servidores públicos que são presos, de membros dessa organização criminosa que estão detidos ou estão sob tornozeleira eletrônica e que precisam vir à CPMI para nos dar esclarecimentos até o final das sessões. Presidente, semana que vem tem a questão... O senhor vai colocar novamente em pauta? Olha, está previsto não só do filho do presidente, mas também do próprio irmão, de pessoas ligadas à publicidade do Partido dos Trabalhadores. Eu vou trazer de volta. Esses requerimentos vão ser colocados na primeira oportunidade. Cada parlamentar votará de acordo com a sua consciência. Presidente, semana que vem vai ter a questão do carnaval. Bem, dia 26 está confirmada a presença do senhor Daniel Vorcaro, virá
prestará esclarecimentos. A defesa diz que ele trará, inclusive, documentos sobre a questão dos consignados. Eu entendo que nessa segunda fase será uma das reuniões mais importantes para que a gente possa colocar limites no sistema financeiro e, naturalmente, todos os contratos irregulares que estão sendo feitos com os aposentados em nosso país. Nós não podemos permitir que os bancos continuem fazendo o que querem dentro da Previdência Social. Presidente, e semana que vem, embora já esteja ali na véspera de Carnaval, está confirmada a sessão. Quem serão os depoentes de segunda-feira? Na próxima segunda-feira estão convocados o senhor Edson Queiroz, que é deputado estadual pelo estado do Maranhão, e o senhor Paulo Camisotti, que é filho e sócio do senhor Maurício Camisotti, que nos foi impedido até o momento do depoimento. Os dois já estão devidamente avisados, convocados, e eu espero a presença deles aqui na próxima segunda-feira. Caso contrário, eu volto a dizer, nós colocaremos em operação a condução coercitiva. Nós não vamos aceitar mais desculpas ou, pelo menos, uma não resposta a esta comissão. Na segunda-feira estão avisados, eu espero que compareçam de boa vontade para esclarecer. E além do Vorcaro, tem outros nomes que já estão confirmados para os depoimentos? Serão anunciados ao longo do tempo, dentro principalmente da quebra dos habeas corpus. Eu quero trazer aqui pessoas que foram blindadas por esse dispositivo, a meu ver, que tem esclarecimentos a dar. Nós vamos trabalhar junto ao Supremo para que eles sejam liberados e tenham que prestar depoimento. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Vocês ouviram agora a fala do presidente da CPMI, do INSS, o senador Carlos Viana. Lembrando que nós estamos aqui dentro da sala onde acontece a reunião da CPMI. Essa é a primeira reunião deste ano de 2026. Agora os parlamentares deram um intervalo para o almoço, mas daqui a pouquinho eles voltam. Mais cedo, no início da reunião, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, falou sobre os principais objetivos deste semestre e também ressaltou a soma de mais de 6 bilhões de reais de descontos indevidos. Vamos ver. Nós agora precisamos colocar regras, nós precisamos colocar definições claras, nós precisamos proteger os aposentados contra uma ciranda financeira que foi implantada pelo sistema financeiro, pelos bancos financeiros e fintechs, em cima dos nossos pensionistas. Depois que nós começamos também a chamar a atenção sobre esse assunto no ano passado, mérito desta comissão, do trabalho dos senhores, o próprio INSS, a autarquia, começou a desenvolver uma série de atividades de fiscalização e auditorias que suspenderam dezenas de bancos que enganavam os aposentados. Ontem, em conversa, esses dias lendo os relatórios, estou aqui em Brasília desde a semana passada, de quarta-feira. Nós descortinamos um escândalo de 6,8 bilhões de reais de descontos indevidos nas associações e sindicatos, que é o valor aproximado em 5 anos. Vamos acompanhar agora a entrevista do senador Wellington Fagundes. Percebendo exatamente que a presença dele hoje como presidente e a reclamação é porque aumentou muito a fila, muito o número, mais de 1 milhão de aposentados que estão ali ainda na fila. Mas o que a gente precisa nesse momento é exatamente cautela, porque nós não podemos quebrar nossa Previdência, né? Primeiro, nós temos que fazer com que todos aqueles que são beneficiários tenham a garantia de forma legal, receber a sua Previdência e também que o governo não continue com a tese que a devolução dos recursos que foram desviados dos nossos aposentados, dos velhinhos e das velhinhas, seja pago com dinheiro da própria Previdência, porque isso coloca em risco a possibilidade amanhã da Previdência quebrar. E quem está hoje recolhendo não pode ficar sobre essa instabilidade. A semana que vem está prevista então a presença do Vorcaro, aí eu acho que nós teremos uma condição muito maior de investigar o principal, né? Quem foi o idealizador de toda essa lambança, de toda essa pouca vergonha que fizeram com a nossa Previdência, tirando o dinheiro das pessoas que contribuíram e que hoje também estão aí instáveis, descontaram no banco. É tanta confusão, é tanto roubo que está acontecendo. Inclusive está previsto também a vida do filho do presidente Lula. Vamos aguardar. E por isso que essa CPMI nós defendemos, inclusive, que seja prorrogado o prazo,
porque é muita denúncia, é muita coisa que está chegando cada dia aqui na CPMI. Nessa segunda parte, qual a importância de entrar na área dos consignados? Consignado é um escândalo maior ainda, pode chegar a 70 bilhões, mas ainda tem também do Banco Master, que o próprio ministro Haddad disse que é o maior escândalo do sistema financeiro. E tem que ser instalada a CPMI do Banco Master, porque no Mato Grosso hoje temos problemas sérios, aqui em Brasília já está o governo do Ibanez com uma situação muito complexa e me parece que isso vai andar por muitos estados brasileiros. Obrigada. Agora eu falo com você. O ano passado, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, enfrentou um problema de saúde relacionado a um câncer que ele descobriu e ele passou por um tratamento e, inclusive, uma cirurgia. Hoje ele falou sobre o assunto. Torno a esta casa com a saúde totalmente restabelecida. Graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso, o tratamento foi concluído e Deus foi fiel, como diz a palavra. Digo isso não como um feito pessoal, mas como testemunho. Quando a causa é justa, vale a pena permanecer, vale a pena a guerra. Quando a missão é maior que o medo, vale a pena confiar. Se eu estivesse aqui apenas por um cargo, teria parado. Se estivesse aqui por conveniência, teria recusado. E teria também recuado. Mas estou aqui por convicção e por compromisso com aposentados, órfãos e viúvas que trabalharam, sofreram e hoje são tratados apenas como números. Volto mais forte, mais consciente e ainda mais determinado. Não porque venci uma batalha pessoal, mas porque a batalha pelos aposentados, pelos órfãos e pelas viúvas continua. Ela ainda não terminou. Viana também falou sobre os trabalhos feitos pela comissão em 2025. Ele fez um balanço. Vamos acompanhar. São milhares de documentos oficiais, cruzamentos financeiros, relatórios de inteligência, quebras de sigilo, pelo menos 11 pessoas do núcleo principal presas. Documento não mente, extrato não tem ideologia, número não se curva. A fase da dúvida acabou. Agora, senhores, é a fase da responsabilização. A primeira fase da CPMI foi muito bem sucedida. O aposentado, a viúva, o órfão podem dormir em paz. Ninguém desconta um centavo sem autorização. Mas é preciso dizer com clareza, senhores, essa foi a primeira etapa. Agora chegou a vez do sistema financeiro que transformou a aposentadoria em produto e velhice em lucro. O vice-presidente da CPMI, o deputado Eduardo Duarte Júnior, também falou sobre os trabalhos da comissão e falou que, inclusive, durante o recesso, a comissão recebeu diversos pedidos de quebra de sigilo e recebeu algumas quebras de sigilo. E entre essas quebras de sigilo apareceu de um deputado estadual com relatos muito curiosos, segundo o deputado Duarte Júnior, e ele falou que pediu para que esse deputado fosse ouvido, fosse convocado pela comissão. Só no ano 2025, nos últimos 6 meses do ano 2025, ele recebeu em sua conta pessoa física, 18,5 milhões de reais. Só no ano 2024, no mês de junho, na sua conta física, ele recebeu mais de 54,9 milhões de reais. Essa CPMI quebrou o seu sigilo, aprovou a sua convocação. Então, eu queria aqui, por uma questão de ordem, pedir a Vossa Excelência e todos os demais membros que já se definisse um dia para que a gente possa ter a oitiva do deputado estadual Edson Araújo, para que ele possa esclarecer de onde veio esse dinheiro. Por qual razão tanto dinheiro em sua conta pessoa física? Só para que a gente possa ter a dimensão, 54,9 milhões de reais é mais do que o prêmio da Mega Sena acumulado. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, também falou hoje sobre a convocação de Daniel Vorcaro, que é presidente do Banco Master. Hoje era para o Daniel Vorcaro estar sendo ouvido aqui na CPMI, mas ele adiou o depoimento. O presidente da CPMI falou que foi conversar com o ministro Dias Toffoli sobre o assunto e expôs hoje aqui a opinião do magistrado. Vamos ver. O deslocamento do senhor Daniel Vorcaro, de onde ele esteja, para a CPMI no dia 26 de fevereiro, que está confirmado, o ministro de pronto autorizou.
eu já fiz o requerimento em nome da comissão, já foi notificado o Supremo, já está autorizado o deslocamento dele com a escolta da Polícia Legislativa. Dia 26 está prevista a vinda aqui do senhor Daniel Vocaro para que a gente possa questionar todos os assuntos pertinentes. Viana também falou sobre a retirada de documentos aqui da comissão que foram entregues para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele falou que também conversou com o ministro Dias Toffoli sobre o assunto e citou o posicionamento do magistrado em relação ao fato. Eu fiz uma visita institucional ao ministro, levei até ele a nossa insatisfação com a decisão que foi tomada e a nossa surpresa em relação a esse tipo de decisões, porque se retirou de uma comissão legítima de investigação documentos que foram passados a terceiros, que no caso é o presidente do Senado, mas que não tem autoridade alguma para guardar ou para investigar. O ministro Dias Toffoli recebeu muito bem, tivemos um diálogo muito institucional, muito republicano. O ministro colocou, e vou aqui fazer exatamente a fala dele em relação a isso, de que esses documentos chegaram à comissão antes que a Polícia Federal pudesse fazer a compilação e a investigação dos dados. Isso poderia prejudicar, inclusive até favorecer, no caso do réu, da pessoa que teve o sigilo quebrado, em algum momento essas provas poderiam ser até invalidadas se vazassem antes do inquérito. Foi o que ele colocou, estou trazendo aqui, o ministro Dias Toffoli se comprometeu, assim que a Polícia Federal fizer todo o levantamento, que a documentação estiver oficialmente já dentro do inquérito, serão devolvidos a esta CPMI. E agora são 13 horas e 20 minutos, lembrando que hoje nós estamos apresentando o jornal Senado Notícias, aqui de dentro da sala onde acontece a CPMI do INSS. E hoje os parlamentares estão ouvindo o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. Mais cedo ele começou a falar, ele falou sobre as atividades do órgão, o tamanho do órgão e inclusive as características do Instituto. Eu fiz uma visita institucional ao ministro, levei até ele a nossa insatisfação com a decisão que foi tomada e a nossa surpresa em relação a esse tipo de decisões, porque se retirou de uma comissão legítima de investigação documentos que foram passados a terceiros, que no caso é o presidente do Senado, mas que não tem autoridade alguma para guardar ou para investigar. O ministro Dias Toffoli recebeu muito bem, tivemos um diálogo muito institucional, muito republicano. O ministro colocou, e vou aqui fazer exatamente a fala dele em relação a isso, de que esses documentos chegaram à comissão antes que a Polícia Federal pudesse fazer a compilação e a investigação dos dados. Isso poderia prejudicar, inclusive até favorecer, no caso do réu, da pessoa que teve o sigilo quebrado, em algum momento essas provas poderiam ser até invalidadas se vazassem antes do inquérito. Foi o que ele colocou, estou trazendo aqui, o ministro Dias Toffoli se comprometeu, assim que a Polícia Federal fizer todo o levantamento, que a documentação estiver oficialmente já dentro do inquérito, serão devolvidos a esta CPMI. Vocês ouviram agora o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, falando sobre os documentos. Daqui a pouquinho a gente volta com a outra sonora que a gente ia mostrar, que era sobre o presidente do INSS, o Gilberto Waller Júnior, que está depondo hoje. Agora a gente vai mostrar uma outra fala dele, que ele falou sobre a linha do tempo das investigações a partir do momento que a operação sem desconto foi deflagrada. Nós começamos o comunicado para 27,4 milhões de aposentados e pensionistas para que eles pudessem ficar tranquilos, que nos últimos 5 anos não tinham tido qualquer tipo de desconto. Nenhum desconto associativo tinha sido. Então, 8 de maio, ou seja, uma semana após a troca de gestão, avisamos e lançamos a plataforma de ressarcimento. Dia 13 de maio, numa tarefa ativa, buscamos e informamos pelo aplicativo
aplicativo Meu INSS os 9,3 milhões de brasileiros que tinham tido algum tipo de desconto associativo. Trabalhamos com transparência, com informação para falar, você pode ter sido alcançado por essa fraude, você pode ter sido objeto dessa fraude. Tentamos tranquilizar alguns e informar para os outros que ele teria algum interesse no processo de ressarcimento. 14 de maio, iniciamos o processo de ressarcimento com a abertura dos canais, inicialmente no Meu INSS e na Central 135, para que os nossos segurados pudessem questionar esse desconto associativo. Mais cedo, antes do presidente do INSS ser ouvido, os parlamentares aqui da CPI aprovaram diversos requerimentos. Vamos ver. Foram aprovados os pedidos de prisão preventiva dos investigados Felipe Macedo Gomes, Américo Monte Júnior, Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro de Vasconcelos e Marco Aurélio Gomes Júnior, que, segundo as investigações, comandaram direta ou indiretamente associações que faturaram cerca de 700 milhões de reais com descontos indevidos. Os parlamentares aprovaram ainda o pedido de prisão de Mauro Palombo Concílio, contador de várias das entidades investigadas. A comissão também aprovou a quebra de sigilo financeiro e fiscal de pessoas físicas e jurídicas. Entre elas, Gabriela Montalvão Camisotti e Paulo Otávio Montalvão Camisotti, esposa e filho de Maurício Camisotti, que está preso acusado de envolvimento no rombo do INSS. E olha só, hoje é dia de comemoração. A TV Senado completa 30 anos levando informação da melhor qualidade para sua casa, para você. A gente preparou uma reportagem especial mostrando toda essa trajetória e contando essa história. Veja agora. 5 de fevereiro de 1996. Eu quero dizer que este serviço hoje inaugurado aqui não é um serviço para o Senado, é um serviço para o povo brasileiro. A aprovação da lei da TV a cabo e o desejo de aproximar o trabalho dos senadores da sociedade fizeram surgir a primeira TV legislativa de alcance nacional do país. Um começo desafiador. No Senado. A lei permitiu que se transmitisse nacionalmente, né? Mas para isso tinha que ter espaço no satélite. E naqueles idos, né, de 94, 95, não havia espaço no satélite. Era um desafio muito grande, né? O Senado não estava preparado, a sua estrutura não estava preparada para um desafio desses, mas com o apoio do presidente, com o apoio de alguns técnicos do Senado, nós resolvemos tocar o projeto e o projeto virou um sucesso. Qual era o conceito? Interligar Senado e Câmara de fibra, para a gente pegar Congresso, e ligar o plenário nosso, que era o mais importante. O Fernando queria TV 24 horas. Foi um ano de horror, né? Assim, toda hora caía, toda hora, até a hora que a gente conseguiu. E aí nós começamos a transmitir 24 horas. A novidade que trouxe transparência ao trabalho legislativo influenciou o dia a dia dos senadores. A TV começou a mudar mesmo quando o senador Arthur datava que as câmeras ficavam lá em cima e ele dizia que as câmeras lá em cima pegava quem a careca pegava mais a careca. Aí ele mandou descer as câmeras. Eles começaram, os senadores, a ficar vaidosos. Eles começaram a melhorar o visual, a fazer consultoria de roupa para se vestir melhor, porque iam aparecer na TV todo dia. Isso foi muito interessante. Eles queriam mostrar o trabalho dele para as regiões dele, de todo o Brasil, né? Eram discursos assim com muito conteúdo, né?
né? Quanto a isso, não tinha problema. Mas a questão estética da aparência, eles ficaram muito preocupados. O Senado tinha uma tradição de quarta-feira todo mundo, quinta-feira todo mundo ia embora, só voltava na terça. Depois os senadores passaram a vir na segunda-feira e ir embora, né? Embora na sexta-feira, alguns até ficavam trabalhando no sábado, porque tinha como fazer programas de televisão, eles passaram a aparecer mais, seu trabalho a ser reconhecido nos estados. Para mim foi muito marcante o quanto a TV Senado começou a mudar o comportamento do próprio senador, né, que tinha esse interesse em dialogar diretamente com a população. No começo, 15 horas de programação transmitida apenas para Brasília. 3 meses depois, transmissão para todo o país via satélite na TV por assinatura. 1 ano depois, 24 horas no ar. Hoje, o sinal da TV Senado chega a mais de 1.600 municípios brasileiros por canal aberto. Além disso, tem a transmissão por meio de antena parabólica digital e TV por assinatura. A gente pode dizer que o que sai daqui hoje chega a todo canto do Brasil. Isso sem falar no alcance pelos canais digitais, que permitem acompanhar de qualquer lugar. Só no YouTube, a TV Senado tem 1.800.000 inscritos. TikTok e Instagram têm cerca de 500.000 inscritos cada um. Em 30 anos, a estrutura cresceu. A TV Senado conquistou espaço e credibilidade. Virou referência. Os 30 anos da TV Senado nos dá uma responsabilidade sobre tudo que foi construído nesse passado, com muita maestria, com muita dedicação, com muita inovação, muito trabalho. E a gente tem que comemorar, agradecer todos que participaram dessa construção. O que acontece é que na TV Senado a gente tem 81 senadores e isso garante uma diversidade de visão muito grande, né? O que um senador faz e fala, o outro cobra, né? E a gente tem esse papel de transmitir tudo o que é feito aqui. Debates nas comissões, votações em plenário, CPIs, sabatinas, grandes eventos como as posses presidenciais, eleições, abertura dos trabalhos legislativos, as transmissões ao vivo, sem cortes, do que acontece no Senado, aumentaram a transparência e reforçaram a democracia. Você com transparência, quer dizer, não dava para falar, eu não falei isso, eu não disse isso, eu não votei assim, porque está tudo lá gravado, né? Tanto nas comissões como no plenário. Então, eu acho que isso foi um fortalecimento enorme da democracia, sabe? A TV, ela cumpre esse papel de mostrar para o cidadão, na hora em que ele quer ver o que é que está sendo discutido no parlamento, decidido no parlamento, e essa é uma função impagável, né? Esse é um serviço de utilidade pública que é impagável. Eu acho assim, fundamental para a consolidação democrática, né? Para que a democracia realmente se consolide, né? No nosso país. Além do trabalho legislativo, programas que valorizam a cultura, a história e a cidadania. A qualidade do que é produzido gera reconhecimento e prêmios. Já são 3 décadas no ar. E o que vem por aí agora? A gente tem um desafio, que eu acho que é um desafio que todos os canais públicos passam, né? Que é de atualização tecnológica. A velocidade, né, do gasto público, do orçamento público, não é a mesma das emissoras comerciais. Nós estamos todos juntos construindo a nossa entrada também na TV 3.0, juntamente com as comerciais. É a forma de poder unir o que um aplicativo de VOD, né, do estilo Netflix, né, oferece para uma audiência, conjuntamente com o vivo, a transmissão da programação linear que o broadcasting tem. Então, isso vai ser um passo importante para a TV aberta brasileira, para a TV aberta da comunicação pública
e especialmente a TV Senado, que é muito assentada na sua transmissão ao vivo. Esse é o grande desafio, é o desafio dos gestores públicos, dos parlamentares, verem a importância de continuidade desse trabalho que a gente faz, né? E a importância da atualização tecnológica e dar respaldo a isso, né? Ver o quanto a população pede e precisa da continuidade desse serviço nesses novos formatos. Muitos desafios, muitos avanços e uma certeza. A história política do país, nos últimos 30 anos, passou pelas lentes da TV Senado e pelos olhos de quem acompanhou tudo de perto e ajudou a construir essa história. Eu, particularmente, quando eu comecei na TV Senado em 92, eu nunca imaginei que ela fosse chegar onde chegou hoje, né? Essa grandiosidade toda da TV Senado, né? Chegar em todos os Brasil, praticamente todas as capitais, municípios, interior. Nós viajávamos muito aí para o interior. E as pessoas falavam assim, de onde vocês são? Nós falávamos assim, não, da TV Senado. Falavam assim, nossa, eu assisto TV Senado. No interior do Acre. No interior do Acre, né? As pessoas iam lá, viam a TV Senado e falavam assim com gosto, falavam assim, eu tô vendo em quem eu votei me representando lá no Senado. A gente está com o pé no futuro, né? E esse pé no futuro, a gente pode dizer assim que a TV Senado é 30 anos, mas é numa versão 3.0. A TV Senado, ela conquistou esse lugar de importância para o país. Eu acho que hoje a gente não pode imaginar comunicação pública sem a TV Senado. Agora são 10 para as 10, o princípio de confusão aqui. Gás de pimenta. Depois de algumas tentativas de subir a rampa do Congresso, contidas pela polícia, os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Boa noite. Muito bacana, né? Dá até uma emoção de ver. Muito feliz em fazer parte dessa história. Parabéns, TV Senado, parabéns a todos os envolvidos e a você que está de casa acompanhando a gente sempre. Lembrando que a gente está aqui na sala onde acontece a reunião da CPMI, da INSS. Nesse momento, agora são 13 horas e 30 minutos, os parlamentares deram intervalo para o almoço, eles devem estar voltando daqui a 1 hora, mais ou menos. Tem um cronômetro que fica ali na parede que vai mostrando para a gente o que está acontecendo, quanto tempo falta. Agora, a única pessoa que ainda está aqui na sala é o relator. O relator, inclusive, já começou a fazer as perguntas antes do intervalo. Depois do intervalo, ele vai continuar a fazer as perguntas ao presidente do INSS, o Gilberto Waller Júnior. O presidente do INSS já falou sobre o trabalho do órgão. Ele assumiu em abril do ano passado, assim que foi deflagrada a operação do Sem Desconto da Polícia Federal. Ele falou sobre as atividades que foram feitas, o ressarcimento, os canais de ligação com a população para que ficasse mais fácil, facilitasse as pessoas que foram vítimas do golpe a poderem serem ressarcidas. O relator também falou sobre a operação que foi deflagrada em dezembro pela Polícia Federal, mais uma operação relacionada aos desvios do INSS. Ele apresentou, inclusive, nomes de pessoas, fotos de pessoas envolvidas. O relator também mostrou uma foto bem grande, a gente vai mostrar depois para vocês, de pessoas numa reunião e falou que todas essas pessoas foram inclusive presas, pessoas que estavam envolvidas nos escândalos do INSS, mas que até então atuavam no órgão, não tinham ainda sido presas, ainda não tinham denunciadas, mas que foram denunciadas e presas graças às investigações e ao trabalho da CPMI do INSS. A gente está entrando no segundo ano da CPMI, começou ano passado em 2025, e a previsão é de que a comissão vá até março os trabalhos, se não forem prorrogados. Hoje a expectativa era de ser ouvido Daniel Vorcaro, o presidente do Banco Master, mas foi adiado para o dia 26
6. Daqui a pouquinho eles devem estar de volta e a gente volta também com vocês, trazendo mais atualizações. Depois do intervalo, o relator continua fazendo as perguntas e, em seguida, os parlamentares também vão fazer as perguntas ao presidente do INSS. Então não sai daí não, a gente continua aqui, daqui a pouquinho a gente está de volta. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu era feliz? Não sei. Fui o outrora, agora. Quer dizer, e é uma coisa, mas o que quer dizer outrora agora? Como é que eu posso ser outrora agora? Pode. No meu agora, o que eu penso do passado, daquela infância, se eu era feliz, fui agora. Nesse momento eu me dou conta de que eu era feliz. Quer dizer, o meu passado eu o trago para um presente em que eu posso garantir que estou sentindo felicidade do passado. É um lindíssimo poema. São dessas coisas ternas do Fernando Pessoa. E ele diz: eu nunca consegui fazer um drama em gente. Faço os dramas em almas. 4 mulheres são mortas todos os dias por serem mulheres. Lei do feminicídio completa 10 anos. Lei no Espírito Santo permite presença de doulas durante partos. Tom do Pantanal, estilos musicais de Mato Grosso do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro,
a violência contra a mulher. E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O enfrentamento ao feminicídio ganhou mais um marco institucional com a assinatura de um pacto entre os 3 poderes da República com o objetivo de fortalecer a prevenção e a proteção das mulheres e a responsabilização dos agressores. Para falar sobre esse assunto aqui conosco, no programa Argumento, está a senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso, que é a autora do pacote antifeminicídio. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estamos aqui para falar um pouco da lei e do novo pacto que foi feito hoje, né? Tá certo. Senadora, vamos começar então falando sobre o pacto. O que a senhora vê, o que pode mudar nesse cenário, né, de números tão altos de feminicídio quando se unem executivo, legislativo e judiciário? Olha, o que eu li até agora eu vejo que o pacto é muito importante, ele é necessário você ter todos os poderes envolvidos para combater o feminicídio, mas nós temos que sair do campo das ideias e ir para a ação e saber como será executado isso. Nós temos que ter um pacto efetivo, não só de discurso. Como será feito isso, não sei. Eu não vejo como isso vai se viabilizar. Porque uma amiga minha, comentando e falando sobre a necessidade dos homens, eu falando da necessidade dos homens virem com a gente nessa luta, ninguém sai do sofá da prioridade. E isso não é prioridade para nenhum dos poderes, infelizmente. Você vê no discurso do judiciário dizendo que o feminicídio e a violência contra as crianças e vulneráveis é prioridade, mas na prática não é isso que acontece. Está acontecendo uma mudança depois do pacote antifeminicídio. Pois é, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse pacote, né? Ele se tornou lei, um projeto de autoria de sua autoria, e ele endureceu muito as penas, tem outras medidas também. Eu queria que a senhora falasse, desde quando ele entrou em vigor, o que já mudou, qual é a nova realidade depois que ele virou lei? Olha, eu, assim, como cidadã, eu converso muito com advogados, com juízes, com promotores, e eles relatam a mudança na lei. Por que eu chamei pacote antifeminicídio? Porque você fez mudanças em todas as leis, desde a ameaça, lesão corporal, medida protetiva, descumprimento de medida protetiva, a gente mudou para que realmente esse cara ficasse preso se cometesse um desses crimes. Porque não é só o aumento da pena quando comete o feminicídio, porque daí é o ápice, a mulher já morreu. Para a mulher que o cara fica preso 30 dias e que ela apanha todo dia, como que alguém vai dizer que na vida dessa mulher não vai fazer diferença, aumentar a pena? Para ela vai fazer diferença, sim, e muito. Ela vai ficar 30 dias sem apanhar e ela pode ter a chance de organizar a sua vida e, de repente, seguir outro caminho. Então, esse pacote, ele mudou e está mudando muito a realidade. Dá exemplo de penas, senadora, como que ficou? Olha, eu até fiz aqui, a gente fez um levantamento há um tempinho atrás para uma palestra que eu fui dar, e nós temos condenações em São Paulo de 87 anos, que matou a mulher e a filha de 5 anos.
Nós temos em Brusque 66 anos, aí nós temos em Campo Novo 60 anos, 50 anos em Cascavel, Cuiabá 36 anos. Então você veja, a máxima era 30 e a mínima era 20. Hoje nós não temos nenhuma condenação a menos de 32 anos. E isso inclui também outros crimes como lesão corporal, ameaça, violência psicológica, como é que é? Todos eles sofreram um aumento de penas porque era assim, ameaça ou descumprimento de medida protetiva. Era de 3 meses a 2 anos. O cara não vai para a cadeia. Então o juiz poderia prender ele em flagrante, mas tinha que soltar na audiência de custódia. Agora ele não consegue mais soltar esse preso, esse agressor, e ele vai ficar preso mesmo antes de ser julgado. Senadora, a senhora falou sobre a questão das medidas protetivas. Esse foi um ponto muito tocado, muito falado durante o lançamento desse pacto. O próprio ministro Edson Fachin disse que está querendo tornar mais ágil esse processo, inclusive com a medida protetiva digital, porque ele falou que a mulher tem que ter acesso rápido à justiça para se proteger de forma rápida. De que forma que a senhora vê há falhas nesse sistema da medida protetiva? Por que muitas vezes elas até têm a medida protetiva e mesmo assim não conseguem escapar da violência? Vamos lá. Olha, nós temos uma norma do CNJ que diz que quando o cara, não no caso de violência contra a mulher, mas toda o tornozelado, a tornozeleira, se o cara está de tornozeleira meia-noite na rua e ele teria que estar fazendo o trajeto, e aí você inclui medida protetiva também, que ele não era para estar na rua, a polícia tem que expedir para o juiz um pedido dizendo para prender ele, porque ele está infringindo a lei. O juiz tem 48 horas para responder. Quantas pessoas ele pode matar nesse tempo? E outra coisa, quando responde. Quando responde. Então, isso está tudo errado. A justiça tem que se modernizar. Ela tem que ser ágil, como o crime é. O crime é rápido, é ágil. E a justiça também tem que ser. E isso o pacote antifeminicídio deu. Ele deu a prioridade no julgamento em todos os casos. Então, agora você vê condenações com 1 ano. Então, agora, quando tem uma questão de violência contra a mulher, ela é prioridade na justiça? Ela é prioridade na justiça, graças à minha lei. Então, assim, por isso que você chama de pacote. Porque daí você faz eles tentando fechar todas as pontas para que realmente a mulher seja protegida ou que o agressor seja punido com o maior rigor possível. Senadora, o presidente do Senado, do Congresso, durante essa solenidade, ele falou que o Congresso, o Senado, aprovou 19 leis que pretendem combater a violência contra a mulher. Uma delas, a da senhora. Mas uma dessas que eu queria comentar é a questão que ela trabalha em relação à autonomia das mulheres, que é um projeto aqui do Senado que coloca as mulheres que são ameaçadas de violência, vítimas de violência, como elas entram numa cota em licitações públicas para contratação de contratos temporários. Essa questão financeira da autonomia da mulher é um problema? Elas deixam de sair de casa muito por isso elas são vítimas da violência? Existem 2 tipos, né, de violência emocional, que é a pessoa tem a dependência emocional e a financeira. Então, se ela tem a possibilidade de financeiramente se manter, já é meio caminho andado para ela. Então, eu vou te dar o exemplo do Mato Grosso. Nós temos o Ser Capacita, que é capacitação de mulheres pelo Senai, pago pelo governo. Isso faz parte da rede de acolhimento, né? De acolhimento. Aí ela tem o auxílio moradia, que é um cartão onde ela pode morar com o pai e a mãe e ter esse auxílio de, acho que é R$800 ou R$1.000, eu não lembro, para ajudar nas despesas da casa. Eu relatei aqui, Carla, no Senado, acho que em 2023,
o auxílio aluguel, dando constitucionalidade ao auxílio aluguel. Mas como que está esse auxílio aluguel? Está chegando nas mulheres? O juiz está determinando esse auxílio aluguel? A gente não sabe. Entendi. Então, a justiça tem que realmente fornecer esses dados. Por exemplo, no Mato Grosso nós temos 496 mulheres na rede de proteção e que recebem o auxílio moradia. Entendi. E a educação, senadora, a senhora bate muito nessa tecla. Eu queria, para a gente finalizar o programa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância dessa medida. Olha, a lei é a última coisa, a pena é a última coisa que resta e é o que o legislador pode fazer. Mas nós temos que começar na educação, nas crianças, para que seja incluído no ensino, na grade do ensino, esse combate à violência doméstica, para que a menina não aceite, não normalize que a mãe apanhando está certo, e que o menino não veja o pai batendo na mãe e que ache que isso não é crime, é um crime. Porque senão ele vai crescer e vai reproduzir. Então, se nós termos que falar toda semana sobre isso, tem que ter, sim, isso na grade curricular de ensino, falando sobre a violência, para que ela não normalize. Como o abuso sexual também de crianças, ela tem que entender que isso não está certo. Né? A senhora vai dar palestras, né, senadora, sobre esse tema? Vou. Explica pra gente rapidinho. Então, como houve aqui o lançamento do livro do Cléster Cavalcante, Matou Uma, Matou Todas, que ficou fantástico, só histórias reais de feminicídio, agora a gente vai, eu e ele, dar palestra. Ele fala para os homens, e aí foi interessante porque no Mato Grosso, no dia 12, a gente vai falar para um público que é muito interessante e que não é pensado, que são para os garçons. Rede de bares e restaurantes, sindicato de bares e restaurantes vão levar todos os garçons, vai dar uns 500 garçons, para a gente falar com eles, porque eles presenciam muita coisa, eles enxergam muita coisa, e eles têm que aprender a visualizar e, de repente, ajudar a denunciar isso e proteger uma mulher. Com certeza, uma ótima iniciativa. Senadora, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão principal aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar o mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é no final da minha presidência, que eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. Você sabe o que é uma emenda parlamentar?
O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Como as mulheres atuaram na redemocratização do Brasil? Qual o papel delas na defesa da democracia? E qual a importância da presença feminina na política? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 8h30 da noite. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer,
trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Eu escuto bem, eu enxergo bem, já fiz operação de catarata. Eu leio muito. Nessa parte intelectual, eu não vejo nenhuma diferença, não. Pelo contrário, eu hoje fiquei pensando assim, poxa, por que eu não sabia disso quando eu era mais nova, né? Envelhecer, neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta.
Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Seja bem-vindo, senador Messias Jesus. Obrigada pela presença. Senador, a segurança pública ganhou ainda maior relevância no debate nacional depois da mega operação no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos e cenas estarrecedoras de cadáveres na via pública, né? O governo federal já tinha apresentado uma proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, em abril, e o senhor apresentou uma também em junho. Esse é um tema no qual há grande divergência sobre o que deve ser feito entre governo e oposição. O senhor pode me explicar como o senhor vê a situação? Bom, Renata, é uma satisfação para mim estar aqui para falar com você novamente, com seus telespectadores. O que eu quero te falar, eu quero iniciar a minha fala manifestando a minha solidariedade ao povo do Rio de Janeiro e, em especial, aos familiares dos policiais mortos naquela operação. Policiais tiveram suas vidas ceifadas defendendo a sociedade do Rio de Janeiro. Você está me pedindo uma avaliação, é isso? Sim. É um momento que nós consideramos que o Brasil precisa se unir. Todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. E eu creio que o governo federal não pode ser apenas aquele que vai aparecer para dar a entrevista, para dar o resultado. Mas ele deve ser aquele que coordena, mas que ajuda os estados financeiramente para que os estados possam ter um aparelhamento melhor do seu policiamento, ajudar com inteligência e manter esse apoio aos estados. A minha avaliação é que o Brasil, mais do que nunca, precisa com urgência de que esse tema seja tratado com respeito à Constituição e aos estados e com urgência por respeito a toda a sociedade brasileira. Senador, lendo a justificação da sua proposta de emenda à Constituição, me parece que o senhor está tentando conter a capacidade de legislar do Poder Executivo. É isso? Na verdade, eu estou... Na área de segurança, né? Na verdade, eu estou tentando impedir que o governo legisle, porque nós já temos muita gente legislando. O Supremo, uma vez por outra, legisla. O governo federal tenta legislar através de portaria, de resolução. E neste caso do governo, na PEC 18, eles tentam, de todas as formas ali, colocar para que eles possam ficar normatizando leis com resoluções, com decretos, com portarias. Isso é o papel do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional. Por isso que eu não tenho dúvida de dizer que é um desrespeito ao Congresso Nacional a PEC 18 da forma como foi proposta pelo governo. A PEC 18, que é a chamada PEC da Segurança Pública, da segurança, né, senador? O senhor disse em plenário que segurança não se faz com concentração de poder no Executivo Federal. Onde que o senhor acredita que a PEC promove a concentração de poder do Executivo? A PEC tira o poder dos estados de controlar a sua segurança pública, de reorganizar o seu sistema de segurança pública, tira esse poder dos governadores,
tira o poder do Congresso, como eu já disse, de legislar, e quando ele tira o poder dos governadores, concentrando tudo aqui, para mim é uma quebra explícita do Pacto Federativo. Eu creio que o governo deve sim participar, creio que o governo deve e tem obrigação de fazer, ajudando na coordenação, mas a determinação, a ordem, o controle tem que ser dos estados, junto com os municípios e a União. A União não pode tentar usurpar um poder dos estados sobre a justificativa de que vai melhorar a segurança pública no Brasil. É impossível, o governo não tem essa capacidade. Não é só o governo atual, nem o governo anterior, nem o atual, nem o próximo governo, seja ele quem for, vai conseguir. Quem consegue entender, quem sabe o que é necessário na segurança pública nos estados é o governador, o secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar, são as lideranças de bairros. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. O senhor está defendendo a competência exclusiva do Congresso para legislar sobre segurança pública nacional e autonomia dos estados, né? Essa proposta não podia gerar 27 sistemas de segurança diferentes e descoordenados? Não, logicamente que não, porque hoje nós temos isso? Não, hoje os governadores têm o seu sistema, cada governador e a polícia estadual, as polícias estaduais, elas seguem a lei nacional. Quem tem o controle de tudo ainda é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mas os governadores têm autonomia, mas não temos 27 sistemas de segurança pública. O que nós queremos é apenas que a União chame para si o poder de coordenar, mas também ajudar financeiramente os estados. Mas a PEC, se você vê a PEC da segurança, que é a PEC 18 do governo, eles assumem a responsabilidade, mas não assumem a contrapartida. Eles não vão ajudar os estados financeiramente, em ponto nenhum. Você verifica na proposta de emenda deles algo que eles deixem claros que vão fazer repasses financeiros para os estados para ajudar. Em nenhum momento. Ou seja, eles só querem o momento da foto e da entrevista. Senador, alguns especialistas argumentam que as principais facções criminosas no Brasil, elas são nacionais e até internacionais, né? E não respeitam fronteiras, né? Como se dá o enfrentamento desse sistema de poder pelos estados? Olha, eu vou começar por Roraima com as facções internacionais. Nós temos mais de certeza já 3 facções venezuelanas em Roraima. Entre elas, uma conhecida mundialmente como Trem de Aragua. E sobre a responsabilidade dessa facção, nós já encontramos lá 2 ou 3 cemitérios clandestinos. E quem tem combatido lá sozinho é o Estado. É o Estado de Roraima. O governo federal não tem contribuído com absolutamente nada no sistema de segurança em Roraima. Absolutamente. As facções nacionais já chegaram a Roraima, senador? Lógico, lá nós temos o Comando Vermelho, nós temos o PCC, nós temos todas as facções nacionais lá em Roraima. E temos também as venezuelanas. Se não fosse hoje as facções venezuelanas, se não fosse a imigração venezuelana desordenada no estado de Roraima, a segurança pública do nosso estado era a melhor do Brasil hoje. E nós estamos entre as melhores, sem nenhuma contribuição do governo federal. O governo federal nunca ajudou Roraima com R$1 a mais em função da imigração venezuelana, nem para o sistema de segurança, nem para o sistema de saúde, nem para o sistema de educação ou infraestrutura. O Estado tem combatido isso sozinho. Certamente, se o governo federal ajudasse com inteligência, com recursos financeiros, com informações, com reuniões permanentes das autoridades de inteligência do governo federal e do Estado,
nós avançaríamos muito mais. Todos os governadores. Por quê? Porque quem conhece cada indivíduo desse é a polícia local. Pra você ter uma ideia, os venezuelanos, eu já falamos sobre isso aqui, embora o tema seja outro, para eles entrarem no Brasil, eles se autodeclaram, eles dão o nome que eles quiserem. Por isso já foram presos alguns traficantes internacionais lá em Roraima, que saíram da Venezuela e entraram no Brasil dando um outro nome, adquiriram um outro CPF, uma outra identidade. E daí se instalou essas facções lá no Brasil. Por quê? Porque o governo federal, que deveria lá na fronteira usar a inteligência, usar a Força Nacional, a Polícia Federal, o Exército, não faz. Não faz. Se tivesse lá, não é por incompetência da Polícia Federal ou da Força Nacional. É pela liberdade que o governo federal dá da entrada deles dentro do nosso país. Se dissesse que a Polícia Federal teria a competência para investigar lá e não deixar entrar, vamos verificar todo mundo, vamos investigar para poder entrar, certamente a Polícia Federal tem competência e pessoas preparadas para isso. Senador, um ponto que traz uma mudança importante na sua proposta é o artigo 6º, né? O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição, vai ficar do lado do voto direto, né? Qual o impacto que o senhor imagina que uma medida como essa vai ter? Eu acredito que a cláusula pétrea não se pode ser modificada de qualquer forma, como todas as pessoas sabem, mas dá segurança para o sistema de segurança dos estados enfrentarem com mais rigor a criminalidade. Então, a gente precisa colocar isso na Constituição Federal e, principalmente, colocar isso como uma cláusula pétrea que não fique se mudando a bel prazer. Mas, senador, uma medida como essa não podia impedir para sempre qualquer tipo de reforma estrutural ou de controle externo das polícias no país? Não, eu não acredito que possa impedir. Até porque, olha só, eu quero dizer que o relator da minha emenda é o senador Marcos Rogério, que foi designado pelo presidente da CCJ e que tem vasto conhecimento jurídico a respeito. E, logicamente, ele tem o poder de propor qualquer modificação ou acrescentar o caso ele queira. Mas, no nosso entendimento, não cria e não inviabiliza, muito pelo contrário, fortalece o Pacto Federativo e fortalece, principalmente, o Congresso Nacional, que é o representante do povo para legislar a respeito disso. A PEC da Segurança Pública do governo, ela está constitucionalizando o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018 no governo Temer, né, para promover uma coordenação nacional, né, na época argumentando que o crime transcendia fronteiras, né? O senhor acredita que é ou não papel do governo fazer essa coordenação? O crime transcende fronteiras e o governo federal tem esse poder sobre todo o país. Eu só espero que o SUS da segurança pública não funcione tão mal como funciona o SUS da saúde pública no Brasil. Porque o que nós temos de reclamações de saúde pública, se esse SUS da segurança pública funcionar tão ruim, vai ser um desastre para a sociedade brasileira. Senador, a PEC da Segurança Pública do governo também amplia o poder da Polícia Federal para investigar as milícias com repercussão interestadual e transforma a Polícia Rodoviária Federal em uma polícia viária. São duas mudanças bastante importantes, né? Como é que o senhor vê as medidas? Eu acho que essa pergunta poderia ser muito bem respondida pelos policiais federais. Eles têm a resposta muito mais adequada. Eu não tenho absolutamente nada contra a Polícia Rodoviária Federal, mas eles vão começar a inverter competência, vai ter discussões entre eles, vai ter sinceramente, aí alguém entrando na função do outro. E é só conversar com a própria Polícia Federal, com aqueles que não estão no topo de comando, que você vai verificar que eles não concordam com essa ideia.
O senhor tem alguns projetos de lei na área de segurança pública, além da PEC, né? Entre eles, o senhor defende que os valores obtidos pela venda de bens apreendidos de organizações criminosas sejam destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Qual que é o impacto dessa proposta? Olha, se não me engano, em 2024, algo assim, foi arrecadado bens no valor de cerca de 5 bilhões de reais. Se esse dinheiro que veio do crime tivesse sido investido imediatamente na segurança pública do país, nós teríamos policiais mais bem armados, nós teríamos um sistema de inteligência mais preparado e nós teríamos certamente em todo o Brasil, nos estados e a própria Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, muito mais equipada e eles pedem por isso sempre. Inclusive, pedem apoio que não deveria. A Polícia Federal não pode faltar recursos para custeio, não pode faltar recursos para uma reforma em um prédio anexo deles que pode estar a vias de via cair, de via tombar. Então, a gente precisa cuidar das nossas forças de segurança. E entre elas está nossas Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, a Polícia Civil. A gente precisa tratar elas com muito respeito. E o sistema arrecada, mas não repassa. Então, mas o gargalo dessa situação sempre foi a lentidão da justiça em autorizar o uso depois que os bens são apreendidos. O seu projeto, ele enfrenta esse nó? Não, o meu projeto não entra especificamente nesse nó. A gente fala de coisas mais específicas. Mas nós precisamos defender que esses recursos, e aí nós temos uma gama de forma de verificar isso e de legalizar isso. Até porque o judiciário vai sempre encontrar um caminho para dar uma decisão caso ele não concorde com o meu projeto ou com aquilo que for aprovado pelo Congresso. Mas não é correto que o dinheiro do crime seja liberado novamente para o criminoso. Não é correto. Como eu defendo e você, acho que já falei disso com você, a Polícia Federal, o IBAMA, quando vai nos garimpos, por exemplo, eles queimam máquinas que custam R$1,5 milhão de reais, queimam aeronaves. Se o crime organizado, como eles chamam, se o garimpo levou para lá, mais condições tem o governo de trazer de volta e doar para as prefeituras municipais que precisam da máquina, que precisam de aviões nessa Amazônia brasileira aí que muita gente morre porque não tem um socorro aéreo para chegar a tempo num hospital de qualidade. E aí eles tocam fogo lá, segundo a Polícia Federal, porque se levar de volta é difícil e eles podem conseguir de volta numa medida judicial. Dinheiro dos bens dos traficantes, os bens dos traficantes que são liberados depois. A gente precisa também sensibilizar o judiciário. Senador, outras duas propostas do senhor tratam do aumento de penas, né? Uma para integrantes de facções criminosas e a outra aumenta as penas na lei antidrogas quando houver uso de armas de fogo. O Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo e aumentar penas não foi capaz de frear o crime. Tem 20 anos que eu estou trabalhando no Senado e a gente já viu vários projetos serem aprovados, se tornaram leis com aumento de penas e isso não conseguiu frear o crime. Qual o impacto que o senhor imagina que essas medidas que o senhor está propondo venham a ter? O que a gente não pode permitir, Renata, e como você diz, já tem 20 anos aqui trabalhando no Senado, lidando com esse tipo de notícia, de matéria e outras várias, o que a gente não pode permitir é que a pena seja branda para quem deve estar preso. E aumentar o número de cadeias é responsabilidade do governo. O governo tem obrigação de controlar o comportamento da sociedade. Já disse isso Jânio Quadros há muitos anos atrás. Se não é papel do governo controlar o comportamento da sociedade, então qual é o papel do governo? Ora,
por que que o meu projeto de lei aumenta a pena para traficante que for preso usando arma, mesmo que ele não tenha usado a arma no crime? Porque a lei original, o traficante, o criminoso, comete o crime, ele está armado, mas ele não precisou usar a arma, isso serve para reduzir a pena dele. Você não acha que isso é um absurdo? Ele só não usou a arma porque ele não precisou usar. Mas se ele tivesse necessidade de usar, ele usaria com certeza absoluta. É que o crime foi fácil para ele. Para ele cometer foi fácil, ele não precisou usar. Mas quem é que tem dúvida de que ele usaria se fosse necessário? Então, se ele estiver armado, tem que aumentar a pena dele, porque certamente ele foi preparado para matar ou para morrer se necessário fosse. Então, não há como se permitir. O cara foi ali, traficou 10 quilos de cocaína, estava armado, mas ele não usou a arma. Embora tivesse a arma, mas ele é bonzinho, ele não usou a arma. É uma loucura imaginar o país desse jeito. A gente tem muitas leis que tratam sobre tudo, mas as leis precisam ser mais rígidas. E o judiciário precisa permitir que a lei seja aplicada ao rigor da lei. Eu vi um vídeo agora há poucos dias do governador de São Paulo falando sobre isso, do trabalho que a polícia tem da investigação até prender o meliante. E ele prende o meliante, entrega lá, e a justiça solta. No outro dia ele sai sorrindo e preparado para cometer novos crimes. É preciso que o judiciário brasileiro também tenha um entendimento a respeito disso. Porque toda vez que se solta um meliante desse, ele sai certo de que pode cometer novos crimes, porque ele vai sair novamente se ele cometer. Senador, agora vindo para a disputa política no Congresso, há uma disputa clara de abordagem legislativa entre governo e oposição, né? O governo apresentou o projeto de lei antifacção, a oposição está defendendo um projeto antiterrorismo, né? Como é que o senhor vê essa disputa? Não, eu não vejo que isso seja uma disputa de governo e oposição. Eu imagino que isso sejam várias formas que a gente busca dentro do Congresso, dentro do Senado, na Câmara, de oferecer a sua contribuição para o debate e se encontrar ali um mecanismo ou um meio que saia uma proposta que seja boa para todas. Eu não defendo que a minha PEC seja aprovada na íntegra, mas também não defendo que a proposta do governo seja aprovada na íntegra. Ela pode até não conter nada do que está na minha, mas muita coisa que está na proposta do governo tem que ser retirada, porque ela é um absurdo e totalmente desrespeitosa com a nação brasileira e com o Pacto Federativo, que é claro, está na Constituição Federal. E o senhor acha que esse debate vai amadurecer no Congresso Nacional nessa direção? Eu acredito que vai amadurecer sem dúvida nenhuma. Esse é o papel do Congresso e por isso várias propostas, no meu entendimento. Por isso várias propostas. Eu fiz um comparativo aqui para você ver, rapidinho. A PEC 3, de minha autoria, define normas gerais de segurança e defesa social. A do governo federal reduz o papel do legislativo. Ao permitir legislar com decretos e resoluções e portarias. Fazer regulamentos com decreto, normatizar uma lei federal com decreto, que não está autorizado pela lei. Na autonomia dos estados, a gente mantém protegida e a do governo federal reduzida e centralizada em Brasília. Financiamento, a gente garante o repasse, na minha PEC, garante o repasse financeiro como contrapartida aos encargos às polícias estaduais. Na do governo federal, eles não asseguram em nada esse repasse, eles fazem suposições a respeito disso. Na cooperação federativa,
a gente estimula essa integração. O governo concentra as diretrizes da União na PEC do governo. E as polícias, na minha PEC, a gente protege a autonomia e a atuação independente. E o governo cria risco de conflito institucional. É isso que está acontecendo. Isso é o que o governo propõe. Porque o risco de conflito constitucional vai ser muito grande. Vai ser permanente se for aprovada da forma que está. Eu creio no debate que está acontecendo no momento na Câmara dos Deputados. Acredito que quando vier para o Senado ela já vai estar bem mais madura. E se tiver madura o suficiente, certamente é a do governo. E a do governo, logicamente, vai andar mais rápido do que a minha PEC, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou competir com o governo como? Né? Eles têm maioria em tudo e têm a força do poder. Eu não tenho nenhuma intenção ou orgulho de que, ou vaidade de que a minha PEC seja votada mais rápido ou que ela tenha mais itens dela aprovada na PEC principal. Mas o senhor quer contribuir com o debate? Eu quero contribuir com o debate. Foi isso que nós apresentamos e eu não tenho dúvida da forma que a nossa foi apresentada, dá para incluir algumas coisas que o governo está propondo e nós temos uma PEC perfeita que todos os estados concordam, porque eu tenho absoluta convicção. E se você tiver a oportunidade de ouvir os governadores dos estados, você vai verificar que eles não concordam com a PEC do governo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal. Talvez essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como normais, leis, que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja
a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos? Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Cada apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro começa muito antes do concerto. É um processo que envolve a definição do repertório, a escolha dos convidados, os ensaios. A minha curadoria tem que ser uma curadoria de diversidade, que vai desde a música erudita mais profunda, de temas mais complexos, até a música popular mesmo, formatada para a linguagem sinfônica. Quatro mulheres são mortas todos os dias por serem mulheres. Lei do feminicídio completa 10 anos. Lei no Espírito Santo permite presença de doulas durante partos. Tom do Pantanal, estilos musicais de Mato Grosso do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Como as mulheres atuaram na redemocratização do Brasil? Qual o papel delas na defesa da democracia? E qual a importância da presença feminina na política? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 20h30. Olá, boa tarde. Voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. Esta é a primeira reunião da CPMI, agora em 2026, e os parlamentares ouvem hoje o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. A reunião foi suspensa agora por 1 hora para o almoço, horário de almoço, e deve voltar aqui em poucos minutos. A previsão é que a volta seja mais ou menos agora 2h30, 2h45, porque a reunião foi encerrada por volta de 1h30. O presidente do INSS fez uma explanação inicial, ele fez uma apresentação sobre o trabalho do INSS, sobre o que foi feito até agora, depois de descobertas as fraudes, quantos aposentados já receberam dinheiro de volta, falou dos consignados que foram suspensos, dos acordos que foram suspensos também de cooperação, enfim, ele deu um panorama geral. Depois o relator, o deputado Alfredo Gaspar, foi a vez do relator começar as perguntas, mas ele fez um balanço do que a CPMI fez até agora, das prisões, do que a CPMI conseguiu, e ia começar a fazer as perguntas para o depoente. Mas aí a reunião foi suspensa para o almoço, ela já tinha começado 9h30 da manhã, já era mais de 1h30 da tarde, então foi suspensa para o almoço e deve retornar agora, então, com as perguntas do depoente
deputado Alfredo Gaspar, o relator, para o depoente. Em seguida, será a vez dos parlamentares fazerem as perguntas. São 23 parlamentares inscritos para perguntar ao depoente. Lembrando que cada parlamentar tem 10 minutos para fazer as suas perguntas. E nós continuamos por aqui, vamos ficar o tempo inteiro acompanhando a CPMI, a reunião de hoje, com todas as perguntas do relator, trechos que nós separamos para vocês acompanharem, para não perderem nada do que acontece aqui. E agora eu vou conversar com a deputada Adriana Ventura, que está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, bom retorno aqui aos trabalhos da CPMI. O que a senhora achou da reunião até agora? Olha, primeiro é muito bom estar de volta, muito bom a gente poder continuar nessa busca da verdade, ouvindo os depoentes, para realmente, além dos descontos associativos, agora a gente vai falar dos consignados, que o rombo é muito maior e todos os brasileiros estão aflitos para saber. E como a gente avançou muito nessa CPMI, tem muita gente presa, gente graúda presa, os resultados realmente, não pode mais desconto associativo, então a gente, por sindicatos, então a gente já tem vários ganhos, mas a gente tem que avançar muito mais. Então, hoje, o presidente do INSS atual, né, a gente sabe que o Valer, ele é um servidor de carreira, trabalhou bastante na Controladoria Geral da União, da AGU, então ele foi lá para saneamento, entrou lá e depois do escândalo todo, e ele veio aqui contar como foi. Agora o relator vai começar as perguntas dele, eu estou muito ansiosa para saber, porque a pergunta é, como ele passou pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro e está no governo Lula, o perfil dele é um perfil técnico, que vai querer resolver as coisas e tal. Então, eu acho que ele é um bom parâmetro de comparação desses escândalos, das ações, até porque, para a gente fugir de narrativa, é o governo A, é o governo B. Então, é importante que hoje todos fiquem muito atentos para ver o relato de um servidor de carreira técnico que já mostrou, ele cortou trambicagens de algumas financiadoras, de descontos, saneou programas, fez pagamentos, deu transparência. Então, a gente vai poder comparar, porque é importante que a gente se baseie em fatos, não em narrativas. O que a senhora acha que ele pode esclarecer de mais importante aqui hoje? Olha, eu acho que ele pode esclarecer por que, por exemplo, ele, depois de uma semana que estava lá, ele já suspendeu um programa bizarro que parece que foi encomendado, né, que tem ligação com os irmãos Batista, que tem ligação com o atual governo. Ele vai explicar por que ele entrou lá e depois de uma semana suspendeu. Por que os anteriores não suspenderam se era uma coisa tão gritante? Porque se um presidente do INSS acaba de tomar posse, e uma semana depois já faz isso, é porque até as paredes e portas já sabem que tem coisa muito errada. E por que não foi tomada atitude? Esse é um dos exemplos. E tem vários outros exemplos. Eu acho que a questão de não prorrogar, ACTs e outras coisas, de cortar instituições financeiras, tudo isso mostra saneamento. Muito obrigada, deputada. Sessão reaberta. Júnior, presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, Seguro Social. Obrigado, querido. Continua com a palavra o relator, deputado Alfredo Gaspar. Tá, esperar um pouquinho, ele deve ter ido ao banheiro. Vamos aguardando aqui o deputado. Só reconfirmando com os senhores parlamentares, próxima segunda-feira, às 16h, teremos a CPMI e na próxima quinta, dia 12, portanto, sessão suspensa, será transferida para uma outra data posterior após a semana do Carnaval, ok? Deputado Alfredo Gaspar, com a palavra. Senhor presidente, primeiro, tem horas que nós precisamos reconhecer, e é hora de reconhecimento. Acabei de ver uma entrevista do presidente Lula
quando ele disse que o filho dele deve explicações sobre o caso INSS. Eu acho que isso é a postura de um presidente. Portanto, não tem mais por que negar a vinda de Lulinha ao colegiado. O pai disse que ele deve explicações sobre o INSS. Pelo menos está na matéria do jornal UOL. Doutor Gilberto, eu entendi que o senhor foi chamado pelo presidente da República sem direito a recusar o convite para assumir a presidência. Eu li uma reportagem e queria que o senhor pudesse ou não confirmar, em que, durante um evento ou um vídeo, o atual ministro da Previdência, se referindo ao senhor, disse que tinha falado muito mal do senhor ao presidente Lula. Isso está em vídeo. O senhor poderia me explicar como é que o ministro da Previdência se dirige ao presidente da República para falar mal do principal dirigente do maior órgão estatal do Brasil? Boa tarde, relator. Na verdade, aconteceu isso no evento de 35 anos do INSS, mas eu não sei qual a razão, o motivo. Acho que pelo histórico, porque quando cheguei no INSS era muito tido como xerife, como algum interventor. Acho que tinha essa visão de que seria um corregedor e não um gestor dentro do INSS. Talvez seja essa a situação. Qual foi a participação do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, na sua indicação? Nenhuma. Eu fui nomeado dia 30 de abril e ele 2 de maio. Presidente, eu vi algumas reportagens que o senhor estaria diante das atitudes saneadoras que estavam ou que estão sendo tomadas, o senhor estaria sendo retaliado. E que o senhor, diante dessa retaliação, o senhor teria pedido a exoneração da senhora Léa Bresser, não sei se é esse o Bresser, Léa Bresser. É verdade que o senhor pediu a exoneração da diretora do INSS, Léa Bresser? É verdade, relator. Presidente, qual o motivo do senhor ter pedido a exoneração da senhora Léa Bresser da diretoria do INSS? Bom, na verdade é por questões técnicas. Na verdade, ela é diretora de tecnologia da informação, é uma área sensível para todo o INSS e a gente entendia a necessidade de mudança tecnicamente. Por favor, passe aqui uma. Mais um. Pronto. Não, aquele que eu pedi para passar. Eu lhe pergunto, o senhor sabe se a senhora Léa Bresser, diretora do INSS, tem aproximação com o senhor Alexandro Stefanuto? Eu não tenho provas disso, mas o que falam é que ela foi nomeada como diretora de gestão de pessoas por ele pela proximidade. Doutor Gilberto, eu não ouvi de nada que me interessava ao caso, ninguém falando mal da sua atuação profissional. Não lhe conheço, mas também não ouvi nada que desmerecesse sua atuação profissional. Eu lhe pergunto, o senhor está sendo boicotado na sua gestão de presidente do INSS? Não, nunca recebi boicote, recebi apoio de várias áreas dentro do governo, não posso dizer que estou sendo boicotado. O senhor poderia informar a esta comissão
se após o senhor assumir, o senhor teve liberdade de nomear todos os diretores? Tive sim. E foi o senhor quem indicou Léa Bresser? A Léa era diretora de gestão de pessoas e na mudança de gestão a gente entendia que precisava ficar alguém com o histórico do INSS. E à época, como ela tinha entrado há um mês só na direção de gestão de pessoas, poderia ser uma pessoa que não tinha trabalhado nessa situação de desconto associativo, a relação com essas pessoas. A gente entendeu que da direção anterior seria a que menos poderia influenciar. E eu a indiquei para a diretora de tecnologia da informação. E por que essa mudança de opinião? Porque tão logo, em julho, a gente nomeou a senhora Léa Bresser, a gente deu algumas atribuições que, na verdade, a gente não teve o resultado devido. A diretoria de tecnologia da informação, ela é responsável por cuidar da fila do INSS, ela é responsável por trazer propostas de alteração na fila do INSS, ela é responsável pela relação com a DataPrev da tecnologia da informação, ela também foi responsável por monitorar um valor que é do bônus dos servidores. E do bônus a gente foi avisado, depois que acabou, a fila não foi apresentado nenhum projeto para atacar a fila e a relação com a DataPrev também, obrigando o gabinete da presidência a trazer essas atribuições para o gabinete da presidência, que já é assoberbado. Então, tecnicamente, a gente entendia que não era adequado a permanência e foi por isso o pedido da exoneração. O pedido de exoneração da diretora Léa Bresser foi direcionado a quem? Ao ministro da Previdência. Qual a resposta e que data foi esse pedido? Foi em novembro e foi respondido que não via motivos para exonerar. Eu estava observando e fiquei sem entender uma portaria ou algo do tipo em que o ministro da Previdência avoca para ele nomeação interna corporis do INSS. Aconteceu isso? Na verdade, quando eu chego, 30 de abril, o INSS não podia fazer qualquer tipo de nomeação. Nem para chefe de serviço, que é o cargo mais baixo que tinha, não podia fazer substituições. E no primeiro contato que eu tive com o ministro da Previdência, de 4 de maio, eu solicitei a ele delegações de competência para a gente poder atuar, tanto para assinar contratos quanto para nomear. E a gente foi surpreendido naquela semana que ele acabou conferindo amplos poderes, nomeação para todos os cargos possíveis de nomeação que seria dele. Isso foi em maio e persistiu até em julho. Julho ele entendeu por bem que cargos de superintendente e gerente executivo deveriam ter um crivo diferenciado que deveria passar para ele de novo essa competência. Diretores sempre foi Casa Civil. Pergunta ao senhor, ninguém melhor do que para defender os interesses da autarquia. O senhor concorda com essa decisão do ministro de passar pelo crivo dele, retirando da sua alçada? Na verdade, assim, até agora a gente nunca teve problema quanto a essa dupla checagem. Eu acho que é um direito dele, já que o decreto traz para o Ministério da Previdência essa competência. A delegação ou não fica a um critério do gestor. Tá, mas então o senhor não acha isso ferir a autonomia do INSS? Vários órgãos da administração, autarquia e fundações têm esses níveis de competência para nomear. Então, isso, na verdade, está pela lei e é um direito que cabe ao gestor escolher se delega ou não amplos poderes para nomeação. Então, sendo mais objetivo, isso não lhe incomoda em absolutamente nada? Não. Muito bem. Se não lhe incomoda, eu estou vendo aqui que o senhor exonerou uma pessoa chamada Wesley Aragão Martins. Sabe quem é? Sei, o ex-gerente executivo de São Luís do Maranhão. O senhor exonerou? Exonerei. O senhor tirou uma semana de férias a partir de 3 de novembro de 2025. Na sua ausência, ele foi renomeado. Me diga, quem tem razão? O senhor
que conhece o INSS e o retirou, porque não deve preencher os requisitos, acredito eu, porque senão não havia por que exonerá-lo, ou, na sua ausência, o ministro Volney o nomeou. Eu queria entender isso aí. Na verdade, quem nomeou foi a minha substituta, que foi a Leia, não foi o ministro Volney. Não, tudo bem, foi a Leia. Isso. Mas o senhor tinha exonerado, ela nomeou. Vamos trocar ministro por ela. Me diz aí como é que funciona dessa forma, porque eu não entendo bem esse tipo de gestão. Um exonera, o outro nomeia na ausência, o senhor retorna e mantém. O que ocorre é quando a gente chega, a gente acaba tendo uma atitude de exonerar pessoas que poderiam, de alguma forma, não relacionada à operação sem desconto, mas de alguma forma respondendo o processo, ou sendo investigados, ou algumas atitudes que poderiam trazer situações difíceis para o INSS, e a gente entendeu por bem de exonerar o então gerente executivo. Passado um tempo, veio um pedido da Superintendência Nordeste para nomear o senhor Wesley não mais para gerente executivo, mas para coordenador de benefício da região Nordeste. Esse pedido chegou a mim. Nós entendemos no momento que não era adequado, porque precisava aprofundar aquilo que a gente estava detectando em maio. A nossa diretoria de governança estava fazendo uma análise sobre isso e persiste em fazer essa análise sobre isso. E essa informação a gente simplesmente não nomeou. Nas minhas férias, a diretora substituta entendeu por bem que, tendo em vista que ele não estava respondendo a um processo específico sobre o fato, não tinha nada instaurado contra ele que poderia nomear, e assim o fez. A gente entendeu por bem, já que tinha sido renomeado para esse novo cargo, continuar as apurações que temos contra ele e verificar se existe realmente indícios mais fortes para poder manter ou exonerá-lo do cargo. Pergunta, as apurações acabaram? Ainda não. Olha só que contradição. O senhor chega para sanear o INSS, exonera um servidor sob suspeita, mantém uma apuração, faz todo um trabalho de governança, porque, pelo que eu entendi, o senhor quer que no INSS tenha pessoas capacitadas e sérias. O senhor tira uma semana, estava com esse nome, não faz em prol da integridade do INSS, quando o senhor volta, essa pessoa está nomeada. Me diga uma coisa, é justo pesar em prol do servidor ou do Estado brasileiro a integridade do sistema? Como é que o senhor aceitou manter essa pessoa nomeada se o senhor tem dúvidas sobre a integridade dela? Na verdade, o que ocorre é que depois de passados, a gente começou essa apuração em maio, e agora, em novembro, não tinha sido concluído. Também não se pode pré-julgar a pessoa por tanto tempo. Então, entendeu que, já que ele foi renomeado, não poderia ser exonerado de novo pelo mesmo fato, sem ter provas robustas ou um processo instaurado formalmente para que ele apresente ampla defesa contraditória. Eu já penso diferente. Eu penso que o senhor perdeu a autonomia de exonerá-lo, porque já que o senhor exonerou anteriormente, não o renomeou, saiu de férias uma semana, nas suas férias é renomeado, eu tenho a absoluta convicção que o senhor não teria feito esse ato como não fez, mas ficou sem força de exonerá-lo com o seu retorno. É o que eu entendo. Só uma colaboração. Seria interessante que o senhor Gilberto declinasse aqui na comissão quais são as atitudes do servidor exonerado que o levaram a perder o cargo. O senhor não esclareceu para nós quais são os pontos que levou o senhor a exonerá-lo. São fatos importantes para nós, Excelência. Já que o senhor interrompeu, interrompeu, só por curiosidade, o que isso tem a ver com o desconto associativo do INSS? Excelência. Não, só estou curioso. São informações que podem... Ele vem... Eu estou curioso. Sim, ele veio da origem... Talvez porque... Tem origem nisso. Talvez ele tem origem nesse setor. 53 ACPs em 2023, 2024. Tá bom. Tá bem, o senhor poderia responder, senhor Gilberto, por favor. Parece mais uma
Uma coisa de... Não se parece, Excelência. É uma pergunta importante. Eu vou repetir. Tem nada a ver com o INSS. Eu vou repetir. Falei contigo. O senhor, por favor, decline quais as atitudes que estavam sendo investigadas do servidor que o levaram a exonerá-lo, por favor. Na verdade, assim, como o processo está em curso, a gente não pode imputar responsabilidade a esse servidor. O que tem são os indicativos da gerência executiva que estavam em discrepância com os demais dados no país de outras gerências executivas quanto à concessão de benefícios de determinados tipos que eram muito fora do padrão dos outros, como o benefício que já foi amplamente divulgado, seguro-defeso, e quanto a salário maternidade rural. Relator. De benefícios. O senhor foi corregedor do INSS 2001-2004. O senhor foi corregedor setorial de 2006 a 2007, subprocurador-chefe 2007 a 2008. Depois o senhor foi para a CGU, lá ser corregedor da área econômica, da infraestrutura. Depois assessor, ouvidor-geral da União, corregedor-geral da União. Tudo entre INSS e CGU. O senhor me parece ser um servidor público responsável. Nós estamos diante de uma verdadeira quadrilha que se apossou do sistema de previdência social e pelas investigações nossas, isso não aconteceu ontem nem hoje. Isso vem há muito tempo. O senhor passou por muitos órgãos correcionais. Quando foi a primeira vez que o senhor ouviu, pelo seu exercício profissional, notícias sobre fraude em desconto associativo ou consignado? Agora, recentemente, após a operação sem desconto. Olha só, o senhor, volta a dizer, o senhor passou pelos principais órgãos de fiscalização da AGU e do INSS. O senhor, inclusive, como ouvidor. Aqui, cada um conta a história que quer. Tem uma parte que diz que começou isso de desvio a partir de 2019. Tem outra parte que diz que foi antes. Tem outra parte que diz que aumentou muito em partir do governo Lula. Eu quero ouvir do senhor, como servidor de carreira, que hoje foi nomeado para sanear o sistema de previdência. O senhor já tinha ouvido falar, antes da operação sem desconto, em fraude sistemática em desconto associativo ou empréstimo consignado? Não, mesmo porque eu não atuava diretamente no INSS. O senhor participou de vários órgãos diretamente superiores aos do INSS. O senhor já tinha ouvido falar em André Fidelis? Não. O senhor já tinha ouvido falar em Vigílio? Já, porque ele é meu colega de profissão. O senhor já tinha ouvido falar em Stefanuto? Já, por ser meu colega de profissão. Em algum momento, o senhor trabalhou junto a Vigílio, a Stefanuto? Com o Stefanuto, sim, de 2007 a 2008, na Procuradoria-Geral do INSS. O senhor, em algum momento, trabalhou com o ministro Jorge Messias? Agora como corregedor da PGF. Nesse momento que o senhor era corregedor, alguns desses personagens trabalhavam junto com o senhor? Não. Em algum momento antes daquele que o senhor falou, o senhor trabalhou em algum ministério com Stefanuto ou Vigílio? Não. Ao mesmo tempo? Não. O senhor, como corregedor
de algumas dessas pessoas citadas, porque fazem parte da carreira da AGU. O senhor recebeu algum tipo de indício, notícia crime, suspeita de desvio de recurso público, tráfico de influência, organização criminosa, lavagem de dinheiro desses personagens? Não. O senhor já tinha ouvido comentários sobre isso? Não. Agora a pergunta para o senhor, que para mim é muito importante vindo do senhor. O senhor poderia dizer hoje, na qualidade de presidente do INSS, qual foi o ponto inicial dos desvios associativos? Então, na verdade, essa questão do desvio associativo, em 2019, houve um afrouxamento na celebração de acordos de cooperação técnica. Instituições que não tinham o mínimo de condições de assinarem acordo de cooperação técnica, assinaram. E algumas já tinham acordo de cooperação técnica, que tinham condições, e aparentemente foi descoberta uma fragilidade na fiscalização, era uma forma muito simples de conseguir dinheiro, e isso foi aumentando com o decorrer do tempo. O senhor pode me dizer que afrouxamento foi esse? O afrouxamento foi na análise de acordo de cooperação técnica. Acordo de cooperação técnica com qualquer entidade não pode ser visto simplesmente requisitos básicos documentais. Tem que verificar se aquela instituição tem capacidade técnica de prestar aquilo. É o que a gente fez agora com as instituições financeiras. Não é porque é uma instituição financeira que vai sentar na mesa do INSS para assinar um acordo de cooperação técnica. O senhor pode me dizer em que posição o senhor estava em 2019? Em 2019, sim, eu estava como corregedor-geral da União. Me diga uma coisa, o senhor descobriu quando essa história do afrouxamento em 2019? Agora, quando chegou ao INSS. E na função de corregedor-geral da União, o senhor não tinha a obrigação de alertar sobre isso, não? Não, na verdade, a Controladoria Geral da União tinha à época 4 secretarias, hoje tem 6, e tem uma área da auditoria, que é quem detecta essas fragilidades ocorridas, e depois de detectada, pode encaminhar à Corregedoria Geral da União. A doutora Eliane, que veio aqui já para poder depor, era responsável pela área, e nenhum desses relatórios de questões de acordo de cooperação técnica foi encaminhado à Corregedoria Geral da União. Olha, eu fico sinceramente sem entender. O senhor tinha alguma responsabilidade sobre essa fiscalização? A Corregedoria Geral da União, ou como qualquer corregedoria do Poder Executivo, não realiza fiscalizações. Nós cuidamos da questão disciplinar. Quando há indícios de irregularidade, de materialidade e autoria, é encaminhada a Corregedoria para apuração, seja contra servidores ou contra instituições privadas. Quer dizer que o senhor, tomando conhecimento desse fato, o senhor não poderia agir de ofício sem uma provocação? Conhecendo o fato, a irregularidade de fato, poderíamos, mas esse fato não chegou à Corregedoria Geral da União. Qual foi a regra de afrouxamento que o senhor, por favor, cite aí, que o senhor identificou? A questão não é regra, a questão é o ânimo do gestor de fazer a avaliação se aquela instituição realmente existia, se tinha capacidade técnica e se prestava aqueles serviços que fazia para o nosso segurado. Uma instituição que tem desconto associativo de segurados, e ela é de Sergipe, tem segurado no Rio Grande do Sul, ou que fala que vai prestar determinado tipo de serviço e ela funciona numa salinha de 45 metros quadrados, claramente não tem capacidade técnica para prestar aquele tipo de serviço. E antes de 2019, funcionar diferente? Então, essa é a grande questão. O INSS nunca apurou, nunca investigou esses fatos. E as pessoas que ali estavam
aparentemente verificaram essa brecha para poder aumentar os seus ganhos irregulares. Doutor Gilberto, eu fiz uma pergunta ao senhor bem objetiva. A pergunta é, qual foi o ponto de virada? E o senhor me respondeu de forma bem objetiva. Foi 2019. Eu perguntei qual foi a regra. O senhor me disse não foi regra, foi o ânimo do gestor. Eu perguntei como é que o senhor identifica isso. O senhor, eu quero saber o seguinte, olha o tipo de resposta que o senhor me deu. O senhor, eu aqui tenho uma apuração desde 2015. E eu sei como é que a coisa funciona. Aí eu chego aqui e faço uma pergunta bem objetiva e o senhor está respondendo sobre o ânimo do gestor. Bom, eu posso garantir isso quando eu vejo que a minha atual diretora de benefício foi diretora de benefício à época, cancelou 4 instituições porque não tinha capacidade e ela foi retirada do cargo e voltou-se à regra anterior. Por isso que é o marco de 19. Qual é a regra anterior? É a vontade da análise desses acordos de cooperação. Olha só, se voltou-se à regra anterior, significa que havia uma regra anterior. A regra anterior é analisar documentalmente e a capacidade daquela instituição de prestar aquele tipo de serviço. Por irregularidades, 4 instituições foram retiradas de fazer acordo de cooperação técnica. Aparentemente, esse ato que foi em 19 não persistiu ao longo do tempo e só foi ocorrer agora de novo, em 25. Olha, foi 19. Eu conheço as 4 instituições que foram retiradas. E o senhor sabe quem motivou a retirada dessas instituições? Na verdade, eu sei quem era a diretora de benefício e atuou nisso, que foi a doutora Márcia, que está sentada aqui ao lado. Olha, quem retirou as instituições foi a investigação iniciada pelo Ministério Público, lá no Paraná, se eu não me falha a memória. E 2 dessas instituições depois voltaram. Uma no governo Bolsonaro, outra no governo Lula. Eu só achei interessante o senhor fazer um ponto de virada de uma regra que nunca foi mudada. Sabe por que nunca foi mudada? Vou lhe mostrar. Está vendo essas figuras aqui? Esse rapaz aqui é o André Fidelis. O André Fidelis ficou até agora, 2025. Nós temos o maior número de ACTs até hoje, na época dele. E era diferente o ânimo do gestor? Esse cidadão é um bandido, ele está preso. Por que o senhor está identificando só 2019 nisso aí e está esquecendo que essa regra permaneceu até 2025? Eu não tô. O senhor perguntou a partir de quando? A partir de 2019, ele começa essa mudança para assinar os ACTs e ela, na verdade, vem aumentando até a operação sem desconto. Até dentre 19 a 25 não houve mudança de regra alguma para assinatura dos acordos de cooperação. Tem aquela apresentação das datas dos ACTs com as tabelas? Eu queria, só para deixar claro, até 2019, quando houve a mudança da chave, a regra era diferente antes da mudança da chave? Não estou falando de regra. Não, o senhor disse regra. Então, eu retifico, não é regra. É ânimos do gestor de analisar aquela instituição se ela pode ou não assinar acordo de cooperação. Mas agora eu vou mostrar ao senhor, o senhor vai poder mostrar esse ponto focal que eu achei muito interessante. Se recorda que tem aquelas apresentações aí, tá? Dos ACTs, ano a ano. Mas só para complementando, enquanto está achando, o senhor falou ânimo do gestor. Qual é o gestor a quem o senhor está se referindo? A competência era do diretor de benefício.
Então, o diretor de benefício à época teve um período que teve uma mudança para o diretor de atendimento, voltou para o diretor de benefício. Esse era responsável por analisar, verificar e, se for o caso, fiscalizar os acordos de cooperação técnica. Tá. Então, quando o senhor estava falando de ânimo do gestor, o senhor estava se referindo ao diretor de... benefício. Benefício. Estou puxando isso aí. Mas vamos mais um pouco, para a gente poder... Mas só tem essa aí? Olha, mas vamos deixar aquela ali, primeira, depois a gente volta para essa aí. Bota aquela que vocês acabaram de botar. Pronto. O senhor poderia me dizer qual foi o diretor de benefício aqui que fez a mudança de chave com ânimos que o senhor acabou de dizer? Eu não sei exatamente quem sucedeu ou quem seria essa pessoa. Mas como é que o senhor chega aqui tratar de um elemento subjetivo, que é o ânimos do gestor, sem saber o nome do gestor? Deputado, na verdade, o ânimo está que mesmo assinando acordo de cooperação e ele tendo problemas, eles são cancelados. Isso aconteceu em 19 com 4 instituições, a ABRAPS, a BANSP, Centrap e a DANSP, e depois disso nunca mais ocorreu. Você até pode celebrar por erro com alguma instituição, Nunca mas... mais ocorreu o quê, doutor? Não, nunca mais ocorreu uma fiscalização e cancelamento das instituições, desses acordos de cooperação. Não é essa tabela, não. É aquela tabela que eu mostro ano a ano quantos ACTs foram celebrados. Passa aí um pouquinho. É uma numérica que tem ano a ano. Desculpa, mas para a gente poder esclarecer aqui. É uma tabela numérica que mostra 2015, foram tantos ACTs, 2000 e tal. Desconto associativo. Do crédito consignado a gente chega já lá. Pronto. Por favor, bota essa aqui. Vá. Bota. Não sei. Presidente, eu peço licença, mas a gente vai ter que esclarecer isso aí. Relator, fique... Oi. Não, fique à vontade. Obrigado, presidente. O povo tem paciência porque quer a verdade, Pronto. Excelência. Não, isso aqui é o valor de desconto associativo, mas não é isso que eu... Vai para frente disso aqui para a gente ver se a gente acha. Pronto. Isso daqui a pouco eu falo, eu pergunto a ele, foi bom, mas vamos para frente. Pronto. Pronto. Olha só. Eu preciso botar isso aí também. Olha só. O senhor disse que a virada da chave foi 2019. Eu vou mostrar ao senhor que o esquema vem muito antes. E o senhor era dos órgãos de correição. Olha. CONTAG 2016, só para a gente não ir muito longe. Nessa competência aqui, 77 mil adesões. Vou muito longe, não. INSS, qual a capacidade de fiscalização disso aí? Atual? Atual não, lá. Eles não havia fiscalização. Ótimo. Aí, aqui foi 77, mas aqui, é que eu não sou bom de matemática, mas aqui 250. O senhor tem notícia de fiscalização? Não. Aqui 2018.
sei lá, 500 mil. Bote 400, 500. Tinha capacidade de fiscalização? Em 18 não, mas em 19, não. Referente a isso, sim. Eu quero saber, 2018 tinha? Não. Aí deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Agora, vamos aqui, muda um pouquinho isso aqui. Passa para frente para eu ver. Passa. Passa mais. Aqui já é outra coisa. Mas vamos falar aqui da ANAPS. 16 situações aqui, tal, 2018, 423 mil adesões. Aí, passa aí, por favor, só para o senhor lembrar. Passa. Não, passa mais, que eu quero ver, são os ACTs. Tem mais alguma coisa? Tá, vamos lá. Mas eu queria que o senhor gravasse esse nome ANAPS 2018 em uma quantidade de adesão de quase 500 mil. Tá? Pronto. É essa aqui que eu queria. Olha o que o senhor me disse. Está dizendo ao Brasil, ACT são acordos de cooperação técnica. Vamos recordar, eu perguntei qual foi a virada da chave para fraude. O senhor disse aqui 2019. Eu perguntei qual foi a regra. Não tinha regra. Foi ânimo do gestor. Parabéns. 2015, governo Dilma Rousseff, 12 ACTs. Tá brabo. 12, 2016, 2017, 18, 2018, 18, 2019, 25, 2020, 31, 2021, 34, 2022, 24, 2023, 27, 2024, 39. Eu só quero uma pergunta ao senhor. Quantas notícias o senhor tem de fiscalização pelo INSS de 2024 a 2025 desses ACTs? 2015 a 2024. Bom, eu tenho a notícia de 4 instituições. Não, eu quero saber desses ACTs aqui, ó. Desses ACTs aqui. O senhor já falou das 4 instituições e eu disse que foi provocação do Ministério Público Federal. 4 foram suspensos, um votou no governo Bolsonaro, o outro votou no governo Lula. Tira esses 4. Quantas fiscalizações houve desses ACTs aqui até 2024 que o senhor tenha conhecimento? Nenhuma. Como é que o senhor disse que a chave é em 2019? Porque em 2019, 4 instituições foram sancionadas por irregularidades e, a partir de então, nenhuma mais foi sancionada. Quando a gente quer mudança de comportamento, a sanção é fundamental para a mudança de comportamento e sinalização para todos de que aquela regra é mais rígida. Não tem como simplesmente mudar algo simplesmente sem sanção. Porque se a instituição não presta aquele serviço, aumenta o número de reclamação e nada acontece, a gente continua na mesma situação. Em 19, 4 instituições foram sancionadas e nunca mais. Então, o marco, a chave, é isso, é que depois de 19, nenhuma outra instituição recebeu mais nenhuma sanção, mesmo com denúncias, mesmo com irregularidades, mesmo cancelando os descontos associativos, e é por isso. Olha, doutor, eu não sei se eu estou entendendo errado, mas olha só, o senhor de 2015 a 2024, o senhor sempre esteve no topo de órgãos de fiscalização. Eu fiz a primeira pergunta aqui. Doutor Gilberto, qual foi a primeira vez na vida que o senhor ouviu falar de desconto associativo irregular? O senhor me respondeu. Quando? Em abril de 25. Muito bem. Como é que em 2019 o Ministério Público Federal, e eu podia estar aqui, era o governo Bolsonaro, não estou dizendo que foi o governo Bolsonaro que adotou, não, foi o Ministério Público Federal. Como é que o Ministério Público Federal
exige a suspensão de 4 entidades e o senhor, no órgão de correição, o senhor não tinha conhecimento disso? Nunca foi encaminhado à Corregedoria Geral da União essas informações. Olha, esses ACTs que foram suspensos, eles foram suspensos porque alguém permitiu que houvesse aqui safadeza na assinatura e o senhor não tomou uma providência como corregedor da União. Não tomei porque não chegou à Corregedoria Geral da União nenhum fato envolvendo ACTs, envolvendo entidades associativas. Pô, eu fico espantado como é que o órgão máximo de correição tem uma reunião, um grupo de trabalho, Ministério Público, tem Defensoria Pública, tem INSS, tem Ministério da Previdência, descobrem a safadeza, ou seja, as 4 associações que foram suspensas aqui. Sabe o que é que sobrou de responsabilidade administrativa para quem praticou a fraude? Zero. E sabe quem era o responsável por essa apuração? O corregedor, a não ser que eu esteja enganado. Penso assim, a não ser que eu esteja enganado. Isso, para mim, tem nome. Isso, para mim, tem nome. Para mim, se chama prevaricação. Agora, prevaricação só exige dolosamente. Se realmente o senhor não tomou conhecimento e se há essa falta de conexão entre os órgãos de fiscalização, para mim, mostra o tamanho do estrago do país. Se eu disser para o senhor falou o ponto de virada foi 2019. E se eu disser ao senhor que a gente tem ACT em 2015 fraudado, tem ACT em 2016 com safadeza, em 2017 com safadeza, em 2018 com safadeza, em 2019, 20, 21, 22, 23, 24. E que se eu disser ao senhor que essa safadeza, ela vem de antes de 2015, mas a gente não apurou, a gente só veio a 2015. Porque como é que o senhor identifica só o ponto de virada em 2019 de chave, se a safadeza está aqui, eu posso mostrar ao senhor as entidades que não tiveram fiscalização nenhuma. Porque o ânimo do gestor era diferente em 2019 e não era do mesmo jeito nos outros anos. Bom, safadeza, fraude, tentativa de fraude, ocorre todos os dias na administração pública. Eu estou falando dos ACTs. Dos ACTs. E o que ocorre? Quando detectado, tem que trazer um alerta para o gestor para poder mudar essa regra. O alerta dado pelo Ministério Público em 2019 trouxe uma ação do Estado correta de cancelamento dos ACTs. O que você tem que verificar? Se teve 4 ACTs com irregularidades, tem que se trazer um alerta para fazer uma ampla apuração sobre os fatos. Aparentemente, isso não foi feito. Os gestores continuaram agindo da mesma forma, sem nenhuma regra diferente durante esse período. Então, vou refazer a pergunta. 2015, 2016, 2017, 2018, já havia problemas em descontos associativos? Com certeza. Pronto. Eu acho importante um arrodeio maior do mundo para poder dizer que a safadeza já existia desde o início do período de investigação. Mas volta aí, por favor. Volta um aí. Tem mais ou não? Mas nós vamos pular essa parte, porque o Congresso Nacional, e deixar claro aqui, porque foi dito que foi o presidente Lula, e a gente precisa deixar isso claro, aqui havia uma resistência muito grande de acabar desconto associativo. O Congresso Nacional, por iniciativa do Congresso Nacional,
nós aprovamos o fim dos descontos associativos. Então, aqueles que criaram entidades bandidas para retirar dinheiro de aposentado e pensionista não vão mais poder fazer isso, porque acabou. Essa zona acabou. E foi o parlamento que todo dia é dito, foi o parlamento quem cuidou disso. E a partir de 2026, os ACTs estão suspensos após a operação sem desconto. Após os descontos associativos foram suspensos após a operação sem desconto. Vamos lá, a gente não vai aqui... Foi o governo que suspendeu em abril. Eu sei que o senhor só vejo... Não vejo. Não, o deputado Rogério, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, para deixar de uma vez por todas claro que eu estou irritado. Olhe, eu estava com saudade do senhor. Eu estava com saudade. Que meus dias estavam de tranquilidade. Mas, olha, eu estou com saudade. Mas, olha, deixa eu falar. Pô, eu falei Marinho? Não, mas os dois Rogérios são gente boa. Olha, mas para o bem. Olha, aqui é a linha de desconto associativo. Mas eu volto depois. Eu quero saber do senhor o que mais me interessa agora. O que mais me interessa são os consignados. O que me interessa não é a B, C. Eu quero saber, o senhor assumiu após a suspensão dos descontos associativos, não é isso? Exatamente. Pronto. Ou seja, do desconto associativo, ele já chegou já com a situação já resolvida, ou pelo menos encaminhada, tá bom? Agora, volta lá para a primeira parte da minha apresentação. Doutor, aqui eu disse o PicPay foi blindado. PicPay foi blindado. Foi feito um produto, olha, é a mesma coisa chegar no alfaiate. Foi feito um produto sob medida para o PicPay. E o senhor chegou e suspendeu o produto. Quanto foi repassado até a suspensão do produto para o PicPay? Se não me falha a memória, está na minha apresentação, a gente bloqueou 110 milhões de um total de 322 milhões. Olha só. Vocês estão vendo a importância. PicPay ganhou um produto sob medida que só ele operava. PicPay, que é JBS. Só para corrigir, 252 milhões no total, sendo 110 milhões bloqueados. Ganhou um produto sob medida. Esse cidadão que está aqui sentado, quando assumiu com a missão de sanear o INSS, foi o que ele fez? Ele acabou com esse produto, é verdade? É verdade. Muito bem. Aí deixa eu lhe dizer, o que é que eu quero saber agora, que para mim é o mais importante disso tudo. Quem teve a ideia de desenhar esse produto? Quando eu falo produto, é a operação de um crédito por um único banco. Pelo menos foi o banco que estava operando, foi esse. Esse produto nasceu da cabeça do INSS ou o banco chegou com a ideia pronta para o INSS? Essa é a minha pequena dúvida. Desculpa. Eu não sei. Olha, eu posso afirmar. Quando a testemunha não responde, eu posso afirmar. Eu posso afirmar por tudo que eu estou analisando. Pois bem, PicPay, você chegou com um produto pronto e você ganhou o produto. E nós não vamos deixar isso passar batido. Vou trazer de novo o requerimento aqui para poder expor essa promiscuidade. Isso é uma promiscuidade. Mas quero lhe parabenizar porque o senhor suspendeu. Era safadeza, o senhor suspendeu.
Agora eu vou falar de outro banco. Bota aí a minha apresentação, por favor. Passa aí. Passa. Pronto. O senhor já ouviu falar desse banco chamado Deicoval? Já. O senhor acha normal que a pessoa responsável pela carteira de consignados do Deicoval foi a mesma que saiu direto do INSS, com todos os registros, dados históricos, e pediu licença do INSS e agora trabalha no Deicoval? Isso é permitido num país? Há uma lei de conflito de interesse, a Lei 12.813, de 2013, que proíbe conflito público e privado, e a pessoa que sai em licença ou exonerado, ele precisa consultar a comissão de ética ou o órgão para verificar se há ou não conflito de interesse para poder desempenhar uma atividade privada. O senhor sabe a quem eu estou me referindo? Não. Não? Eu vou lhe dizer. Eu estou me referindo a senhora Ingrid Camilo. O senhor conhece a senhora Ingrid? O senhor conhece? Não. Olha, a senhora Ingrid Camilo ocupava a coordenação geral de pagamentos do INSS. Olha que coisa, olha que promiscuidade no país. A senhora Ingrid Camilo ocupava a coordenação de pagamentos do INSS, saiu de lá. Ela coordenava o pagamento. Saiu de lá e foi para onde? Para o banco Deicoval. Deicoval, uma instituição que lucra com empréstimos consignados. Aí eu pergunto, o banco Deicoval, ele arrecada quanto de consignado? O banco Deicoval pegou os dados do INSS, ele não precisou roubar, não. Ele não precisou invadir, não. Ele só fez uma contratação. Pegou o cérebro com todos os dados e foi para onde? Foi para lá, para o Deicoval. E o Deicoval tem, sabe o quê, com o INSS? Eu não sei hoje, ele vai dizer daqui a pouco. Um acordo de cooperação técnica. Se fosse um país sério, estava preso o dono do Banco Deicoval, o presidente, e estava preso a senhora Ingrid Camilo. Isso, para mim, é uma vergonha. Do mesmo jeito, o PicPay. O PicPay ganhou um produto à custa de aposentado e pensionista. Ainda bem que chegou um presidente para sanear e impediu que o roubo continuasse. Mas olha, o senhor, só para lhe informar, o senhor era corregedor geral. O senhor tomou alguma providência sobre essa contratação? Bom, essa contratação ela fica submetida ou à Comissão de Ética Pública ou uma outra área da CGU que se chama Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção. Eles que apuram eventual conflito de interesse. Então vou refazer a pergunta. O senhor tomou conhecimento desse fato? Desse eventual conflito de interesse, não. O senhor, em algum momento, recebeu algum representante do Agibank? Recebi do Agibank e recebi também do Deicoval, só para poder deixar claro que a gente tem um processo aberto de apuração de irregularidade com a Deicoval, com indicativos de devolução de dinheiro para os nossos segurados. O senhor pode me dizer quem era do Deicoval que o senhor teve contato? Eu posso pegar, eu acho que é o diretor de operações e agora a última reunião, o diretor de operações e a advogada. E o senhor poderia pegar aí para repassar para a gente? Com certeza. Por favor, com quais pessoas do Deicoval? Foram 2 reuniões. Tá. Agora vamos falar, porque está todo mundo muito concentrado no Master.
O Master é coisa de bandido, tem que ir para a cadeia mesmo, não tem para onde correr, não. Metade da República está no bolso do dono do Master. Mas peraí, mas aqui a gente está investigando só Master, não. Aqui a gente está investigando esses 10. Então, deixa eu perguntar ao senhor. Eu estou com auditoria aqui. E na auditoria, eu poderia perguntar ao senhor, o senhor sabe desses bancos aqui, quem mais concedeu empréstimo consignado a pessoas falecidas? Agibank. Agibank. Agibank está com ACT suspenso? Ele ficou suspenso e acabamos de assinar um termo de cooperação com compromisso de devolução de dinheiro com modificações de procedimentos. O senhor acha? 20 dias. O senhor sabe dizer quantos 1.000 mortos foram inseridos nisso aqui? 3.000? Tá, 2.000, né? Cerca de 2.000 mortos, mais ou menos. O senhor acha que uma instituição financeira que busca conceder empréstimo consignado a gente morta tem condições de permanecer com um acordo de cooperação técnica com o INSS? O que ocorre é que foi demonstrado, na verdade, a fragilidade dos instrumentos, porque a instrução normativa permite que você faça consignado com a administração pública por 2 meios, seja ele pela biometria ou login e senha de bancos. O apresentado pelo Agibank é que esses empréstimos foram feitos com login e senha, provavelmente alguém efetivamente continuou utilizando a ferramenta do banco e fez o empréstimo. A gente entendeu que havia uma fragilidade grande no sistema do Agibank por causa disso. Eles se comprometeram, a mesmo estando na IN, a partir de então, assinarem um contrato somente com a biometria, com a demonstração da pessoa viva. E todos esses contratos com motos, eles alegam que nenhum foi descontado, porque o benefício foi cancelado, mas se algum foi descontado, eles iriam devolver, inclusive em dobro, para a família. Doutor, o senhor veio para sanear o INSS. O senhor me perdoe, mas eu acho que uma instituição financeira que não cumpre os requisitos, e esse é um dos requisitos do ACT, descontar dinheiro de quem já morreu, e essa ressuscitação de mortos tira a capacidade absoluta da boa-fé da instituição financeira. Mas, enfim, isso aí cabe ao Ministério Público investigar, porque essa parcimônia com o Agibank. Não, tenho calma aí. O presidente, o senhor sabe dizer se o INSS agora está... Eu só queria fazer um registro aqui. Eu acho que não está mais. O nosso colega deputado Paulinho Freire, prefeito de Natal, estava aqui conosco. Ô, Paulinho, rapaz, prazer grande, viu? Faz falta aqui no parlamento. Mas o senhor sabe quem é Antônio Rob Meia Neto? Eu tenho dúvida se é um representante da DataPrev. Talvez seja. Um servidor do INSS que está no DataPrev. O nome é parecido, mas eu não tenho como afirmar se é. Qual é o sistema? O senhor é conselheiro da DataPrev desde julho de 2025, não é isso? É uma cadeira natural, o presidente do INSS, pelo INSS ter 49% das ações da DataPrev, o presidente do INSS é conselheiro da DataPrev. Na sua gestão como conselheiro da DataPrev, o senhor sabe dizer se foi renovado um contrato com a Oracle? Não passou essa renovação pelo Conselho. O senhor tomou conhecimento da renovação desse contrato? Renovação, não. Eu sabia que a DataPrev contratou a Oracle porque tem vários sistemas, como o sistema de benefício, que depende dessa tecnologia.
E o senhor sabe quando foi essa contratação? Não sei. Não sabe? O senhor sabe que o senhor Antônio foi subordinado ainda em 2017 ao atual representante dessa empresa? Não, não sei. O senhor sabe que nos Estados Unidos existe um regramento que qualquer sistema americano pode estar em qualquer lugar do mundo. Os Estados Unidos podem ter acesso aos dados. O senhor sabe me dizer se os dados dos beneficiários do INSS estão submetidos a essa plataforma? Eu não saberia se estão hospedados, mas a plataforma acaba impactando principalmente o benefício por incapacidade. Eu quero saber se os dados dos beneficiários estão na Oracle. Eu não tenho certeza, não tenho essa informação. Não tem? Não. Poxa, então vou transmitir para o presidente do INSS agora. Estão. Eles estão. Ou seja, a pergunta que eu queria fazer ao senhor é o seguinte: o senhor não acha que esses dados estão vulneráveis, não? Eu não tenho essa informação. Pois é bom saber essa informação, porque o que a gente mais viu aqui foi cidadão indo lá na 25 de março com um pendrivezinho comprando, sabe o quê? Dados. Comprando dados. Depois a gente fica perguntando porque como é que consegue dados. Deixa eu dizer outra novidade aqui. Sabe hoje no Brasil quem primeiro informa ao aposentado que ele está aposentado? Eu vou dar 4 alternativas. A repartição que ele trabalha, o INSS, o vizinho ou os bancos. Os bancos. Os bancos, olha, os bancos sabem primeiro do que todo mundo que ele está aposentado. Aí, eu acho isso, e chegou muitas notícias disso aí. Rapaz, não sabia nem que estava aposentado, mas o banco é quem comunica. Eu acho isso interessante. O senhor sabe dizer, foi o senhor quem indicou o presidente da Dataprev, diretor? Não. O senhor sabe dizer o nome dele? O presidente Rodrigo. O senhor sabe dizer se a Oracle tem débito com a Dataprev? Não sei. Tá bom. Então vamos para perguntas mais práticas. Eu tenho o nome agora do pessoal da reunião da Ecoval. Tá. Dia 17 de novembro foi só o senhor Nilo Cavazan e dia 13 de janeiro? 19 de janeiro, Nilo Cavazan, Cristiane Sannes e Fernanda Costa. Tá. O que eu ia pedir ao senhor nisso aí, claro que não preciso dizer ao senhor, é que está um conflito de interesse com os dados que estavam sob a responsabilidade da senhora que eu acabei de citar, e hoje ela está com o Decoval, ela está lá no Decoval, utilizando exatamente essas informações. Queria que o senhor mandasse fazer um levantamento e ver se realmente não há um conflito de interesse e se nós não estamos permitindo uma verdadeira fraude. Mas falei aqui para o senhor do Agibank, que eu acho um absurdo fazer empréstimo para morto e ainda continuar com a CT. Falei aqui do Decoval e vou falar agora, daqui a pouco, do Master. Mas antes, a gente falou do PicPay. Para não ir muito longe, eu vou falar da Crefisa. Quando o senhor chegou, a Crefisa já tinha sido vencedora dos lotes da Folha? Na verdade, a Crefisa tinha 2 relações com o INSS. Uma relação é que ela participou do leilão do pagamento de benefícios previdenciários, ela foi a maior vencedora do último leilão, e também tinha um acordo de cooperação técnica para poder fazer consignados com o INSS. Venceu em junho, se não me falha a memória, de 25, o ACT, e nós não renovamos esse ACT pela quantidade de reclamação que tinha da Crefisa. A Crefisa, desde junho, está desabilitada de fazer consignados com o INSS. Aí eu volto porque tenho que dizer de novo. Está vendo quem os senhores blindaram?
A Crefisa não pôde mais renovar o ACT, porque não tinha condições, nem morais, nem técnicas, de permanecer com a ACT. Foi suspensa pelo INSS. E sabe quem está protegendo a Crefisa de ser investigada? CPMI. Não. Aí cada um vai lá e veja quem votou a favor e contra. Mas diga, pronto, mas a Crefisa foi blindada, Não pode mais ACT da Crefisa. Agora, olha só que coisa. Crefisa foi não renovado o ACT. E Crefisa continua com os 25 lotes? Então, a Crefisa tem um outro, que é o contrato de banco pagador. Ela vinha com muitas reclamações. A gente tinha aberto um processo administrativo para apurar, baseado numa denúncia feita pela OAB de São Paulo e a OAB de Minas Gerais, que foi em maio. Nós abrimos esse processo e resolvemos suspender cautelarmente novos pagamentos pela Crefisa. A suspensão permanece até hoje. Dentre as questões, uma é o assédio aos nossos segurados de oferta... Olha o que o presidente do INSS está dizendo. Primeiro, não renovou com a Crefisa por conta das irregularidades. Segundo, a Crefisa ganhou, numa licitação, 25 de 26 lotes para uma série de ações relacionadas a pagamento. O senhor assumiu em... 30 de abril. De abril. Crefisa foi suspensa quando? Em junho, os ACTs, e se não me falha a memória, setembro. Você pode buscar para mim a data certinha, mas creio que setembro quanto a banco pagador. Setembro ou outubro? Setembro ou outubro. Está suspensa até agora? Está suspensa até agora. Olha só. Crefisa recebeu quanto enquanto esteve operando essa folha? Ela, na verdade, paga pela folha. É o leilão, eles, na verdade, o que eles fazem? Eles ofertam um valor por cada benefício que é encaminhado para pagamento e eles acabam pagando ao INSS o valor correspondente. O senhor pode me explicar uma coisa que eu não sei se está valendo? Existe uma regra que quando sai o benefício, fica bloqueado o benefício, não é? Sim. Esse benefício fica bloqueado por quantos dias? 90? 90 dias. Ou seja, explica essa regra. 90 dias não pode haver... empréstimos consignados. Olha só. Em algum momento, quem opera a folha, que é o caso da Crefisa, de 26, operando 25... havia alguma instrução que permitia ela oferecer esse crédito antes do prazo de 90 dias? Não, ela não tinha essa liberdade de oferecer o crédito consignado e essa era uma das questões, porque oferecia antecipação de crédito. Para poder explicar um pouquinho do porquê que, inclusive, os bancos têm informação primeira, porque quando o benefício é concedido, aquele banco tem que se preparar para receber a folha de pagamento com cadastro, com as informações para que possa ocorrer o pagamento dentro da data acordada. Uma das questões que estamos discutindo com a Crefisa é que aproveitava dessa informação para ofertar antecipação de crédito com uma taxa de juros mais alta do que o de 1,85. O senhor me disse uma coisa, eu recebi e entendi completamente distinto aí durante a minha leitura aí de documento. Tinha uma regra para evitar esse canibalismo de banco em cima de segurado, que em 90 dias ficava trancada a possibilidade, ficava vedada a possibilidade de empréstimo. Não é isso? Qual é essa regra? Só para poder corrigir, a Crefisa está suspensa cautelarmente desde agosto de 25. Tá. Ela não recebe novas folhas. Certo.
mas continua operando as folhas anteriores. O que já era pagamento por ela continua, a não ser que o nosso segurado queira fazer a portabilidade para outro banco. Então fica a critério do nosso segurado a manutenção ou não na Crefisa. Tá. A Crefisa teve o ACT não renovado, teve a suspensão da licitação, mas continua operando até onde tinha a folha. Eu quero saber essa regra, que eu não entendi direito. Não são 90 dias sem possibilidade da instituição financeira fazer consignado? Sim. Muito bem. Durante esse percurso dessa determinação, houve alguma exceção ou foi revogada que o banco, a instituição financeira que fizesse o pagamento tinha direito a fazer o empréstimo? Na verdade, saiu no leilão essa prioridade para o banco pagador, que caiu por uma decisão judicial. Pronto. Olha aí. Vocês estão vendo como é que funciona no Brasil? Deixa eu te dizer. Funciona assim. O povo não estava aguentando mais dessa forma predatória de agir dos bancos. Meteram lá uma instrução, seja lá o que foi, proibindo durante 90 dias, de banco aperrear ou ir para cima para emprestar. Aí, sob encomenda, colocaram lá antes da licitação, quem ganhar a folha vai poder operar sozinho nesses 90 dias. É outra imoralidade, como foi também do PicPay. E sabe quem interviu? O Poder Judiciário. Porque os outros bancos chiaram. Sabe quem era o destinatário sob encomenda? Se chamava Crefisa. Por isso, quando eu falo aqui que esses bancos deveriam estar sob investigação e foram blindados, é porque cada um, e eu não vou me alongar, cada um tem uma história bem bacana em relação à INSS. Uma parte dessa história eu mostro daqui a pouco, a mais. Presidente Lula vetou o parágrafo 1º e 2º do artigo 3º do PL 1546 de 2024, que foi sancionado este ano. O que é que diz esse veto? Esse veto proíbe o uso do Fundo Garantidor de Crédito como segunda camada de proteção ao aposentado e pensionista que foi ludibriado pela instituição financeira, como também proíbe o INSS de ressarcir diretamente ao beneficiário se isso não for solucionado em 30 dias. Pergunta que eu faço ao senhor, que eu acho isso muito prejudicial para o beneficiário vulnerável. Foi o senhor que orientou o presidente Lula a esses vetos? Também, o INSS era contra... Por quê? Contra a aprovação, porque o INSS não tem previsão orçamentária para poder pagar esses valores. Não pode o INSS ser o primeiro responsável pelo pagamento de prejuízo feito por instituição financeira. O INSS não lucra com o banco, o INSS não tem um orçamento limitado para suas atribuições. Então, não tem como o INSS assumir a responsabilidade de todo e qualquer prejuízo dado por uma instituição financeira, o INSS assumir. Mesmo porque hoje é consolidado na Justiça que quem é responsável pelo pagamento de eventuais fraudes de consignado é a própria instituição financeira. Colocar isso nas mãos do INSS é colocar nas mãos e prejudicando nossos aposentados e pensionistas, porque eles teriam um prejuízo da atividade do INSS, que o orçamento já é pequeno, para poder pagar fraude bancária. Isso ao meu ver, seria um grande risco para o INSS. Eu até entendo. Eu pergunto, o Master, agora com esse golpezinho, vai gastar quanto do Fundo Garantidor de Crédito? 50 bilhões? 40 bi? Muito bem.
E por que vetar o Fundo Garantidor de Crédito para ressarcir aposentado e pensionista? Porque, efetivamente, ele não era o primeiro. Porque a ordem de pagamento, o Fundo Garantidor, não era o primeiro a ser responsabilizado. Ele primeiro tinha que ir no INSS, que não temos 40 bilhões para poder pagar fraude de master, para depois se socorrer do Fundo Garantidor. A ordem estava invertida, a ordem estava errada. Se quiser tirar os 40 bilhões do Fundo Garantidor, tenho certeza que INSS e todo mundo vai aplaudir. Mas colocar nas costas do INSS uma dívida que não é dele, que é do banco, que é quem lucra com consignado, é colocar nas costas de aposentado e pensionista uma despesa que não é dele. Mas deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Por que não vetou só o parágrafo 1º e não deixou o Fundo Garantidor no parágrafo 2º? Porque havia uma regra de preferência. Primeiro, o INSS tinha que notificar o banco. Se não feito o pagamento em 30 dias, o INSS tinha que arcar com esse prejuízo e depois o INSS tinha que... E o INSS tinha que se socorrer do Fundo Garantidor. Isso, na verdade, é um risco para todos nós. A gente ficaria, no menor das hipóteses, com 30 dias a descoberto com esse valor. Olha, tinha a oportunidade de o INSS orientar o veto. Olha, o Rogério continua com saudade, eu também estou com saudade de você. Olha, presidente, eu discordo. Eu acho que para o banco, o Fundo Garantidor, 1.000. Para os aposentados e pensionistas, a própria autarquia contra o uso do Fundo Garantidor. Bastava vetar o parágrafo 1º. Mas entendo a sua explicação. Mas tem outra aqui. Olha, só acredita que por onde a gente anda, ainda tem gente que nos procura, dizendo, olha, até ver a CPMI do INSS, eu não sabia que tinha sido roubado. Eu nunca recebi nada, eu nunca soube, eu estou sabendo agora. Por que foi vetado pela busca ativa de lesados através do INSS? A busca ativa, ela não estava relacionada só ao desconto associativo, mesmo porque o desconto associativo acabou. Não tinha o porquê fazer isso. A busca ativa de crédito consignado era uma coisa meio impossível de se fazer. O INSS ia ter que fazer como para poder informar se aquele crédito, como instituição financeira, que tem uma fiscalização própria do Banco Central, iria buscar essas pessoas. Então, efetivamente, a gente não teria como. E a razão de ser da busca ativa era para desconto associativo. Acabou. E mais, nós fizemos a busca ativa, como foi mostrado. 254 mil casos, nós fizemos o pedido de ofício, fomos atrás, pagamos e estamos com o pré-vibarco fazendo. Agora, se o INSS tiver que fazer uma busca ativa de todo mundo que tem um crédito consignado, eu ir atrás de cada um para saber se está regular ou não, é um trabalho assim meio inócuo e nós teríamos uma sobreposição de competências com o Banco Central. O senhor poderia me dizer se já está implementado no INSS e como é que essa fiscalização está sendo realizada de vedação de contratação de consignado por procuração ou central telefônica? Sim, na verdade, desde maio, nós estabelecemos que a única forma de desbloqueio da margem consignável é com biometria. Se não for a biometria do próprio segurado, ele não consegue fazer por procuração, ele não pode fazer de outra forma a não ser essa. Temos um projeto de N também que vai evoluir para que, inclusive, essa contratação parta do próprio segurado para que ele solicite uma proposta aos bancos que ele escolher
de crédito consignado, mudando um pouco a regra. Não adianta ficar com aquela oferta excessiva ao consignado. Parte dele e no aplicativo, com a sua face, pedir, quero 10 mil reais em crédito. E ali abre um verdadeiro leilão de busca de uma solução. Por favor, coloca aqui a apresentação do presidente. Vigentes. Tem outra sem ACTs vigentes. É verdade que há desconto de consignado autorizado com ACT vencido? Com ACT vencido, ou ainda que ele tenha sido vencido e não prorrogado, mesmo que precariamente, desconheço. Desconhece? Aí eu vou mostrar ao senhor aqui. Auditoria 175-268. O senhor conhece essa auditoria? Conheço. Conhece? Nessa auditoria aqui, foram identificados milhares de empréstimos consignados sendo descontados por bancos com acordos de cooperação técnicos vencidos? Na verdade, o que ocorre? Como apontado na mesma apresentação, vários contratos não subiram a data prévia, dentro do prazo de 7 dias após a celebração. Então, o que ocorre? Quando nós cobramos essas instituições para ter a subida do contrato, algumas instituições que já tinham ACT vencido subiram o contrato. Não é que novos empréstimos foram feitos. Eles subiram o contrato para que a gente pudesse fiscalizar, inclusive, a regularidade ou não. Um exemplo típico disso foi o Master. O Master subiu os contratos após o vencimento do seu ACT, visando o quê? A busca e a fiscalização adequada desses ACTs. Eu estou aqui procurando na nota técnica e eu quero mostrar ao senhor o que é que a auditoria diz aqui, viu? Que aí vamos ver quem é que está. Olha, só me permita aqui. Folha 8 de 18 da auditoria. Banco do Nordeste do Brasil. ACT expirado no período, 2.274 averbações. Banco Santander, 602 mil averbações, isso com ACT expirado. E ó, impediram de investigar o Santander aqui. Banco de Brasília, BRB, 25. Banco Bradesco, 2.281.000 averbações com ACT expirado. Banco BMG, 974 mil. Banco Bradesco Financiamento, 659 mil. Banco Safra, 1.809.000. Banco Pan, 499 mil. Deicoval, 334. Mas tem muito mais aqui. Eu pergunto ao senhor. Eu perguntei, o senhor disse que não recorda. Pode esclarecer isso? Posso. A grande maioria, por exemplo, o BMG também já foi citado, 1.100.000 contratos não tinham subido na plataforma da data prévia. A pergunta que eu fiz ao senhor foi objetiva. Isso. Existe desconto de consignado sem ACT vigente? Atualmente, nenhum. Tá. Atualmente, o senhor fala a partir de quando? A partir da nossa chegada, nenhum. O que acontece? Algumas instituições, como o BMG, tinham 1.100.000 contratos que, quando acabou o prazo, expirou o prazo da contratação, da renovação do ACT, e nós não renovamos com o BMG, tínhamos 1.100.000 contratos que não tinham subido na plataforma. Eles, para poder negociar com a gente a continuidade, a regularização dessa situação, eles subiram esse 1.100.000
contratos em data que o ACT estava extinto. Não significa que foi averbado o novo contrato, mas simplesmente que subiu novos contratos. Relator, a pedido do senhor Gilberto, a sessão está suspensa por 15 minutos. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Cada apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro começa muito antes do concerto. É um processo que envolve a definição do repertório, a escolha dos convidados, os ensaios. A minha curadoria tem que ser uma curadoria de diversidade, que vai desde a música erudita mais profunda, de temas mais complexos, até a música popular mesmo, formatada para a linguagem sinfônica. Quatro mulheres são mortas todos os dias por serem mulheres. Lei do feminicídio completa 10 anos. Lei no Espírito Santo permite presença de doulas durante partos. Tom do Pantanal, estilos musicais de Mato Grosso do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Olá, voltamos ao vivo daqui da sala da CPMI do INSS. A reunião foi suspensa por 15 minutos, um pequeno intervalo de 15 minutos. Os parlamentares ouvem hoje o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. E eu vou conversar aqui com o deputado Paulo Pimenta, que é líder da bancada do governo aqui na CPMI. Deputado, muito boa tarde, bom retorno aqui aos trabalhos da CPMI. O que o senhor está achando do depoimento do presidente do INSS até agora? Acho que ele está indo muito bem. O doutor Gilberto está demonstrando um conhecimento muito grande sobre toda essa estrutura, sobre essa engrenagem e demonstrando de forma muito categórica todas as medidas que foram adotadas pelo governo do presidente Lula para conseguir coibir este esquema de fraudes, este esquema de desvios que lesou milhões de aposentados e aposentadas em todo o Brasil. O relator, quando questionou o doutor Gilberto sobre quando que esse esquema criminoso teve início, o doutor Gilberto foi categórico e disse que foi a partir de 2019. Né? E isso comprova aquilo que nós temos sustentado. Esse esquema começa em 2019, governo Bolsonaro, mas ganha tração a partir de 2021, ainda do governo Bolsonaro, com aquele decreto assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Onyx, que permitiu que as entidades fantasmas pudessem começar a fazer o desconto associativo e legal dos aposentados e aposentadas. Então, acho que a presença dele aqui hoje
mais uma vez, reforça aquilo que a CPI já descobriu. Que esse esquema criminoso começa no governo Bolsonaro e é no governo Lula que essa quadrilha é desbaratada. Que esse dinheiro foi roubado por medidas adotadas durante o governo Bolsonaro e agora mais de 4 milhões de aposentados e aposentadas já tiveram o dinheiro devolvido. E nós vamos devolver, essa é uma determinação do presidente Lula, nós vamos devolver todo o dinheiro que foi roubado. E ao mesmo tempo vamos continuar a investigação para que todos os culpados sejam punidos, percam o seu patrimônio, helicópteros, aviões, imóveis, carros de luxo, Ferraris, Lamborghinis, joias, muita coisa já foi apreendida. Mas nós vamos até o fim para chegar no comando, nos cabeças dessa organização que durante o governo Bolsonaro criaram esse ambiente tão nefasto para os aposentados e aposentadas do Brasil. Deputado, segundo o presidente e o relator, a CPMI entra hoje numa nova fase de investigação de empréstimos consignados. Qual o balanço que o senhor pode fazer da fase inicial, que foi sobre os descontos associativos? Quais foram as conquistas da CPMI? Eu acho que principalmente foi desvendar esse esquema. Porque as pessoas tinham uma dificuldade para entender como foi possível que, em torno de 6, 7 milhões de aposentados e aposentadas tenham sido lesados. Como que foi possível que um aposentado, uma aposentada lá do Rio Grande do Sul, de uma hora para outra, começasse a ter todos os meses um desconto numa entidade lá de Sergipe, sendo que ele nunca autorizou esse desconto. E a gente conseguiu mostrar isso, Isso foi possível por quê? Porque houve uma mudança nos critérios de fiscalização, porque houve um afrouxamento das regras internas do INSS e conseguimos identificar os servidores corruptos e quem eram os operadores dessas entidades fantasmas. Então a CPI prestou um bom serviço para o país, complementaram o trabalho da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União e agora então vamos investigar também essa questão dos consignados, que é muito grave, O grau de endividamento da sociedade brasileira é uma coisa assustadora e a gente tem que enfrentar as irregularidades que eventualmente tenham ocorrido também na concessão desses empréstimos consignados. Certo. Otimista, então, com os trabalhos daqui em diante? Com certeza. Acho que vamos continuar avançando e poder cada vez mais proteger os aposentados, aposentadas e pensionistas desse tipo de golpe. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. A reunião hoje começou por volta de 9h30 da manhã. Houve vários pronunciamentos aqui de deputados e senadores. Em seguida foram votados vários requerimentos, alguns de pedidos de prisão preventiva, outros de quebra de sigilo, outros de pedidos de relatório de inteligência fiscal. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E logo em seguida chegou o depoente, o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. Ele fez uma apresentação sobre o trabalho do INSS e sobre as medidas que foram tomadas depois que as fraudes foram descobertas. Segundo ele mesmo disse que ele veio para coibir, para parar com essas fraudes. Então, ele falou sobre o que foi feito, os descontos que foram, os acordos que foram cancelados, os empréstimos consignados também que foram cancelados. E aí ele fez uma grande explicação sobre isso. Logo em seguida, foi a vez do relator, deputado Alfredo Gaspar, fazer um balanço da CPMI até agora, do que foi conseguido, do que foi conquistado até agora, as prisões, todas as ações que foram feitas depois que a CPMI iniciou. E aí teve um intervalo para o almoço e agora, depois do almoço, então, por volta de 2h30 da tarde, o deputado Alfredo Gaspar, o relator, começou a fazer perguntas para o depoente. Logo que ele terminar as perguntas, começam as perguntas dos parlamentares e até agora são 23 parlamentares inscritos para fazer perguntas ao presidente do INSS. Lembrando que cada parlamentar tem um tempo de 10 minutos para fazer essas perguntas. Então, o cálculo aí mais ou menos de umas 4 horas, de reunião ainda, depois que terminar a parte das perguntas do relator. E nós separamos alguns trechos da fala inicial do presidente
presidente do INSS para você rever. A primeira pergunta do relator, após a pausa para o almoço, foi sobre uma crítica feita pelo ministro da Previdência, a Gilberto Waller. O depoente explicou que funcionários o viam como um interventor para a crise do INSS. Reveja esse trecho. Durante um evento ou um vídeo, o atual ministro da Previdência, se referindo ao senhor, disse que tinha falado muito mal do senhor ao presidente Lula. Isso está em vídeo. O senhor poderia me explicar como é que o ministro da Previdência se dirige ao presidente da República para falar mal do principal dirigente do maior órgão estatal do Brasil? Bem, boa tarde, relator. Na verdade, aconteceu isso no evento de 35 anos do INSS, mas eu não sei qual a razão, o motivo. Acho que pelo histórico, porque quando cheguei no INSS era muito tido como xerife, como algum interventor. Acho que tinha essa visão de que seria um corregedor e não um gestor dentro do INSS. Talvez seja essa a situação. Pelo tempo aqui da CPMI, faltam 4 minutos para a reunião voltar. Então, enquanto isso, a gente vai ver mais um trechinho das perguntas do relator. O depoente negou estar sendo boicotado por suas atribuições no INSS. Ele ainda afirmou que tem liberdade para nomear os diretores do INSS. Reveja esse trecho também. Eu lhe pergunto, o senhor está sendo boicotado na sua gestão de presidente do INSS? Não, nunca recebi boicote, recebi apoio de várias áreas dentro do governo, não posso dizer que estou sendo boicotado. O senhor poderia informar a esta comissão se após o senhor assumir, o senhor teve liberdade de nomear todos os diretores? Tive sim. Logo em seguida, o depoente negou ter conhecimento das fraudes no INSS antes das denúncias veiculadas pela imprensa. Reveja. O senhor passou por muitos órgãos correcionais. Quando foi a primeira vez que o senhor ouviu, pelo seu exercício profissional, notícias sobre fraude em desconto associativo ou consignado? Agora, recentemente, após a operação sem desconto. O senhor já tinha ouvido falar em André Fidelis? Não. O senhor já tinha ouvido falar em Vigílio? Já, porque ele é meu colega de profissão. O senhor já tinha ouvido falar em Stefanuto? Já, por ser meu colega de profissão. Em algum momento, o senhor trabalhou junto a Vigílio, a Stefanuto? Com o Stefanuto, sim, de 2007 a 2008, na Procuradoria-Geral do INSS. O senhor, em algum momento, trabalhou com o ministro Jorge Messias? Agora como corregedor da PGF. Nesse momento que o senhor era corregedor, alguns desses personagens trabalhavam junto com o senhor? Não. Em algum momento antes daquele que o senhor falou, o senhor trabalhou em algum ministério com Stefanuto ou Vigílio? Não. Ao mesmo tempo? Não. O senhor, como corregedor de algumas dessas pessoas citadas, porque fazem parte da carreira da AGU, o senhor recebeu algum tipo de indício, notícia crime, suspeita de desvio de recurso público, tráfico de influência, organização criminosa, lavagem de dinheiro desses personagens? Não. O senhor já tinha ouvido comentários sobre isso? Não. Gilberto Waller afirmou também que em 2019 houve um afrouxamento nos acordos de cooperação técnica entre o INSS e as entidades investigadas. Reveja.
O senhor poderia dizer hoje, na qualidade de presidente do INSS, qual foi o ponto inicial dos desvios associativos? Então, na verdade, essa questão do desvio associativo, em 2019, houve um afrouxamento na celebração de acordos de cooperação técnica. Instituições que não tinham o mínimo de condições de assinarem acordo de cooperação técnica, assinaram. E algumas já tinham acordo de cooperação técnica, que tinham condições, e aparentemente foi descoberta uma fragilidade na fiscalização, era uma forma muito simples de conseguir dinheiro, e isso foi aumentando com o decorrer do tempo. O senhor pode me dizer que afrouxamento foi esse? O afrouxamento foi na análise de acordo de cooperação técnica. Acordo de cooperação técnica com qualquer entidade não pode ser visto simplesmente requisitos básicos documentais. Tem que verificar se aquela instituição tem capacidade técnica de prestar aquilo. É o que a gente fez agora com as instituições financeiras. Não é porque é uma instituição financeira que vai sentar na mesa do INSS para assinar um acordo de cooperação técnica. O senhor pode me dizer em que posição o senhor estava em 2019? Em 2019, Sim. Eu estava como corregedor-geral da União. Me diga uma coisa. O senhor descobriu quando essa história do afrouxamento em 2019? Agora, quando chegou ao INSS. E na função de corregedor-geral da União, o senhor não tinha a obrigação de alertar sobre isso, não? Não, na verdade, a Controladoria Geral. Acaba de ser reaberta a reunião. Acompanhe. Presidente, vou tentar ser mais breve. Tenho muitas perguntas aqui, porque é uma oportunidade de esclarecermos dúvidas. Mas vou ser mais direto. Doutor Gilberto, quantos servidores hoje no INSS fiscalizam e qual é a diretoria responsável para fiscalizar contratos de empréstimos consignados? É a diretoria de benefícios, são 4 servidores destinados a isso e no final do ano contamos ainda com um grupo de trabalho vindo de servidores de outras localidades. O senhor me permite aqui a sua apresentação. Passa aqui empréstimo consignado, por favor. Passa mais. Mais. Ele fez o doutor Gilberto fez um apurado dos milhões. Pronto. Eu pergunto ao senhor, é a Dirbem? É a Dirbem. Então a Dirbem obedece a mesma lógica da fiscalização dos descontos associativos. Desconto associativo acabou. Iniciativa do Congresso Nacional. Nós temos hoje vigentes, sob a responsabilidade da Dirbem, de fiscalização, 65 milhões de contratos, é isso? Em regra, sim, mas esse primeiro momento que a gente tinha que fazer um pente fino sobre os consignados, nós pedimos auxílio à Controladoria Geral da União, que fez essas notas que foram encaminhadas para o INSS e que o senhor dispõe. Doutor Gilberto, vamos cada um cumprindo a sua função, claro. Tá? Eu sei da sua boa-fé, por isso estou lhe perguntando. Hoje, nós temos 65 milhões de contratos de empréstimos consignados? Sim. O INSS tem quantos servidores disponíveis para fiscalizar esses contratos? Exclusivamente 4. 4. O senhor fez uma amostra aqui
que em 2018, ou algo assim, em 2019, havia 35 mil servidores. Hoje só tem a metade disso, ou menos da metade, tá certo? Certo. Então não é o senhor quem faz o milagre ou deixa de acontecer o milagre. Humanamente, eu quero saber humanamente, que eu não sei lá se vocês usam inteligência artificial, eu não sei. Existe, eu posso dizer de desconto associativo, tá bom? Mas eu estou perguntando dos empréstimos consignados. Esses 4 servidores têm condições de analisar esses 65 milhões de contratos? Bom, sozinhos não. Tá. Por isso pedimos o auxílio da CGU e por isso também estamos mudando. E apresentamos à FEBRABAN e à BBC uma proposta nova de padrão de contrato com informações básicas nesse contrato para ser mais fácil, porque você consegue fazer análise por campos. E também uma outra regra. Como verificamos, muitas instituições deixavam de juntar o contrato dentro do sistema da DataPrev. Isso prejudica a apuração. Agora, a ideia é a gente mudar a regra. Enquanto a instituição não juntar o contrato, ela não recebe aquele valor devido mês a mês, possibilitando essa análise. Muito bem. O senhor está falando doravante. Doravante. Eu estou falando para trás mente, como dizia Odorico Paraguaçu. 65 milhões de contratos para 4 servidores analisarem. CGU, me permita, tem uma importância muito grande no país, eu admiro demais, mas a CGU ela não faz análise caso a caso, ela faz recortes de análise, tá certo? Então, nós estamos com um pequeno problema. A instituição financeira, ela faz o contrato e não tem quem analise se as cláusulas do contrato estão corretas. Eu chamei o Banco Central, que eu admiro muito também, chamei o Banco Central para conversar e pedi uma aula. É o seguinte, o Banco Central tem linhas gerais de atuação, tem linhas gerais. Ele atua conforme o sistema é alimentado, ou seja, o banco preenche o que está fazendo. O problema é que não tem quem fiscalize se o que o banco está dizendo é a realidade. Essa fiscalização, ela se dá em recortes, às vezes lá do GovBR, sei lá, que mostra reclamação, mas não tem. Aí vem para cá. O cidadão é alcançado pelo banco, no primeiro momento, pelo próprio aplicativo do INSS, se não me falha a memória, vocês têm lá a publicidade de empréstimo consignado, né? O que eu acho isso, me desculpe, mas abrir a porta para o predador. Claro que vai ter aqueles que acham que isso aí é uma facilitação para o esclarecimento para o aposentado. Eu acho muito ruim, em termos de estar no meu INSS, a captura de aposentados para empréstimo consignado. Aí o banco vai lá, a obrigação é 1,85, se eu não me engano, no consignado pessoa física, não é? Empréstimo em conta 1,85, cartão 2,46. 2,46. 35% da margem, 1,85 e 10% do cartão lá é 2,46 de juros. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu quero saber. A DataPrev não fiscaliza, o INSS não fiscaliza. Não é porque não querem, não. É porque não tem perna para isso. O Banco Central não tem como fiscalizar. Não é porque o Banco Central não quer, não. É porque o papel do Banco Central é fazer os princípios gerais. Só poderia dizer a mim se eu estou equivocado nesse questionamento. Na auditoria, tem muitas coisas, mas eu vou só dizer aqui. Foi mais ou menos o que fizeram com os descontos associativos. Fizeram
é um recorte, presidente Viana. Fizeram um recorte. E esse recorte é interessante. Deixa eu só ver onde é que eu sublinhei aqui. E eu fiquei assustado com esse recorte. Nós estamos tratando de quase 500 bilhões de empréstimos consignados. Foi feito um recorte em 70 contratos de empréstimos. Eu não vou para qualquer banco, não. Eu vou aqui, por exemplo, para a Crefisa. Eu vou para o PicPay. Eu vou para o C6. Esses que foram blindados aqui. Confirmação de cobrança adicional para a totalidade dos contratos de empréstimos disponíveis. Esses 3. Foi feito um recorte. Nos 10 de cada banco, todos os 10 acusaram que estavam cobrando custo adicional. Olha só. Aí venho para outra aqui. Instituições apresentaram contratos averbados da existência de custos adicionais. Crefisa, 64 mil. Caixa Econômica Federal. Por sinal, a Caixa fez um contrato muito suspeito de consignado com empresa que o dono está aí na primeira página do UOL, o dono acusado de estelionato. Crefisa, 64 mil. Caixa Econômica Federal, 237 mil. Banco C6, 327 mil. Só dando um exemplo aqui, uma coisa simples. Agora aqui de juros acima do permitido. Aí você vai para falta de documento, aí é uma série de irregularidades. Perguntar ao senhor. O senhor, quando chegou no INSS, tinha alguma auditoria sobre consignado que podia lhe orientar? Tinha um acordo do TCU, né, que falava sobre essa questão da biometria, que foi o mesmo junto com o desconto associativo, mas conta consignado, nada para... Muito bem. O senhor pode dizer ao Brasil, desse montante de 500 bilhões, porque o senhor chegou aqui para a gente, fez uma apresentação muito boa, mostrando que já devolveu X, que a expectativa era atingir 4 milhões de pessoas, mas já atingiu 6 milhões de lesados. O senhor falou e eu também falei, e mais ou menos chegamos ao entendimento, mesmo que não seja um entendimento que nós possamos nos encontrar exatamente nos números. Eu falei 10 milhões, o senhor disse que já devolveu 4, ou 2, ou 3, não sei, mas vai devolver mais. Mas vamos lá de 10 para baixo. Estamos falando de 400 e poucos bilhões de reais dos últimos 5 anos. O senhor tem como fazer uma estimativa no montante de quase 500 bilhões de reais? O que é que a gente pode tratar como irregularidade, se é 5%, 10%, 15%, se é 50%? Então, a gente não tem esse percentual. O que a gente está fazendo? Com base nesses relatórios da CGU e com o nosso trabalho, verificando, por exemplo, o que é esse custo adicional colocado. Por exemplo, o C6, esse 324 mil, é clube de benefício que eles vendem a um valor máximo de R$500. Só um minutinho. E o C6, que é um que foi blindado aqui, o C6, esses 324 mil que eu citei, a irregularidade que o senhor verificou aí na auditoria é que ele vende um produto, é? Isso, chamado clube de benefício, que chega ao máximo de R$500. A gente está na fase final de uma negociação para poder devolver esses valores para os nossos aposentados e pensionistas. Porque
a gente entende que não pode haver a venda casada. Outros, como a Caixa Econômica Federal, a questão do seguro prestamista. Foi assim também com Facta, com Cobusso. Do seguro prestamista, eu vi que vários bancos estavam cobrando seguro prestamista. O que é que significa isso que a população não sabe? Isso, na verdade, assim, com o consignado do INSS não pode ser vendido nada junto, nem consignado, não ter taxa, não pode fazer clube de benefícios, seguro de vida, nada. Seguro prestamista é aquele que assegura o crédito. Se ele vem a falecer ou tem alguma doença, alguma invalidez que não consegue pagar, esse seguro prestamista quita aquele valor pego em empréstimo. E o senhor não consegue, por conta dessas circunstâncias, quantificar, no meio desses 500 bilhões aproximadamente dos 5 anos, quanto é que nós estamos tratando de possíveis irregularidades? A gente nunca fez esse cálculo no geral. A gente vem tratando banco a banco pelo tipo de irregularidade. Então, por exemplo, essa questão de custos adicionais varia muito. O clube de benefício do C6, R$500, que é um valor altíssimo. Para quem pega o empréstimo em 2.000, pagar R$500 de clube de benefício é quase 1/5 do valor total que ele vai pagar mês a mês. O senhor pode esclarecer se essa venda, ela teve autorização do beneficiário? Nós analisamos os contratos, tem assinatura do beneficiário, mas como é um produto proibido por lei de ser consignado, entendemos irregular. E para não cancelar o ACT com essa instituição, o que a gente vem fazendo? Temos de compromisso de que ele tem que devolver integralmente o valor cobrado desse valor para o nosso segurado, trazendo um benefício direto com a devolução integral, corrigido com juros e também cessar esse tipo de prática. Eu lhe pergunto, o senhor está falando aí de apenas uma instituição dentre mais de 60 que tem ACT vigente, fora outras que tiveram ACTs suspensos ou não renovados. O senhor assumiu, providenciou aí um mecanismo junto com outras instituições de devolução. Fizeram um acordo aí com o STF, MPF, DPU, seja lá com quem for, e devolveu aquilo que foi, ou vai devolver, ou está devolvendo aquilo que foi retirado. Foi pago essa devolução com juros? Ela foi corrigida pelo IPCA. Pelo IPCA. O Código de Defesa do Consumidor manda devolver em dobro. E a grande reclamação é essa, porque não cumpriram a lei, devolvendo em dobro. Depois o senhor fala, eu só estou historiando. Mas foi feito lá, se a pessoa quiser brigar, vai brigar na Justiça do Brasil, vai morrer e não vai conseguir brigar contra entes poderosos. Então a pessoa é praticamente obrigada a aceitar. Mas quem bancou essa conta foi o contribuinte, porque o contribuinte, no frigir dos acontecimentos, o contribuinte é quem banca o governo. E o governo pagou a conta do roubo das associações. A lógica do banco, quando eu falei sobre o veto feito para a devolução do recurso, o senhor disse que o INSS não poderia fazer a mesma lógica que fez nas associações. Mas eu estou falando isso historiando. Eu quero chegar ao principal. O principal é o seguinte, que para mim é o principal. A gente podia estar falando aqui, a gente já sabe que são 65 milhões de contratos, mas bota ali as instituições. Pronto, vamos trabalhar com isso aqui. 5 milhões de contratos do C6. 5 milhões de contratos. Vocês identificaram no C6 356 mil contratos com essa... 24 mil. 324 mil. Vocês analisaram os 5 milhões 700 mil contratos? Por amostragem. Pronto. Eu queria chegar aí.
Por que eu estou querendo chegar aí? Ele não está fazendo isso por má fé, não. É porque ele não tem material humano, nem tem condições técnicas de fazer isso. O que é que eu quero dizer? O rombo é muito maior. O rombo é muito maior. Você que está em casa, você pagou R$500 de um produto que você não sabe nem que pagou. E vai ter que ter isso devolvido. O que é que eu não me conformo? Eu não me conformo é que esses bancos aqui, um Bradesco, um banco desse aqui, por exemplo, eu não me conformo é que esses bancos continuem, foram descobertos na safadeza, esses bancos estavam metendo a mão no dinheiro do aposentado pensionista e esses bancos continuem a operar dentro do INSS. A Caixa, rapaz, a Caixa é um patrimônio do povo brasileiro, o Banco do Brasil. Então, assim, o que é... Se olhar o relatório, todos os bancos estão com problemas. Então, assim, o sistema financeiro não tem fiscalização, ele se autorregula. E, por conta desse abuso, fazem o que querem. Então, assim, na primeira parte, nós resolvemos o problema, cancelamos desconto associativo. Mas a gente tem a segunda parte que a gente tem que tomar providências imediatas. Ei, um banco desse como o C6 mete a mão em R$500 de cada um desses contratos ou aproximado, a penalidade é devolver. Quer dizer que você vai na minha casa, tira o dinheiro da minha calça que está guardado lá, eu dormindo, e se for descoberto, a penalidade é devolver. Assim é muito bom. Assim é a coisa melhor que acontece na vida. Até ser descoberto, o dinheiro nem é devolvido, nem há nenhuma penalidade. E se descoberto, só precisa devolver o dinheiro. Isso não está certo. E a CPMI tem que fazer uma regulamentação, presidente, sobre isso. Instituição financeira está nos melhores restaurantes, instituição financeira está nos jatinhos particulares, está nos prédios da Faria Lima, está nos melhores hotéis, instituições financeiras mandam neste país. E a gente aqui é pequeno em relação a elas. Mas seria da nossa parte uma mentira muito grande dizer que os problemas dos consignados estão só no Master. O Master está com os problemas e a safadeza dele. Mas os outros bancos que teoricamente são limpinhos, meteram a mão com força de forma criminosa no bolso do aposentado pensionista. Como? Ausência de autorização, juros acima do permitido, produtos vendidos de forma casada com desconto associativo, produtos que não estavam vedados por lei de serem vendidos e foram vendidos. Ou seja, o INSS só consegue apurar uma pequena parcela. E quando apura, o Banco Central está nisso, e quando o INSS apura, você vai ver aqui por essa auditoria, que é uma tragédia absoluta, o INSS não tem força para tomar uma providência, que é a providência de suspender definitivamente dos grandes bancos, porque o apoio político e a tragédia seria muito grande. Eu quero saber é que nos descontos associativos o rombo foi, 10 bilhões, 6, 7 bilhões. Aqui, nós não sabemos nem mensurar qual é o tamanho do rombo. Por quê? Porque não tem quem fiscalize, não. E a gente aqui na CPMI não vai ter também como fiscalizar, porque o tempo não vai permitir. Ou seja, a gente tem que ter regras claras para o sistema financeiro. O dinheiro do aposentado, do pensionista, se nos descontos associativos foi retirado porque o serviço não foi prestado no sistema financeiro da mesma forma, serviço contratado sem esses coitados vulneráveis terem nem notícia. Eles só estavam felizes porque receberam o dinheirinho, mas não sabiam o que vinha pela frente. Esse relatório aqui, que eu estou em mão, senhor presidente, isso aqui é um libelo
contra a ineficiência do Estado brasileiro, mas mais ainda contra o INSS, a Dataprev, pela falta de condições de fiscalização. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor suspendeu, o senhor mostrou ali, suspendeu X, não renovou outros. ACT de banco tem uma previsão legal. Quem tem o dever de fiscalizar? O ACT vinculado a crédito consignado do INSS é o INSS que faz a fiscalização. Pergunta ao senhor. Passa aqui, por favor. Passa aqui. Passa aí. Aqui é rescisão. O senhor tem as datas dos ACTs? Trouxe aqui? Temos todos, não sei. Mas vamos que não tenha, porque se tivesse a gente já tinha... Eu vou apurar dos ACTs. O que eu quero dizer ao senhor, enquanto presidente do INSS, tem atribuição para a ACT ou é o diretor de benefício? É o diretor de benefício. Muito bem. O que é que eu quero dizer? Mostra aí os ACTs vigentes. 61 ACTs vigentes. Volta lá, por favor. 61 ACTs vigentes. 50 milhões ou 65 milhões de contratos. Aproximadamente 71, bancos? São 61. 61 bancos. Como é que o INSS... Ativo. Eu fico me perguntando, como é que uma autarquia que tem uma importância como tem o INSS mantém ativos 61 ACTs com milhões de contratos sem ter capacidade de fiscalizar? Me diga aí, os aposentados e os pensionistas estão sendo roubados. Seja por juros acima, seja por venda de produto casado, seja por venda de produto que é vedado, não interessa. E não tem ninguém para botar ordem na casa, porque falta fiscalização. Eu vou encerrar aqui, senhor presidente, com uma dor no coração. Dor no coração do senhor mostrar que o INSS tem um orçamento de 1,3 trilhão, não é? De pagamento de benefício. Para pagamento de benefício. Para pagamento de benefício. Olha só, é uma banda do orçamento do país. 1,3 trilhão. E até hoje, 2025, depois da sua existência e depois de tudo isso, 4 funcionários para fiscalizar os contratos do sistema financeiro que envolve bilhões de reais. Enquanto isso, você, aposentado e pensionista, pode ficar na certeza. O sistema financeiro está metendo a mão no seu bolso e você não sabe o quanto está perdendo de dinheiro. O INSS ainda tem uma grande dívida, o governo federal, nós do parlamento, para impormos regras a quem pode mais. E quem pode mais nesse país não são os aposentados e pensionistas, não, presidente. São os membros do sistema financeiro, bancos, que meteram a mão no dinheiro do aposentado e pensionista, com juros acima do permitido, com venda casada, com venda de produto que o cidadão coitado não sabe nem que existia. Portanto, chegamos à metade dessa CPMI, o início de uma nova onda de apuração. Presidente, esse Brasil ainda tem muita coisa para ser consertada e não vai ser banco que vai falar mais alto aqui, porque nós estamos em nome do povo brasileiro. Obrigado. Parabéns, relator Alfredo Gaspar, pela exposição e principalmente pela conduta na investigação. Dando início aqui aos inscritos, o senador Isalci Lucas é o autor do primeiro requerimento. Com a palavra, senador. Obrigado, presidente. Senhor Gilberto, os relatórios mostram, né, mais de 250 mil contratos irregulares, que Vossa Senhoria falou isso aqui, com relação ao Banco Master, mais de 1 milhão, o senhor disse, do BMG, e vários aqui sequer tinham validação biométrica. Quando o senhor disse depois que não subiram na plataforma e depois subiram parte disso, quando eles sobem, tem a certeza de que tem a biometria ou simplesmente não dá para fiscalizar isso? O senhor posso garantir que
tanto o Master quanto o BMG, quando subiram na plataforma, está tudo ok, não? Ou pode ter algum problema? Bom, na verdade, são situações distintas, né? A liberação do crédito para que alguém possa fazer a consulta e a assinatura do contrato, a partir de maio, ele teve a biometria. A gente tem certeza que ninguém foi liberado depois de maio sem a biometria do próprio aposentado e pensionista, liberando aquela margem. Mas esse de 1 milhão que o senhor citou do BMG não dá para dizer, afirmar que está correto, que tem biometria. São situações antigas. O BMG ele subiu 1.100.000 contratos que não tinha subido para a plataforma, e daí ele, inclusive, numa reunião de busca conjunta, a gente verificou alguns casos de irregularidade, e ele acabou devolvendo para os nossos segurados 7 milhões de reais. E não tem como exigir que eles apresentem essa biometria, senão fica sujeito a cancelamento? Tem. Inclusive, no termo de compromisso que foi feito com o BMG, colocamos uma regra pioneira, que a gente tinha uma questão de portabilidade de crédito ou uma questão de saber se ele estava fazendo empréstimo ou não. Entendi. O BMG, nesse termo de compromisso, ele se comprometeu a ser mais rigoroso, de gravar o vídeo do nosso segurado pedindo o empréstimo ou pedindo a portabilidade daquele crédito. Ou seja... É porque no desconto associativo teve vários fraudes com relação à própria biometria, pela Xerox, né, pela fotocópia da identidade. Eu pergunto aqui também a Vossa Senhoria. Senhor Gilberto, recentemente nós descobrimos que o presidente Lula e também o presidente do Banco Central, Galípolo, se reuniram, convocaram políticos do PT e o CEO do Banco Master. O motivo dessa reunião nunca saberemos, porque não foi oficial. O presidente se reuniu com o responsável da maior fraude do Brasil. Eu pergunto, o senhor recebeu alguma pressão externa de qualquer dessas autoridades com relação à questão do banco, com relação a esse esquema de suspensão de ACT, Não, nunca, nem dessas autoridades e nenhuma outra autoridade. Bem, se os descontos eram feitos em massa, de forma padronizada e sem nenhuma preocupação em esconder essas fraudes, por que os mecanismos de detectação e segurança do INSS não acusaram anomalia já nos primeiros meses? Qual o alerta do sistema? Falhou ou quem falhou foi o próprio INSS, alguém lá do INSS? Desculpa, senador, do desconto associativo ou do consignado? Também, mas nós estamos falando de consignado, vamos no consignado. Esse do desconto associativo por causa de um esquema criminoso, né? Esquema criminoso. No do consignado, na verdade, o que ocorre? A fiscalização do consignado, que nunca tinha existido, ela começa a partir de 30 de abril a gente fiscalizar a questão dos consignados. Daí, com o auxílio da CGU, a gente verificou que muitos dos contratos não subiam. Sem o contrato ter subido, você não consegue identificar irregularidades. Hoje, o que a gente tem de fiscalização e a gente consegue fazer por ferramentas de inteligência, vendo tipo de contratação, e a ideia é que a gente melhore os mecanismos. Fizemos várias reuniões com o Febraban e a BBC para melhorar essas ferramentas de controle, inclusive com a obrigatoriedade dos bancos pagar uma auditoria externa para poder atestar a regularidade desses contratos, para que traga relatórios para a gente. Isso, na verdade, começou agora a partir de maio desse ano. Sr. Gilberto, o governo PT tenta vender a narrativa de que o governo herdou este problema. Em que data você foi informado oficialmente sobre as fraudes e que solução real você tomou para impedir o roubo? Porque ainda continuam os descontos enquanto o senhor é presidente. O senhor enfrentou este problema ou manteve o problema funcionando? Acho que o senhor falou aqui, mas pelo que o relator perguntou, aqueles bancos que cometerem irregularidades continuam recebendo normalmente. Não, na verdade, assim, nós rescindimos vários, suspendemos outros tantos e fizemos termos de compromisso. É importante salientar que a regra de negócio com bancos, ele traz para a rescisão do ACT algumas cláusulas mais específicas. Dentre elas, a reincidência de uma irregularidade. Como esses bancos nunca tinham sido fiscalizados, nunca tinha sido aplicado sanção alguma, não tinha como rescindir. Então, pela primeira vez, eles estão sendo fiscalizados, estão sendo suspensos, estão sendo cobrados, inclusive com a obrigatoriedade da devolução de dinheiro. Agora, o senhor disse que fez auditoria por amostragem, que a auditoria é amostragem. Mas, como vocês fizeram agora no meu INSS, transformando, passando a responsabilidade da informação, ou seja,
o desconto associativo, o cara tem que mostrar agora que ele que não houve desconto nenhum. O INSS está informando que não teve desconto. No caso do consignado, vocês estão fazendo a mesma coisa, identificando com todos os tomadores de empréstimo, isso não? O que acontece? Quando identificado um tipo de irregularidade daquele banco, a gente detecta todos os contratos que têm aquele tipo de irregularidade. Então, por exemplo, o C6. Verificou-se que ele tinha o desconto junto com o clube de benefício. A gente levantou, dentre todos os contratos do C6, quais tinham um clube de benefício para a gente cobrar essa situação. PicPay, que foi citado aqui, ele tinha, na verdade, em um período, em um ano, o seguro prestamista. A gente identificou todos os contratos que tinham seguro prestamista. E ele devolveu para os nossos segurados R$2.100.000 já, que é referente àquele seguro prestamista. Então, identificado um tipo de irregularidade, nós daí deixamos de ver a amostragem e vamos para a totalidade de contratos. Eu que fiz a pergunta, inclusive, para o ministro que esteve aqui, o Volney, sobre a questão do PicPay, que é da JBS, que foi direcionado para eles, uma instrução normativa, uma portaria, logo no final do ano, e que foi suspenso na sequência. Agora, o ano passado eu fiz uma denúncia, e o ministro Lupe nem sabia, ficou aqui, né, sem saber. Eu fiz uma denúncia que essa máfia que roubou os aposentados do INSS estava usando crianças que recebiam benefício de prestação continuada para fazer os empréstimos consignados. Eles roubaram dinheiro usando até mesmo essas crianças com deficiência. O senhor confirmou publicamente a existência de um rombo de 12 bilhões. Considerando que você agiu somente, que essa norma, né, permitia esse rombo aí de 12 bilhões, foi liberado sob sua presidência, porque quando eu identifiquei, falei com o ministro, eram 500 mil crianças, 500 mil crianças. Agora, a informação pública que o senhor mesmo colocou, já chegou a 793 mil. Como é que está essa situação desses contratos? Então, todos os contratos celebrados com crianças tinham permissivo legal. O que acontece? Com aquela lei que foi estendida a possibilidade de desconto de consignado, que foi feito em 2020, para a BPC, incluía aí menores de idade. A instrução normativa não proibia essa situação. Então, o que acontece? Ela era permitida até agosto, quando bloqueamos. Tem uma situação fática. Quando em maio a gente coloca que a única forma de desbloqueio da margem é por biometria, você indiretamente está bloqueando o benefício para a criança, porque a forma de contato da biometria é a base do TSE. Criança de 1 ano, 2 anos não tem base no TSE, então não faz. Então, o que eu posso garantir? Desde maio, nenhuma criança tem mais empréstimo no seu nome daqui para frente. O que a gente pegou foram 754 mil contratos, 784 mil contratos para trás. Agora, o senhor entrou com uma missão, pelo menos dita pelo presidente Lula, de acabar com as filas. É dificilmente se acaba com a fila com relação às pessoas aposentadas e pensionistas. Nós estamos com mais de quase 3 milhões na fila. E, inclusive, tem aí a questão do bônus. O senhor tem ideia, mais ou menos, esse desembolso do bônus de hora extras? Tem isso no orçamento? Não tem? Eles estão recebendo esse bônus, apesar de ter crescido exponencialmente esse crescimento da fila da aposentado e pensionista? Vamos lá. Quando eu chego 30 de abril de 2025, a fila era quase 2.800.000 pessoas na fila. E não sei a razão, esses números não eram divulgados. A partir de abril, por determinação do ministro Volney, por nossa intenção também, nós começamos a publicar mês a mês a evolução da fila. A fila veio crescendo, ela cai em um período quando tivemos bônus e ela volta a subir no final do ano. Tivemos 3 fenômenos, na verdade, nesse período. O primeiro, a questão da fila, foi que em julho, por força de uma medida provisória, teve a mudança da regra de renda para o BPC.
Isso impactou, porque todos os requerimentos a partir de julho entravam, mas o sistema só ficou pronto em dezembro e só a partir do final de dezembro conseguimos conceder ou negar esse benefício do BPC por causa do cálculo da renda que não estava adaptado. E agora, em janeiro, que a gente ia rodar a fila do BPC, tivemos 2 semanas de paralisação dos sistemas da Dataprev que prejudicaram esse desenvolvimento. Essa foi uma questão. Segunda questão, não tivemos recorde histórico, pico de 1 mês só de requerimentos de benefícios previdenciários. Mas tendo em vista todo o nome INSS, creio eu, que estabilizamos num patamar nunca visto no INSS com 1.300.000 novos pedidos mês a mês. Isso impacta. E uma outra questão que são os benefícios por incapacidade, que a gente precisa da perícia médica, que não pertence ao INSS, pertence ao Ministério da Previdência, mas para o cidadão isso pouco importa se é Ministério ou INSS, que tiver a posse de 500 novos médicos a partir de novembro, que creio eu que vai melhorar. O que a gente tem feito nisso? Isso é um problema, ninguém está satisfeito com essa fila de 3 milhões, incomoda a gestão, incomoda a população, incomoda a gestão do INSS, incomoda os servidores do INSS. Todos nós reunimos e verificamos como criamos um comitê em dezembro para gerenciar fila e mudamos alguma regra. Uma das regras é, o nosso servidor, ele tem direito, como o senhor falou, ao bônus. O bônus já está previsto, já foi previsto na LOA, já foi votado, são 100 milhões de reais para o INSS, 100 milhões de reais para os servidores do Ministério da Perícia Médica. Nós destinamos os nossos 100 milhões de uma forma diferenciada, criando uma fila única, onde aqueles benefícios acima de 45 dias vão para uma fila única e os servidores aptos que queiram fazer o bônus vão pegando os benefícios por ordem de antiguidade. Isso faz com que servidores de regiões que tenham uma maior produtividade ou que tenhamos mais servidores possa fazer processos de outros locais, como, por exemplo, da região sul, poder fazer da região nordeste, onde há uma maior demanda. 7 dias de funcionamento dessa regra. Já conseguimos 183 mil análises. Ou seja, em uma semana, só essa mudança de regra trouxe 183 mil análises. Não estamos contentes com isso, não é a solução. Criamos agora grupos de trabalho específicos para analisar tipos de benefícios que são mais demandados. Pessoas especializadas que estão trabalhando de manhã, à tarde e à noite nesse benefício. Ontem, quando eu saí do INSS às 9 horas da noite, para ter um exemplo, o superintendente de Minas me manda uma foto do grupo de trabalho produzindo, analisando benefícios por incapacidade, incessantemente trabalhando. A nossa tendência é a gente enfrentar a fila e a gente trabalhar com esse número para a gente cumprir a última perguntinha rápida, que só para... a Dataprev ou o INSS tem condição de saber quais os consignados que descontaram esses planos, essas coisas, de todos eles, de todos os contratos, para poder pedir o ressarcimento. Para encerrar, Excelência. Pois é, a última. Sim. Nós temos a base de todo o benefício que tem algum consignado. Mas dá para fazer o desconto para que eles devolvam Pronto, isso? Excelência. Dá sim. Pois não. Vamos fazer. Deputada Adriana Ventura, por favor. Vamos deixar a Adriana, porque ela está com o voo marcado. E eu, na gentileza de deixando aqui, o tempo vai passando. É muita gentileza, presidente. Presidente, eu primeiro quero saudar aqui o nosso presidente do INSS, Gilberto Valer, o Elvis, a Márcia. Obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui, pela cordialidade. Eu acho que a gente constrói um país melhor dando essas respostas. Antes de começar o meu indagamento, eu peço até licença, mas é que eu tenho que restabelecer a verdade, porque eu fui muito delicada fazendo uma pergunta legítima aqui para a liderança do governo e a resposta foi tão grosseira, estúpida. Ele faltou, assim, com o decoro comigo. Se fosse mimimi, eu ia falar que era violência política. Tantas pessoas chegaram para mim e falaram, nossa, como ele foi grosso e indelicado, mas eu só quero restabelecer verdade, eu não vou fazer mimimi de mulher ofendida. Eu quero só falar que aqui, a minha pergunta objetiva foi
se ele tinha vazamento, com quem que ele conversava na Polícia Federal, porque ele afirmou que o filho do Lulinha não tinha envolvimento e tinha relatório comprovando isso. E ele leu, falou que eu não lia nada, que eu não tenho que parar de falar bobagem, não sei mais o quê. Eu não vou entrar nesse jogo. E ele leu aqui de uma maneira muito mentirosa essa notícia do dia 24, falando que o relatório da PF sugere que a amiga de Lulinha tem conexão com fraudes. Em nenhum lugar da reportagem, e depois eu desafio qualquer deputado da base do governo, e principalmente os referidos do PT, em nenhum momento a reportagem fala sobre Lulinha, não está envolvido na fraude do INSS. O seu relator já falou isso várias vezes. Eu não vou entrar nesse debate aqui, mas essa questão toda de mentira, mentira contumaz, é o chefe, o Lula, presidente, porque ele prometeu e continua mentindo. Prometeu do sigilo, prometeu da queimada, prometeu que mulher ia ter lugar, e a gente só vê mentira. Então, eu queria pedir para a gente ser cortês com as pessoas aqui. Não desqualifique pessoas, e principalmente deputado Sérgio, eu não admito e não dou liberdade para qualquer pessoinha me desqualificar. E eu queria só reiterar aqui que leiam a reportagem. Essa reportagem mentirosa que ele afirmou é do dia 24. No dia 30 de janeiro, tem a mesma reportagem dizendo a preocupação de Lula com o avanço das investigações do Lulinha do INSS. Eu vou ler só um trechinho para ver como a fala é mentirosa e falaciosa. Olha aqui. Pelo relato levado ao Palácio, o ministro, que está falando do ministro André Mendonça do Supremo, teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. A PF poderia já ter pedido pelo menos a apreensão do passaporte de Lulinha. Sequência. Diante das cobranças, investigadores da PF, ouvidos pelo radar, ponderaram que o trabalho em relação ao filho de Lula está sim avançando. A leitura é de que o caso evolui ancorado em provas. O concreto é que há um relato sobre pagamentos ao Lulinha. Quem operaria estaria preso pela PF. Então, das duas, uma. Ou contou mentira, fingiu que leu o que não leu, ou realmente tem vazamento da Polícia Federal. Então, eu quero agradecer aqui ao relator Alfredo Gaspar, porque eu já me senti contemplada pela sua fala. E queria pedir, porque a gente mantém o decoro aqui. Violência política eu não admito aqui, para a liderança do governo. Voltando aqui, seu Gilberto, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer 3 perguntas muito breves, até porque o tempo é curto. O senhor já esclareceu muita coisa que eu ia perguntar. Mas você pegou o INSS em crise, sem credibilidade nenhuma, e tentando, né, na esperança de tentar tirar aquela situação tenebrosa, né, da lama. Então, a gente tinha, até aquele momento, visto um INSS totalmente inerte, omisso, conivente, cheio de falcatrua. Basta ver a Stefanuto e outros fidelis que estão presos. Então, a minha pergunta é: uma semana depois da sua entrada no INSS, você suspendeu o programa INSS Vale Mais, você já falou, isso daqui está tudo certo. Mas a minha pergunta é: nós do Partido Novo mandamos um requerimento de informação do meu INSS, veio uma resposta do meu INSS, e o que surpreendeu a todos é que realmente o que foi descoberto é que neste programa especificamente, quando fala do PicPay, em menos de uma semana, você cancelou o programa. Então, até as paredes do INSS e portas sabiam que o problema era da PicPay, que no requerimento de informação está aqui, PicPay, JBS, porque é uma empresa ali do grupo. Então, a minha pergunta é: o que te levou, em tão pouco tempo, a cancelar esse programa? E por que o gestor anterior não fez nada a respeito? Bom, logo quando eu cheguei, com a missão dada pelo presidente Lula, era para passar um pente fino em tudo que estava sendo descontado no contra-cheque dos nossos aposentados e pensionistas. E esse programa chamou a atenção por não previsão legal. Eu não posso fazer consignação em folha de ninguém se não tiver previsto em lei. Não havia previsão legal. E quando a gente foi pegar os pareceres que sustentavam, ou a justificativa que sustentava o Vale Mais, a justificativa para poder fazer o Vale Mais era que era uma forma de consignado, de crédito consignado. E a forma para não estar atrelado ao teto de 45% é que ele não era um crédito consignado. Uhum.
Ou seja, uma mesma situação não pode valer para os dois lados. Então, eu logo fiz uma reunião com essas duas pessoas que estão aqui do lado, com o Dr. Elvis e com a doutora Márcia, e falei, temos que suspender imediatamente esse programa, vamos abrir um processo e depois a gente acabou cancelando, anulando todo o PicPay. Não, muito obrigada. Vale mais. Eu tenho mais duas perguntas, por isso que eu estou correndo um pouco. Então, assim, ficou claro nessa resposta que a criação desse programa, que o nosso relator falou que era sob medida, foi uma demanda do próprio PicPay. Então, não é que ele foi pensado pelo INSS, lançado pelo INSS, não. Foi pensado pelo PicPay, proposto pelo PicPay e aceito pelo INSS. E tanto assim que esse modelo de negócio só o PicPay participou. Então, a minha pergunta é... é normal isso acontecer lá dentro ou o que aconteceu com o PicPay de propor e executar é uma coisa que acontece com outros? Entrou na sua avaliação quando você suspendeu o programa? É normal criarem modelos, serem aceitos? Porque isso daí o PicPay foi lá, propôs e ganhou. Se puder responder bem brevemente, que eu tenho mais duas perguntinhas. Desde 30 de abril, ninguém propôs nada para o INSS. Eu nunca recebi uma proposta de um produto pronto. Eu não recebo ninguém sozinho e sempre é uma análise técnica do INSS para fora. Muito obrigada. Então, isso quer dizer que fugiu completamente do padrão e foi uma coisa realmente direcionada ali com o presidente da época e tudo mais. Ok. Minha outra pergunta é sobre a Crefisa, que já foi falado aqui também. A Crefisa foi vencedora em 25 dos 26 lotes disponíveis, né? Então, agora, se a Crefisa se comportava assim nos descontos associativos, nos benefícios, é natural que a gente pense que também nos consignados. Você tem um número cravado, que só para relembrar aqui para o Brasil ouvir, que falasse da representatividade da Crefisa dos créditos consignados? Um número claro das instituições... em números a Crefisa, para a gente poder dimensionar esse problema para quem nos ouve, por favor. Na verdade, a Crefisa ela não foi renovada o ACT desde junho. E era um número baixíssimo de crédito consignado que ela fazia. E isso chamou a atenção. E daí a gente descobriu que por quê? Porque ela vendia um outro tipo de crédito que não consignado, com juro mais alto. E esse foi um dos motivos que a gente suspendeu o contrato de banco pagador. Muito obrigada. Então, assim, só para finalizar, o que a gente vê aqui? PicPay é banco dos irmãos Batista, JBS. Estão envolvidos até o pescoço nas falcatruas do INSS, foi blindado pelo PT aqui na CPMI do dia 4 de dezembro. Quem tiver dúvida, é só assistir CPMI dia 4 de novembro. Crefisa, também esse outro pedaço do escândalo, é o banco das vendas casadas, banco campeão de regularidade, né, segundo o próprio INSS, também foi blindado pelo PT aqui na CPMI do dia 4 de dezembro. Então, senhor presidente, senhor relator, a gente está vendo que esse slogan do PD de defende o Brasil, defende você, eu acho que realmente eles têm que repensar, já que a gente está em ano eleitoral, e mudar para defende os banqueiros, né? Mas nunca defende você. Porque aqui na CPI a gente só não conseguiu ouvir todos os bancos porque o PT blindou. Isso o relator já mostrou e demonstrou. Então, isso é contra os pobres, contra os aposentados, contra os vulneráveis. Assim, tudo coloca na lama para não convocar presidente de Crefisa, de PicPay. E eu faço um desafio aqui. Se for mentira o que eu estou falando, aceite a convocação e vote sim na próxima. Então... a gente já viu aqui os escândalos. Então, eu agradeço bastante a presença do senhor, dos senhores aqui. Claro. Obrigada por fazer esse saneamento e vamos em frente. E é só para finalizar, presidente. Pois não, senhor. Eu queria até falar aqui, até para falar sobre a fala do relator. Aqui, sabe, seu Gilberto, a gente fica muito indignado. Eu acho que nessa questão da administração pública, que a gente vê que um órgão fica esperando o outro fazer, fica muito preso em instruções e normativas, não sei o quê, e ninguém faz nada, não era minha função tal. Então, isso causa uma indignação enorme na gente, né? Então, é só para vocês entenderem que a gente fica indignado, porque a gente viu vários que sentaram aqui e falaram mesmo, não era minha função, a gente estava esperando alguma coisa. Então, isso para o brasileiro é revoltante. Obrigada, presidente. Obrigado. Antes de passar a palavra ao deputado Luiz Lima, o relator pediu a palavra para um complemento. Presidente, é rápido.
mas não poderia deixar de registrar. Enquanto eu estava aqui, recebi uma mensagem da testemunha, aquela testemunha que nós estivemos com ela em São Paulo, ela relatando o desespero e o medo de morte e que supostamente teria sido abandonada por quem prometeu segurança. Eu sei que não fomos nós porque nós não interferimos no que estava em curso, mas cabe a mim repassar a CPMI a Vossa Excelência para reforçar a Polícia Federal para que façam uma análise sobre esse risco, para depois não aparecer aí um cadáver e todos nós termos essa responsabilidade. E a outra, a indignação em relação a um processo que está, segundo ele, na Justiça de São Paulo. Só queria deixar registrado, porque isso foi direcionado a mim. Mas, presidente, permita perguntar ao doutor Gilberto. Doutor Gilberto, faltou essa minha parte da indagação. Qual foi o momento que o INSS descobriu que o Banco Master não tinha mais condições de operar em consignado? De agosto para setembro, que tinha um acordo de cooperação vigente que estava sendo rescindido, a gente foi analisar a questão dos contratos. Como a gente estava analisando vários contratos, alguns receberam uma autorização temporária para funcionar em 30 dias. Vários bancos conseguiram para a gente poder dar fim em 16 análises de 16 contratos. Eles tiveram uma autorização precária por 30 dias e dia 18 de setembro de 2025, efetivamente decidimos pela não renovação do Master. O Banco Master começou a apresentar problemas de reclamações que o INSS tomou conhecimento desde quando? Então, o que acontece? Havia uma regra para poder obedecer, inclusive um tema da Turma Nacional de Unificação da Justiça, que é o tema 183, dizendo que o INSS não tem responsabilidade primária por débitos de crédito consignado. A responsabilidade é subsidiária. Primeiro tem que cobrar a instituição financeira, se ela não cobrar, vai para o INSS. E havia uma recomendação de que o INSS não poderia receber reclamações de crédito consignado e sim orientar para que fizessem órgãos de defesa do consumidor como Senacom e Procon. Que orientação era essa e de quem foi a expedição? Quando eu cheguei já existia essa orientação, a nossa ouvidoria não recebia, as nossas agências também não. Mas quem fez essa orientação? Eu não sei. O senhor não sabe? Excelência, não sei. Essa era a regra e a gente mudou colocando, até mesmo pela minha experiência como ouvidor, entendo que a palavra do cidadão é a que mais vale. Um serviço público só é bom ou só é ruim se ele tem efetividade, se alcança o cidadão, se alcança o interesse do nosso aposentado e pensionista, e a gente mudou essa regra, inclusive buscando as informações na Senacom. Estamos com uma proposta de fazer parceria com o Instituto Reclame Aqui. O que mais a gente quer é ouvir o cidadão pelo meio que ele quiser, para a gente verificar se aquele produto ou se aquela instituição é boa ou não para prestar um serviço para o nosso aposentado e pensionista. E o INSS não demorou muito para adotar providências em relação ao Banco Master, não? O INSS foi a primeira instituição a adotar alguma medida contra o Banco Master. O INSS tinha um acordo vigente desde 2020. Esse acordo findou em agosto. Em setembro, nós interrompemos o acordo de cooperação. Em outubro, não assinamos o termo de compromisso, notificando a instituição, ou seja, o INSS, antes de ser avisado por qualquer situação do Master, foi o primeiro a ligar o alerta de que algo deveria estar ocorrendo. Para finalizar, duas perguntas. Esses 250 mil contratos, eles não existem com irregularidades, e como é que se chegou a essa apuração de 250 mil contratos? É o montante de contratos do Master foram analisados ou também foi por amostra? O que ocorre? Esses contratos, eles não tinham subido dentro da plataforma da Dataprévia. A gente não conseguia fiscalizá-los. Quando encerrado e ele foi tentar fazer o termo de compromisso, a primeira condição, mesmo eles não tendo mais novos consignados, eles subiram os 254 mil contratos
para a plataforma da Dataprev. E quando eles subiram, a gente foi analisar o conteúdo deles, e o conteúdo não estava de acordo com a instrução normativa. O que a gente fez? Olha, esse contrato não está de acordo, esse contrato não tem a comprovação de assinatura. Notificamos 2 vezes a instituição para poder apresentar. Uma vez que a gente notificou, pela segunda vez, logo depois teve a liquidação. Fizemos uma reunião com o liquidante mês passado, notificamos o liquidante e o prazo é 12 de fevereiro para apresentar a documentação que comprove a regularidade daquele desconto. Houve alguma visita de advogados, a exemplo de Henrique Lewandowski ou de Viviane Bastos de Moraes ao INSS para tratar sobre esse assunto? Não, nunca. Então só aqui, passa aqui, só a apresentação dele que eu vou terminar com essa pergunta. É sobre a taxa de juros, foi logo no começo. Aqui. O senhor poderia me dizer se em relação ao Banco Master, presidente, a operação de consignado, ela vem mais em cima desse 35% aqui, ou desses 5 e 5% RMC e RCC? 5 e 5. De forma geral, problema dos consignados, esquecendo o Master e olhando tudo, é mais em cima dessa operação de empréstimo pessoal ou de cartões? Cartões é muito mais difícil para a gente fiscalizar. Eu não consigo verificar o quanto foi gasto, como foi gasto, qual o valor que foi empregado por causa do sigilo bancário. Eu não consigo acessar a fatura do cartão daquela pessoa. Quanto a depósito em folha, é fácil, porque foi descontado e ele obrigatoriamente tem que ser pago na conta benefício. Então, eu consigo verificar que aquele dinheiro saiu da conta e entrou na conta do beneficiário. O cartão, a forma de fiscalização é muito mais complexa. Inclusive, o que ocorre, como é uma taxa de juros mais alta e o cartão ele pode sacar 70% em dinheiro num caixa automático, você tem a mesma questão do empréstimo em conta com uma taxa de juros mais alta. Presidente, me diga uma coisa, o senhor poderia me explicar a lógica do Master trabalhar com o aposentado e o pensionista muito mais com cartão do que com empréstimo pessoal? Não sei. Até na relação que a gente encaminhou, a gente verifica que aquele que trabalha com empréstimo em conta, geralmente ele não trabalha com cartão. E aquele que trabalha com cartão, não com empréstimo em folha. É uma opção de cada instituição financeira. Finalizando, o senhor, como presidente do INSS, é a favor da manutenção dessa modalidade de cartão? Sou absolutamente contrário. Obrigado. Na sequência, o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana, agradecendo o presidente do INSS, Gilberto, a presença, Elvis, Márcia. Presidente Gilberto, eu fiquei bem atento aqui aos questionamentos feitos pelo relator, Alfredo Gaspar, e um questionamento me chamou muita atenção, porque me veio muito a lembrança da eleição de 22. Eu não sei se o senhor tem conhecimento. A Oracle, ela foi dispensada de licitação pela Dataprev? Não tenho conhecimento. Tá, porque houve dispensa de licitação na contratação da Oracle pelo TSE em 2020. E o relator Alfredo Gaspar, ele foi muito feliz quando ele fez uma observação em relação à Oracle, que é uma empresa de tecnologia americana e que já fez acordos judiciários. Eu lembro isso que eu vim aqui no Senado em 2022, eu falei sobre isso. De aproximadamente 270 milhões de dólares, acordos judiciários, em relação a vazamento de dados pessoais, sejam ações cíveis, coletivas. E essa empresa é a mesma prestadora de serviço da Dataprev e do TSE no Brasil. Então, quando a gente vai se aposentar aqui no Brasil, o primeiro telefonema que a gente recebe é de um banco.
E a gente sabe que os empréstimos consignados aqui no Brasil podem chegar a 70 bilhões. Algo que não é requisitado pelo brasileiro, pelo mais humilde. Então, essa informação da Oracle, presente no TSE e no DataPrev, que eu não tinha conhecimento, para mim é um sinal vermelho muito grande, porque os Estados Unidos também detêm informações, não apenas eleitorais do nosso país, mas também informações dos nossos aposentados e que estão ligados a uma rede bancária que também está ligado à rede bancária americana. Então, isso é muito sério. Presidente Gilberto, o senhor se torna procurador em 98, se eu não me engano, o senhor é de 73, o senhor tinha 25 anos, hoje o senhor tem 52, então o senhor tem mais tempo de vida como procurador do que não procurador. Então, eu sei também como teme o funcionário público aqui, como trabalha com o senhor num guarda-chuva político, como é o guarda-chuva político do sistema previdenciário brasileiro, que é um guarda-chuva político do PDT há muitos anos. Eu ainda considero o Lupe sendo ministro da Previdência, eu ainda considero o Volney como um agente do PDT e um agente do Carlos Lupe. Então, eu queria saber do senhor, assim, nós temos hoje o Volney, que deveria estar sentado aí no lugar do senhor, antes da vinda do senhor. A gente tem 3 centrais, Caruaru, Salvador e Recife. Caruaru é a cidade natal do ministro Volney. É onde a cidade teve como o seu pai prefeito. Hoje nós temos o teleatendimento 135, o brasileiro que liga 135, cai em Caruaru, tem 33,3% de chance de cair em Caruaru. São 1.400 atendentes no guarda-chuva do senhor Volney. Tivemos a Provider, uma empresa que ganhou o processo de licitação quando o ministro Volney era secretário executivo. Temos dados que representantes da Provider entraram no Ministério da Previdência, acompanharam todo o pregão eletrônico e a empresa que venceu foi a Provider. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor tem total liberdade em presidir uma autarquia na qual está debaixo de um guarda-chuva político que detém braços políticos de atendimento, até teleatendimento tem. O Careca do INSS montou um teleatendimento para servir sindicatos de fachada que estava assaltando os aposentados. Isso não quer dizer, o aposentado ligava para o teleatendimento do Careca e quem atendia era aquela pessoa que está representando uma instituição que está roubando o próprio aposentado. Qual a garantia que temos hoje da central de teleatendimento de Caruaru, se está na cidade natal do ministro, se teve uma empresa no sistema do pregão eletrônico acompanhando junto com o ministro, se tem garantia, mas eu gostaria de saber, o senhor tem liberdade em exercer a sua função dentro de um guarda-chuva político que já dura 20 anos? Vai lá. Bom, deputado, para falar sobre central de atendimento, o INSS tem 3 centrais de atendimento, 2 ligadas à Provider, Caruaru e Recife, e uma em Salvador. O que ocorre? A Provider foi a primeira contratada que ela se dá em 2018, se não me falha a memória. O primeiro contrato dela se deu em 2018, quando não era o ministro Volney integrante do governo. A renovação, sim, se deu em 2023. O que ocorre? Nós temos total liberdade disso, que nós fomos fiscalizar em julho desse ano, depois de uma denúncia de que eram manipulados dados pela central de atendimento em Recife, da mesma empresa Provider. Nosso fiscal foi lá, detectou a irregularidade, R$1 milhão em prejuízo feito ao INSS, com faturas emitidas, com padrões de atendimento que eram superestimadas, que não correspondiam à verdade. Nós punimos essa empresa com uma multa, eles devolveram R$1 milhão, punimos que ela está 2 anos proibida de contratar com o INSS, desclassificamos ela de uma licitação que ela tinha ganho agora em dezembro e contratamos a terceira colocada desse mesmo leilão. A Provider, ela saiu do certame licitatório por uma punição que o próprio INSS aplicou agora. Além disso, abrimos um processo de responsabilização de pessoa jurídica, um processo envolvendo a lei anticorrupção por fraudar documento
encaminhado à administração pública. Presidente. Ou seja, não sofri nenhuma influência a respeito da provider. A atuação foi dura e pesada. Uma denúncia que chegou em fevereiro, em julho a gente já mandou apurar, dezembro desclassificamos, já assinamos o contrato com a terceira colocada. Presidente Gilberto, eu fiz essa pergunta se o senhor sentia à vontade, por quê? Informações que temos aqui que durante as suas férias, o ministro Volney Queiroz nomeou a senhora Iveline Barreto Leitão, irmã do prefeito de Fortaleza, como diretora de gestão de pessoas do INSS. A senhora Iveline Barreto Leitão, ela tem currículo para ser diretora de gestão. Por que da contratação dessa senhora, sendo justamente irmã de um prefeito de uma enorme cidade, uma capital como Fortaleza, mesmo do PT? E aí eu gostaria de emendar, para aproveitar o meu tempo, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta, em relação ao aumento da fila do INSS e da sua declaração aqui na mídia, dizendo que o presidente do INSS diz que não será possível cumprir promessa de Lula. Bolsonaro entrega uma fila de 1 milhão de brasileiros, um período de pandemia, um período que era difícil exercer o cargo, e no governo Lula essa fila aumenta 3 vezes. Além de ter aumentado o roubo do INSS, o senhor falou que chegou em abril, com a fila com 2,8, então o senhor praticamente conseguiu estabilizar o número dessa fila, mas tivemos um aumento de 3 vezes. É recorde. Nunca na história desse país, como diz o presidente Lula, teve tanta gente na fila previdenciária. Então, a primeira pergunta é se o senhor se sente confortável de na volta das suas férias, receber a diretora de gestão sendo irmã do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o ministro Volney passando por cima do senhor. E o que deu tudo errado no governo Lula para essa fila aumentar 3 vezes? Muito obrigado, tá, presidente Gilberto, pela presença. Obrigado, senhor. É importante salientar que a senhora Iveline é uma servidora de carreira. Ela já ocupava o cargo de substituta da diretora de gestão de pessoas. Quando ficou vago, ela continuou nesse cargo. Não sabia, sinceramente, não sabia que ela era irmã do prefeito de Fortaleza. É uma técnica assim fantástica na área de gestão de pessoas. E eu fui descobrir que ela era irmã do prefeito de Fortaleza quando, da matéria do Metrópolis, eu estava em Boston quando eu descobri essa informação. Não foi perguntado para mim sobre essa direção, mas eu não tenho qualquer problema. Eu admiro ela como técnica e como profissional. Ela é uma pessoa, uma profissional com currículo realmente para poder cuidar da diretoria de gestão de pessoas. Quanto à fila, o que ocorre? Nós tivemos um aumento de demanda, um aumento e uma dificuldade em relação ao BPC de julho até dezembro, por questões de mudança legislativa e adaptação do sistema. Isso impactou na nossa fila. E também a gente teve a questão da perícia médica, da questão dos benefícios por incapacidade. Estamos criando um plano de ação para atacar, porque esse dado é importante para todos nós. Quando foi falado na reportagem que eu falei que a gente não iria conseguir zerar a fila, na verdade é preciso entender que são 1.300.000 requerimentos mês. Quando um pedido entra, ele tem um trâmite, um prazo legal e um prazo necessário para ser concedido. A gente nunca vai ter servidor do INSS de braços cruzados esperando o segurado chegar. Nunca vai ser zero a fila. Foi isso que eu falei. O que é o objetivo é a gente andar com os benefícios dentro do prazo legal, ou seja, dentro de 1.300.000. E esse compromisso feito pelo presidente Lula, hoje, é um compromisso de todos nós. Estamos trabalhando diuturnamente para isso. E eu posso garantir que só um fator de mudança da fila regional para a fila geral, a gente já conseguiu tirar 183.000 pessoas, que a gente espera que em fevereiro, nos dados, demonstre essa queda. Há um outro plano de ação sendo construído, a Casa Civil está capitaneando esse serviço, colocando o Ministério, INSS, Dataprev, porque isso é um compromisso de todos nós com o nosso segurado. O INSS vai ser entregue, saneado, limpo e também efetivo. Esse é o desejo não só do presidente da República, não só do ministro Volney, não só meu, de todos os servidores. E eu vou dar um testemunho.
Em outubro, acabou o dinheiro do PGB de receber extra pelo pagamento. Os nossos servidores trabalharam quase todos os finais de semana, inclusive 20 de dezembro, sem ganhar um único centavo. Eu fui em todas as agências, em todos os mutirões para acompanhar esses servidores. Os servidores estavam felizes. Os servidores pagavam do bolso a sua marmita para poder atender os segurados. Era uma questão que assim enche de orgulho ver o que os servidores do INSS fizeram, mesmo sem receber um único centavo. Porque o compromisso público dos nossos servidores é de aplaudir de pé. Ninguém aguenta mais ser falado em ineficiência, em roubo. E esse é um compromisso dos 18 mil servidores com a casa e com o povo brasileiro. Pois não. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, senhor relator, demais membros da CPMI e o depoente, testemunha Gilberto Valler Júnior, que também é presidente do INSS. Eu quero começar, senhor presidente, tratando de uma... acho que mais do que aparente, para mim foi uma contradição bastante clara na sua fala, quando o senhor, lá no início do seu depoimento, em relação às perguntas formuladas pelo deputado Alfredo Gaspar, disse ao mesmo tempo que solicitou a exoneração de uma servidora, mas que não se incomoda com a ingerência do ministro da Previdência sobre aquelas pessoas que devem ser da sua absoluta confiança e a nomeação delas. E eu quero começar perguntando, baseado nessa matéria do Metrópolis, ministro aproveita férias de presidente do INSS para fazer mudança, se é Leia Brescia Amorim, diretor de Tecnologia de Informação, a pessoa que o senhor disse que queria ver exonerado. Confirmo, é ela mesma. E ela continua lá? Continua. Ela, senhor presidente da CPMI, Carlos Viana, e também presidente do INSS, promoveu um dirigente que fez acordos em massa sob suspeito, o senhor falou sobre isso, falou de processos antecessores, chamado Wesley Martins, que é esse cidadão aqui, não sei se é meliante, mas ele assinou acordos com entidades de políticos investigados pela PF. Aliás, quais são os políticos com os quais esse senhor Wesley tem relação, o senhor saberia dizer? Eu não tenho essa informação. Mas ele não está abaixo do senhor? Ele, na verdade, ele é um coordenador que está ligado à Superintendência do Nordeste. Mas está no INSS? Está no INSS. O senhor não teve curiosidade de perguntar quais são os políticos com os quais ele tem relacionamento, apesar de ser publicado na imprensa? Deputado, vou ser bem sincero, eu não procuro vínculos políticos com ninguém. Da mesma forma que eu falei para o deputado Luiz Lima... Mas o senhor não procura, mas a imprensa disse que há. Então, eu não sabia nem que a minha diretora de gestão de pessoas era irmã do prefeito de Fortaleza. Eu fui surpreendido com a informação no Metrópolis. Prefeito do PT, inclusive. É, porque assim, a nossa atuação é técnica e verificar se aquela pessoa tem currículo técnico. Tá bem, mas esse cidadão aqui beneficiou entidades ligadas a políticos. O senhor presidente do INSS não procurou saber quem são esses políticos beneficiados por esse cidadão que continua lá. Os fatos foram levantados pela minha diretoria de governança, foram encaminhados para a corregedoria do INSS. Sim. Está a cargo da corregedoria do INSS, que tem total liberdade para poder apurar. Eu não questiono a corregedoria, até mesmo para não dizer que eu estou influenciando a corregedoria. Então, essas ligações de a quem fez, como fez, eu não tenho a informação. Na sua cadeira está sentado Alessandro Stefanuto. Nós perguntamos a ele sobre uma série de pessoas abaixo dele, e ele dizia, presunção de inocência, eu preciso esperar serem apurados os processos. O senhor está falando exatamente a mesma coisa sobre o Wesley. Sabe onde o Stefanuto está hoje? Na cadeia. Esse cidadão aqui assinou 53 acordos de cooperação técnica com sindicatos e colônias de pescadores maranhenses que atuam como intermediários na concessão de seguro-defesa de 2023 e 2024, vários sob suspeita, processo contra ele. O senhor não tem medo de ser preso, como foi Stefanuto também? Não tenho, porque eu não estou vinculada a esquema nenhum e nem recebimento. Esse caso do Wesley, eu exonerei assim que cheguei. Quando foi pedido para nomear, eu não nomeei e entendi, quando a minha diretora substituta nomeia,
eu questiono, ainda em viagem, ela fala, procurei na corregedoria e não tinha nada instaurado contra ele, mesmo estando 6 meses depois. Eu vou lhe dizer, e daí, senhor... essa morosidade, eu não posso também punir a pessoa pro resto da vida sem a abertura de um processo. Tão logo a corregedoria me traga informações concretas de que ele tem algum tipo de responsabilidade, ele será exonerado e, se for o caso, aplicado a penalidade. Eu sugiro que o senhor tome providências, peça ao ministro exonerar hoje, porque o senhor Stefanuto dizia a mesma coisa. Eu não tenho nada a ver, não fiz nada ilegal. Eu estou errado ou disse, senhor relator? Dizia exatamente a mesma coisa. Eu não sou par do esquema. Depois acharam uma anotação de propina lá para o senhor Stefanuto. O cara que tem lado, a gente descobriu, o lado da bandidagem. O cara que é progressista. Progresso dele da quadrilha que ele representava. Dizia que não tinha nada com isso, tinha presunção de inocência. Mas enquanto isso, Luiz Lima, tinha que deixar os ACTs funcionando, porque afinal de contas... Presunção de inocência. Olha onde nós chegamos, senhor Gilberto Valles. O senhor é corregedor. Foi corregedor-geral da União. E o senhor, quando foi corregedor-geral da União, foi aqui revelado pelo senhor relator, não fez o que tinha de ser feito para que os ACTs fraudulentos lá daquela época pudessem ser devidamente fiscalizados e o roubo dos aposentados, ainda lá no passado, fossem evitados, fossem pausados. Até me pergunto se não foi por isso que Lula o escolheu, porque Lula, ele gosta de colocar pessoas, pelo que a gente vê ao longo dessa trajetória, que realmente deixam as coisas acontecer sem que haja o devido controle. E aí eu me pergunto também, senhor presidente Gilberto Valer Júnior, até que ponto esse acordo firmado pelo Lula, que o senhor participou com os aposentados, foi um acordo benéfico para o cidadão, porque não deu para o aposentado que foi lesado, não deu para o aposentado direito da lei. Eu queria lhe perguntar por que foi feito isso. 2 vezes o valor daquilo que lhe foi subtraído, mais eventual ressarcimento, tiraram direito, inclusive, da pessoa recorrer. E mais, aqui foi levantado, eu queria fazer essa pergunta muito objetiva para o senhor. Os roubados pelos sindicatos e pelas associações fraudulentas foram ressarcidos com dinheiro do pagador dos impostos. Por nós brasileiros. Os roubados pelos bancos? Não, porque o senhor decidiu pedir ao Lula que vetasse o trecho da lei que fazia o INSS ressarcir cidadãos. Porque para o governo Lula e para o senhor é mais importante preservar os bancos do que os sindicatos. Qual é a explicação, senhor Gilberto? Vamos lá, deputado. Primeiro, eu desafio o senhor a achar algum documento que chegou a mim como corregedor-geral da União sobre desconto associativo. Se o senhor achar, o senhor pode me responsabilizar por prevaricação. Se não achar, eu acho que a alegação foi muito leviana de Vossa Senhora. A alegação é do relator, deputado Alfredo Gaspar. O senhor não me acuse de leviano. O senhor me acusou de prevaricador. Então, não, mas se lhe serviu o chapéu, fique à vontade. Okay. Se lhe serviu o chapéu, fique à vontade, senhor Gilberto. Sabe por quê? Porque isso está demonstrado ao longo dos tempos. Ou o senhor aprova a gestão do Carlos Lupe? O senhor aprova a gestão do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe? Eu nunca fiz parte da gestão de Carlos Lupe. Não estou perguntando se fez parte, perguntei se aprova, sim ou não. Eu não tenho que aprovar ou não. Eu não tenho que avaliar a gestão de Carlos Lupe. Mas se a gestão deixou roubar nesse ponto, o senhor não pode avaliar, então o senhor, sinceramente, também tem lado. Como teve o Alessandro Stefanuto, que veio aqui e hoje está preso. Então, é mais uma mentira do governo Lula. Colocamos alguém para sanear o INSS. Está aí, a roubalheira continua. Foi feito por amostragem a questão... Senhores, o colega parlamentar tem a liberdade da palavra. Não, o colega parlamentar tem a liberdade da palavra. Mais 1 minuto para o deputado Marcel Van Hatten. Mais 1 minuto para o deputado Marcel Van Hatten, por favor. Senhores, ele tem direito à palavra, assim como os senhores têm também. Os dois próximos são os senhores, praticamente. Pode desacatar a pessoa que... Senhores, o parlamentar tem liberdade de palavra. Eu não desacatei ninguém, deputado Marcel Van Hatten, por favor. Eu não desacatei ninguém. Continue, por gentileza. Eu estou falando que a roubalheira continua e o próprio Gilberto Valer admitiu isso. Quando ele diz que é feito por amostragem, que não tem capacidade de fiscalizar,
que os bancos... Aliás, é só ver os comentários, por exemplo, na rede social, no YouTube, está cheio de aposentados dizendo, de novo me vem um desconto de um banco de R$500, eu não sei que serviço foi esse. O senhor reconhece que não tem capacidade de fiscalização. O relator diz que os bancos não têm a fiscalização externa que deveriam ter. Aliás, o Banco Central não consegue fazer tudo. Então, quer dizer, na verdade, esse consignado, sinceramente, não deveria nem existir, porque se tem possibilidade de um roubo nessa monta, por que ele existe? Ele é positivo para muito aposentado? É. Tem muita gente que precisa? Claro, porque afinal de contas, ainda mais sob esse governo, as pessoas ganham cada vez menos e recorrem a um consignado em cima de um valorzinho desse tamanho numa aposentadoria de alguém que prometeu picanha e cervejinha e está entregando mais pobreza para o povo brasileiro. E, aliás, não só mais pobreza para o povo brasileiro, a falta de atendimento, porque outra mentira que foi contada, e aí o senhor Gilberto Valer Júnior aqui vem com uma série de desculpas, mas elas não cabem, que a fila ela cresce porque a demanda é mais alta. Não importa, foi prometido uma coisa, foi prometido o quê? Reduzir a zero a fila. Foi o que o Lula disse. Se pelo menos mantivesse aquilo que o Bolsonaro deixou quando saiu de 1 milhão, olha, acho que já seria pelo menos algo, né, com pandemia e tudo, seria algo aceitável. Mas ainda assim aceitável sob o ponto de vista da promessa de manter uma gestão razoável. Porque o certo é cumprir a promessa de zerar a fila. E sabe por que essa fila não está zerando, que é uma das coisas que eles não gostam de dizer? Porque eles estão usando o dinheiro do INSS, senhor presidente, para pagar o custo da roubalheira dos sindicatos e das associações. O mesmo que eles não estão fazendo com os bancos, porque os bancos podem, no governo Lula, roubar à vontade, e o contribuinte não é chamado a ressarcir, e aí depois o problema que fique com quem está sendo roubado, com o aposentado que não ganha de volta. Agora, os sindicatos, que nem o do irmão do Lula, as associações, essas picaretas todas que com carro importado na garagem, relógio de luxo, tudo revelado aqui em fotos, esses o governo pega o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, da pessoa que está ralando para no fim do dia ter muitas vezes um salário mínimo para ir pagar o aposentado que foi roubado. Então, essa é a incoerência desse desgoverno do Lula que a gente aponta aqui. E, senhor presidente, sinceramente, e concluindo, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e a Justiça, também com minha fala que foi interrompida, eu só queria que o INSS hoje estivesse realmente nas mãos de alguém que fosse sanear e reduzir a fila. Mas a pessoa que está sentada aqui não tem condição nem de exonerar uma pessoa que foi colocada pelo ministro da Previdência, nem muito menos outra que é suspeita de roubos no INSS. Lamentável, senhor presidente. Pois não, presidente, eu pedi a Vossa Excelência que informasse ao Gilberto que ele pode responder as perguntas agora. Não, ele pode responder. Ele pode responder. O tempo é dado com toda a liberdade para ele. Dar o tempo perfeitamente. Ele responder, por favor. O senhor gostaria de responder? Sim. Pois não. Vamos lá. Primeiro, a Controladoria Geral da União tem áreas. Tem a área de fiscalização da auditoria, tem a área de corregedoria, que é indício de irregularidade praticada por servidores, e tem a área de ouvidoria, tem a área de transparência. Eu era titular da área de corregedoria. Nunca chegou uma denúncia de desconto associativo para a área de corregedoria. Nunca. Se chegasse, com certeza não ficaria sem apuração. Todas as denúncias referentes ao Ministério da Previdência foram apuradas diretamente pela CGU ou foi determinada que o INSS fizesse. Todas. Inclusive aquelas que havia omissão, a gente conversava com a auditoria para poder fazer o levantamento. A questão da auditoria do desconto associativo, todas as vezes que a gente verificou o relatório, todos os fatos, a auditoria levou a gestão do INSS para uma solução dentro do INSS. E por isso o ex-presidente Alessandro Stefanuto foi retirado, porque não atendeu às recomendações feitas pela auditoria. Era uma questão inicialmente de gestão e não de fraude. Fraude, corregedoria. Gestão, presidente do INSS. Então, primeiro, para alertar a questão do desconto associativo. Quanto ao segundo, por que de ser vetado a questão da lei? Porque o INSS não é seguradora de banco.
O INSS é seguro de pessoas. O INSS não tem orçamento para custear dívida ou fraude praticada por banco. Se a gente coloca que cabe ao INSS pagar, e se o senhor ou outro falar que o rombo de empréstimo consignado é 1 bi, eu tiro de onde para custear, para ir até o fundo garantidor? Como a gente sobrevive esses 30 dias? Ele é um pouco diferente da questão do sindicato. De onde a gente tira esse dinheiro para poder buscar o fundo garantidor? E daí o que acontece? Nós temos julgado da Justiça confirmando esse entendimento. Não cabe ao INSS pagar diretamente qualquer fraude em empréstimo consignado. É o tema 183 TNU, assegurando que a responsabilidade primária é da instituição financeira. Inclusive, ela é regrada pelo Conselho Monetário Nacional, ela tem dinheiro e não é justo que aposentados e pensionistas paguem por uma dívida ou uma fraude praticada por quem tem dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que foi diferente do desconto associativo? Do desconto associativo ficou comprovado que associações mancomunadas com servidores do INSS estavam fraudando aposentado e pensionista. Todas essas outras fraudes ou irregularidades praticadas por instituição financeira não têm participação de agentes públicos. É uma irregularidade de fora para dentro. Não é a mesma situação. O acordo foi benéfico, altamente benéfico. O Código de Defesa do Consumidor, tão falado de pagar em 2 vezes, ele não se aplica inteiramente para órgãos públicos. Isso está numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão da ABRINC contra a União, falando que estava em mora o Congresso Nacional em definir um Código de Defesa de Usuário de Serviço Público. Essa decisão foi, se não me falha a memória, do ministro Toffoli, em 2013, eu posso levantar, e foi editada uma lei para tratar dessa situação, que é a Lei 13.460 de 2017, que regula, é o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Não há uma relação de consumo INSS e desconto associativo. O INSS não ganha pelo desconto associativo. Não é um produto comercializado pelo INSS. O INSS, na verdade, faz a facilitação entre a associação e o usuário. Então, não cabe a ele pagar em dobro algo que ele não recebeu. Qual foi a definição? Esse prejuízo são pessoas altamente vulneráveis, são aposentados e pensionistas. Quem vai pagar? A gente vai falar, procure a justiça, 6 milhões de novas ações? Não acho que é justo. Vai falar, procure as associações que são fantasmas? Não tem garantia. A determinação foi: pagamos, adiantamos e vamos atrás de quem realmente deu causa. E para isso, fomos rápido. No dia 4 de maio, instauramos 12 processos de responsabilização de pessoa jurídica contra entidades fantasmas e contra aquelas que tinham indicativos de pagamento de propina. E só a cautelar para poder assegurar essa situação bloqueou 2,8 bilhões de reais. Pagamos 2,9. Estaríamos em déficit de 100. Numa segunda rodada, CGU abre 40 processos de responsabilização contra instituições das mais variadas irregularidades. É porque não respondeu à auditoria, porque trouxe documento falso, porque juntou comprovação através de gravação de áudio. E com isso se conseguiu bloquear mais 3,3 bilhões de reais dessas instituições. Então nada mais se fez do que adiantar para quem mais precisa, para quem era injusto ficar com um prejuízo, o Estado pagou inicialmente para poder ir. Saiu do orçamento do INSS? Não. Foi editada com autorização do Supremo Tribunal Federal uma medida provisória com crédito extraordinário. Então não foi do orçamento do INSS. Aposentado e pensionista não foi prejudicado 2 vezes. Na verdade, saiu de um crédito extraordinário que a ideia é repor
tão logo esse dinheiro entre. Não, infelizmente, não está na mão do INSS, não está na mão da AGU a liberação desses recursos. Tem dinheiro apreendido, tem valor encontrado em conta corrente, tem carro apreendido, tem casa, imóvel e obras de arte. Mas a Justiça, ela tem o seu tempo para poder reparar a administração pública. Tão logo repare a administração pública, todos nós seremos ressarcidos. É tirar de quem tem mais para quem foi lesado, para quem foi prejudicado. Eu não posso ver um aposentado que teve R$600 de desconto e falar, espere a Justiça. A gente precisava agir de maneira rápida. E 3 meses após a operação sem desconto, tivemos o primeiro pagamento. Adiantamos esse valor. Ele não ficou no prejuízo. Se foi um prejuízo de toda a sociedade até então, todos nós dividimos esse prejuízo e não o aposentado e pensionista, que é quem mais precisa. Tiramos de todos para compartilhar, para voltar para todos. E a gente vem atuando diuturnamente para isso. A AGU não foi omissa em momento nenhum, e INSS não foi omisso, tão logo descobrimos e ingressamos. E mais, todos os valores pagos por instituição, e a gente tem esse valor por cada instituição, nós oficiamos a Advocacia Geral da União em novembro, pedindo para entrar com ação regressiva contra cada instituição do valor já desembolsado relativo àquele valor. E a AGU já ingressou e já conseguiu algumas liminares, já conseguiu bloqueio de bens, já conseguiu bloqueio de conta. Esse dinheiro, como foi determinado pelo presidente Lula, não recairá nos ombros de todos nós. Sairá de quem realmente deu causa para poder pagar. Mas não era justo que aposentados e pensionistas ficassem no prejuízo até o fim desse processo. Não é justo para quem mais precisa ficar no prejuízo. Senhor presidente, eu preciso só esclarecer. Excelência. Não, só para esclarecer. Eu nunca falei que os contribuintes têm que pagar o prejuízo causado pelos bancos. Foi distorcido aqui. Acho que nem dos bancos, nem dos sindicatos. Pois não, Excelência. Tá bem claro. Inclusive, o sindicato do irmão do Lula não foi logo no início instado a devolver o dinheiro. Só mais tarde foi alvo de investigação. Pois não, é bom lembrar essas coisas. Pois não. Com a palavra o deputado Paulo Pimenta. Desenhou bem, né? Senhor presidente, demais integrantes dessa comissão, quero, em primeiro lugar, dizer aqui, doutor Gilberto, que a sua participação aqui foi uma das participações mais brilhantes desde o início dessa comissão. O senhor demonstrou aqui um profundo conhecimento da matéria, com muita tranquilidade, clareza e firmeza, desmontou praticamente todas as mentiras, todas as fake news, que normalmente são repetidas, que algumas delas foram repetidas aqui hoje. O senhor deu aqui hoje uma verdadeira aula. Por isso esse constrangimento por parte de parlamentares da oposição, por isso essa postura um pouco descontrolada, agressiva, porque é fruto, né, de estarem quase que desnorteados. Por quê? Porque o senhor foi demonstrando, passo a passo, que boa parte do que eles dizem é mentira. E quando a verdade é restabelecida, como ela foi aqui hoje, isso é muito importante para a sociedade, é muito importante para o parlamento. Quando o relator perguntou para o senhor, e o senhor respondeu que a partir de 2019, o senhor percebeu uma mudança de atitude, eu concordo plenamente. Porque até 2019, quando a doutora Marcelisa fez aquela ação que garantiu que aquelas 4 entidades perdessem o ACT e foi afastada do cargo por isso, e depois tiraram da DIRBEM para poder devolver para aquelas entidades, entre elas algumas que estão aí no centro da corrupção. A partir dali, muita coisa começou a acontecer. Zé Carlos Oliveira, o time do Zé Carlos Oliveira. E quero chamar a atenção aqui, doutor Gilberto, do famoso decreto 10.537, de 2020, logo em seguida, assinado por quem? Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Por que esse decreto é importante? Porque aqui, além de estenderem para poder roubar também das pensionistas, eles fizeram a grande mudança. Até então, só entidades que eram exclusivas
de aposentados e aposentadas poderiam ter a CT. E aqui eles disseram o quê? Que qualquer entidade que trabalhasse com aposentados. E a partir desse decreto criminoso, entidades que trabalhavam com seguro de carros, entidades das mais variadas, começaram a receber um ACT atrás do outro. Foi aí que surgiram os Golden Boys. Entidades presididas por jovens de 30 e 30 e poucos anos que nunca trabalharam e que do dia para a noite enriqueceram, roubando dos aposentados e das aposentadas. E quando isso aconteceu? 2019, 2020, 2021. Infelizmente, servidores do INSS estavam envolvidos nesse esquema criminoso. Já foram identificados, foram afastados. Infelizmente, esse esquema criminoso continuou. Mas quando que ele foi desbaratado? Foi desbaratado quando a CGU, a Polícia Federal, teve independência para poder agir, desbaratou a quadrilha e fez com que hoje, e o senhor agora mais uma vez repetiu, 2,8 bilhões roubados já foram bloqueados. E agiu com sensatez e humanidade quando disse: enquanto se investiga e pega os ladrões, vamos garantir que o dinheiro seja devolvido para os aposentados e para as aposentadas. Parlamentares que vieram aqui num tom de surpresa e perguntaram para o senhor: mas crianças também eram descontados e descontadas? Presidente, às vésperas da eleição, governo Bolsonaro, mudaram a regra e permitiram o consignado do BPC, permitiram o desconto do auxílio emergencial, presidente, às vésperas da eleição. Então, se, infelizmente, crianças foram roubadas também, crianças, inclusive, que recebem BPC, crianças foram roubadas porque eles abriram a porta às vésperas da eleição para dar consignado. E, curiosamente, vamos lembrar que foram poucas entidades autorizadas a fazer o BPC e fazer com que crianças fossem roubadas com consignado ou auxílio emergencial, poucas, entre elas a Caixa Federal, que teve 93% de inadimplência, e o Banco do Zema, e o Banco da Família do Zema. Então, o esquema da corrupção envolvendo tudo isso, senhor presidente, está absolutamente demonstrado aqui de forma categórica. E o doutor Gilberto foi brilhante, porque ele mostrou passo a passo o que aconteceu e mostrou também as medidas acertadas, adotadas pelo governo do presidente Lula. Está tudo resolvido? É claro que não está tudo resolvido. E quero aqui, doutor Gilberto, dizer que eu quero me somar a todo o esforço que está sendo feito. Em primeiro lugar, o INSS chegou a ter quase 80 mil servidores, hoje tem menos de 20 mil. As agências estão sucateadas, os equipamentos são velhos. Nós temos que modernizar os softwares, nós precisamos dar condição para que essa instituição possa estar à altura da tarefa que ela sempre teve. E aí, doutor Gilberto, eu quero, até mesmo por uma questão de lealdade, dizer ao senhor que eu acho que nós deveríamos fazer alguns esforços para reduzir a fila, para melhorar o atendimento. E aqui eu quero entrar numa questão, até porque eu falei publicamente sobre ela. Desde essa portaria que disse que a liberação dos consignados seria feita só através do sistema e não mais das agências, nós criamos uma situação que é a seguinte: as pessoas mais idosas, as pessoas mais vulneráveis, são as que têm mais dificuldade de mexer na tecnologia. E aí elas não conseguem fazer a biometria e não conseguem liberar. Mas a agência não faz mais o serviço, porque o serviço de liberação só pode ser feito pelo sistema. Nós queremos uma situação quase que kafkiana. Ele não consegue acessar, ele vai na agência. Ele vai na agência, a agência não permite. Nós temos que achar uma solução para isso. E quando eu defendi
que nós temos que fazer um esforço para reduzir o home office, não foi de forma alguma com o objetivo de faltar o respeito com os servidores, porque eu acho que é importante que a gente tenha mais servidores nas agências para garantir um atendimento humanizado exatamente para este cidadão, para esta cidadã que não sabe, que não conhece a tecnologia, que não consegue acessar às vezes um direito. E ela precisa chegar na agência para que esse direito que ela tem possa ser exercido de forma plena. O senhor deu uma aula aqui hoje. Eu tenho certeza que o INSS vai sair fortalecido daqui hoje, para que a gente possa brigar por concurso público, por mais investimentos, por mais tecnologia, por mais equipamentos, por mais condições para as agências, porque a razão de existência do INSS é atender os segurados. E isso fez a vida inteira. E nós temos que trabalhar para que possa fazer mais e cada vez melhor. Então eu gostaria de perguntar ao senhor se estas medidas, elas acabaram não dificultando a vida exatamente das pessoas que mais precisam. E se nós não poderíamos fazer um esforço para aumentar a presença de servidores nas agências para garantir uma atenção humanizada. Infelizmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nos últimos 2 dias, nós estamos de novo com um grande problema. Hoje, as pessoas foram mandadas de volta para casa, nas agências, ontem também. Isso acaba tendo toda uma repercussão e não é razoável que a gente não possa encontrar uma solução que dê para o segurado a dignidade que ele merece no momento do atendimento. Perfeito. Bom, deputado, obrigado pelas palavras. É importante a gente receber crítica. Eu costumo falar que desde que eu fui ouvidor-geral da União, eu valorizo muito mais a reclamação do que e a crítica do que o aplauso e o elogio, porque a gente só evolui com as críticas construtivas. Senão a gente acha que está tudo muito bem e a gente precisa melhorar. O que ocorre? O INSS, infelizmente, de um tempo para cá, ele mudou sua vertente. Ele imaginou que ele poderia ser um serviço como o da Receita Federal, que ele poderia ser feito todo de forma eletrônica, fechando agências, fechando o canal de atendimento direto, humanizado, possibilitando que ele acessasse pelo Meu INSS, pelo 135, fazer atendimento só via agendamento e abriu mão do atendimento humanizado, do atendimento humano. Logo, quando cheguei, fiz várias e várias visitas, e eu visito o Brasil inteiro, e não com viés político, como tentaram falar, porque falaram, ele está viajando para o Brasil todo, inclusive nos finais de semana, porque ele quer ser político. Eu falei, só se eu fosse para presidente da República, porque eu acho que o único cargo que precisa visitar todos os estados da federação que tem voto seria para presidente da República, senão eu me concentraria em um só. A ideia é conhecer as agências, as dificuldades das nossas agências. E as nossas agências foram, na verdade, muito sucateadas durante o tempo. Elas foram fechadas e trocado o atendimento humano pelo tratamento digital, onde o nosso aposentado e pensionista ele não tem familiaridade. Nós abandonamos o servidor do INSS, esse contato direto, para passar para intermediadores, para poder fazer o tratamento desse benefício, o que é ruim. Desde que chegamos, estamos tentando a volta do atendimento presencial. Hoje, a gente tem uma relação de teletrabalho, 53% dos nossos servidores é trabalho exclusivamente presencial. Eu sei que muitos que querem ainda piorar a situação do INSS falam que 70% está em casa. 53% dos nossos 18 mil servidores, eles atendem exclusivamente presencial. 40% remoto e 6,5% semipresencial. Ele fica nos dois ambientes. Por solicitação, e aí que a gente verifica a beleza que é o servidor do INSS, por solicitação dos sindicatos, dos servidores do INSS, eles entenderam que o modelo imposto a eles de PGD
dificultava ainda mais esse contato humanizado. E semana passada soltamos uma portaria tirando o PGD como exclusividade para poder fazer o atendimento da jornada de trabalho, colocando para que os servidores pudessem, junto com a sua chefia, voltar ao trabalho, o controle exclusivamente presencial. Estranhamente, alguns jornais viram que a gente estava reforçando o teleatendimento, o teletrabalho. E foi exatamente em sentido contrário. A gente tirou o PGD de obrigatório para colocá-lo como facultativo, possibilitando que os nossos servidores retornem às agências. Agências, muitas dessas, que foram fechadas, que foram colocadas numa situação deprimente. Só para que o senhor entenda, para que todos... Só esse ano compramos 6 mil computadores para o INSS. Porque a maioria dos computadores que os nossos servidores trabalhavam ainda tinham Windows 7, que além de não rodar os sistemas, ele colocava uma vulnerabilidade enorme para ataque hacker, para buscar informações. Nós estamos reforçando o parque tecnológico, nós estamos reforçando a questão do atendimento. O atendimento a gente colocou agora como uma meta, e está aqui o Basso como o nosso representante, ex-gerente de Porto Alegre, que veio esse ano para reforçar a nossa equipe, a obrigatoriedade de abrir agências de autoatendimento com auxílio dos nossos servidores. Se a gente fala para ele usar o meu INSS, eu tenho que ter alguém do INSS ensinando, e não um intermediário a ser feito. Então, a gente vem trabalhando com essa volta do atendimento presencial, a retirada desses intermediários. É impossível, a cada agência fechada do INSS, à frente a vários intermediários, entregando cartão para poder, na verdade, achacar o nosso segurado. Isso não pode ser. O INSS tem que voltar a ter a cara, o atendimento, o olho com olho disso. A gente vem fazendo isso principalmente com muito êxito aos finais de semana com os mutirões. Hoje, está tendo o governo do Brasil na rua, em Campo Grande. Eu estou recebendo fotos de segurado com a carta de concessão de benefício que ele fez a perícia, fez a análise assistencial e já saiu com o seu benefício. E é esse o nosso projeto, é voltar o atendimento presencial nas agências. Não como era antes, com aquelas filas, um atendimento organizado com agendamento. Infelizmente, quanto à questão de problemas dos segurados que vão até a agência e voltam, o INSS trabalha com agendamento, na sua grande maioria de atendimentos. Você faz agendamento para ser atendido na agência. Os sistemas da DataPrev ficaram 2 semanas fora do ar. Não prejudicou só o nosso segurado, prejudicou principalmente o nosso segurado, que se deslocou, uma questão triste, uma questão horrorosa, que ninguém é insensível a isso e ninguém mais fica revoltado do que a gente, porque a gente quer mudar a cara do INSS. Mas os sistemas tiveram problemas, ficamos 2 semanas fora e agora, com uma mudança de servidor, a expectativa é que ele retorne. Há uma crescente no número de acessos. Só para que entendam, esse começo do ano que gerou a saída do sistema do ar, com o reajuste do salário mínimo, com o reajuste dos benefícios previdenciários, com a isenção do imposto de renda para 5 mil, aumentou a possibilidade de margem consignável. E aquilo que a gente recebia de 3 milhões de acessos passou para 7 milhões de acessos dia. O sistema não aguentou e caiu. Estamos num processo de contingência, de análise do que pode ser feito em relação aos sistemas e cobrando a DataPrev para providências imediatas. O INSS se revolta com isso. Ele, na verdade, os nossos servidores se desdobram para dar esse tipo de informação e atender o quanto possível isso. Quanto à questão do desbloqueio de consignado pela face, pela questão de biometria, a gente tentou e até pensou em soltar uma portaria para que ele, acessando pelo Gov, ele pudesse ser uma forma facultativa dele poder desbloquear o crédito consignado. Só que a gente verificou que seria inócuo, porque a gente precisaria da senha ouro para ele poder desbloquear o consignado, que seria mais confiável. E 80% dos nossos segurados, eles são bronze, porque eles não conseguem chegar à senha ouro. Ou seja, não era esse caminho. O que a gente tem de boas perspectivas?
Pela questão legal agora, todos os benefícios de aposentadoria desde 27 de novembro, eles são concedidos com biometria. O BPC já tem 6 meses que ele é concedido com biometria. A base biométrica dos nossos aposentados a partir de novembro, assim como a base de beneficiários do BPC, todos têm biometria e a gente não tem esse problema. Tem uma outra regra, que a partir de abril, para os benefícios que são de benefício por incapacidade, salário e maternidade, também terão biometria. E em janeiro de 27, haverá um grande recadastramento com a necessidade de base biométrica. Então, com isso, na pior das hipóteses, em janeiro estaremos todos com base biométrica na Previdência. Mas a gente acha que isso, a gente não pode esperar até janeiro de 27. A gente não tem como verificar. E a gente está discutindo com o Dataprev, com os bancos, um meio mais seguro. Se a gente usa a biometria do banco para poder garantir que aquele segurado, ou então, com a nova instrução normativa, que deve sair em fevereiro, em março, com a possibilidade do nosso segurado, assim que tiver um contrato, ele precisar fazer a dupla confirmação inicial e final, seja elementos de segurança suficiente que a gente possa estender, além da biometria, para outros canais. Então, o que eu peço até, se alguém tiver alguma proposta legislativa, uma proposta de mudanças de procedimento, estamos abertos para esse tipo de mudança. É muito bem-vindo, porque o que a gente mais quer é que o nosso segurado não tenha sofrimento, seja na fila de concessão, seja em dificuldades para conseguir o seu consignado, que é tão importante para ele, porque senão ele não conseguiria crédito com um valor muito mais baixo. Atenção, Rondônia. Deputado Coronel Crisóstomo. Presidente, meus cumprimentos, cumprimento todos os parlamentares, todos os assessores, doutor Gilberto, seus advogados, meus cumprimentos também. Olá, Rondônia, olá, Brasil, olá, Porto Velho. Meu estado, doutor Gilberto. Doutor Gilberto, observei o senhor desde o início, enquanto estava aqui, ouvindo a fala do grande relator, e observei que a sua fala foi uma fala assim, olha, parece que tudo está maravilhoso no INSS. De repente, quando o relator apresentou as diversas caras da turma do PT que enfiou o pé na jaca dentro do seu órgão, que o senhor hoje é presidente, o senhor mudou a feição. Mudou totalmente. E nada foi dito, talvez não perguntado, o que dizer o senhor como presidente do INSS, do filho do Lula, que roubou, segundo a Polícia Federal, do irmão do Lula, que roubou o INSS, segundo a Polícia Federal, que a nora do Lula está dentro do rolo, e muitos careca e outros. O que o senhor tem a dizer isso hoje como presidente do INSS? Nenhuma dessas informações eu disponho, deputado. Desculpa, eu não tenho nenhuma informação sobre essas autoridades ou parentes de autoridades com roubo dentro do INSS. Entendi. É isso que eu estou dizendo. Parece que o senhor está no mundo da lua. O órgão do senhor está um outro órgão diferente do passado. O órgão é o mesmo. O órgão que foi roubado é o mesmo. O senhor deveria, pelo menos, ter conhecimento de quem roubou o instituto, aliás, o instituto que o senhor é o presidente. Outra coisa, presidente, tudo que acontece dentro do INSS, a responsabilidade é sua. O senhor não é o presidente? Não importa se seja com o diretor ou mesmo com uma pessoa que tome conta da limpeza lá, a responsabilidade é sua. O senhor tem que saber.
se o diretor tem a ver com o rolo do Ceará. Tem que saber. A responsabilidade é sua. Mas vou lhe apresentar um dado aqui, ó, presidente. Está circulando uma notícia plantada de que o senhor Eli Cohen, revelador das fraudes do roubo dos aposentados, teria pedido dinheiro para mostrar que sindicatos ligados ao Lula estariam roubando os aposentados e que até treinamento ele recebeu. Imaginemos apenas por hipótese, presidente, que tudo isso fosse verdade, que o senhor Eli Cohen tivesse, de fato, pedido dinheiro para direcionar denúncias, que tudo não passasse de uma grande media trainer, um roteiro ensaiado, pago, fabricado. Isso é importante. Se isso fosse verdade, então precisamos aceitar uma consequência óbvia. Nada do que está sendo denunciado aconteceu. Nenhum aposentado foi lesado. Nenhum centavo foi roubado. Nenhum desconto irregular existiu. Tudo seria invenção, tudo seria encenação e tudo seria marketing. Logo, eu me dirijo aos aposentados do Brasil. Fiquem tranquilos. Segundo essa tese absurda, nenhum dinheiro saiu da conta dos aposentados. Tudo foi teatro. Foi tudo marketing. Foi tudo mídia training. Agora, se foi tudo teatro, eu faço uma pergunta simples, direta e inevitável. Por que o governo federal está desesperado para pagar e ressarcir os aposentados que já começou a pagar? Por quê? Se ninguém foi roubado, por que o governo federal está pagando? Se não houve crime, por que há ressarcimento? Se tudo foi inventado, quem exatamente está sendo indenizado? E por qual motivo? Essa contradição desmonta essa narrativa ridícula por completo. Ou houve roubo, ou o governo está devolvendo dinheiro de quem nunca foi tirado. O que seria um escândalo ainda maior? Dizer que isso tudo é fruto de mídia training não é só ofensivo à inteligência da população. É uma palhaçada. É desrespeitoso com milhões de aposentados que tiveram, sim, dinheiro retirado das suas contas. E mais, aquele policial que fez a acusação inicial voltou ao cartório e disse que errou, que nunca era bem assim. A pergunta que fica é, por quê? A troco de que alguém faz uma acusação grave dessas e depois recua? Isso sim precisa ser investigado. E digo mais. Um deputado da esquerda, não vou falar o nome, se a intenção é trazer pessoas com base em depoimentos frágeis, de gente que já voltou atrás, então vamos investigar tudo, vamos abrir o foco. E agora, presidente, eu quero sim convocar o marqueteiro do PT. Quero saber se hoje, no Ministério das Comunicações, há dinheiro do governo federal irrigando eventos desses sindicatos. Quero saber se há verba pública financiando eventos que fingem homenagear trabalhadores enquanto aposentados são roubados. É importante. Quero saber se há recursos públicos sustentando essa estrutura. Por isso estou formalmente falando ao senhor e vou fazer o pedido, defendendo a convocação do marqueteiro do PT para esclarecer se existe dinheiro do governo federal nesses sindicatos que lesaram aposentados. Isso não é perseguição, isso é coerência.
Isso é investigação de verdade. A verdade é que os sindicatos roubaram os aposentados e que precisa receber dinheiro para mostrar que os sindicatos sempre foram redutos do Lula. É uma verdade isso. O senhor não esperava isso, presidente. Nós precisamos saber disso. Porque esse governo contratou não sei quantos media training e tal para estar sempre mostrando que o governo não é bem assim. Não rouba o povo e muito mais coisas. Inclusive, tem uma CPI para investigar o Ministério das Comunicações. Essa é uma realidade. E isso eu vou fazer. Quero aqui o marqueteiro do PT para esclarecer esses fatos aqui, presidente. Deixo uma informação para o senhor, presidente. No meu estado, vou até falar a cidade, Guajará-Mirim, tem um barco, barco, que estava emborcado no rio por meses. Desemborcaram o bicho, soltar a carcaça. E os índios, os indígenas, os quilombolas, os beiradeiros estão passando dificuldade, porque o barco, há meses e meses, não percorre o rio Mamoré e Guaporé por falha do seu órgão, que não dá atenção devida. E lá em Guajará, lá em Rondônia, esse barco, ele é muito importante para atender pessoas que dependem dessa embarcação no leito do rio Guaporé e Mamoré. Solicito ao senhor que veja isso de imediato, para que Rondônia não fique mais à mercê da irresponsabilidade do seu órgão, o INSS. Obrigado, presidente. Obrigado. O senhor gostaria de comentar? Bom, só para esclarecer, eu sou responsável realmente por tudo que ocorre no INSS a partir de 30 de abril. A partir de 30 de abril, as gestões, ou o que ocorre, realmente é responsabilidade minha. Quanto à questão de se existiu ou não irregularidade, o próprio INSS, a Advocacia Geral da União, governo federal, vai ao Supremo reconhecendo a fraude e pedindo para poder pagar aos aposentados e pensionistas. Eu acho que nunca na história a relação parte de quem quer pagar para dentro da administração pública. É algo que inverte a lógica. Geralmente a gente se defende, falando que não é responsável. Dessa vez, não. A gente assume a responsabilidade e fala, eu vou pagar, e por isso 2,9 bilhões de reais já foram depositados para os nossos segurados. Só falta assumir que o governo Lula roubou os aposentados. Coronel, isso, senhor, não Coronel, por favor, deixa ele terminar, por gentileza. Bom, depois dessa questão do desconto, então, tem uma ação judicial, tem uma petição da AGU informando que houve irregularidades e que, efetivamente, o interesse do INSS é ressarcir. Então, essa é a regra, isso está documentado, isso não está escondido em lugar nenhum. Isso, na verdade, foi uma inovação. A questão de não judicialização foi fundamental para a gente resolver o problema de quem mais precisa. Então, há uma demonstração clara de que o evento dos descontos indevidos ocorreram. Ninguém quis trazer um novo discurso. Quanto ao Previbaco, o que eu posso trazer para o senhor é uma boa novidade. Nós, no ano passado, adquirimos mais 2 Previbacos, um para o Pará e outro para Rondônia, porque a gente sabe de como um Previbaco faz a diferença nessa população. O nosso Previbaco, ele volta a correr ao Rio Amazonas agora, em fevereiro, depois do Carnaval, e ele tem uma importância local fundamental e é prioridade para a gente atender essa população ribeirinha. É uma população que é muito carente e precisamos desse tipo de tratamento. Então, para o senhor, nós temos a solidariedade do INSS com essa população ribeirinha de Rondônia, Manaus e Pará. A sessão está suspensa por 15 minutos. Vai ter vistoria semana que vem. Isso. Previsão
implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Todas as nações desenvolvidas que pensam direitos humanos, querem viver numa sociedade mais justa, elas têm como ponto fundador, como pedra fundadora, os lugares onde cometeram seus maiores erros. A escravidão nunca foi condenada o suficiente. Nós não tivemos um período em que nós pudéssemos conversar sobre os males da escravidão, sobre quais princípios ela se baseava, e aí eu digo princípios morais, humanos e éticos, e não só capitalistas. Então, eu acho que ela nunca foi condenada o suficientemente para que hoje, séculos depois de ter sofrido uma escravidão oficial, a gente possa olhar com horror para o que se fazia e ver como ele se repete. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Olá, voltamos ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI do INSS. A reunião foi suspensa agora por 15 minutos a pedido do depoente, que hoje é o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. Ele está respondendo agora às perguntas dos parlamentares. São 23 parlamentares inscritos para fazer perguntas ao depoente. Antes, ele já respondeu por mais de 2 horas as perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar. E no início do depoimento, hoje, ainda pela manhã, Gilberto fez uma apresentação sobre o INSS, sobre o que o Instituto está fazendo desde o início da gestão dele para combater as fraudes, tanto nos empréstimos consignados como nos contratos de empréstimos, e ele falou o que foi feito. Esses convênios foram cancelados, os empréstimos consignados também foram cancelados, então ele fez uma apresentação sobre o que foi feito pelo INSS, então, e sobre o dinheiro que foi devolvido, que está sendo devolvido aos aposentados. Respondendo, então, às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar, ele afirmou que o INSS dispõe hoje de apenas 4 funcionários para fiscalizar mais de 65 milhões de contratos de empréstimos consignados. Reveja essa parte do depoimento. Nós temos hoje vigentes, sob a responsabilidade da DIRBEM, de fiscalização, 65 milhões de contratos, é isso? Em regra, sim, mas esse primeiro momento que a gente tinha que fazer um pente fino sobre os consignados, nós pedimos auxílio à Controladoria Geral da União, que fez essas notas que foram encaminhadas para o INSS e que o senhor dispõe. Doutor Gilberto, vamos cada um cumprindo a sua função, tá? Eu sei da sua boa fé, por isso estou lhe perguntando. Hoje, nós temos 65 milhões de contratos de empréstimos consignados.
Sim. O INSS tem quantos servidores disponíveis para fiscalizar esses contratos? Exclusivamente 4. 4. O senhor fez uma amostra aqui que em 2018, ou algo assim, 2019, havia 35 mil servidores. Hoje só tem a metade disso, ou menos da metade, tá certo? Certo. Então não é o senhor quem faz o milagre ou deixa de acontecer o milagre. Humanamente, eu quero saber humanamente, que eu não sei lá se vocês usam inteligência artificial, eu não sei. Existe, eu posso dizer de desconto associativo, tá bom? Mas eu estou perguntando dos empréstimos consignados. Esses 4 servidores têm condições de analisar esses 65 milhões de contratos? Bom, sozinhos não, Tá. Por isso pedimos o auxílio da CGU e por isso também estamos mudando e apresentamos à FEBRABAN e à BBC uma proposta nova de padrão de contrato com informações básicas nesse contrato para ser mais fácil, porque você consegue fazer análise por campos e também uma outra regra. Como verificamos, muitas instituições deixavam de juntar o contrato dentro do sistema da DataPrev. Isso prejudica a apuração. Agora, a ideia é a gente mudar a regra. Enquanto a instituição não juntar o contrato, ela não recebe aquele valor devido mês a mês, possibilitando essa análise. Então, na apresentação inicial, o presidente do INSS falou sobre os empréstimos consignados e sobre os acordos de cooperação técnica com descontos associativos, descontos feitos nos contra-cheques dos aposentados por entidades que, às vezes, muitas vezes, sem os aposentados saberem que isso estava sendo feito. Era essa palavra que tinha me fugido aqui. E depois eu lembrei. E eu vou conversar agora com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que já está aqui ao meu lado. Senador, como o senhor está vendo essa reunião de hoje, esse depoimento do presidente do INSS? Olha, nós estamos assistindo o depoimento de um técnico que passou por vários governos, foi ouvidor, foi corregedor, inclusive, do governo do presidente Bolsonaro, e quando entra no INSS, em abril, maio de 2025, entra justamente para tentar dar cobro a corrupção generalizada que se estabeleceu naquele órgão a partir de janeiro de 2023. Eu fiquei muito preocupado com a declaração que ele deu aqui há pouco, de que ele havia afastado um superintendente do Maranhão, porque ele acreditava que não havia idoneidade daquele servidor. O cidadão respondia a um inquérito a respeito justamente de malversação, de desvio de finalidade da sua atuação. E quando ele tira umas férias de uma semana, esse servidor é reposto, inclusive, num cargo até mais relevante, o que mostra que alguém que veio para tentar moralizar essa instituição terminou tendo que ser conivente para continuar no posto em que se encontra hoje. Na minha opinião, foi uma demonstração de tibieza por parte do nosso depoente. No mais, nós estamos assistindo aqui algumas contradições que nós vamos explorar. Vamos perguntar ele daqui a mais 15 a 20 minutos, que pontuam bem o que de fato ocorreu lá. Por exemplo, uma série de situações que existiam desde 1994. O presidente vem aqui e corrobora: olha, eu só tomei conhecimento em 2019. Ele foi durante 4 anos corregedor do governo, ou seja, era a pessoa responsável para investigar qualquer ilícito por parte de servidores públicos, e só em abril de 25 ele tomou conhecimento de que houve algum problema a partir de 19. E o problema que ele aponta é justamente a ação do governo Bolsonaro, que foi suspender, que foi rescindir as CTs com entidades que estavam fraudando o servidor. Para mim está muito claro que há 2 formas do governo se comportar. Tem governos que convivem com a corrupção, tem governos que são forçados a agir depois que a corrupção se estabelece e se torna pública, e tem governos que combatem a corrupção. Para mim está muito claro, o nosso governo, o governo do Bolsonaro, se inicia justamente com a medida provisória de combate a fraudes, que é a 871.
houve uma série de enfrentamentos, de instruções normativas que recrudesceram essa ação, né, que levantaram obstáculos, que impediram, né, que houvesse o roubo ao aposentado, e ao longo do tempo essas barreiras foram colocadas por terra, se cresceu de forma superlativa o número de descontos associativos, as reclamações foram estratosféricas e aparentemente o governo fez ouvidos de mercador, né, não tomou nenhuma providência até que explodiu nos peitos deste governo. E agora tudo que acontece, porque foi no governo de Lula que investigou. Não, ele foi forçado a tomar posições, mesmo a contragosto. O presidente do INSS do atual governo está preso, o procurador-geral do atual governo está preso, o diretor de benefício do atual governo está preso, além de dezenas de outros facilitadores e cúmplices da iniciativa privada que são coniventes e que foram expostos a partir do trabalho dessa comissão. O senhor é um dos próximos parlamentares inscritos para fazer perguntas para ele, né? O senhor acredita que esse depoimento trará informações relevantes para as investigações? A primeira guinada que o governo dá a partir da chegada do depoente, né, mostrando que depois de 2 anos e meio tenta acordar para a corrupção endêmica que se estabeleceu dentro desse governo do PT. Mas falar de corrupção em PT são redundâncias, né, que se combinam, né? O PT combina com mensalão, com petrolão, né, com aposentão. Nós temos agora aí a possibilidade da CPI do Banco Master, né? Então é importante a gente ver, a gente assistir e ficar cada vez mais claro que esse foi um governo omisso, conivente e até cúmplice da corrupção. E a partir das denúncias que ocorreram e foram colocadas a público pela imprensa, o trabalho importante que a imprensa fez, ele foi forçado a agir. E mesmo nessa execução estão existindo percalços de um governo que está acostumado a dar facilidades a essas entidades que passaram quase 30 anos roubando o trabalhador brasileiro. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho para o senhor. Obrigado a você. Boa sorte para a gente. E também durante as respostas ao relator, deputado Alfredo Gaspar, o relator questionou o depoente sobre empréstimos consignados concedidos pelo Banco Master. Reveja esse período. Qual foi o momento que o INSS descobriu que o Banco Master não tinha mais condições de operar em consignado? De agosto para setembro, que tinha um acordo de cooperação vigente que estava sendo rescindido, a gente foi analisar a questão dos contratos. Como a gente estava analisando vários contratos, alguns receberam uma autorização temporária para funcionar em 30 dias. Vários bancos conseguiram para a gente poder dar fim em 16 análises de 16 contratos. Eles tiveram uma autorização precária por 30 dias e dia 18 de setembro de 2025, efetivamente decidimos pela não renovação do Master. INSS não demorou muito para adotar providências em relação ao Banco Master, não? O INSS foi a primeira instituição a adotar alguma medida contra o Banco Master. O INSS tinha um acordo vigente desde 2020. Esse acordo findou em agosto. Em setembro, nós interrompemos o acordo de cooperação. Em outubro, não assinamos o termo de compromisso, notificando a instituição. Ou seja, o INSS, antes de ser avisado por qualquer situação do Master, foi o primeiro a ligar o alerta de que algo deveria estar ocorrendo. Na próxima segunda-feira, a CPMI do INSS deve ouvir os depoimentos do deputado estadual pelo Maranhão, Edson Araújo. Ele teria ameaçado de morte o vice-presidente aqui da CPMI, deputado Duarte Júnior, no ano passado. Também será ouvido Paulo Camizotti, filho e sócio do empresário Maurício Camizotti. Durante uma entrevista coletiva antes dos depoimentos, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, informou que ambos os depoentes já estão avisados.
Os dois já estão devidamente avisados, convocados, e eu espero a presença deles aqui na próxima segunda-feira. Caso contrário, eu volto a dizer, nós colocaremos em operação a condução coercitiva. Nós não vamos aceitar mais desculpas ou, pelo menos, uma não resposta a esta comissão. Na segunda-feira estão avisados, eu espero que compareçam de boa vontade para esclarecer. Na mesma entrevista coletiva, o senador Carlos Viana explicou o motivo do empresário Maurício Camizotti não ter comparecido aqui à CPMI. Um dos principais nomes, que eu sou Maurício Camizotti, que está preso em São Paulo, que tem envolvimentos em diversas operações de associações irregulares e descontos dos aposentados. Esse senhor chegou a ser trazido para Brasília sob escolta policial de um presídio no estado de São Paulo, mas quando nós estávamos prontos para recebê-lo, veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro André Mendonça, garantindo a ele mais uma vez o direito de vir ou não vir. Esses habeas corpus atrapalham e muito o nosso desenvolvimento dos trabalhos. Deputado Rogério Correia. Reaberta a reunião, acompanhe. Doutor Gilberto, eu queria também parabenizá-lo. A sua explanação nos trouxe esperança de que o INSS tem jeito. Ou seja, a Previdência Pública tem jeito. Porque esse é o debate de fundo. Se dependesse dos neoliberais, da direita, da extrema-direita, nós só teríamos iniciativa privada na Previdência. Eles defendem a iniciativa privada, o não Estado, em especial o novo, mais radicalmente, e os outros, o Estado diminuído. E nós defendemos, do Partido dos Trabalhadores, do campo progressista, o Estado presente, portanto, a Previdência Pública. Por isso o INSS nos é fundamental. O doutor Gilberto nos trouxe esperança desse INSS, mostrando que o INSS tem jeito e está sendo agora reabilitado, reconstruído, porque ele foi praticamente destruído, em particular a partir do governo Temer e Bolsonaro. Aliás, o Estado brasileiro está sendo reconstruído no governo do presidente Lula. Eu coloco o primeiro quadro ali, e aquilo já é uma palavra de esperança. 2,9 bilhões devolvidos a 4,2 milhões de aposentados e pensionistas que a lâmina do doutor Gilberto nos trouxe. Olha que esperança. E ali, quem vai pagar a conta serão os Golden Boys, o careca do INSS, Ambeck, o Camizotti, o Master, o advogado de sustentação, o pastor Zetel, Vorcaro. Eles pagarão a conta. E essa esperança, quando o senhor nos traz, doutor Gilberto, é uma esperança para o povo brasileiro. A aposentadoria tem que ser pública, não pode ser privada. Eu passo para outra lâmina, olha lá. Extrato de acordo de cooperação técnica, ACT Banco Master. É bom olhar a assinatura, 17/9/2020. Quem fez com que o Banco Master deitasse e rolasse em cima dos aposentados, está ali a assinatura, ó. Só falta escrever Jair Bolsonaro, mas foi eles. Vamos ver a próxima. Ali são as instituições. O relator, eu chamaria a atenção dele que esse detalhe ele não viu. Esses 17 instituições que foram desativadas, não foram aceitas, tomaram bomba. 14 são no governo Bolsonaro, relator. Eu sei que você gosta muito de ver de 2023 para cá, mas olhe um pouco para trás, porque o passado faz parte do presente. De 14 dessas entidades, foram ACTs firmados com bancos durante o governo Bolsonaro. Então, isso fica claro que nós vamos repetir o que aconteceu com o crédito consignado, o que aconteceu com o desconto associativo, da mesma forma for o crédito consignado. Obra pronta de Jair Bolsonaro, infelizmente de um governo que não deu certo. E está sendo consertado agora pelo INSS. As ações foram colocadas aqui pelo doutor Gilberto são fundamentais para a gente ter moralização nesse processo. Mas eu queria chamar a atenção do presidente, que eu já vi anunciando ali, não, uma antes dessa. O presidente anunciou ali que quer convocar de novo, colocar em votação, pela terceira vez, o requerimento do Lulinha, filho do Lula. É o outro, não é esse. Mas eu pediria que Vossa Excelência, é esse aqui, que Vossa Excelência colocasse para a gente, senhor presidente, colocasse em votação
o requerimento do filho do Bolsonaro. E eu vou mostrar a Vossa Excelência por que isso tem que ser feito. Eu pediria a Vossa Excelência só que me desse mais um tempo para que ele pudesse localizar a lâmina. É antes daquela e é importante que eu colocasse. É antes dessa. Ah, essa, exato. O presidente me dá mais um tempinho aí, porque é importante. E eu quero mostrar a Vossa Excelência que é preciso quebrar o sigilo bancário do escritório de Flávio Bolsonaro, dele próprio, que ele tenha que vir aqui esclarecer alguns fatos. Eu começo ali pela figura dele, mas já chamo atenção à direita ali para a mansão dele, 5,9 milhões. Não quero discutir como é que ele conseguiu esse dinheiro, isso é outro problema de outra CPI. Mas ali funciona também um escritório de advocacia que ele fez depois de comprada a mansão de 5,9 milhões. E esse escritório de advocacia, ele convidou para ser administradora a senhora Letícia Caetano dos Reis, que está ali do lado esquerdo do senhor Flávio Bolsonaro. Se nós pegarmos a seta laranja, nós vamos encontrar aí descendo o senhor Alexandre Caetano dos Reis, que é irmão da Letícia e é sócio do Careca. Mas não é apenas sócio, ele está preso com Careca do INSS. Esse senhor Careca do INSS, portanto, tem uma ligação muito estreita com a pessoa que é administradora, que é a senhora Letícia Caetano dos Reis, de Flávio Bolsonaro. Mas se for mais para a esquerda, vocês vão ver que o Willer Tomás, e esse aí, ele está também devendo coisas lá na CPI da Covid, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é amigo, e muito amigo, pessoal de Flávio Bolsonaro. E ele é quem indicou a senhora Letícia. E esse, o Willer, é também o advogado em processo do Alexandre Caetano, que é esse que está preso, sócio do Careca do INSS. Portanto, essa ligação é muito estreita e ela piora ainda se nós chegarmos ali no Milton Salvador, que é o contador do Antônio Careca, que repassou R$120 mil para o Careca, vindo lá da senhora, do senhor William Tomás, amigo de Flávio Bolsonaro. Essa relação nos coloca, no mínimo, para ver a relação desses R$120 mil que foram aí desviados. Isso é uma pequena demonstração da relação existente entre Flávio Bolsonaro e o esquema de Antônio Carlos Camilo Arantes. Vossa Excelência pode achar que isso é pouco, mas aí eu passo para o outro quadro, que talvez faça melhor. Eu passo depois a vocês uma cópia, para vocês terem, e passar para o Flávio Bolsonaro, para já adiantar ele o serviço. Mas essa aí também é importante que a gente veja. A CPI quer acessar dados, isso é a CPI agora da Covid, hein? Vocês vão ver que as mesmas pessoas, elas vão estar envolvidas em todo o processo e foram, inclusive, indiciadas no processo da CPI da Covid. Vários foram indiciados. E essa turma se ligou também à AMBEC de Careca do INSS. E essa relação vai ficar fácil de se ver. Mas, olha, indiciados, por exemplo, o senhor Emerson Maximiliano, que é sócio da empresa Precisa, que é aquela da Covaxin, que foi superfaturada, e isso foi visto na CPI da Covid. Esse está indiciado, é amicíssimo do Flávio. O Danilo Trento, que não veio aqui, aliás, ele não veio, e nem o Camisote. E engraçado que são os únicos dois que me parece que caíram nas teias de não precisar nem de vir. Parece que mexeram os pauzinhos lá para não vir nem Camisote, nem Trento. Todos amigos e muito amigos de Flávio Bolsonaro. Danilo Trento, já conhecemos, amigo de Flávio e sócio da empresa Primarcial Hold Participação Limitada e diretor de Relações Institucionais da Precisa, também lá indiciado na CPI. As relações vão levar a que nós liguemos todo aquele crime que ocorreu na CPI da Covid com o que aconteceu agora com a AMBEC, com Careca e etc. Se nós não chamarmos o filho do Bolsonaro para estar aqui
e ficar apenas na cortina de fumaça do filho do Lula e do irmão do Lula, nós não vamos ir e conseguir realmente desvendar todo esse procedimento que veio a partir desse crime. O filho do Bolsonaro está envolvido nesse processo. É preciso que ele seja também investigado. O que eu peço ao presidente é que, quando levar em consideração, se o Vossa Excelência quiser cantar música no Fantástico pela terceira vez de um requerimento, coloque na votação pelo menos uma vez o filho de Jair Bolsonaro. Agora, eu queria dizer também que no Fundo Master investiu na BIF do Trento, na Conafer. É outra relação importante. BIF do Trento, a BSF do Trento, com a Conafer, que aqui já esteve várias vezes. Enfim, é preciso também que a gente veja uma outra figura para vir aqui, que é o pastor Zetel. Esse pastor Zetel, ele é sócio e é cunhado de Vorcaro. Não há por que o Vorcaro ser convidado e não ser convidado o braço direito dele, que faz investimentos, e Vossa Excelência sabe, fez investimentos pesados em vários processos do Banco Master, está ligado também à questão dos consignados. E é preciso quebrar o sigilo dele, também tem o requerimento, e sigilo do Clava Fort Bank, porque, pelo que eu sei, é ali que Zetel colocava muitos recursos, vindo inclusive do Banco Master. É outra averiguação que precisa ser feita. Ou seja, eu acho que nós não podemos deixar de analisar as hipóteses que estão aqui colocadas, porque senão a gente fica na mesmice de se tentar apenas fazer uma disputa política e ideológica e não verificar os casos. Eu acho que esse caso do filho do Lula e do irmão do Lula já passou. Não. Com a palavra o deputado Duarte Júnior. Obrigado, senhor presidente. Não, Duarte. Qual o próximo? Obrigado, presidente. Pois não, excelência. Boa noite ao presidente Gilberto, presidente do INSS. Inicialmente aqui, Gilberto, eu destaco que, enquanto deputado federal do Estado do Maranhão, eu preciso chamar atenção a problemas que não atingem só o Brasil, mas especialmente o meu Estado. Me chamou a atenção aqui durante a oitiva que, no dia 14 de novembro de 2025, o senhor pediu a exoneração ao senhor Volney da senhora Leia, que lhe substituiu. O senhor confirma esse pedido de exoneração? Confirmo. Esse pedido de exoneração, por alguma razão, ele tem relação com o fato, durante o seu período de afastamento, a Leia ter promovido o Wesley Aragão Martins? Também. Tem relação? Não só, mas questões também administrativas, técnicas, de não apresentar o projeto para a fila, cuidando, do PGB de ter estourado o orçamento, entre outras coisas. Quando o senhor fala também, o senhor pediu a exoneração da Leia, que nomeou novamente, promoveu Wesley, que o senhor havia exonerado, em razão dessa exoneração do Wesley ter relação, por exemplo, com 53 ACTs, Acordo de Cooperação Técnica realizado com sindicatos da pesca do Estado do Maranhão, que tem vinculação com o deputado estadual Edson Araújo? O que ocorre, deputado, o Maranhão ele se destacou negativamente quanto a concessões de seguro-defeso e salário maternidade rural, que chamava muita atenção, que estava sob a gerência dele. Por isso a gente entendeu por bem exonerá-lo naquele momento, passou para a diretoria de governança, que está fazendo a operação, a análise, e encaminhou para a corregedoria. No meu entender, e quando chegou a mim, não era caso para poder nomeá-lo, mas a minha substituta entendeu, pesquisando a corregedoria, que não tinha nenhum processo formalmente instaurado contra ele, que poderia nomeá-lo. Senhor Gilberto, eu agradeço a sua resposta. O que nos chama a atenção, eu acredito deve chamar a atenção também do senhor, é que o Estado do Maranhão não é o estado que tem a sua maior bacia hidrográfica do país, mas é o estado que, no período de 2023 a 2024, teve um aumento de mais de 130 mil seguros-defeso, que é aquele benefício pago a quem vive da pesca. Durante esse mesmo período, se a gente analisar outros estados da federação, nenhum outro estado apresentou aumento do seguro-defeso. Teve estados, inclusive, que teve um aumento, mas bem pequeno, mas a grande maioria não teve aumento de concessão de seguro-defeso.
Isso também chamou a atenção do senhor, por isso que o senhor promoveu a exoneração do senhor Wesley e foi pedir a exoneração da Leia, porque ao invés dela manter a exoneração, ela não só contratou novamente, mas promoveu o senhor Wesley? Exatamente. Nós encaminhamos esse fato inicial do seguro-defeso para a CGU e também para as nossas instâncias internas de controle para poder fazer melhor a análise do fato. Parabenizo o senhor, Gilberto, porque essa sua resposta, ela esclarece muito essa questão e condiz um pouco com o seu histórico de probidade, de combate à corrupção, de corregedor, né, de procurador federal. É isso que o nosso país precisa. Ainda nesse sentido, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, enquanto presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência aqui da Câmara Federal, de lhe fazer um questionamento sobre uma realidade que tem feito muitas pessoas com deficiência, diferente desses pescadores mentirosos que nem aquário tem em casa, são pessoas com deficiência que recebiam BPC e estão sendo convocadas para uma reavaliação. E com essa reavaliação, mesmo diante de um laudo constatando o diagnóstico de deficiência, essas pessoas estão tendo o benefício BPC cessado. E esse benefício de apenas um salário mínimo é essencial à sua vida, saúde e segurança. E eu queria pedir à equipe daqui da consultoria que colocasse essas imagens aqui no slide, por favor. Essa menina aqui, senhor presidente, ela é a Emily de Jesus Mendes. Emily de Jesus Mendes Bastos, ela tem o diagnóstico de autismo. Pode passar para a próxima imagem? Esse aqui é o diagnóstico de autismo. Ela é lá da minha cidade de São Luís, do estado do Maranhão. Está aqui o laudo médico, espectro autista, suporte nível 2. Teve um PL 4614 que queria tirar o BPC de pessoa com autismo nível de suporte 1, que nós derrubamos aqui na Câmara Federal. Ela é autista nível de suporte 2. Está aqui o laudo. A doutora Maria Letícia Vale Figueiredo, médica neurologista, assinou declarando que ela tem autismo nível de suporte 2. E mesmo assim, pode passar o próximo slide, foi convocada para uma reavaliação do INSS e a reavaliação disse o seguinte, está aí, ó, destaco, o benefício foi reavaliado, não foi comprovado o impedimento de longo prazo. Isso é um absurdo. Mais um caso, por gentileza. Mais uma criança. Esse aqui é o Arthur Adriano Santos, é uma criança com deficiência, também autista. Pode passar o próximo slide. Está aqui a declaração do médico, mais um psiquiatra, o Dr. Diogo Monteiro, afirmando que ele é autista não verbal. Próximo slide, por gentileza. Aqui está o resultado da convocação para reavaliação. Uma pessoa com deficiência foi convocada para uma nova avaliação. E o que é que aconteceu? Pode passar. Próximo slide. Cessaram o BPC. Tiraram o BPC de uma criança que tem direito ao BPC. Mais um slide, por gentileza. Aqui é o caso que mais nos chama a atenção. Eu tenho aqui milhares de casos que acontecem no Brasil todos os dias. Essa criança que aí vocês estão vendo é a Graziele de Jesus Neves. Todos aqui conseguem ver na imagem. Não precisa um médico dar o diagnóstico, mas é possível perceber, existem deficiências que não são visíveis. Porém, existem deficiências que são visíveis. Você olha e não precisa ser neuropediatra, não precisa ser psiquiatra, não precisa ter estudado medicina para constatar o diagnóstico de uma deficiência. Essa criança, Graziele de Jesus Neves, ela tem nanismo. É uma deficiência. Eu pergunto ao senhor, presidente, pessoas com deficiência, elas têm direito ao BPC se elas não tiverem, por exemplo, uma renda familiar não superior a 1/4 de salário mínimo? Bom, deputado, obrigado pelo questionamento. Ficamos sensíveis também a esses casos. Mas só uma pergunta, eu vou passar ao senhor, mas a pergunta que eu fiz... Tem direito ao BPC? Tem. Sim. Nesse caso aqui, o senhor consegue perceber que a Graziele, ela tem nanismo? Sim. Pela imagem, é claro. Mas, antes de passar ao senhor para continuar a responder, pode passar o próximo slide, por gentileza? Está aqui, ó. Comunicação da decisão lá em Guarulhos. O seu benefício foi reavaliado, não foi comprovada deficiência e o pagamento será encerrado. Ou seja, o que está acontecendo, senhoras e senhores, são condenações em caráter perpétuo. Tirar de uma criança com deficiência, comprovada, latente, visível, o direito ao BPC é um absurdo. E aí eu pergunto agora ao senhor, o que o senhor tem a me dizer sobre essa situação? O senhor, enquanto presidente do INSS, que tem uma carreira até aqui brilhante, não é possível que não possa tomar uma decisão
para fazer com que essas crianças elas não tenham a perda do BPC e essas crianças que forem justamente convocadas para uma reavaliação para que elas possam receber novamente o BPC um valor de apenas um salário mínimo. O que o senhor pode fazer sobre essas crianças? Bom, deputado, é uma questão importante, agradeço esse questionamento. O INSS, na verdade, recebe muitas vezes a culpa de algo que não tem. O que ocorre? Os médicos peritos federais do INSS, que não são do INSS, eles são vinculados ao Ministério da Previdência Social. Desde 2019, a carreira de perito médico federal foi tirado do INSS e está dentro do Ministério da Previdência Social. O INSS não tem qualquer ingerência sobre os médicos peritos, nem com agenda, nem com resultados, nem a parte correcional também. Então, o que eu peço ao senhor é que esses casos sejam reportados ao ministro Volney e tenho certeza que ele vai tomar as providências adequadas, até mesmo para adequar procedimentos. Presidente, nesse caso, o que o senhor está afirmando é o seguinte: como esses peritos não são peritos do INSS, mas sim peritos federais vinculados ao Ministério da Previdência, eles não teriam a mesma expertise técnica de um perito do INSS para fins de reavaliação dessas pessoas que têm direito ao BPC e estão perdendo esse benefício? Não, na verdade, os peritos do INSS que estavam vinculados até 2019, eles foram repassados ao Ministério da Previdência. Nós não temos, na verdade, condições de dar treinamento, de punir, de verificar a atividade deles. O que ocorre? Quando é questão de deficiência ou incapacidade, o servidor do INSS é vinculado ao laudo médico. E o laudo médico do perito, se ele fala que não tem a deficiência, não tem a incapacidade, o INSS não tem condições técnicas de suplantar aquela decisão para poder conceder ou manter o BPC. Presidente Carlos Viana, apenas para fins de conclusão, essa situação ela é muito grave. O presidente do INSS, Dr. Gilberto, acaba de afirmar que esses peritos que estão vinculados ao Ministério da Previdência não têm o INSS, a gerência. Ou seja, eu queria registrar essa afirmação para que os advogados que estão nos acompanhando, para que as crianças, para que as famílias de pessoas com deficiência possam pegar esse registro que está aqui na CPMI do INSS, que possam ingressar com ações judiciais para revogar essas decisões do INSS. E aqui eu clamo ao senhor Gilberto, que fale com o ministro Volney, a base do governo aqui, que fale o ministro Volney, porque o que está acontecendo é o seguinte: tantos governos se elegem para defender aqueles que mais precisam. E o que a gente está vendo aqui não é só condenação injusta a pessoas que tanto precisam, mas além de tanto precisar, são pessoas com deficiência. Então isso é um absurdo. Enquanto pescador que não é pescador, enquanto tem vagabundo, criminoso que não é pescador, recebendo seguro-defesa sem ter direito, estão tirando o direito ao BPC de pessoas com deficiência. Obrigado, senhor presidente, por me permitir concluir essa afirmação, mas eu queria muito também que Vossa Excelência, enquanto presidente dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que oficiasse o INSS, que oficiasse o Ministério da Previdência. Farei isso também pelo meu gabinete, pela Comissão da Pessoa com Deficiência, porque a gente precisa acabar com o sofrimento dessas pessoas que merecem e têm direito ao BPC. Muito obrigado. Senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, eu quero começar saudando o nosso depoente, o senhor Gilberto, presidente do INSS, as pessoas que o acompanham, em especial a senhora Márcia, que foi tão citada aqui, Márcia Regina. Saudar a todos aqui. E eu vou tentar fazer uma fala em que, após a fala, acredito que o senhor Gilberto vai se sentir à vontade para falar, porque a gente só tem 10 minutos. Eu queria começar aqui dizendo o óbvio. Quando se fala que o presidente Bolsonaro armou um esquema de corrupção dentro do INSS para roubar aposentados e presentear sindicatos de esquerda que estão nas ruas fazendo algazarra, invadindo propriedades, é de uma incongruência, de uma falta de bom senso tão grande que beira o ridículo. Mas pasmem, senhores, eles não cansam. Eles não se acovardam. Eles vêm para cá com a cara lisa. Eles vêm para cá impávidos.
Eles vêm para cá incólumes, porque ficam apanhando em todas as sessões e repetem as mesmas bobagens e as mesmas asneiras. É o ladrão que rouba uma carteira de alguém numa feira e sai gritando, pega ladrão, para desviar a atenção. Eu vi aqui, ao longo de quase 6 meses, várias versões a respeito do que aconteceu. A mais engraçada, infelizmente, o senhor Gilberto começa corroborando, mesmo que de forma subliminar, e ele depois pode falar a respeito. O roubo começa em 2019. Senhores, a história, vamos lá. A lei é de 1992, para a gente não entender, escolinha do professor Marinho. O primeiro ACT, 1994. Aprendam, senhores. CONTAG. Sabe quem fez a lei? Aquele que disse que o PT está voltando à cena do crime, Alckmin. De lá para cá, senhor presidente, os aposentados rurais foram presas fáceis pela sua, talvez, dificuldade de acesso a informações ao longo de mais de 30 anos. Eu acredito que os governos se dividem em 3. Os que combatem a corrupção, e começam assim, e está aí a MP 871, como o nosso governo começa de combate às fraudes, que o PT votou contra. Os que são coniventes e cúmplices, que é o caso do Partido dos Trabalhadores, e aqueles que aparentemente acordam do sono da Cinderela, que é o caso do Partido dos Trabalhadores, que começa a agir quando não pode fazer diferente. Vossa Excelência, ilustre depoente, entra na função de presidente do INSS em abril de 2025, quando a porta estava escancarada. O roubo havia sido perpetrado e a quadrilha se instalou com a conivência e cumplicidade daqueles que aqui vieram e foram defendidos pelo PT. Afirmaram aqui, impávidos, somos progressistas, respeitamos a presidenta Dilma, presos, o senhor Stefanuto, o senhor Virgílio, o senhor André Fidelis, o ovo da serpente, que foram incrustados na burocracia do INSS desde sempre. E aí nós escutamos aqui, e aliás me permitam fazer uma analogia, uma comparação. Por ocasião da votação do tal do Vale Gás, nós escutamos aqui o líder do PT, o ex-líder do PT lá na Câmara dizer, olha, tem 12 milhões de famílias brasileiras que cozinham a lenha, precisamos resolver o problema. Fazem 18 anos que eles governam o Brasil, de quem é a culpa? Quem permitiu o atraso? Quem permitiu que essas pessoas estivessem na situação em que se encontram? Dependentes do Estado brasileiro. Eles olham para um lado e dizem, o INSS está sucateado. Esse é o 4º ano do governo do Dilma. 4º ano. E parece que a administração começou agora. E tudo é culpa do anterior, esquecendo o que aconteceu anteriormente. Senhores, menos hipocrisia, por favor, coloca na tela. Menos incoerência, menos narrativa. Nós assistimos aqui, e eu fiquei preocupado, porque tenho um mau respeito por Vossa Excelência, senhor Gilberto. Tanto pelo fato de Vossa Excelência estar assumindo uma posição extremamente difícil nessa hora em que o roubo aconteceu, e este governo tem muita dificuldade de conviver com uma ação, eu poderia dizer, moralizadora. Aliás, Vossa Excelência foi boicotado. Quero me solidarizar com Vossa Excelência. Vossa Excelência demite um funcionário que sofre um processo de ilicitude. E Vossa Excelência é desmoralizado por esse governo. E Vossa Excelência, infelizmente, teve que aceitar para continuar onde está. Vossa Excelência sabe os motivos na sua ausência. Este governo, em 2019, começa com 2.170.000. Pode deixar lá, por favor. 2.170.000
pessoas que... 2.779.000, aliás, pessoas que tinham desconto associativo. Termina em dezembro de 22 com 60 mil pessoas a menos. Em dezembro de 24 tem 7.548.000. Houve um acréscimo brutal. O número de reclamações subiu a 1,5 milhão por ano. Quando tinha 30 ou 40 mil reclamações por ano, a senhora Márcia Regina, diretora de benefícios, juntamente com a direção do INSS da época, rescindiu 4 ACT e Vossa Excelência fez 2 afirmações. 2. A primeira, que em função dessa ação que a senhora Márcia impetrou como funcionária pública, como servidora, ela foi demitida. Vossa Excelência talvez não tenha sido bem informado. E eu peço até ao presidente, se for o caso, dê espaço para a doutora Márcia se posicionar. Porque essa ação aconteceu em julho de 2019. Preste atenção aqui a escolha do senhor Marinho, inclusive o senhor, ilustre presidente. Ela foi afastada da direção 7 meses depois. Ela saiu em fevereiro de 2020. E quando saiu, foi ocupar um outro cargo de relevo e de importância dentro do INSS. Ela não foi defenestrada. Ela passou a ser, inclusive, depois, até o final de dezembro de 2022, assessora direta do presidente do INSS. Então, ou Vossa Excelência foi mal informado, ou Vossa Excelência está mal intencionado. Eu espero que seja a primeira posição e se informe com a senhora Márcia está aí ao seu lado. A segunda questão que Vossa Excelência afirmou, que me chamou a atenção. Passa aí o próximo quadro, por gentileza. Nunca houve fiscalizações, porque o ano foi 2019, o ano de virada, ano da chave. 5 ACTs foram rescindidos em 2020. Não sei se Vossa Excelência sabe, se informe na sua assessoria, lá na Previdência. Vossa Excelência veio para a audiência pública. Então, em 2020, mais 5 foram rescindidos. Em 2021 foi suspensa outra, inclusive com a Conafer, por 3 meses. Então veja, Vossa Excelência faz 2 afirmações que não correspondem à verdade. E a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que está falando aqui, porque isso vai constar no relatório em que pessoas vão ser responsabilizadas pelo roubo que perpetraram contra aposentados do Brasil. Me desculpe a indignação que me toma conta. Porque, como Vossa Excelência, fui e sou servidor público, servindo ao Estado brasileiro e agora servindo ao meu país como senador da República. Nós estamos diante de uma situação em que a mentira, a desinformação e a narrativa são muito mais importantes para esse governo do que apurarmos a realidade dos fatos. Passo para o próximo. A questão não é a regra, é o ânimo do gestor. Desculpe, eminente presidente Gilberto, me chamou a atenção. Vossa Excelência foi corregedor durante 4 anos, ouvidor mais 4 anos. Vossa Excelência é um funcionário público exemplar de carreira. Os vossos relatórios se baseiam em ânimo? Vossa Excelência é psiquiatra? Psicólogo? Ou é um servidor da lei? Me desculpe, me pareceu extremamente subjetiva a afirmação de Vossa Excelência. E nós estamos aqui encarando isso com muita seriedade. Feito isso, eu não vou nem rebater o que foi dito por aquele me antecedente, mas quero dizer que caiu a ficha. O PT já entendeu que vai perder as eleições. Ganhamos as eleições. E ganhamos com antecedência, porque esse é um governo que faliu moralmente. Há muito tempo. É mercadoria vencida. Apresenta as mesmas soluções, com os mesmos métodos e com os mesmos personagens. E nós sabemos qual é o resultado. Corrupção generalizada, aparelhamento da máquina pública, desmonte do Estado brasileiro em função de um projeto de perpetuação de um partido do poder e que se exploda o Brasil. Mas nós, aqui, nesse fronte ou em qualquer outro, não vamos permitir. Eles não passarão, senhor presidente. Pois não, senhor. Nós estamos aqui atentos. E esse tipo de qualificação que é feita aqui de forma reiterada para desviar a atenção, como foi feito agora contra o senhor Flávio Bolsonaro, presidente, pela régua de quem falou, e estou concluindo, senhor presidente, e pela régua de quem falou, porque uma assessora administrativa é parente de alguém que está denunciado, isso significa crime, então o senhor Lula é um criminoso, porque o senhor Lulinha está sendo acusado de receber aqui 300 mil reais. Não sou o que estou dizendo, não, é a régua de quem me antecedeu. E o senhor Volney é outro criminoso, porque o seu assessor, naquela malfadada
fotografia da associação criminosa, recebeu 50 mil reais do Careca. Então, pela régua de quem me antecedeu, ambos são criminosos. Só para ficar nesses dois exemplos. Não, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Por favor, senhor Gilberto, e o senhor, por gentileza, responda às questões que foram colocadas pelo senador Marinho em relação às informações que o senhor prestou a essa comissão. Claro. Bom, senador, boa tarde. O que a gente tem de informação, e eu posso confirmar, é que rescisão por parte do INSS, por descumprimento do DACT, foram aquelas 4 da senhora Márcia. As outras foram a pedido da entidade, que foi do ano de 2020 e não... Não está correto. Por gentileza, se informe. Então, mas assim, a informação que eu tenho, a gente está com a planilha... O senhor está mal informado. Eu lhe asseguro. Senador, vamos deixá-lo responder, por gentileza. Que seria a Sindap B, Steffes... e depois o 20. O que eu me comprometo a fazer e passar para a comissão é confirmar se houve o pedido da instituição ou se foi alguma punição, mas essa é a informação que eu tinha até o momento. O que eu me comprometo é analisar, verificar essa situação. Exatamente. Eu pedi agora, inclusive, para a doutora Márcia, que o senhor citou, e foi me passado essa relação com essas informações. E eu pediria que o presidente autorizasse a senhora Márcia, por gentileza, a falar, se for o caso. Não é possível, Excelência. Porque não foi é possível. colocada aqui uma ilação, que após ela tomar uma decisão, que foi uma decisão senador, que eu quero aqui homenagear, ela foi demitida. Não é possível. Aqui somente o presidente pode falar ou mesmo trazer as respostas relativas à questão. E só para poder esclarecer, eu não falei que ela saiu por causa disso. Eu falei que foram tomadas essas providências das 4 demissões e depois disso nenhuma outra entidade tinha sido punida, que achava que a punição é um dos elementos para poder sanar essa irregularidade. Ela, na verdade, sai em 2020, mas nenhuma outra entidade foi punida, salvo agora em 2025. O que a gente vai analisar é se efetivamente as informações que estavam no cadastro do INSS estão regulares ou não, se houve, na verdade, a rescisão ou não por pedido da entidade ou por decisão do INSS, e a gente encaminha para essa comissão a informação efetiva sobre essa situação. Senhor presidente, eu não aceito o que foi dito, porque está nas notas taquigráficas, vou espiar o que Vossa Excelência falou. Pode ser. Ela, Márcia Regina, cancelou 4 ACTs, vírgula. Não. Foi retirado do cargo e voltou-se a regra anterior. Aí fecha aspas. Excelência. Então, eu vou... Senador... Se ela foi demitida... Senador Rogério... Ela precisa ter denunciado ao Ministério Público. Se não denunciou, é prevarico. Vamos deixar o depoente responder, por gentileza. Vamos deixar o depoente terminar a resposta. Senador, só para explicar, ela fez as 4 exonerações. Eu falei que ela foi retirada do cargo não por causa disso. E deixar bem claro que eu não tenho elemento nenhum para explicar. Eu estou retirando, eu estou retificando. Ela não foi retirada do cargo por causa disso, porque eu não tenho esse tipo de informação. O que a gente tem efetivamente é que após, e essa era a informação, que nenhuma outra entidade tinha sido sancionada com a rescisão do ACT. Por favor, senador. Eu devo estar mal informado e vou pedir as informações para a nossa assessoria e encaminho para a comissão com a informação retificada ou a situação. O que me foi passado foram que as entidades pediram a rescisão e por isso foi retirado. Eu vou confirmar que essa informação que eu acredito em Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência está melhor informado até do que a gente, e vamos buscar nos nossos dados esse tipo de informação. A sessão está suspensa por 10 minutos. Quatro mulheres são mortas todos os dias por serem mulheres. Lei do feminicídio completa 10 anos. Lei no Espírito Santo permite presença de doulas durante partos. Tom do Pantanal, estilos musicais de Mato Grosso do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil.
Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Voltamos ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI do INSS, que houve hoje o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. A reunião foi suspensa agora por 10 minutos. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com o deputado Alencar Santana. Deputado, muito boa noite, bom retorno aqui ao trabalho. O senhor está acompanhando aqui o depoimento. Qual a sua opinião sobre a reunião até agora? O presidente do INSS está indo muito bem, mas o que nós vimos há pouco aqui na fala do senador Rogério Marinho foi uma violência. Uma violência contra uma diretora do INSS que foi punida no governo Bolsonaro justamente porque ali ela rescindiu contratos irregulares contra as entidades laranjas. E o senador aqui acusando ela com uma raiva tremenda, porque com certeza ainda estão com ódio de tudo aquilo que ela fez nesse período. E ela ainda não é a depoente. Aqui quem está depondo é o presidente do INSS. Mas deu para ver a raiva da atitude correta, legal, justa, de quem tem compromisso com a probidade, de ter rescindido com aquelas entidades. E agora o senador que respondeu pela Previdência por um bom período no governo anterior, aqui simplesmente acusando essa servidora. Então é lamentável essa atitude de violência, o que demonstra a preocupação dos bolsonaristas com essa investigação conduzida pela Polícia Federal, que eu não tenho dúvida que vai chegar nos verdadeiros responsáveis e beneficiados desse roubo que lesou milhões de brasileiros e brasileiras aposentados e pensionistas nesse país. O senhor deve fazer perguntas para o depoente logo agora em seguida. O que o senhor pretende abordar? Bom, já saberemos, mas tem muita coisa que envolve doador da campanha do Ratinho Júnior, governador do Paraná. Tem muita coisa que envolve doadores da campanha do Tarcísio e também doadores da campanha do Bolsonaro. Nós traremos essas perguntas aqui, porque o povo se tem mais esclarecimento sobre isso. O senhor acredita que o depoimento dele hoje está colaborando para as investigações, está trazendo informações relevantes? Está trazendo, sem dúvida alguma, esclarecimento de tudo aquilo que o governo Lula está fazendo no INSS para fazer ajudar na apuração, na investigação do compromisso com os aposentados, desde o início ao ressarcir essas pessoas que foram lesadas e roubadas e, como já cessou os descontos associativos, também cessando descontos com bancos como o Master, que foi cessado agora nesse governo, banco esse que tentou dar um golpe tremendo no país e que entrou fazendo descontos fraudulentos no governo Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, a gestão está de parabéns. E quais o senhor acha que devem ser os próximos passos da CPMI? Primeiro, agir com seriedade, né? Com profundidade e com materialidade. Não aqui trazer as raivas, os ódios de alguns para tentar punir aquelas pessoas que não devem e tentar esconder a verdade. Né? Eu diria que a turma do Bolsonaro tenta toda hora jogar uma fumaça, enganar, isso e aquilo, porque eles temem medo, de fato, da investigação profunda. Alguns querem fazer só palanque, não querem investigar, não querem buscar a verdade, mas nós buscaremos. Certo, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, estou à disposição.
E faltam agora 4 minutos e meio para o fim da suspensão do intervalo aqui na reunião, e a gente vai continuar acompanhando o depoimento do presidente do INSS. Faltam alguns parlamentares para fazer perguntas ainda. Enquanto isso, a gente vai rever mais um trecho. O presidente do INSS disse à CPMI que dos 324 mil contratos de consignados do Banco Master, 251 mil não tinham comprovação. Por isso, a autarquia resolveu não renovar o acordo que permitia ao banco fazer empréstimos para os aposentados. Reveja essa parte. Gilberto Oller Júnior é servidor de carreira da Advocacia Geral da União e foi nomeado presidente do INSS no ano passado, após estourar o escândalo dos descontos ilegais em salários de aposentados e pensionistas. Ele substituiu o então presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, demitido após as denúncias. Na CPMI, ele falou sobre as medidas adotadas pelo Instituto diante das fraudes e sobre os contratos de crédito consignado sob investigação. O Oller disse que o INSS começou a devolver o dinheiro descontado ilegalmente 3 meses após a descoberta dos descontos ilegais. Em 8 meses, segundo ele, já foram devolvidos 2,9 bilhões para aposentados e pensionistas que foram lesados. Devolução feita com recursos bloqueados das contas de empresas envolvidas no esquema. A gente lá no INSS abre 12 processos de responsabilização de pessoa jurídica, aciona a Advocacia Geral da União, que rapidamente consegue o bloqueio de 2,8 bilhões de reais dentre instituições e também dos sócios dessas instituições. Instituições essas que foram as que tinham indício de pagamento de propina e que eram fantasmas. Sobre os créditos consignados, para evitar irregularidades, o INSS mudou as regras. Agora, só os próprios beneficiados podem desbloquear os créditos por meio de aplicativo. Isso trouxe uma queda enorme das reclamações de fraude. Isso trouxe para a gente uma segurança. E, de novo, o INSS agindo sem determinação de órgão de controle algum. Segundo Gilberto Oller, após uma operação pente fino, dos 82 acordos de cooperação técnica para concessão de crédito consignado, 21 foram suspensos por irregularidades. O Banco Master foi um dos bancos que tiveram o acordo de cooperação técnica com o INSS suspenso. O acordo foi suspenso antes mesmo da liquidação do banco, por suspeitas de irregularidades. A gente tem 324.849 contratos celebrados. Os senhores podem ver que tipo de contrato que eles têm por aquela tabela com a relação. E desses 324 mil contratos, 251 mil contratos não tinham subido para a plataforma do INSS, para a plataforma da DataPrev, para que a gente pudesse checar. Com isso, aqui um pouquinho da nossa linha de tempo, que eu acho que é importante para a gente verificar o que foi feito. O Master tinha um acordo de cooperação técnica assinado em 2020, que vigora por 5 anos. Esse acordo de cooperação técnica de 2020, ele venceu dia 18 de setembro. Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de Master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre Master. Bom, a reunião deve ser retomada em instantes. O depoente acaba de voltar aqui para a mesa. Está reaberta a sessão. E, então, eu passo a palavra ao relator Alfredo Gaspar. Desculpa. Senhor presidente, independente de quem seja o depoente, tem o dever de falar a verdade. E esse dever é inerente
a todos que prestam o compromisso. Eu fiz algumas observações e me chamou muita atenção as indagações do senador Marinho. Eu perguntei ao depoente qual foi a virada para as falcatruas do desconto associativo. E ele respondeu 2019. Eu faço a mesma pergunta ao depoente. Qual foi a virada que o senhor detectou? Questão de ordem, presidente. Qual é o artigo, Excelência? A questão de ordem é uma tentativa de intimidação do depoente. Não, Excelência. Qual é o artigo, Excelência? O depoente não é obrigado a responder o que o relator quer. Não, ele é obrigado, Não, Excelência. responder o que ele quer, não. Na sua opinião, quando aconteceu a virada? Excelência. Uma pergunta subjetiva. Na sua opinião, à medida que ele pergunta para ele qual é a opinião dele, ele responde da maneira que ele entende, porque a opinião dele. Eu não perguntei agora, opinião. Na sua opinião, quando aconteceu a virada? Na sua opinião, quando... O que é isso, presidente? Não perguntei a opinião. Agora a pessoa é uma comissão parlamentar cujo relator tem o direito de perguntar ele pode perguntar. tiver de interesse do relatório. Agora, querer que o relator... Senhor presidente, qual é a questão de ordem, senhor presidente? Qual é a questão de ordem, senhor presidente? Por favor, senhores. O depoente é questionado sobre qual é a sua opinião. Líder Pimenta, por gentileza. E ele responde? Eu entendo a preocupação, dou a palavra. Mas volto às questões ao relator Alfredo Gaspar. Mas a pergunta Excelência, foi sobre o relator Alfredo Gaspar, o relator tem o direito de perguntar da maneira que entender melhor para o relatório. Ele pode responder da maneira que ele achar adequado. Ok, não é uma questão de ordem. Eu dei a palavra a Vossa Excelência por respeito ao líder. Agradeço, é uma questão processual. Alfredo Gaspar com a palavra. Presidente, o antecessor meu falando, ele falou uma inverdade. Em nenhum momento eu perguntei qual a sua opinião. Tá? Não perguntei, está colocando palavras que não existem aqui e tem a transcrição. Mas tudo bem, eu entendo o nervosismo, é parte inerente aí da descoberta das investigações. Doutor Gilberto, eu perguntei ao senhor exatamente com essas palavras. Qual foi a regra de afrouxamento que o senhor identificou? O senhor me respondeu, a questão não é regra, a questão é o ânimos do gestor, de fazer a avaliação se aquela instituição realmente existia, se tinha capacidade técnica e tal. Uma instituição que tem desconto, ela é de Sergipe, está segurada no Rio Grande do Sul, tá, ela funciona numa salinha, claramente não tem capacidade. Muito bem. Aí eu perguntei, e antes de 2019, funcionava diferente? Aí o senhor disse, então essa é a grande questão. O INSS nunca parou, nunca investigou esses fatos. E as pessoas que ali estavam aparentemente verificaram essa brecha para poder aumentar seu ganho irregular. Qual é a pergunta que eu faço ao senhor? O senhor pode me dizer qual foi o momento que o senhor detectou como presidente do INSS que começou esse roubo de desconto associativo? Bom, como afirmado anteriormente, desconto associativo irregular provavelmente sempre teve. O que ocorre? Algumas entidades, elas, pela ação da Polícia Federal e CGU, elas pagavam propinas e também eram fantasmas. O que acontece? 12 instituições na operação sem desconto, elas foram detectadas com pagamento de propina ou ainda fantasma. Temos a relação ABSP, AAPB, AMBEP, Unaspub, CAAP, AP Brasil, CBPA, CEBAP, Acolher, ASABASP, ASBRAP e a APPS. Essas instituições, pela operação sem desconto, elas pagavam propina ou eram de fachada. E essa é a questão maior para a questão do desconto indevido.
Muito bem, mudou bastante do que o senhor tinha respondido. Senhor Gilberto, o senhor disse aqui, através de uma pergunta minha, o senhor falou do ânimo do gestor e respondeu assim, olha só. Bom, eu posso garantir isso, olha como o senhor foi taxativo. Quando eu vejo que a minha atual diretora de benefícios foi diretora de benefício à época, que ela cancelou 4 instituições. E aí eu interrompi o senhor e falei que foi uma motivação do Ministério Público Federal. Porque não tinham capacidade. Olha o que o senhor disse. Ela foi retirada do cargo. Ela foi retirada do cargo. O que é que o senador Marinho falou e eu estou perguntando ao senhor, porque isso é um fato muito grave. Sua diretora de benefício foi retirada do cargo porque cancelou 4 instituições? Vamos lá. Fato objetivo, ela cancelou 4 instituições. E ela saiu do cargo em fevereiro de 20. O que eu não tenho prova, ou como afirmar e não afirmei, é que uma coisa ocasionou a outra. Não foi porque ela tirou as 4 instituições que ela saiu do cargo. Isso não foi falado, se foi entendido assim, me desculpe pela forma como foi falado, mas em nenhum momento foi correlacionado. A ideia é que ela é uma pessoa altamente competente, altamente capacitada, ela tem esse viés de fiscalização e de moralização da coisa pública. Era a pessoa, e acho que ainda é a pessoa pública adequada para estar na DIRBEM para poder fazer essa moralização. Eu não tenho como confirmar e não falei, se olharem não foi, eu não falei, porque ela tirou, ela foi retirada. Foram 2 frases diferentes. Ela fez isso e ela foi retirada em fevereiro. Quanto tempo depois do ato de cancelamento das instituições ela deixou o cargo? Ela saiu em fevereiro de 20 de diretora de benefício, eu acho que fez o cancelamento em julho. Julho, né? O senhor sabe para qual função ela foi indicada ou se realmente saiu do INSS? Ela não saiu do INSS, ela foi nomeada como assessora do presidente. O senhor pode dizer quem era o presidente? Leonardo Rolim. Aqui tem outra fala do senhor que também é importante. O senhor falou que após a retirada dessas 4 instituições, nada foi feito e só foi feito agora em 2025. O senador Rogério, ele postou ali uma série de medidas. E antes da chegada do senhor no governo Lula, também tinha uma série de medidas. Todas elas, aparentemente, tanto do governo Bolsonaro quanto do governo Lula, aparentemente para tornar mais difícil a feitura de fraudes. O senhor deu a entender, e assim entendi, que a coisa correu solta, a esculhambação ninguém tentou interromper e só aconteceu agora com a sua assunção. A pergunta que eu faço, o senhor conhece algum ato governamental que tentou frear isso que nós estamos vendo agora? Então, efetivamente, até pela incidência do desconto associativo, pela quantidade de pessoas atingidas pelo desconto associativo irregular, verifica-se que nenhuma medida adequada foi feita durante todos os anos, porque a gente não teve a interrupção disso, muito pelo contrário, foi crescendo em caráter exponencial. Só para a gente poder esclarecer. E finalizando, a única coisa que, para a gente poder esclarecer, o senhor, depois desse tempo todo de apuração, o senhor pode responder de forma objetiva quando,
começaram as irregularidades ou se o ponto de virada foi em 2019? Então, de novo, na verdade, irregularidades em desconto associativo provavelmente em todo o período existiu. Sim. A grande questão é admitir dentro do INSS instituições que são fantasmas ou instituições que não têm ou que pagam propina. E por isso eu indiquei aquelas 12 instituições como essa virada de chave. Olha, se eu colocar ali o ACT, o senhor está dizendo uma coisa aqui interessante. O senhor está citando 12 instituições. Aqui nós temos mais de 40 instituições. A investigação está mostrando que todas elas, até agora, não houve nenhuma exceção. Todas elas estavam desviando recursos. O senhor acredita que foram essas 12 instituições ou o senhor tem conhecimento se foi o conjunto de instituições que estava praticando irregularidades? Irregularidades todas cometeram. Para mim, efetivamente, o que é mais grave, o que é mais emblemático para a minha visão é pagamento de propina e também uma entidade ser constituída de maneira fantasma para poder simplesmente recolher dinheiro de aposentados, sem nenhuma contrapartida, sendo ela, na verdade, o único objetivo dela era roubar dinheiro de aposentados. E essas 12 instituições, na primeira fase da Operação Lava Jato, da Operação Sem Desconto, desculpa, ela efetivamente foi considerada nessas situações, para poder pagar propina, ou ela era uma instituição sem condições de funcionamento. E finalizando, eu tomei conhecimento agora e fiquei preocupado. A gente fez hoje discurso e todo mundo repetiu o mesmo discurso, que as entidades associativas já não têm mais possibilidade de capturar dinheiro de aposentados e pensionistas, porque a lei proibiu. Mas eu estou vendo aqui que muitas dessas entidades que foram identificadas como roubando aposentado e pensionista, eu posso dar o exemplo de 2 aqui, porque eu não consegui ver o resto, continuam com a CT vigente no INSS. O senhor pode me explicar como é isso? Posso. Na verdade, o que ocorre? Todas as entidades estão com o ACT suspenso. Elas não podem fazer mais desconto desde abril, desde a operação sem desconto. O que ocorre? Elas não foram rescindidas porque com a rescisão do ACT eu não teria nenhum elemento para que ela pudesse acessar o sistema de desconto, para ela poder juntar a documentação comprobatória ou não daquele desconto indevido. Enquanto não acabar o processo de ressarcimento, para eu poder autorizar alguém a acessar um sistema público, para poder obrigá-la a juntar esse documento, eu preciso ter uma CT vigorando. O que não tem, que eu posso garantir, nenhum desconto associativo foi feito a partir dessa data. Eu me expressei de forma pouco clara. Eu quero saber se tem a CT dessas entidades que foram detectadas como, seja fantasma ou não, como praticante de irregularidades e desvio no meu INSS digital. Também. Nós temos um ACT e tem um processo aberto para a apuração dessa situação, que é em relação à CONTAG. Olha, eu não entendo. Por que esse privilégio para a CONTAG? Na verdade, é um outro ACT que não tem nada relacionado a desconto associativo. Mas e o senhor vai manter esse ACT vigente? Na verdade, a diretoria responsável, que é a diretoria de TI, abriu um processo apuratório sobre essa situação em relação à CONTAG, foi para a Procuradoria analisar a situação e eu agora não sei a fase como está. E é uma competência também que não é do presidente, mas eu posso tomar as providência, poder pegar a informação para repassar a Vossa Excelência. Olha, o senhor pode me dizer quem é a responsável pela diretoria que está permitindo a CONTAG ficar com esse ACT vigente?
A diretoria responsável, a diretora responsável por esse ACT é a senhora Leia. A mesma que o senhor pediu a exoneração? É. Olha, sendo muito sincero com o senhor, eu acho que a gente está tratando de uma coisa séria e o senhor é o presidente da autarquia. A CONTAG não pode estar com a ACT vigente. Quer dizer que depois de tudo isso aqui que a gente fez, tem um ACT vigente da CONTAG. Eu acho isso, infelizmente, criminoso. Gostaria muito que o senhor providenciasse, no âmbito das suas atribuições, essa verificação, porque, mais uma vez, nós estamos vendo aqui a CONTAG sendo beneficiada, a CONTAG sendo excluída das ações em detrimento de todas as outras. Todo mundo perdeu o ACT, a CONTAG com a ACT vigente. Isso, para mim, não condiz com a moralidade no serviço público. Obrigado. Com a palavra o deputado Alencar Santana. Queria começar cumprimentando o presidente Gilberto e parabenizá-lo pela clareza, pela transparência nas informações, pelo serviço que está prestando como presidente do INSS. Diria que alguns aqui têm muito medo da verdade. Muito medo da verdade. E é importante frisar, nós estamos aqui com a presença do presidente do INSS da gestão do presidente Lula. E a primeira aprovação aqui nessa comissão é que todos os ex-presidentes e ministros aqui viriam. Cadê o senhor Leonardo Rolim? Cadê o senador que faz parte dessa CPMI, mas que teria muito a falar, porque foi o ministro da Previdência, ocupou cargo do mesmo tamanho como secretário, ele entrou aqui para não poder estar aí como depoente, porque tem muito a esconder. E aqui, quero prestar minha solidariedade também à senhora Márcia, diretora, porque parece que alguns aqui vieram para intimidá-la, para acusá-la, e com muita raiva, com muito ódio. Eu acho que eles devem estar com muita raiva daquilo que foi feito lá em 2019, 2020, quando a senhora cancelou alguns ACTs com essas entidades laranjas. Por isso que tiraram a senhora do cargo, e eles ainda estão com muita raiva. Em vez de querer investigar, apurar, ficou aqui acusando uma servidora que atuou como deveria atuar como diretora de benefício. E é importante lembrar que, além de tirar ela dessa posição, eles tiraram a competência depois de qual diretoria assinava o ACT, os contratos autorizando que as entidades entrassem. E foi para outra diretoria. E só voltou novamente para a diretoria original quando o senhor Oliveira, que virou ministro do Bolsonaro, foi ocupar aquela diretoria. Aliadíssimo do PL de Bolsonaro, de seus amigos. E eles aqui ficam tentando criar uma historinha, com medo da verdade e das respostas do presidente. Senhoras e senhores, e dizer outra coisa. O Brasil, se alguém não sabe, tem 526 anos. E uma pessoa fala, mas o PT governou 18 anos e ainda não resolveu os problemas. Sabe por que não? Porque os senhores representam a elite do atraso. A elite que explora o nosso povo. A elite que defende interesse de banqueiro e que governou a vida inteira esse país e que não fez as mudanças, as transformações necessárias. Essa é a diferença. E é engraçado que toda vez que nós governamos, a política social é prioridade. Sabe por quê? Porque essa é a nossa política. Isso não é coincidência, isso não é sorte, é a geração de emprego, é a inclusão social. Saímos novamente do mapa da fome, lembrando que na época do Bolsonaro era a fila do osso, era gente morando na rua, era desemprego em massa, porque o compromisso dos senhores é com o andar de cima, o nosso compromisso é com o povo brasileiro sofredor. Essa é a diferença. E aqui não adianta vir jogar com as palavras para sustentar as mentiras de vocês. Vocês não têm coragem de debater um projeto político de país, de nenhuma política pública. Porque se for falar a verdade, vocês perdem de longe. De longe. Olha aí o imposto de renda, 0 para quem ganha até 5 mil. E queremos a redução da jornada, o fim da escala 6x1. Sem redução salarial. Queremos saber a posição de vocês em relação a isso. Mas eu queria, presidente, fazer uma pergunta. O Banco Master assinou
foi autorizado a fazer desconto consignado em que ano? 2020. 2020, salvo engano, era governo Bolsonaro. Ou estou enganado? Era governo Bolsonaro. Qual foi o valor apurado até agora de descontos indevidos feitos pelo Banco Master nos consignados? Então, nós, na verdade, temos 251 mil contratos que estão sob investigação. A gente está aguardando o liquidante até 12 de fevereiro juntar a comprovação desses descontos para poder levantar o valor. 251 mil contratos fraudados pelo Banco Master, autorizados em 2020 na presidência do senhor Jair Bolsonaro. Olha só, senhoras e senhores. Deputado Alencar, eu vou conceder um minuto a mais, Vossa Excelência, só porque, como o relator está se ausentando, eu preciso nomear um relator ad hoc para ocupar... Se quiser me escolher, fica à vontade. Não, Vossa Excelência, pode ser. Mão da minha... O senador, deputado Pimenta, o senhor, por gentileza, pode ocupar perfeitamente. Pode falar à vontade, viu, Pimenta, agora. O senhor pode continuar, deputado Alencar. 251 mil contratos fraudados do Master, autorizados em 2020 pelo ex-presidente Bolsonaro, na gestão do ex-presidente Bolsonaro. E está aí a roubalheira que o Master fez, essa é uma delas. E o Master, o cunhado do dono do Master, é o maior doador da campanha do Bolsonaro e do governador Tarcísio, 3,2 milhões. Isso não é coincidência, isso é parceria, é aliança política, porque tinha aliança nas fraudes. Presidente Gilberto, a Sudacred também teve suspenso o contrato? A Sudacred, ela era autorizada a fazer o Vale Mais e não foi autorizado, e estava autorizado e não foi, foi rescindido. Quando que foi rescindido? Em maio, quando a gente suspendeu o programa Vale Mais. Desse ano? Desse ano. A Sudacred, senhoras e senhores, o seu dono é o maior doador, um dos maiores doadores da campanha do Ratinho. Ele também fraudou descontos indevidos sobre os aposentados. A Sudacred estava no documento que foi enviado ao então ministro da Justiça, ainda em 2019, enviado pelo PROCON de São Paulo, determinando que fosse suspenso a atuação da Sudacred por suspeitas de fraudes. E o que o ministro da Justiça fez na época? Senador que faz parte dessa comissão, arquivou, deixou debaixo do tapete. E quem rescindiu? O governo do presidente Lula. Da mesma maneira que rescindiu com o Master, rescindiu com a Sudacred. Estou pedindo a quebra de sigilo bancário do seu dono. Nós temos que ter essa informação do maior doador da campanha do Ratinho. Da mesma maneira queremos Etel, um dos maiores doadores, cunhado do Vorcaro, presidente do Master, dono do Master, protegido por aqueles que governaram séculos esse país e fizeram desse país a vida inteira onde o povo pobre era explorado. E é protegido por esses mesmos, e nós queremos também que o cunhado do dono do Master venha aqui dizer dos contratos irregulares, da utilização de um banco laranja para poder lavar dinheiro, roubando o nosso povo. Essa é a verdade que nós queremos. E não vem aqui, de maneira covarde, machista, querer acusar uma servidora só porque ela rescindiu contratos indevidos, fraudulentos, ilegais, feitos na gestão Bolsonaro. E ela lá atuou e foi punida. E aqui, olha só, e a fala agressiva contra ela, sabe de quem foi feita? De quem foi feita aqui nessa comissão? Por aquele que faz parte dessa comissão, mas que foi secretário de Previdência do ex-presidente Bolsonaro na gestão do ministro Paulo Guedes. Que atuou na reforma da Previdência, aumentando o tempo do trabalhador de contribuição, tempo de serviço e o valor da contribuição, e reduzindo o valor da pensão. O mesma pessoa que tinha o poder à época inicial, na gestão Bolsonaro, o todo-poderoso que nomeou o Rolim como presidente do INSS, é quem vem aqui de maneira covarde e machista
acusar uma servidora pelos trabalhos que fez, de maneira correta e digna. Nós não podemos permitir isso, presidente. Nós não podemos permitir que isso seja feito com qualquer pessoa. Primeiro que ela não é a pessoa que está depondo. Segundo que é uma covardia como foi feita. Nós queremos que essa pessoa que acusou a servidora esteja ali, como depoente. Porque tem muito a falar dos ACTs assinados, das permissões e de todas as roubalheiras que lá começaram. Nós queremos a verdade absoluta. Doa quem doer, presidente. Seja o dono do Master, que deu um golpe bilionário, mas que também roubou aposentado e pensionista, sacando de maneira indevida dinheiro das aposentadorias dessas pessoas. Seja os Golden Boys, seja o doador da campanha do Tarciso, seja o doador da campanha do Ratinho, seja qualquer outra pessoa, servidora, não servidora, política, não política, banqueiro ou não banqueiro, ou que teve lá nas entidades. É isso que o povo nos espera, os aposentados e pensionistas desse país. Eles estão nos olhando, e eles querem a verdade, a transparência, e eles querem um trabalho